livre para todos os públicos. Para enfrentar a tragédia, solidariedade e mobilização. Porto Alegre e centenas de municípios gaúchos sofrem as consequências de uma inundação sem precedentes. Diante desse desafio humanitário, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul organizou grupos de voluntários e estabeleceu prioridades. Conosco aqui no Cidadania, o presidente Dr. Marcos Rovinski. Marcos Rovinski, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição, Paulo, para responder o que for necessário e falar sobre a realidade do nosso estado. O senhor foi assim, surpreendido por essa enchente quando estava em missão do sindicato em São Paulo, né? E como o senhor recebeu essa notícia? Qual foi o impacto? Olha, primeiro a gente ficou não acreditando no que estava acontecendo, né? Nós saímos para São Paulo para representar o sindicato num convênio que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul fez com o CREMESP, com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e a partir daí que eu fiquei um dia a mais, porque era feriado, dia 1º de maio, e logo em seguida começou a enchente e o aeroporto ficou, de Porto Alegre, ficou inundado e cancelaram todos os voos de volta. E o senhor, no momento, está retido aqui em Brasília. E aí eu fiquei em São Paulo, né? Fiquei em São Paulo e desde lá nós tínhamos uma reunião em Brasília, né, já previamente agendado, então se eu estivesse em Porto Alegre eu não poderia ir na reunião. Como eu estava em São Paulo, eu acabei vindo a Brasília para a reunião e agora volto a São Paulo até ter condição de voltar para Porto Alegre. Hoje o voo para voltar a Porto Alegre, a gente tem que voar para Florianópolis, pegar um carro, uma van, um ônibus e ir a Porto Alegre. Possivelmente ainda encontrar algum obstáculo em alguma certamente. Estrada, né? E a rodoviária de Porto Alegre também está embaixo d'água. Então, os ônibus os carros têm que ficar para fora da cidade ou ter um acesso por uma via terciária, que é pela cidade de Viamão, que atualmente está levando 3 ou 4 horas a mais em função do movimento, que é a única via de acesso para Porto Alegre nesse momento. O senhor mora perto da região atingida pelas enchentes? Eu moro em Porto Alegre, numa zona que é uma zona mais alta, então não teve enchente onde eu moro, pelo que eu fiquei sabendo, porque mas o que está acontecendo atualmente é falta de luz, falta de água. A luz foi restabelecida, mas a água está sendo restabelecida aos poucos. A notícia que eu tenho do condomínio onde eu moro é que nós temos 40 minutos de água pela manhã e 40 minutos de água à noite. E estão utilizando, o condomínio tem uma piscina, estão utilizando a água da piscina para uso nos banheiros. Isso então, realmente é uma estratégia de guerra, né? Bom, dentro desse cenário, o Sindicato dos Médicos está mobilizado. Eu entrei no site, está havendo uma grande mobilização, inclusive com médicos voluntários, e vocês estão dando prioridade àqueles pacientes que estão em desconforto mental, pacientes psiquiátricos, que eu achei de muito bom gosto, de uma iniciativa muito apropriada. Por que essa escolha? Bem, a coisa começou quando a gente começou a recolher doações. Nós fizemos uma estrutura para recolher doações para as pessoas que estavam desabrigadas. A partir daí, logo em seguida, a Prefeitura de Porto Alegre solicitou que a gente colocasse um posto de 24 horas para doações, porque nós temos um estacionamento que vai de uma rua a outra, em frente ao nosso prédio, e ali ficou sendo um local para doação 24 horas por dia. Então, nossos voluntários e também o pessoal da Prefeitura ficou trabalhando em conjunto, está trabalhando até o momento, em conjunto para recolher doações. Mas isso não foi suficiente, porque o que aconteceu? Começaram a acontecer de criarem vários abrigos, porque tem muito desabrigado.
né? Imagina que grande parte da população de Canoas, da região metropolitana e de Porto Alegre, por exemplo, bairros que são bairros mais baixos, mais perto do rio, estão completamente alagados. Então, as pessoas saíram das suas casas, estão em abrigos. E o que precisava para esses abrigos? Atendimento médico, né? Então, atendimento médico, né? Então, nós abrimos uma lista para voluntários. No primeiro dia, Paulo, 700 médicos se inscreveram na lista. Nós temos hoje 1.000 médicos voluntários à disposição do Sindicato Médico para atendimento. E aí, a partir daí... Isso em todo o estado? Não, na verdade, na região metropolitana, né? Em cada cidade também onde que foi atingida resolveu com coisas locais. Certo. Né? As cidades têm médicos lá? Tem médicos. Residentes? Sim. Residentes no sentido não da formação médica, que moram lá. Sim, então nós estamos orientando que esses médicos das regiões façam o seu trabalho voluntário nas regiões. E em Porto Alegre e região metropolitana, nós então temos 1.000 médicos que estão como voluntários inscritos na nossa lista de voluntários. A partir daí, e aí eu estou sabendo, porque eu estou à distância, né? Mas o doutor Fernando Huberti, né? Que é o vice-presidente atual, o doutor Fernando Huberti, que é psiquiatra. Ele está lá. Está lá coordenando as ações de maneira extremamente competente, junto com os nossos colaboradores, junto com o doutor Gross, que é o diretor do interior, o doutor Vinícius de Souza, que é o diretor de políticas estratégicas, o Vinícius Melo, que é o diretor de Porto Alegre, e tem a doutora Gabriela Schuster, que é diretora do Metropolitano. Então, esse pessoal está de maneira absolutamente integrada e muito competente, muito dedicada e comprometida, começaram a fazer um trabalho de organizar grupos de médicos para atenderem esses abrigos. O que esse grupo que apoia os psiquiatras está realizando? Bem, nós temos o Núcleo de Psiquiatria, que também é o doutor Fernando Berti que coordena, que tem um grupo de psiquiatras também voluntários, que estão fazendo o atendimento, muitos por teleatendimento, mas muitos presenciais, porque o que acontece nessas pandemias é que, primeiro, é o salvar a vida, mas logo em seguida começa crise de pânico. Né? Imagina que uma situação de uma família que tem um membro da família com problemas mentais, com problemas psiquiátricos, vendo toda aquela mudança de cenário, a água entrando e tendo, às vezes, que se refugiar no outro piso da casa, isso causa um estresse do paciente. Pois é, Paulo. E a realidade é que nós temos gente que perdeu tudo. Nós temos colaboradores nossos, nós temos 151 colaboradores no sindicato, pessoas que trabalham no sindicato. 16 perderam tudo, Paulo. Perderam tudo, porque a água entrou muito rapidamente, né, nas casas. Tem pessoas que tiveram que sair só com a roupa do corpo, perderam tudo que tem dentro, ainda está com água nas suas casas, não conseguem nem voltar para as casas, estão morando em casas de amigos, de parentes. Essas pessoas, por mais que tenham saúde mental, em algum momento vão ter um estresse pós-traumático, porque isso é impactante. Tu ter tudo e daqui a pouco perder tudo. Né? Então, esse tipo de trabalho está sendo coordenado pelo Núcleo de Psiquiatria, né, do Sindicato Médico, e está sendo dado atendimento para esse pessoal para minimizar, para minorar o sofrimento deles. Né? Esse atendimento pode, inclusive, ser através da internet, caso o médico lá do interior não seja um generalista, por exemplo, um clínico geral, e precise de alguma orientação quanto à medicação, ele pode entrar em contato com o sindicato, que um psiquiatra poderá orientá-lo. Exatamente. Nesse caso. Isso aí é outra coisa. Uma coisa que eu acho que é importante salientar. O que a gente viu neste episódio lamentável, essa calamidade que está acontecendo, se a gente pode tirar alguma coisa positiva disso, é a solidariedade. É impressionante o que o povo gaúcho e o povo brasileiro está sendo solidário nesse momento de sofrimento da população gaúcha. Então, assim, coisas materiais
assim, é impressionante o que está se recebendo de roupas, de material de limpeza, água, que é muito necessário, porque estamos com um problema de abastecimento de água em Porto Alegre. Então, está se recebendo muita doação do pessoal que tem condição ainda no Rio Grande do Sul, mas muito de fora também, né? É difícil o acesso lá, porque tem muitos bloqueios de estradas, mas tem muitos caminhões indo e conseguindo caminhos alternativos para chegar nas regiões para fazer essas doações. Doutor Marcos, mais uma vez a rede hospitalar de saúde no Rio Grande do Sul é colocada sob estresse, dessa vez com aspectos assim, com especificidades que ninguém poderia prever, né? Como é que funciona normalmente, que tipo de estresse está, como é que está a situação da estrutura hospitalar para receber os pacientes agora? Bom, acho que só é importante pintar o cenário, né, do atendimento hospitalar no Rio Grande do Sul. Nós temos o cenário do atendimento público, né, o SUS. Nós temos problemas graves previamente ao fato de agora, né, de financiamento do SUS. O SUS não tem reajuste do financiamento adequado há 20 anos. Né, há 20 anos que o financiamento é o mesmo, ou seja, é um subfinanciamento. Mas chega a faltar medicamentos, material de suporte nos hospitais? Normalmente não, né? Mas nós temos esse problema de subfinanciamento, nós temos problemas do tipo de gestão que é feita, com muita interferência política nas pequenas cidades, onde os hospitais são municipais, então nem sempre os gestores são muito profissionais, muitas vezes são amadores, então tem problema de gestão. Financiamento, gestão e o tipo de contratação dos profissionais da saúde. Agora entra na área dos médicos. Nós temos as terceirizações, as quarteirizações, né? A pejotização pegou pesado. Né? Ou seja, médicos que são contratados por uma pessoa jurídica. Então, eles não têm nenhuma estabilidade. Né? E tem 3 coisas básicas que seguram o médico no trabalho e nos locais de trabalho, que é a segurança, remuneração adequada e condições de trabalho. Muitas vezes não há condição de trabalho adequada, a remuneração não é adequada, enfim, aí o médico não fica lá. E aí começaram as terceirizações, quer dizer, as organizações sociais, desde 98, começaram a trabalhar e podem terceirizar a mão de obra médica, e esses contratos são muito precários. Então, muitas vezes nós temos, que prestam serviço aos hospitais públicos, né? Nós temos médicos recém-formados que ainda não têm uma habilidade que é conferida pela experiência, pela residência, e acabam trabalhando nesses locais, né? E acabam precarizando o atendimento. Mas a exigência de uma experiência maior nesse momento de emergência... Não, nesse momento tem que... Na verdade, nós temos que atender a população, né? Então, neste momento, o que está acontecendo é o seguinte, é um agravamento dessa situação. Por exemplo, com situações gravíssimas, como, por exemplo, em Canoas, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, que fica perto do rio, ficou inundado. Perto do Rio Guaíba, né? É um outro complexo hidrológico. Fica perto do rio. Eu acho que ali pode ser o rio Gravataí, o rio Taquari, o rio dos Sinos. Eu acho que Canoas é o rio Guaíba mesmo, né? Então, o rio invadiu e inundou. Às 3 da manhã, tiveram que tirar o pessoal da UTI entubado para colocar em outros locais, em outros hospitais, porque inundou. Mas não só o hospital público. Nós temos o Hospital Mãe de Deus, que é um hospital de elite em Porto Alegre, que fica perto do Rio Guaíba, fica no Menino Deus, que é uma zona normalmente sem problema, mas que fica perto do rio e é perto de um aterro, né, uma parte que a cidade ganhou do rio. Bom, evidentemente que num cataclisma desses aí, o rio voltou para o seu leito normal. E invadiu o Hospital Mãe de Deus, tiveram que tirar... Primeiro, acabou a luz, né? Tiveram que tirar a gente do 10º andar por maca nas escadas, né? O pessoal tiveram que evacuar todo o hospital. Graças a Deus foi tudo muito bem, alocaram em outras cidades, em outros hospitais, mas esta é a situação atual
em Porto Alegre, né? Aí independe dessa questão do cenário que eu estava falando previamente, porque aí foi no desespero mesmo, né? Bom, e o abastecimento de água, que parece ser o maior problema do momento. Como é que fica isso? Os hospitais têm prioridade nesse abastecimento? Sim. Parece que das 23... o fornecimento de água, nesse momento, está racionado. Sim. Em 85% do corte. Há uma prioridade para caminhões-pipa, né? Com água potável para os hospitais. Para os hospitais. Bom, e esses 700 médicos que se voluntariaram? Nesse momento são 1.000, 700 no primeiro dia. Sim, já são 1.000. Eles são empregados já em algum lugar e estão apenas sendo desmobilizados para outra localização, ou como é que é isso? Não, eles são voluntários, são médicos que se voluntarizaram. Como é que fica a remuneração deles? Não tem remuneração, são voluntários. Nós fizemos a nossa estrutura, o Dr. Vinícius Melo, o Dr. Fernando Uberti, organizaram grupos de médicos voluntários de acordo com a sua disponibilidade de horário. Então, o médico diz, olha, eu moro em tal lugar, posso trabalhar em tal lugar, em tal horário do dia. Então, eles colocam esses médicos nos abrigos próximos para atender aquela população que está ali abrigada, né? Bom, temos que pensar também a médio prazo, né? Porque quando a gente vê que Porto Alegre e outros municípios inundados, a água que está inundada certamente contaminou o esgoto e vai trazer outros problemas. O sindicato pensa em apoiar ou em tomar como iniciativa uma vacinação contra os vários tipos de hepatite? Na verdade, isso o poder público vai ter que tomar essa atitude, a gente pode ajudar, orientar, né? Nós temos uma parceria muito boa com a Associação Médica do Rio Grande do Sul, a AMRIGS, que coordena vários núcleos de especialidades, então nós estamos trabalhando em conjunto, então nesse momento a gente pode chamar o pessoal da AMRIGS, da Sociedade de Infectologia, né? Mas o poder público já está tomando essa medida. Nesse momento, nós temos a possibilidade da leptospirose. Né? O pessoal que ficou dentro d'água... Que é uma doença que precisa ser diagnosticada muito rapidamente. E nesse momento pode confundir isso com a dengue também, que está graçando, né? Que é febre, aqueles sintomas de mal-estar, mas... nós temos que estar atentos. Então, já foi colocado já tem um protocolo para prevenção para quem esteve na água durante muito tempo, né, para prevenir, para fazer a profilaxia. Já existe esse protocolo? Já existe, já está sendo adotado, né, pelo Estado, né, a partir de medicações como doxiciclina, azitromicina, né, em dose única, semanal. Isso para a leptospirose. Para a leptospirose, é uma doença que ela precisa ser diagnosticada com muita rapidez e que nem sempre é fácil, né? Exatamente. Mas devido ao histórico da inundação, ela é transmitida através da urina do rato. Da urina do rato, exatamente. Na verdade, hoje Porto Alegre tem, eu não sei qual é o percentual que está embaixo d'água, mas grande parte da população perto da cidade próxima ao rio está embaixo d'água por muito tempo. E aí tem ratos, animais que morreram, que vão ficar em putrefação, por isso até durante algum tempo o consumo da água, mesmo a água que for processada nas hidráulicas, nas hidráulicas da cidade, por um tempo, vão ter que ter muita cautela para consumir, né? Quanto a esses animais que foram largados, que estão sem nenhum recurso, porque estão distantes dos seus cuidadores, dos seus tutores, os veterinários ou os sindicatos veterinários estão tomando alguma providência com relação a tentar incentivar a vacinação ou dar uma checagem? Olha, eu não tenho conhecimento disso, mas eu sei que nós temos muitas sociedades protetoras de animais, né? Que certamente nós temos muitos canis que estão disponibilizando espaço para animais que estão na rua, né? Inclusive com pessoas que estão dando ração,
vermífugos, medicações para prevenção de sarna desses animais. Então, isso a gente sabe que tem já a disponibilidade desses canis e desses locais para atendimento a animais. Então, certamente já tem veterinários que estão com esse mistério aí. A experiência que o sistema de saúde do Rio Grande do Sul teve com a pandemia, de alguma forma serviu para... pode ser algo que se aprendeu com aquilo, com aquela experiência, pode ser aplicado agora? Sim. Na verdade, na pandemia, nós fizemos um processo semelhante, só que ainda sem a expertise. Estava começando a fazer o processo de voluntariado, de voluntários, né? Já começamos com a lista de voluntários para aquelas regiões atingidas, que foi ali em Rocaçares, Mussum, que é a região do Vale do Taquari, que ficou mais restrito, não é? E nós ajudamos com nossos médicos voluntários, só que com aquele aprendizado, nós evoluímos nesse momento, infelizmente, com essa calamidade, mas, felizmente, já tínhamos aquela expertise para prontamente fazermos a lista de voluntários e já alocarmos recursos voluntários para atendimento a essa população. Então, sim, aprendemos com a pandemia. O senhor falou anteriormente na sobrecarga das unidades de pronto atendimento, né? Isso normalmente é o primeiro atendimento. Como é que está o sistema no estado dessas unidades? Bom, eu acho que é importante. Nós temos algumas críticas em relação à organização disso. Porque o ideal seria que nós tivéssemos unidades básicas de saúde com médicos de família, com pediatra, com ginecologista, para atendimento básico. Nós não temos isso no estado do Rio Grande do Sul. Não temos muitos médicos de família, muitas unidades básicas de saúde, às vezes não tem nem médico, né? E o resultado disso é que os prontos-socorros as emergências ficam sobrecarregadas. Principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que tem uma característica, o inverno. Nós estamos chegando perto do inverno. Agora, logo depois dessa inundação, vem o inverno. E no inverno, nós temos muitas doenças que são características respiratórias. Como é que está a vacinação contra a gripe lá? A adesão? Existe uma iniciativa das prefeituras e do Estado no sentido de vacinar. Eu acho que esse é um problema de educação em todo o Brasil, né? Vê que existe sempre um gap entre o que deveria e o que acontece. Mas no Rio Grande do Sul, em função dessa característica, nós temos uma adesão um pouco maior, né? Mas não é 100%. Nós deveríamos ter mais vacinação para a gripe para prevenir essas doenças respiratórias de inverno. E nós tínhamos que ter mais emergências, principalmente pediátricas. E o poder público, às vezes, a gente vê que é um pouco lento, né? Para organizar o atendimento pediátrico, principalmente no inverno. Então, nós temos esse problema. Então, as unidades básicas de saúde, às vezes, não tem médico ou tem médicos que não são adequados, porque não têm expertise de atendimento à família e em pediatria. Muitas vezes são empresas terceirizadas que contratam médicos recém-formados, porque existe uma realidade. Nós temos aqui 80% das faculdades de medicina são faculdades privadas. Sabes quanto custa uma mensalidade, uma faculdade de medicina? 10, 12, 15 mil reais por mês. Então, muitos médicos recém-formados saem endividados com o FIES, com financiamento da sua faculdade. Não conseguem fazer residência, então eles vão trabalhar nessas empresas muito terceirizadas. Esses médicos não têm experiência, podem ser excelentes estudantes, excelentes médicos no futuro, mas vão trabalhar para sobreviver, atendendo a população nas unidades básicas de saúde. Como eles não têm experiência, ou eles solicitam muitos exames, por insegurança, ou por prevenção, ou encaminham, é a famosa clínica ao, né? Ao fulano, ao cirurgião, então não são resolutivos. E então a população acaba indo para as emergências ou para os hospitais. E acabam, então, sobrecarregando um setor que deveria ser um setor final, né?
Doutor Marcos, eu gostaria de informar aqui para os telespectadores o site do sindicato, que é simers, simers.org.br, correto? Exatamente, www.simers.org.br. Muito obrigado pela sua presença aqui. Desejamos sim, boa sorte no seu empreendimento, que o senhor consiga liderar a classe médica lá do Rio Grande, que todos estejam irmanados na recuperação daquele povo tão bom. Eu que agradeço o espaço e agradeço muito a solidariedade de todo o povo brasileiro, que tem sido incansável nessa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão à disposição no site do Senado, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e aperte o sininho, não esqueça, por favor. Até a próxima e muito obrigado. Mulheres rurais, importantes na economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O Senado votou, agora é lei. No Brasil, não temos nenhum comparativo de uma reconstrução da magnitude que será necessária para o Rio Grande do Sul. Em razão disso, precisamos traçar estratégias inteligentes. Precisamos unir as forças da nossa federação, União, Estados federados, Distrito Federal, municípios. Precisamos dialogar, sobretudo, no âmbito dos poderes constitucionais. Quais são os instrumentos que tem que ter o município para poder evitar desastres? Está aqui os dados, todos. Porque nós estamos vivendo uma tragédia lá no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a Carta Geotécnica de Aptidão da Urbanização em Porto Alegre não foi feito isso. Plano Municipal de Redução de Riscos, não tem. Boa parte dos municípios não tem. Lei de Ocupação do Solo que contempla a prevenção e escorregamentos e deslizamentos em costas, não temos. A tragédia climática no Rio Grande do Sul é um alerta de que precisamos agir com urgência e determinação. Nossa responsabilidade é tomar medidas concretas para proteger nossas comunidades e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Em nível internacional, senhor presidente, precisamos seguir cobrando os principais culpados por esse cenário em nível global. É urgente que o financiamento climático seja coerente com o tamanho dos estragos que esses eventos vêm causando. Este é o novo normal. E se as nossas cidades não estiverem preparadas, se não estiverem adaptadas, se a resiliência às nossas cidades não for uma prioridade para este país, nas obras de prevenção a desastres, nós iremos ver tragédias como essas cada vez mais frequentes, onde sairá muito mais caro. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá.
e dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. Bom dia, quinta-feira, 6 de junho. Faz 80 anos que as tropas aliadas desembarcaram na Normandia e há um mês da libertação de Paris das tropas nazistas. Também em julho, os primeiros 5 mil combatentes da Força Expedicionária Brasileira chegavam à Itália para expulsar as tropas nazistas da Itália, daquele país europeu. Aliás, o Brasil foi a única nação latino-americana a participar do esforço de guerra para derrotar o nazifascismo. Fique com a gente, o jornal Senado Notícias está no ar. Foi aprovada nesta quarta-feira no Senado a chamada taxação das blusinhas. Os consumidores vão ter que pagar 20% de imposto sobre os produtos que importarem no valor de até $50. O projeto conhecido como taxação das blusinhas foi à votação sem o trecho sobre o imposto de importação. O texto original cria o programa Mover, que prevê incentivos para a produção de carros menos poluentes. Na Câmara dos Deputados, foi incluído o trecho que taxa em 20% produtos importados com valor menor que $50. O relator no Senado, Rodrigo Cunha, retirou essa parte do projeto, alegando ser um assunto estranho ao tema. Com a decisão do relator, senador Rodrigo Cunha, a liderança do governo no Senado pediu que a votação do projeto fosse adiada para esta quarta-feira. Depois de uma reunião extraordinária de líderes, o relator decidiu manter o texto sem a taxação. Eu sempre fiquei aberto para ouvir, inclusive, os argumentos de quem tinha alguma sugestão para fazer. E na reunião de líderes, infelizmente, ontem não foi possível um acordo. Informei que o relatório não seria retirado a parte que diz respeito àquilo que não tem relação ao tema. Eu sei que para quem compra é uma vantagem, mas a gente precisa entender que essa vantagem pode significar o desemprego na sua família. Essa vantagem pode significar o emprego sendo gerado fora do Brasil e a exportação de vagas de emprego. O governo apresentou destaque de votação para manter a taxação das blusinhas. É preciso saber dos colegas se nós queremos transformar o Brasil, me permita, num território livre, sem nenhuma regra, que vai ser invadido por plataformas de fora, ou se nós queremos defender a indústria nacional e o comércio local. Por isso a orientação é a favor desse destaque. É se utilizar uma matéria para se pegar uma carona num assunto que certamente é importante para o conjunto da indústria brasileira, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, para o conjunto dos consumidores brasileiros, mas que deveria ser tratado de uma forma altiva, transparente e aberta pelo governo federal. Depois de muita discussão, os senadores aprovaram o projeto com o novo imposto. O plenário do Senado também aprovou nesta quarta-feira mudanças na área do turismo.
Os senadores aprovaram um projeto que atualiza a legislação brasileira sobre turismo. O objetivo é desburocratizar o setor e facilitar a contratação de pessoal. Entre as alterações estão condições para empréstimos a companhias aéreas com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, além de flexibilização nas regras de hospedagem e incentivo à criação de áreas especiais de interesse turístico. O plenário também aprovou mudanças no regime jurídico da Embratur. Incluiu entre as atribuições da agência o apoio à organização de grandes eventos internacionais para impulsionar a imagem do Brasil no exterior. Com isso, a Embratur poderá ser contratada por órgãos da administração pública com dispensa de licitação e receber recursos da União por meio de contrato de gestão assinado entre a agência e o Ministério do Turismo. Foi aprovada ainda a obrigação do poder público em divulgar e compartilhar dados educacionais do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica e da educação superior. Os senadores também aprovaram a promoção de campanhas permanentes sobre os riscos da automedicação. 3 reuniões de comissões e sessão temática no plenário do Senado. As 4 atividades de hoje estão previstas para começar às 10 da manhã. Confira a agenda. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Defesa da Democracia deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que regulamenta a tipificação criminal de delitos digitais. Também às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores deve se reunir para sabatinar embaixadores indicados para representar o Brasil junto a Irlanda, Cazaquistão, Quirguiz e Turcomenistão, Noruega e Islândia. No mesmo horário, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve se reunir para tomar os depoimentos de 2 dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade, e Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem. Também às 10 horas, o plenário tem prevista a sessão de debates temáticos. Em foco, as oportunidades para o Brasil na presidência do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu nesta quarta-feira o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eles debateram soluções para a manutenção de emprego e renda no estado e recomposição da arrecadação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve em Brasília nesta quarta-feira em busca de apoio para as ações de recuperação do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira agenda do governador na capital federal após as inundações que afetaram o estado. Na reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite apresentou 2 demandas que ele considera críticas e urgentes. A primeira são medidas de iniciativa do governo federal que garantam a manutenção de emprego e renda nas empresas gaúchas. A segunda é a recomposição de receitas, já que tanto o governo estadual quanto as prefeituras municipais já estão sofrendo queda de arrecadação. Que além de levar vidas, que nós lamentamos cada uma das vidas perdidas, afetou milhares de pessoas nas suas casas, afetou a logística do estado, afetou a economia a partir de indústrias de diversas áreas que foram devastadas, parques fabris completamente comprometidos e por conta da logística afetada, seja pelas estradas, seja pelo aeroporto, que ainda não retornou e levará tempo para retornar, afetam a nossa economia tanto na capacidade de manter os empregos quanto na capacidade de suportar aí a arrecadação, o que a gente vai ter pela frente. De acordo com o governador, a suspensão do pagamento da dívida da União por 3 anos, aprovada em maio pelo Congresso, não é suficiente para compensar a perda de arrecadação. Eduardo Leite usou a pandemia como exemplo, citando o protagonismo do Congresso Nacional na adoção de medidas que minimizaram a crise sanitária. E, de igual modo, agora convoca o Parlamento Nacional para continuar a mobilização em favor do Rio Grande do Sul. É absolutamente urgente que nós tenhamos uma medida pela União, seja via Congresso, seja via o governo. Naturalmente a gente torce e trabalha para que seja algo em consenso, em convergência, com a participação naturalmente do governo nessa construção, mas é fundamental que tenha para já, uma medida de manutenção do emprego e renda, como se fez na pandemia.
Na pandemia, o governo suportou ali parte dos custos das folhas de empresas, né, dos salários de trabalhadores da iniciativa privada, para evitar demissões. A gente precisa disso também agora no Rio Grande do Sul, porque mesmo que estejam sendo liberados operações de crédito para as empresas, levará tempo para que elas possam reorganizar os seus parques fabris, suas estruturas e assim voltar à atividade. Durante a sessão plenária, o presidente do Senado comentou sobre a reunião com o governador do Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, que nos trouxe algumas demandas do estado do Rio Grande do Sul, que se somam a outras tantas, inclusive, já submetidas em análise na comissão externa, da qual faz parte o senador Hamilton Mourão, o senador Ireneu Hort, o senador Paulo Paim, justamente para que possamos, no Senado Federal, contribuirmos para a minimização dos impactos dessa terrível tragédia. Pela manhã, Eduardo Leite se reuniu também com o presidente Lula após uma cerimônia no Palácio do Planalto em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E depois da reunião com Pacheco no Senado, o governador seguiu para um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em depoimento à CPI das apostas esportivas nesta quarta-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou as denúncias de manipulação de resultados feitas pelo presidente do Botafogo e defendeu o banimento dele do futebol, caso não apresente provas. Leila Pereira negou as denúncias de John Textor, presidente da SAF do Botafogo, de que o Palmeiras teria sido beneficiado por manipulações de resultados de futebol. Fatos gravíssimos, sem provar absolutamente nada. Existem centenas de pessoas que vivem honestamente do futebol. Os atletas que trabalham incansavelmente. Não é todos nós, não é que dedicamos a nossa vida ao futebol. A gente não pode deixar que uma pessoa sente aqui e fale para o mundo que há manipulação sem provar absolutamente nada. A dirigente do Palmeiras disse que não tinha conhecimento das denúncias. Se eu tiver conhecimento de algum ato, alguma suspeita, não é? Eu vou denunciar para o próximo. Eu, presidente do Palmeiras, denunciaria para o próprio presidente da CBF. Não é possível qualquer pessoa envolvida, seja do mundo do futebol ou fora, tenha que buscar o presidente para fazer uma denúncia. O que aconteceu, lógico que teve paixão envolvida, perda do campeonato de uma maneira dolorosa, a gente já viu isso em outros campeonatos, como dizem no futebol, mas a falta de um canal de denúncia, está ficando muito claro que foi o que levou ele a jogar na imprensa, da maneira que ele fez. Leila afirmou ainda que o Palmeiras faz um processo de conscientização dos atletas baseado em educação e que todos assinam o Código de Ética do clube. Os atletas do Palmeiras, eles quando assinam um contrato com o clube, existe uma cláusula dizendo que eles não podem apostar, tá? Existe o Código de Ética que eles têm que seguir. O relator da CPI questionou Leila Pereira sobre a credibilidade do VAR. A senhora confia na atuação do VAR? Romário, sim, eu confio, sabe? Mas o problema é o seguinte, o Palmeiras já teve problemas sérios com o VAR, todos nós aqui podemos lembrar que em 2022, Copa do Brasil, não é? Não foi traçada uma linha de impedimento, que aquilo prejudicou de uma forma objetiva o Palmeiras na Copa do Brasil. Foi um erro muito grave. Foi um erro não intencional. Foi erro, né? Mas aí, erro absurdo, mas foi um erro. Mas aí os casos de manipulação que a gente tem visto no mundo começam a fazer a gente duvidar do que a gente pensa, porque eu também tenho na boa fé achando que tudo é um erro não intencional. Mas aí, de repente, a gente se depara com casos aí pelo mundo e começa a ver, opa. Leila Pereira defendeu punição para John Textor e o banimento dele do futebol. Eu sou a favor do banimento. Romário, Cajuru, sem punição, você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. Nós não vamos desistir enquanto esse cidadão não for devidamente e exemplarmente condenado.
porque ele não vai ficar fazendo alegações sem provas absolutamente nenhuma, descredenciando 2 títulos que foram conquistados de uma forma com muito trabalho, de uma forma muito transparente pelo Palmeiras. Os próximos depoimentos à CPI estão marcados para esta quinta-feira. Os senadores irão ouvir 2 dirigentes da CBF, Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de governança, e Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem. Em greve desde 11 de março, os servidores de universidades e institutos federais pedem reestruturação de carreira e recomposição salarial e orçamentária. A situação foi debatida ontem em audiência pública na Comissão de Educação do Senado. Os técnicos administrativos de aproximadamente 53 universidades e institutos brasileiros estão em greve há 3 meses. Os servidores reclamam dos salários e da falta de reestruturação de carreira. Uma audiência pública da Comissão de Educação debateu o assunto com a categoria que pediu mais atenção do governo. Eu não tenho nada contra nenhum colega meu servidor público. Eu acho que todos devem ser bem remunerados, seja na da saúde, da segurança pública, mas é muito difícil engolir que para todas as outras categorias o governo tem investido em média R$50 mil por servidor e para as carreiras da educação ele não tem investido 1/3 disso. Nós estamos aqui e queremos e precisamos negociar para sair dessa greve. Mas precisamos avançar na pauta, que, como eu disse, é uma pauta que não está exclusivamente relacionada à recomposição salarial. E eu vou repetir essa palavra, recomposição salarial. Nós não estamos pedindo aumento salarial nesse momento. Nós estamos pedindo que o nosso salário seja corrigido, seja recomposto. E isso é importante para a sociedade também entender, porque parece que a gente está numa causa injusta. Um possível acordo entre a categoria e o governo foi levantado durante a reunião. A proposta salarial, que inicialmente era de 4,5 em 2025 e 2026, ela evoluiu posteriormente para 9% em 2025 e 3,5% 2025 e mais 3,5% em 2026. O que ficou para discussão no âmbito da mesa foram os percentuais de reajuste. Do ponto de vista do MEC, há também uma luta, né, de apoio às 2 categorias, dos docentes e dos tais, e o MEC tem feito toda uma articulação com o MGI para tentar chegar numa solução para todo o problema. Mais uma audiência pública entre a categoria e o governo vai ser realizada para debater o assunto na comissão. Está sendo agendada, essa é a informação que eu presto, uma audiência com a ministra Esther Dweck, no Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, para tratar da reestruturação da carreira dos docentes e dos técnicos administrativos em educação. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, nesta quarta-feira, projeto que regulamenta o direito de um trabalhador recusar o recolhimento da contribuição assistencial ao sindicato da categoria a que ele pertence. O projeto apresentado pelo senador Stevenson Valentim apenas reduzia de 45 para 15 dias o prazo para que dívidas trabalhistas resultantes de decisões transitadas em julgado fossem levadas a protesto. O relator, senador Rogério Marinho, incluiu no texto uma questão polêmica: a regulamentação do direito do trabalhador de não pagar a contribuição assistencial aos sindicatos. A reforma trabalhista de 2017 acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical. Mas, no ano passado, o STF autorizou os sindicatos a cobrarem uma contribuição assistencial, mesmo de trabalhadores não filiados, quando autorizados por acordo ou convenção coletiva, e desde que garantam aos trabalhadores o direito de se recusar a pagar.
O que é que nós propusemos? E o que isso está gerando, senhores? Filas extensas, prazos restritos, horários inoportunos, situações desgastantes de chuva e sol para reivindicar a retirada da cobrança, horas de espera, taxas abusivas, decisões por assembleia de baixíssimo quórum, redução do horário de atendimento, comparecimento presencial compulsório, insistência inconveniente e inoportuna de minoria organizada. Nós entendemos que há sim a necessidade de que os sindicatos que são pertinentes, que exercem o seu papel, que representam de fato os trabalhadores, sejam remunerados. Mas nós temos também que seguir a Constituição e a própria decisão do Supremo Tribunal Federal para resguardar o livre associação, a livre associação e o direito de oposição de quem achar que não se sente representado. Nós precisamos da democracia, dar sustentabilidade aos dois lados da negociação e não a um só. E por que eu estou falando isso aqui? Que eu queria que os colegas senadores prestassem atenção. Como se fala, quero economia do mercado desde que não seja no meu quintal. Senador Marinho, eu lhe pergunto, como é que os sindicatos patronais ou as confederações patronais, CNI, CNC, se sustentam? É com a contribuição das empresas? Não, não é, senador Marinho. Eles se sustentam com o disposto na lei do Sistema S, que diz que, a título de gestão deste fundo do Sistema S, que é de alguns bilhões, a Confederação dos Empresários tem direito a cobrar 4%, 5%, 6%. Pelo texto, o trabalhador traz 60 dias para dizer que não quer pagar a contribuição, contados a partir do início do contrato de trabalho ou da assinatura do acordo ou convenção coletiva. O projeto determina ainda que o trabalhador deverá ser informado pelo empregador no ato da contratação sobre o seu direito à oposição. Caso ele aceite a cobrança, ela somente poderá ocorrer uma vez ao ano durante a vigência do acordo ou da convenção coletiva. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também, em turno suplementar, o projeto que prevê o pagamento de recompensa a quem fornecer informações sobre fraudes no mercado financeiro ou em empresas de capital aberto, como no caso das lojas americanas. O projeto apresentado pelo senador Sérgio Moro cria instrumentos para proteger, incentivar e recompensar pessoas que denunciem crimes ou atos ilícitos no mercado de valores mobiliários ou em empresas de capital aberto, e foi inspirado no caso da fraude contábil das lojas americanas. O texto já tinha sido aprovado por 19 votos a 1, mas na discussão em turno suplementar, continuou provocando polêmica. Estabelecer de que a forma para esclarecer esse crime é incentivar e recompensar informantes de boa-fé que denunciem os crimes de atos ilícitos em sociedades econômicas de capital aberto é um atestado da falência do sistema de fiscalização do mercado financeiro brasileiro. Claro que os sistemas de fiscalização são importantes, da própria CVM, mas eles não têm sido mostrados suficientes. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, ali é uma forma, aqui a gente não está falando exatamente de delação, né? Vamos fazer essa ressalva, porque o informante é alguém que não participa do ilícito. Agora nós estamos remunerando o dedo duro, né? Vamos remunerar o cara, 30%. Se for 10 milhões, é 30% de ser 3 milhões. O cara fica milionário, sendo cúmplice e ainda ganha dinheiro. Para permitir a aprovação do projeto, o relator acatou 2 emendas. Uma delas para reduzir o valor da recompensa para o informante. No projeto original, a recompensa poderia chegar a 30% da multa aplicada ou valor recuperado. A emenda reduziu esse percentual para 10%. O relator também acatou uma emenda para deixar claro que o informante que contribuiu, que participou de alguma forma do ato ilícito, não terá direito à recompensa. O texto acabou aprovado por unanimidade em turno suplementar e será encaminhado à Câmara, caso não seja apresentado recurso para análise em plenário.
Representantes de entidades profissionais de diferentes áreas participaram de um debate nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais sobre a regulamentação da psicopedagogia. A Comissão de Assuntos Sociais discutiu 2 projetos que regulamentam a atividade de psicopedagogia durante uma audiência pública proposta pela relatora, senadora Tereza Leitão. A função de psicopedagogo pode ser exercida por diferentes profissionais, principalmente por psicólogos e pedagogos, mas ainda não está regulamentada. A audiência demonstrou que a aprovação do projeto está muito longe de ser um consenso. Quando eu falo do corporativismo, é porque nós entendemos que, assim, percebemos que a gente tem aqui uma discussão, um pano de fundo, diria assim, que é para onde é que a gente vai entender que é a competência, né? Porque nós temos os psicólogos, mas nós temos também outros profissionais que atuam, que nas condições que nós temos hoje, se qualificam e estão aí, estão atuando. São profissionais, como foi colocado aqui, que já têm uma vida profissional em curso. A importância de um projeto de lei para estabelecer exatamente a especificação de quais são os profissionais aptos a exercerem essa atividade, tá? Que observe as questões do sigilo profissional e que impeçam as atividades de psicopedagogia que estão numa interface entre a educação e a saúde, que são áreas tão sensíveis ao cenário atual, sempre foram. Alguns pontos já foram mencionados aqui com relação a estudos históricos da professora Maria Helena de Souza Pato, né, que justamente inquiriu bastante sobre a produção do fracasso escolar, e justamente o que se avançou bastante foi de compreender que boa parte desses processos que envolvem o aprender e o desenvolver em contextos educativos e não educativos, inclusive, não podem ser reduzidos apenas ao aspecto psicoeducativo. Não podemos desprezar o aspecto psicossocial, né? Precisamos investir muito na escola e nas diferentes trabalhadoras e trabalhadores da educação. Eu gostaria de dizer para os colegas que estão aqui quem é o psicopedagogo. Ele não é o professor e ele não é o psicólogo. O psicopedagogo é o psicopedagogo. Ele é o terapeuta da aprendizagem. Quando o psicopedagogo trabalha na escola, ele não é o professor da escola. Ele é o psicopedagogo da escola. A senadora Tereza Leitão explicou os próximos passos da discussão. Quando a gente tem muito conflito sobre um projeto de lei, o destino aqui na casa, e a nossa deputada sabe disso também, pode ser botar para aprovação e a correlação de forças indicar o resultado, se ganhar ou se perder, né? E como são 2, a gente tem que optar por um, ou juntar os 2, ou arquivar os 2, ou apresentar um substitutivo aos 2. Mudanças no Código Penal, na Lei Maria da Penha e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tudo isso para incluir a proteção à mulher indígena em várias leis do país. O projeto aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais segue agora para o plenário do Senado. Os senadores da comissão também ampliaram benefícios às gestantes e bebês prematuros. Para beneficiar recém-nascidos, prematuros e as mães, os senadores alteraram a legislação trabalhista e os prazos para a concessão do salário e licença maternidade. Anualmente, mais de 300 mil bebês nascem prematuramente no Brasil, situação que pode obrigar longas permanências nas unidades de saúde. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais considera o prazo de 120 dias da licença e do repouso remunerado após a alta hospitalar da mãe e do bebê. Também consideramos importante prorrogar os prazos dos benefícios em exame durante o período de internação do recém-nascido, garantindo à genitora a necessária convivência com seu filho após o período de internação hospitalar. A extensão para mães de crianças prematuras e crianças com doenças crônicas, eu acho que a gente acertou, e foi uma junção de 3 senadoras, eu, a Jussara, que leu o voto aqui, a Dorinha na comissão anterior. Nós estamos fazendo aí uma demonstração de muito amor a essas mães.
Em sessão conjunta, as comissões de Meio Ambiente e de Educação fizeram ontem a segunda de 3 audiências públicas para debater e comemorar os 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. O tema da audiência pública foi o futuro da educação ambiental no Brasil, que, diante da crise climática e de outras crises que afetam a sociedade, assume uma importância maior do que já tem. Coloca-se também como desafio o que fazer para prevenir de uma forma efetiva e de até não só mitigar, mas intervir diante de um fato concreto, quando a vida das pessoas em todas as suas dimensões estão agora não só ameaçadas, mas como estão sendo impactadas por uma realidade nova que nós também não temos o controle. Não é uma questão de um problema e ter soluções, não existe isso, né? Não é unívoco, são múltiplos, né? Múltiplas questões de uma grande complexidade que a gente precisa entender dessa emergência climática e sem simplificar e sem reduzir a questão energética. A educação ambiental, ela é necessária para que a gente enfrente não só a crise climática, mas também a policrise, né? Essa policrise formada aí por diversas crises que se interagem, que se conectam, e a gente precisa abordar essa crise, então, a partir de uma visão sistêmica, entendendo, então, que a gente está vivendo uma policrise e a educação ambiental é necessária. Sem educação ambiental, não teremos um enfrentamento adequado para essa policrise. A desigualdade social e suas consequências também têm que ser abordadas na educação ambiental. E dentro da desigualdade, é importante também combater o racismo. As manifestações das desigualdades sociais e econômicas, elas acabam definindo muito claramente dentro do território onde os problemas se manifestam e quem são as vítimas preferenciais desses problemas. Como é que essa camada se sobrepõe a uma outra que já está solidificada, que é as manifestações das desigualdades raciais, do racismo, que formata a nossa sociedade, nossa ação, que divide e determina o território e que diz quem vai ser o primeiro vitimado para todas as catástrofes sociais, econômicas e agora dos extremos climáticos. A gente precisa de políticas indutoras, principalmente municipais, porque depois de 25 anos de Política Nacional de Educação Ambiental, a gente tem menos de 200 municípios com política municipal de educação ambiental. Mostra a importância do trabalho com as escolas, né? E de um trabalho que não seja pontual, fragmentado, como ela própria disse, que seja uma perspectiva estruturante, que a gente consiga o envolvimento das escolas com as comunidades, com o seu entorno, e consiga, dentro das redes de ensino, essa presença da educação ambiental. Curso de formação obrigatório para a prática de paraquedismo. É isso que prevê projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Esporte do Senado. Pelo texto, passa a ser obrigatório o curso de formação para a prática do paraquedismo, tanto o profissional quanto não profissional. A regulamentação do curso será de competência da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Quando sancionada, a lei terá vigência imediata, mas os atuais praticantes e instrutores de paraquedismo ficam isentos de cumprir as novas exigências, sendo garantidos os direitos de quem já atua na área. Ao enfatizar a formação rigorosa de instrutores, o projeto assegura que esses profissionais não apenas dominem as técnicas de paraquedismo, mas também estejam preparados para instruir sobre procedimentos de segurança e primeiros socorros. A proposta confere segurança jurídica ao isentar os praticantes e instrutores que já atuam na área das novas exigências formativas e regulatórias. Acho que isso aí é um incremento, né, para a segurança, para proteger também a vida dessas pessoas, e garantir que tudo esteja sendo feito dentro de normas de segurança. Acho que é esse o ponto principal, né, proteger vidas. O Parlamento Amazônico, Parla Mais, se reuniu nesta quarta-feira no Peru. O senador Nelsinho Trade, que preside o colegiado, conversou com a nossa equipe pela internet. O Parlamás reúne deputados e senadores dos 8 países contemplados com a região amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador,
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A 8ª sessão do colegiado está sendo realizada em Tarapoto, na província de San Martín, no Peru. Os parlamentares debateram nesta sessão a importância da institucionalização do Parlamás nos mesmos moldes do Parlasul e do Parlatino, para fortalecer as decisões tomadas pelo órgão. O senador Nelsinho Trade, que é o presidente do Parlamás, liderou os debates sobre bioeconomia e desenvolvimento sustentável para a região amazônica. O mais importante é uma integração entre os parlamentares para promover a institucionalização do Parlamento Amazônico. Além disso, foi apresentado também um seminário de bioeconomia para demonstrar que a Amazônia, com a floresta em pé, ela é tão importante quanto você dá a oportunidade àqueles que moram e vivem na Amazônia a ter o seu desenvolvimento de forma sustentável. Existe uma realidade que foi aqui demonstrada, que muitas das vezes é desconhecida da maioria da população, de que as pessoas que lá vivem passam por dificuldades, são situações de extrema pobreza, mais da metade da população, se não me engano, 57% que vive na Amazônia está abaixo da linha de pobreza, e nós precisamos fazer com que isso possa ser enxergado pelas autoridades e que possa ser promovida ações no sentido de dar a oportunidade desses que lá vivem poderem viver melhor com menos dificuldade. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Mulheres rurais, importantes da economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A fita com desenhos de girassóis passa a ser oficialmente o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. As deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato, como a surdez, o autismo e as deficiências cognitivas, entre outras. O Senado votou, agora é lei. A população carcerária hoje, nós infelizmente temos uma sequência de violação dessa população carcerária, de toda a população carcerária como um todo. Mas isso se agrava muito mais com a população LGBTQIA+, que quando entra no sistema prisional e por não ter, no mínimo, uma cela destinada a essa população carcerária, sofre ali toda e qualquer sorte de violência. E é, mais uma vez, uma violência com a aquiescência do próprio poder público. Então, quando você vê que aqui a gente está atendendo e cumprindo uma determinação constitucional de que toda pessoa presa tem que ser respeitada na sua integridade física e moral. Esse projeto que eu relatei, eu o fiz com a consciência de que é necessário que estabeleça critérios humanistas nas prisões para atendimento a uma população que já é muito discriminada e que grande parte dela é da população economicamente mais fraca, de menor poder aquisitivo, que não tem assistência, às vezes, das famílias. O projeto é meritório, entretanto, até vejo que existem algumas falhas, né, alguns questionamentos que seriam possíveis, que fiz naquela ocasião, mas esses questionamentos não justificariam a rejeição desse projeto.
E nós conversamos muito entre nós da oposição, os parlamentares que se autodeclaram conservadores, e nós tivemos acesso a relatórios, senador. Relatórios que nos arrancaram lágrimas. Então foi com base em relatórios que nós viemos com o senhor nesse projeto para garantir o mínimo. Nós tivemos acesso a relatos, por exemplo, travestis que estão presas há 1 ano e nunca tiveram uma noite inteira de sono por causa das violações que acontecem. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Gestão de Risco e de Desastres. O projeto é de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que é com quem a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Esse é um assunto extremamente importante, né? E obrigado pela oportunidade de falar a respeito disso. Senador, o projeto prevê ações tanto de prevenção como também para minimizar quando acontece uma tragédia como essa. Explica para a gente exatamente o que é esse programa. Veja bem, tem muita gente que confunde gerenciamento de riscos com prevenção de acidentes. Eu trabalhei 30 anos no sistema de investigação e prevenção de acidentes aeroespaciais, vamos chamar assim. Tá? E existe uma diferença grande. Deixa eu ver se eu consigo colocar. O gerenciamento de riscos é algo mais amplo do que a prevenção. A prevenção está dentro do gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos envolve, primeiro, análise do sistema, ou seja, o que está acontecendo. A partir dessa análise, você determina possíveis são riscos potenciais. A partir desses riscos potenciais, você analisa cada um deles e classifica esses riscos. Pode ser um risco baixo, médio, médio, alto e alto. Né? Geralmente 5 níveis. E a partir daí, você determina o que fazer. Né, tem 3 alternativas. Né? A primeira delas é eliminar o risco, coisa que você não consegue com climatologia, obviamente. Segundo, terceirizar o risco, seguros, etc. Consegue para a parte material, mas para a vida não tem jeito. Não resolve. Terceiro, mitigar os riscos, reduzir. E aí a gente trabalha dentro da probabilidade de acontecer, daquele perigo se transformar num acidente, então a probabilidade e os impactos, se aquilo acontecer. Então, quando você trabalha para mitigar ou reduzir a probabilidade do acidente, você está trabalhando com o que a gente chama de prevenção. E você, dentro desse contexto, você vai ter prevenção, preparação, resposta e recuperação depois do acidente. Então, tudo isso aí está previsto dentro desse sistema. Foi um projeto de lei desenhado pela Defesa Civil, por 8 meses com a Defesa Civil e o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E eu peguei, é a área, obviamente uma área que eu trabalho há bastante tempo, peguei e coloquei então o projeto no ano passado, 2023, que eu sempre fico inconformado em ver. Nós perdemos pessoas todos os anos pelas mesmas razões e muitas vezes nos mesmos lugares. E a gente precisa tomar uma atitude. E essa atitude começa com o gerenciamento de risco e ações efetivas para realmente mitigar esses riscos. Pois é, o senhor falou que apresentou o projeto ano passado, ele foi aprovado agora, provavelmente impulsionado também por essa questão do Rio Grande do Sul. O senhor faz parte da comissão externa, né, senador, temporária, que está acompanhando a situação do Rio Grande do Sul. De que forma esse projeto, esse programa poderia ser aplicado no que aconteceu e poderia ter evitado essa tragédia lá no estado do Rio Grande do Sul? Muita coisa. Dicas de passagem, é bom reconhecer o esforço do governador Eduardo Leite e do prefeito de Canoas, eu conversei com eles ali, né, que já estavam
tomando certas precauções, tomando atitudes de prevenção para mitigação dos riscos, da probabilidade de acontecer o acidente, mas não foram suficientes. E o governador, inclusive, falou que tem conversado com os prefeitos do Rio Grande do Sul para que eles tenham planos de contingência. E isso é uma coisa que eu tenho cobrado dos prefeitos de São Paulo também. Então o pessoal vem falar comigo sobre emendas. Eu falo assim, vamos conversar sobre planos de contingência, depois a gente fala sobre emenda. Porque é necessário, toda cidade tem que ter. Quando você fala de prevenção, por exemplo, a gente está falando de educação primeiro, né? Educação inclusive na escola, e professores, etc., da população também. Então, educação. Depois, ações, por exemplo, a prefeitura, tirar as pessoas da área de risco, da várzea dos rios, da encosta das montanhas. É importante tirar as pessoas das áreas de risco, mesmo que eles não queiram. Porque aí o prefeito fica com medo, fala assim, eu vou perder voto. Não, você vai perder vidas, né? Então, essa é a outra ação. Criar, se não tem como fazer, criar sistemas de contenção, galerias, uma série de outras providências, sistemas de alerta, que podem ser feitos na prevenção. Essa é a parte de prevenção. Aí tem o plano de preparação. O CEMADEM, ele começa a avisar, né, tipo um mês antes, 15 dias antes, fala, olha, vai chover muito aí, né, por exemplo. Ou vai ter uma seca muito grande, como já está avisando para o Pantanal e a área norte. Aí vem a preparação. Onde vão as pessoas? Esses planos têm que estar em uma posição para onde a gente vai levar as pessoas. Cadê as equipes de emergência? Como a gente vai se comunicar? O que vai ser fechado? O que vai ser aberto? E assim por diante. Aí vem a resposta, quando começa a chover realmente. Aí vem a movimentação, colocar esses planos para valer. Né? Tem que fazer. Que estrada você fecha? Para onde você leva as pessoas? Tira as pessoas das áreas X e Y, assim por diante. E depois, idealmente, não morre ninguém, porque você cumpriu esses planos de acordo. E aí você vem a recuperação. Uma recuperação material custa dinheiro, mas pelo menos você não perde vidas. Senador, eu dei uma olhadinha no plano, no programa tem uma das observações que é impedir que as pessoas construam em áreas de risco. Como fazer isso, senador? A gente vê, por exemplo, o caso de Petrópolis, né, que é um lugar assim que todo ano não, mas recorrentemente tem problemas. São geralmente áreas, como o senhor falou, várzea, alto de morros, né, encostas. Como fazer, como impedir que essas pessoas... Engenharia. Né? Você tem especialistas nisso, né, que podem ir lá analisar o local, falar, essa área aqui não é apropriada para ter casa, porque se chover acima de uma certa quantidade, né, de milímetros por um certo tempo, a montanha vai cair. Outra coisa também, as pessoas chegam para fazer as casas e tiram todas as árvores das montanhas, das encostas. As árvores são que seguram as encostas, então tira tudo. Aí não tem contenção, né? Se a pessoa já está morando ali, não tem como tirar, como se está estabelecido o bairro, como acontece em Franco da Rocha, lá em São Paulo, Francisco Morato, tem que criar sistemas de contenção para escoar água em outra direção, galerias lá embaixo para poder escoar melhor. O tipo de construção que se faz também tem uma importância muito grande, ou seja, nós temos especialistas para trabalharem com isso. A população vai reclamar? Vai, provavelmente porque vai falar, eu não tenho outro lugar para morar e assim por diante. Mas o prefeito pode transferi-los para outro local mais seguro. Eu acho que é dever do prefeito fazer isso. E mesmo que as pessoas reclamem, eu não vou votar no senhor, não vou votar mais na senhora, não tem problema, mas pelo menos você vai ficar vivo para fazer isso. Então a gente tem que colocar a vida das pessoas acima da política, normal de voto, etc. Senador, durante a visita ao estado do Rio Grande do Sul, o senhor fez uma lista de sugestões ao governador Eduardo Leite. O que o senhor sugeriu a ele? Foram várias coisas que eu conversei com ele nesse sentido, porque você tem 3 etapas, todo acidente, né, você trata com 3 etapas. O primeiro deles é a parte emergencial, né? A segunda é a parte de reconstrução. A terceira é a parte das lições aprendidas, o que você vai fazer para prevenir, para que aquilo não aconteça. Não é buscar culpado, não. É buscar fatores contribuintes que aconteceram ali, que podem ser corrigidos para outros acidentes. No caso aí, desastres. Então, na parte emergencial, por exemplo, agora eu já pedi 2 audiências, uma delas com especialistas, cientistas, pesquisadores, para nos dizer, por exemplo, na área da saúde, quais são as doenças que vão começar a surgir ali na região. Já está começando, né, leptospirose e outros tipos. Como que a gente faz para recuperar o terreno, vamos chamar assim, para as áreas de agricultura, né? O que a gente precisa fazer em termos de sistemas ali para
não reconstruir errado, tem que reconstruir da maneira certa, né? Já para prevenir que tem que colocar contenção de água aqui, tem que fazer algum outro tipo de sistema. Isso já tem que ser determinado agora. E aí vem a questão de recuperação da estrutura, né? Estrutura física. Tem muitos perdeu-se, né? Muitas estruturas como hospitais, unidades básicas de saúde e assim por diante, tem que ser reconstruído. Estradas, pontes, mas tudo isso aí é construção civil. Agora, a gente precisa construir também, reconstruir a economia do Estado. Sim. E aí é outra audiência que eu pedi para trazer especialistas ali para tratar tanto do setor de indústria, comércio, agronegócio, como trazer empréstimos, crédito, seguros de crédito, manutenção de emprego, coisa que a gente fez durante a pandemia no governo Bolsonaro, tem que ser feita agora também. Então, tudo isso aí. No final, anotar tudo. Você tem que ter alguém, lógico que no meio da emergência, todo mundo está fazendo alguma coisa. Você precisa pegar alguém desse que está fazendo alguma coisa e colocar, olha, você vai ter que registrar tudo que está sendo feito, o que foi feito certo, o que foi feito errado, os resultados que tiveram. Tudo isso aí vai ajudar que a gente evite acidentes como esse no futuro. Senador, para a gente terminar aqui nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor viu, né, lá no estado do Rio Grande do Sul e os próximos passos que o senhor acha que a comissão externa tem que tomar para tentar mitigar o sofrimento dessa população. Primeiro, uma área parece um pós-guerra, sabe? Uma coisa muito triste de se ver. Eu conhecia bem a região ali, eu servi em Santa Maria 4 anos, meu filho nasceu lá. Eu ia a Porto Alegre, ficava pelo menos dois meses por ano ali, fazendo tiro aéreo a partir de Canoas, onde a gente estava. E você vê que está praticamente tudo destruído ali. Imagina a casa das pessoas, foram cobertas de água. Foi uma casa de madeira, ficou imprestável, tem que reconstruir essas casas. Precisa de recursos para reconstruir as casas e tudo mais. O aeroporto de Porto Alegre, né? Como que a gente vai reconstruir, entre aspas, o Salgado Filho? Os negócios ali, né? Tem que ter ali essa concessão tem que ser olhada com cuidado, porque não pode travar uma cidade, né? Uma capital, Porto Alegre. Então foi umas cenas muito tristes ali. Mas uma coisa que eu vi, né, que me deu um ânimo maior. Primeiro eu vi o hospital de campanha ali, o esforço das pessoas, os voluntários, tem que agradecer muito isso aí, homenagear essas pessoas. E depois a gente foi num abrigo. E, coincidentemente, quando a gente estava no abrigo, chegaram os caminhões daqui do Senado, né? Liga do Bem. Como? Da Liga do Bem. Da Liga do Bem. Eles estavam chegando os caminhões lá, e aí abriram as portas, a gente tinha várias coisas, como roupas e etc., e artigos de higiene, muito importante agora também para as pessoas, mas entre isso também brinquedos. E aí esses brinquedos sendo entregues para as crianças, foi a melhor cena que eu pude ver, que no meio de tudo aquilo lá, você vê o sorriso no rosto deles ali, que embora eu gostaria de ter chegado lá e tivesse um sol brilhando, e não estava chovendo muito. Uhum. Mas a gente sabe que o sol vai voltar a brilhar, né? E é importante começar isso aí dentro da pessoa e dentro dessas crianças com essa esperança iluminada, vamos chamar assim. Senador, obrigada pela sua presença aqui e sucesso no trabalho. Obrigado, parabéns aí para vocês apresentarem esses dados, dar espaço para falar sobre isso, que são assuntos importantes que não pode deixar. Passou o acidente, passou o desastre, 2 meses depois ninguém mais fala, esquece aquilo lá e não trabalha para prevenir o próximo. A gente precisa mudar essa cultura no Brasil. Com certeza, senador. Obrigada mais uma vez. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco aqui na TV Senado. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada
e a gente possa aprender com ela. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Nós estamos falando de uma nova forma de consumo, de entrega de nicotina, só que desta vez, no cigarro eletrônico, uma nicotina muito mais poderosa, porque a gente está falando de sal de nicotina. Isso nada mais é o quê? Entregar de uma forma muito mais rápida e muito mais potente uma nicotina muito mais poderosa do que a nicotina de base livre que existe no cigarro tradicional. E nós estamos tentando mudar essa regra para evitar que as crianças fumem. E de que maneira um projeto como esse apresentado pode evitar ou diminuir? Dizendo, não vai ser vendido cigarro nesse país que tenha cor, que tenha cheiro, que tenha sabor, porque isso é atrativo para as crianças. Se uma rede social, o TikTok, o Instagram, permitir com que um influencer filme ele fumando, dizendo que aquilo é legal, não é o influencer apenas, mas a rede social vai ser punida. E a vida, gente, a vida não tem valor? Tem ideia de quantas pessoas, não só no Brasil e no mundo, quantas pessoas já tiveram a vida ceifadas por causa do tabagismo? Pelo amor de Deus. Pergunta ao pai, à mãe de família isso aí. E já se sabe, não pode negar, mata sim a curto e a médio prazo. A nossa preocupação é não haver uma regulamentação. Ao contrário do que as pessoas dizem, hoje está totalmente liberado o consumo, apesar de estar proibido pela Anvisa a comercialização e também a importação, o que alimenta sobremaneira o mercado ilegal. Essa situação de limbo jurídico que nós vivemos alimenta, beneficia o crime organizado. E isso é algo que nós não podemos tolerar. Mulheres rurais, importantes na economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Na sociedade do consumo, existe de um lado a necessidade e de outro lado o desejo. A necessidade é algo que as pessoas já perderam contato. E as pessoas começam a comprar o que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, para impressionar quem elas não conhecem ou não gostam. A cultura e o consumo estão muito atrelados. E está faltando a percepção das pessoas de como é que elas se tornam consumidoras e consumidoras cada vez mais inconscientes. Se você perguntar para a pessoa o que você precisa, você precisa se movimentar ou você precisa de um carro? As pessoas vão, em geral, responder que elas precisam de um carro. O movimentar-se seria fruto de uma sociedade do bem-estar, onde as pessoas estão conectadas com a sua necessidade final e não com o produto que é um intermediário para prover a necessidade final, seria uma sociedade muito diferente dessa. Em 2 séculos de história do Senado, a Lei Áurea é um capítulo muito especial. Tem a participação de uma princesa, filha do imperador, que também era senadora. Princesa Isabel, também conhecida como Dona Isabel, era senadora. Sim. Por ser filha de Dom Pedro II, ela acabou tendo esse cargo, apesar de não ter sido oficialmente nomeada senadora, mas sim, ela tinha um cargo, tanto que ela foi a pessoa que assinou a Lei Áurea. Oi, eu sou a Débora Aladim, professora de História e youtuber, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a abolição da escravidão no Brasil. Existia também um movimento forte contrário à Lei Áurea. O que acontece é que durante o segundo reinado, que foi o governo do Dom Pedro II, tinha um grande desequilíbrio, porque a elite
brasileira dependia economicamente e queria a escravidão mantida, enquanto grandes setores da sociedade, principalmente os militares, os republicanos, os abolicionistas e principalmente os próprios escravizados, lutavam pelo fim da escravidão. A partir de 1830 começaram a ser promulgadas algumas leis que reduziam, mas não acabavam, com a escravidão no Brasil. Nessa última regência da princesa Isabel, ela consegue aprovar a Lei Áurea num tempo recorde. De 5 dias. Realmente, as discussões estavam tão acaloradas que a partir do momento que o projeto foi sugerido, 5 dias depois, num domingo, que nem um dia útil, foi assinada a Lei Áurea e foi oficializado o fim da escravidão. Inclusive, o documento está até hoje sob posse do Senado. A Lei Áurea é extremamente curta, ela só tem 2 parágrafos e ela teve que ser assinada não só pela princesa, mas também pelo ministro da Agricultura, já que as pessoas escravizadas eram consideradas propriedades dos senhores de terra. Pouco mais de um ano depois da Lei Áurea, a família real vai embora do Brasil. É a proclamação da República. Isso também passou pelo Senado, mas é assunto para um outro capítulo. Senado, 200 anos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Desmatamento, garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, queimadas, situações que vêm a ter como consequência alterações climáticas que geram problemas como nós estamos vendo que está ocorrendo no Brasil afora. O senhor está falando especificamente das enchentes no Rio Grande do Sul? As consequências de tudo isso que estão ocorrendo são em função de causas que muitas das vezes têm ligação com problemas na Amazônia. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade. Muito obrigada pela presença no Salão Nobre. O Parlamento Amazônico ele foi fundado em 1989, mas só começou a funcionar em 2020, quando passou a ser liderado pelo senhor. Mas sem reconhecimento formal da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. A Declaração de Belém, documento final da Cúpula da Amazônia no ano passado, assinado pelos chefes de Estado dos 8 países da região, mudou um pouco essa situação ao reconhecer a instituição. Qual que é a importância do Parlamento Amazônico no cenário atual e como é que está o processo para torná-lo uma instituição sólida, comparável a outros parlamentos internacionais? Meus cumprimentos, Renata. É um prazer estar aqui no programa realizado no Salão Nobre do Senado da República, que também leva esse nome, o próprio programa Salão Nobre. Dizer que o Parlamento Amazônico ele é composto por deputados e senadores dos 8 países que têm território amazônico: Brasil, Equador, Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Suriname e Guiana. Cada um desses países foi estimulado a enviar representantes que pudessem fazer uma interlocução relativas aos problemas de meio ambiente, principalmente da Amazônia. A partir do momento em que a gente foi estimulado por grande maioria dos embaixadores desses países que trabalham aqui no Brasil, a gente entendeu que era interessante fazer com que voltasse a funcionar o PALAMAS, que é o Parlamento Amazônico, que já estava constituído
para que a gente pudesse ter, na expressão desses parlamentares, uma narrativa verdadeira a respeito dos problemas que muitas das vezes são comuns. A Amazônia do Brasil tem o mesmo problema da Amazônia da Guiana, do Suriname, do Peru e assim por diante, e fazer com que a gente pudesse, em conjunto, apresentar as soluções relativas aos problemas que lá existem. Então isso foi estimulado. Para minha surpresa, houve uma adesão significativa, uma composição também significativa do colegiado, e mesmo em instante de pandemia, que a gente não conseguia se reunir presencialmente, a gente fez essas reuniões por via remota e conseguimos avançar até que se pudesse liberar reuniões presenciais e a gente inaugurasse a primeira reunião presencial em Brasília, que ocorreu logo depois que terminou a pandemia, com a presença praticamente de todos os países que têm território amazônico. Dessa reunião nasceram outras, já fomos até Bogotá, capital da Colômbia, e de Bogotá entramos para dentro do interior da Colômbia, para dentro da Amazônia colombiana, fomos numa região chamada Putumayo. Lá a gente viu práticas de desenvolvimento sustentável e com isso nasceu o convite dos parlamentares do Peru. E nós estamos indo em junho agora para o Peru promover também a primeira reunião em campo do Parlamento Amazônico naquele país. Senador, a partir da Declaração de Belém, o que evoluiu na estrutura do Parlamento Amazônico? Sede, orçamento, equipe, pessoal? Pois bem, foi o primeiro passo para a gente atingir esse objetivo. Para você que está assistindo a gente entender, a gente vai fazer uma analogia com o Parlasul, que é o Parlamento dos países do Mercosul. O Parlasul é reconhecido institucionalmente. Nós estamos buscando que o Parlamás também seja, porque a partir do momento que se tenha esse reconhecimento da instituição Parlamás, ele passa, sob o ponto de vista legal, jurídico, de fato e de direito, existir. Porque o que tem-se hoje é apenas a instituição formada, a sua composição com o seu colegiado, sem o reconhecimento. Nós tivemos voz na cúpula dos países amazônicos em Belém. Eu falei com a presença de todos os presidentes que lá estavam e fiz a eles esse apelo, que pudessem auxiliar uns aos outros para que o Parlamás fosse efetivamente reconhecido como uma instituição dos parlamentos desses países. Qual foi a nossa surpresa? Que essa fala ecoou. Ao final, na elaboração da Carta de Belém, teve um item específico para o avanço do reconhecimento da institucionalização do Parlamento Amazônico. E em que pé está agora? A gente está tabelando e necessitando muito da força, do auxílio e da interlocução da OTCA, Organização dos Tratados de Cooperação da Amazônia, em que, a partir do momento que ela tem essa institucionalização já efetivada, que ela possa tirar as arestas que existem de incompreensões em alguns países e, de uma vez por todas, pegar a assinatura de todos para que a gente possa fazer essa institucionalização. Houve um avanço pós a ida nossa na cúpula de Belém. Alguns países que estavam resistentes já venceram essa resistência, já estão apoiando a ideia da institucionalização, e nada melhor do que você dialogar, reunir, sentar, conversar
para vencer as outras resistências que faltam. Se não me engano, faltam 3 países dos 8 para poder resolver tudo. Mas são decisões legislativas que precisam ser tomadas? São os parlamentos dos países que precisam aderir ou são os executivos dos países? É um conjunto. É um conjunto que passa pela anuência principal do executivo, porque há que se ter uma disposição de contribuir com a instituição e a aprovação do legislativo. Ora, por que não fazer isso se nós estamos num momento em que uma das pautas mais faladas e discutidas no âmbito mundial é a questão do meio ambiente, as questões das variações climáticas, as questões dos desastres naturais? Tudo isso passa pela Amazônia. E a gente já observou que essa palavra é uma palavra-chave que abre as portas para discussões em diferentes organismos internacionais do mundo afora. Eu já fui convidado para proferir palestra na Itália, já fui convidado para proferir palestra lá no Bahrein, já fui convidado para proferir palestra no âmbito do Mercosul, tudo a respeito do Parlamento Amazônico. Falou em Amazônia, todo mundo abre a porta para querer saber e conhecer um pouco dessa situação. Senador, para além da esfera administrativa e a necessidade de institucionalização, como o senhor imagina que deve ser o funcionamento do Parlamento Amazônico? Que benefícios ele pode trazer para a população e que população é o foco específico também do Parlamento Amazônico? O Parlamento Amazônico, ele está, na sua concepção, um órgão mais consultivo do que executivo. Ou seja, não existe, Renata, hoje, nenhuma instituição que traz uma narrativa tão verdadeira a respeito da Amazônia do que aquela que vem do Parlamento Amazônico. Se você observar as reuniões que já tiveram, os membros, habitualmente, na sua grande maioria, são nativos da Amazônia. São deputados e senadores que se elegeram com voto popular, democrático, oriundos de território amazônico. Pessoas que nasceram lá, viveram lá, cresceram lá e sabem dos problemas que lá existem. Então, quando alguém levanta e fala, no território da Amazônia, de um desses países, Suriname, Peru, Bolívia, está ocorrendo um desmatamento muito forte no lado oriental. Você pode ir lá olhar, porque está ocorrendo. E para resolver isso, nós temos que agir da seguinte forma. Apresenta a solução para o problema apresentado. Ora, o que a gente está cansado de ver? Que, pelo menos, dá notícia. Desmatamento, garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, queimadas, situações que vêm a ter como consequência alterações climáticas que geram problemas como nós estamos vendo que está ocorrendo no Brasil afora. Você está falando especificamente das enchentes no Rio Grande do Sul? Você pode observar que a onda que vem para promover a chuva vem lá de cima. Você pode ter certeza que as consequências de tudo isso que estão ocorrendo são em função de causas que muitas das vezes têm ligação com problemas na Amazônia. No meu estado, por exemplo, o Pantanal, todas as vezes que se tem uma queimada excessiva no Pantanal, ela é uma consequência de alguma situação que ocorreu na Amazônia que promoveu no centro-oeste brasileiro o calor extremo, sem chuva, com estiagem. Aí, o que acontece com a vegetação? Que normalmente teria que estar no meio de pântanos, daí Pantanal, alagadas. Ela seca, qualquer situação de calor propaga o incêndio e é uma confusão que não tem mais tamanho. Em 2020, nós tivemos uma das maiores queimadas da história do Pantanal. Graças a Deus, pela resiliência da sua recuperação, recuperou-se tudo naturalmente. Mas a gente não pode ficar sujeito a essas questões. O que a gente observa? Que essa consciência ambiental tem
pelo menos sido tratada, exercitada entre as grandes lideranças mundo afora. Aqui no Brasil já ecoou, nós temos ações que demonstram que ela está tendo a sua vez cada vez mais presente nos parlamentos, com organizações para que situações degradantes não venham a ocorrer mais, e não tem outro caminho a não ser respeitar a natureza, porque ela cobra o seu preço. Quando o senhor fala de situações na Amazônia que estão gerando consequências para o resto do Brasil, o senhor está falando do desmatamento? Perfeitamente. O desmatamento e, principalmente, uma situação. Nós temos que inverter um pouco a lógica dessa história. Ah, mas por que você desmatou? Ah, eu desmatei a minha área porque eu preciso ter uma renda, no sentido de fazer uma plantação, no sentido de permitir que entrassem aqui para tirar as madeiras dali. Eu preciso ter uma renda, porque eu como. Eu não vivo de fotossíntese, como eu vi um depoimento lá de um integrante que mora e vive no território amazônico. Pois bem, e qual a lógica que está sendo invertida? Bom, se você tivesse uma premiação monetária para manter viva e em pé a sua floresta, você assim o faria? Lógico, eu faria. Então, o que os grandes parceiros, mundo afora, que falam, eu vou arrumar tantos milhões de dólares para o fundo da Amazônia, precisa entender, é o seguinte: vamos procurar estimular aquele que mantém a floresta em pé, para que ele continue mantendo a floresta em pé. Remunera esse cara, que eu quero ver se alguém entra lá para poder cortar. Ele não vai deixar. Então, eu falei isso dentro do Parlamento Europeu, para os parlamentares de lá que tinham uma noção diferente a respeito da nossa Amazônia. Eu falei para eles, o que vocês estão alertando a gente para não fazer, foi aquilo que vocês já fizeram. Então, eu faço o seguinte desafio: leve para os executivos dos países de vocês o seguinte: premiem aquele que mora lá na Amazônia para poder manter a sua floresta em pé, viva, verde, que vocês vão ver como que vai cair drasticamente essa questão. Créditos de carbono seriam uma solução, senador? É a moeda verde do momento, seria uma solução. A gente cada vez mais ouve essa pauta nas discussões internacionais. Temos que buscar fazer com que isso possa realmente ser valorizado, essa moeda verde, que não é o dólar, é o verde da vegetação, a fim de que a gente possa procurar estimular a floresta viva, a floresta em pé. Mas quando o senhor fala em remunerar a pessoa que mora na floresta, o senhor está pensando em alguma outra política pública que não seja especificamente créditos de carbono? Estou pensando numa outra política pública mais simples, mais palatável, mais assim, que você consegue palpar. Procura organizar situações em que aquele que preserva a sua mata, que não deixe cortar, que não desmata, possa ser remunerado, que a gente vai ver como que esse jogo vira. Senador, o próximo ano vai ser marcado pela realização da Conferência do Clima, COP30, em Belém. E quais são as expectativas do senhor e do Parlamento Amazônico para essa conferência? São muito positivas. Primeiro que o governador Helder Barbalho, que vai ser um anfitrião dessa questão, desse encontro, conhece o Parlamento Amazônico, já participou de algumas atividades e já informalmente nos disse que nós iríamos ser convidados para ter vez e voz nesse encontro. Porque ele, natural que é, de um estado em que tem um território amazônico considerável, entende a importância dessa articulação que o Parlamento Amazônico faz, não só com os governadores, como com os presidentes desses países. Então, a gente está indo para o Peru agora em junho, dali nós vamos tirar algumas diretrizes para a gente poder levar para a discussão na COP30 e fazer com que a gente possa ser visto
reconhecido e institucionalizado. Com qual objetivo, senador? Final, objetivo que vai chegar na população. Vamos lá. Objetivo de ter uma estrutura oriunda de representantes populares eleitos por vocês que possam, de uma forma ativa, plena, de fato e de direito, se articular nas leis, nos requerimentos, nas moções, nas ações legislativas, para ajudar a gente a preservar cada vez mais esse imenso mar verde que é a Amazônia que nós temos, não só no Brasil, como nos outros países. Isso é de uma importância significativa. Por quê? Porque tudo que sai desse parlamento, vocês podem conferir. É ações de situações verdadeiras que estão ocorrendo a partir do momento que ela é denunciada, que ela é falada. E as soluções apresentadas, levando-se sempre em conta o seguinte: há que se ter sim a preservação, mas não podemos deixar de olhar o desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável. A gente foi no interior da Amazônia, da Colômbia, na região de Putumayo, e eu presenciei as ações sustentáveis que lá são feitas, produzidas em tanques para criação de pirarucu, em plantações no meio da mata, que dão certo, geram riqueza, geram renda e tem o apoio da sociedade que não desmatou e não fez com que pudesse ter uma consequência pior para todos nós. E que são possíveis de serem replicadas com escala econômica? Perfeitamente. A partir do momento que a gente foi lá e viu as extrações de frutos da Amazônia, a piscicultura, são exemplos que a gente acaba trazendo para cá e é o que nós vamos levar para o Peru e trazer de lá alguma coisa para cá para a gente poder avançar nessas questões. Porque a gente não pode esquecer que na Amazônia moram e vivem milhões de pessoas. Às vezes vocês acham que é só mato e bicho que tem lá. Não é. Tem muita gente que vive em território amazônico. Então, a gente precisa achar um caminho para esse pessoal viver bem nos tempos do século XXI e que possa preservar a natureza respeitando o meio ambiente. Senador, o Brasil conseguiu diminuir o ritmo de desmatamento no último ano e meio. Isso dá alguma vantagem comparativa nas negociações internacionais sobre a preservação da Amazônia? Com certeza absoluta. E eu digo para você, não foi só ação de um governo para outro. Você pode ter certeza que tem um pedacinho de louro do parlamento amazônico nisso aí. De tanto que a gente falou, de tanto que a gente brigou, das reuniões. Só da gente existir, mesmo que seja sem a sua institucionalização, ele gera um receio da parte de quem quer fazer o mal feito para que não possa fazer e não ter a repercussão que tem. Em qualquer lugar que vá algum membro do Parlamento Amazônico para fazer alguma interlocução, você pode ter certeza que ele vira notícia. E, senador, Senão eu não estaria aqui, né? Quais são os desafios comuns? Desmatamento. Nos 8 países? Nos 8 países. Desmatamento, tráfico de madeira, garimpo ilegal, pesca ilegal, caça ilegal. É tudo a mesma coisa em proporções diferentes. E tem uma situação que precisa ser alertada, que é muito séria. A questão da segurança pública nesse território. A gente presenciou a questão de algum tempo atrás, um assassinato de um jornalista e um indigenista. A Polícia Federal atuou de pronto, elucidou o crime, prendeu os assassinos, mas o que a gente observa é uma transversalidade da ação de grupos de narcotraficantes, infelizmente. E para você ter uma contraofensiva da parte dos países, há que se ter também uma união de ação em conjunto. Ou seja,
a segurança pública do Brasil com a segurança pública da Colômbia, do Peru. E aonde há uma fragilidade, esses grupos organizados migram para o território que é igual, amazônico, mas para um lugar que é menos vigiado, menos, vamos dizer, combativo. O que mudou na percepção do senhor sobre a região com a experiência do Parlamento Amazônico, de liderar essa estrutura? Bom, primeiro que a gente existe. Não é institucionalizado, mas a gente existe. Estamos indo, todo mundo se encontrar no Peru. Segundo, os avanços que tiveram de queda de desmatamento não foi obra de um governo só. Isso foi uma ação conjunta de uma união, de um pensamento unificado de que é muito mais promissor para a economia local, para o planeta como um todo, manter a floresta viva em pé, remunerando aquele que assim a fizer. Muitas questões dessa que eu acabei de dizer foram debatidas, coisa que não estava sendo, em outros parlamentos, em reuniões internacionais. Eu falei isso no Parlamento Europeu, para os deputados e senadores da Europa. Que oportunidade que eu ia ter para falar isso se não tivesse recriado o Parlamento Amazônico? Várias delegações vieram da Europa para cá, justamente porque eu vou botar os pingos nos is. A França é contra o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, com o argumento de que as nossas questões ambientais não são tratadas adequadamente. Mas não é esse o argumento principal. O argumento principal é que a competitividade do setor do agronegócio relativo ao país europeu vai fazer com que lá possa ficar pior do que está. E aí inventaram essa história de pontual, factual de problemas ambientais, que isso gera notícia, mundo afora, e botaram isso de pano de fundo. Eu fui lá no meio do pessoal. É igual você jogar dentro da bomboneira contra o Boca Juniors. Não é para qualquer um, não. E debati com eles. Onde é que chegou num ponto que eu falei assim, vamos lá conhecer. Estava eu, o deputado Celso Russomano, o deputado Arlindo Chinaglia. Vamos lá conhecer, nós organizamos uma missão para vocês verem que não é isso que estão falando. Tem problema? Tem. Ninguém aqui quer passar a mão na cabeça de mal feito. Mas não é bem isso que vocês estão colocando. Vamos lá para vocês ajudarem o governo de vocês a premiar a floresta em pé. Em vez de ficar remediando com recurso para fundo amazônico, para tratar aquilo que já está estragado, vamos manter de forma preventiva o que está bom. E vieram, algumas delegações vieram. Fizeram missões, voltaram com outra impressão. Ou seja, nós já estamos cumprindo um pouco da missão que me foi delegada. Eu já estou no meu segundo mandato de presidente do Parlamento Amazônico. Agora, no Peru, nós vamos discutir esse avanço e já organizar uma transição, porque eu acho saudável que essa presidência possa ser rotativa nos outros países. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui falando com você, Renata. Um abraço a todos. Esse lugar, ele existe para diálogo.
Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Nós estamos falando de uma nova forma de consumo, de entrega de nicotina, só que desta vez no cigarro eletrônico uma nicotina muito mais poderosa, porque a gente está falando de sal de nicotina. Isso nada mais é o quê? Entregar de uma forma muito mais rápida e muito mais potente uma nicotina muito mais poderosa do que a nicotina de Brase Livre que existe no cigarro tradicional. E nós estamos tentando mudar essa regra para evitar que as crianças fumem. E de que maneira um projeto como esse apresentado pode evitar ou diminuir? Dizendo, não vai ser vendido cigarro nesse país que tenha cor, que tenha cheiro, que tenha sabor, porque isso é atrativo para as crianças. Se uma rede social, o TikTok, o Instagram, permitir com que um influencer filme ele fumando, dizendo que aquilo é legal, não é o influencer apenas, mas a rede social vai ser punida. E a vida, gente, a vida não tem valor? Tem ideia de quantas pessoas, não só no Brasil e no mundo, quantas pessoas já tiveram a vida ceifadas por causa do tabagismo? Pelo amor de Deus. Pergunta ao pai, à mãe de família isso aí. E já se sabe, não pode negar, mata sim a curto e a médio prazo. A nossa preocupação é não haver uma regulamentação. Ao contrário do que as pessoas dizem, hoje está totalmente liberado o consumo, apesar de estar proibido pela Anvisa a comercialização e também a importação, o que alimenta sobremaneira o mercado ilegal. Essa situação de limbo jurídico que nós vivemos alimenta, beneficia o crime organizado. E isso é algo que nós não podemos tolerar. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar. Estamos de volta, são 10h01. Começou agora há pouco a reunião na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Os senadores tomam os depoimentos de 2 dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade, e Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem. Acompanhe. No prazo de 180 dias, fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, árbitros, auxiliares, dirigentes e empresas de apostas, ou seja, corruptores e corruptos. Essa aqui pode pular? Pode, porque a gente não tem quórum ainda para deliberar. Tá. Ignorar essas folhas daqui. Uhum. A presente reunião se destina
ao depoimento como convidados os senhores Hélio Santos Menezes Júnior e Wilson Luiz Seneme, nos termos dos requerimentos de número 39/2024 e também o de número 40 de 2024, respectivamente. Respeitosamente, vamos ouvi-los aqui. Depois teremos em outra sala uma reunião à parte com imagens, especialmente em relação ao VAR, onde também vamos conversar com os dois dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. E dando início à nossa reunião, convido a tomarem assento à mesa o senhor Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade da CBF, e o senhor Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Fica à vontade, gente. Presidente, como vai? Tudo bem? Tá bom, querido? Toma mais uma cadeira. Ok, não? Bom, querido, fica à vontade. Bem, de forma bem objetiva, eu queria fazer um desafio a todos e todas que acompanham as nossas reuniões, especialmente o meu amigo e irmão, pelo qual tenho o maior respeito desde o campo e especialmente hoje na vida pública, Romário Souza Faria. E é um desafio para que alguém diga se eu, como presidente desta CPI, tratei de forma diferente os presidentes, o CEO do Botafogo, Joe Testor, e a Leila Pereira, do Palmeiras. Tive o mesmo respeito com os dois, fiz as perguntas que tinha que fazer, do mesmo modo o relator Romário e os demais membros desta CPI. Portanto, eu não vou entrar em polêmica sobre o que me quis ofender o senhor Joe Testor. Ele, na verdade, ele não consegue concordar comigo quando eu digo que se ele não provar absolutamente nada, ele tem que ser banido do futebol brasileiro e expulso do país, por toda a bagunça que está criando. Ponto 1. Como ele disse em uma videoconferência comigo com os dois advogados, e os dois advogados sabem que eu tenho essa videoconferência, ele fez um pedido que eu parasse de falar essa palavra banimento. Eu respondi a ele: o senhor não é meu patrão, eu respeito a sua opinião, mas vou continuar com a minha, até porque ela não é só minha, ela é de muitos membros da CPI da manipulação de jogos de futebol. E a outra situação que eu ainda não revelei, aqui hoje trago a público, que o relator Romário tomou conhecimento quando eu fiz questão de o colocar e os demais membros da CPI a par. Eu não entendi, numa videoconferência, quando ele e seus dois advogados prometeram a mim, só a mim, novas e gravíssimas provas. Eu disse: a mim não tem jeito, eu vou mostrar a todos. Eu não posso responder sozinho. Eu tenho membros e tenho um relator pelo qual o Brasil inteiro sabe do respeito que tenho por ele. Ele disse: não, inclusive, senador, eu vou lhe dar um presente. Eu falei: qual? Essas novas provas, muitas delas você poderá dar publicidade a elas, apresentar à imprensa. E aqui deve ter algum jornalista, porque uns 4 conversaram comigo e eu prometia que entregaria a eles. 2 semanas depois, ele disse que no dia seguinte enviaria a mim. 2 semanas depois, eis que ele
manda para toda a comissão, para mim, toda a comissão, conforme eu havia pedido, mas muda aquela promessa de 2 semanas atrás, qual seja, não pode revelar à imprensa, tem que manter em sigilo. E os nossos advogados e muitos senadores viram essas novas provas e nada apareceu de concreto, de forma cabal, de forma irrefutável. Perfeito? Então, eu lamento que ele tenha tido essa atitude. E, por fim, quanto aos 2 minutos de fama que ele falou que eu tive, eu queria dizer a ele que eu não tenho 2 minutos de fama. Eu tenho 50 anos de fama, de carreira nacional na televisão brasileira, só com 9 Copas do Mundo transmitidas e 22 Olimpíadas e mais 16 taças Libertadores da América. Então eu não preciso de fama de forma alguma, tratarei aqui todos com o mesmo respeito. Agora, querer se fazer vítima para achar que todo mundo está contra o senhor Joe Testor, ele agora vai querer dizer que a CPI também está. Nós não estamos contra ninguém, nós só queremos a verdade. E ele trazendo verdade, nós vamos aqui discutir. De tudo que ele trouxe, somente teve um lance que ele mostrou para nós, que nós vamos conversar aqui hoje na reunião à parte, principalmente com o senhor respeitado Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem, que há uma discussão entre os colegas, eu por falta de visão, os companheiros membros, Cajuru, aqui há uma prova que o VAR editou esse lance. Então, é algo que nós precisamos discutir. Que foi a única coisa que ele trouxe que nos levou, em função da opinião dos membros, que tem melhor visão do que eu, como uma prova, que realmente dá-se a impressão nítida de que houve uma edição do VAR em um jogo do Vasco contra o Palmeiras. Dito isso, eu cedo a palavra, com todo o direito, inicialmente ao presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, para a sua explanação especial e inicial no tempo de 10 minutos, mas é claro que tolerarei caso o senhor queira falar um pouco mais, senhor Wilson. Fique à vontade, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, bom dia a todos presentes, obrigado pelo convite, importante essa transparência, que a gente possa ser ouvido, é uma oportunidade única, então fica aqui o meu agradecimento, assim como o ano passado eu estive presente, né, eu retorno absolutamente à disposição para o que for necessário para a gente conduzir bem, né, a CPI e o futebol brasileiro, né. Agradecer o convite ao senador Cajuru, né, ao senador Romário, aqui presente, né, a todos os presentes. Também quero pedir autorização, presidente, para agradecer a presença do grupo de árbitros da CBF aqui de Brasília, né, do Distrito Federal, da federação aqui do Distrito Federal, agradecer a presença deles pela iniciativa, né? E eu tenho uma apresentação a fazer, presidente, que talvez ela ultrapasse 10 minutos, se for o caso e for permitido para mim, eu talvez ultrapasse um pouquinho, tá bom? É importante, já iniciando a minha apresentação, que na verdade são muitos tópicos, muitos temas de arbitragem que eu teria e poderia colocar nessa apresentação, né? Mas eu preferi ir por dar 3 nomes, 3 tópicos que eu entendo que no quesito manipulação de resultados e casas de aposta, eles são muito importantes. Que é a prevenção, quais as ferramentas de prevenção, de controle e de transparência que a comissão de arbitragem tem criado e desenvolvido, né, ao longo desses 2 anos, inclusive com as experiências vividas aqui no Senado, que a gente pode demonstrar que existe hoje ferramentas sendo colocadas em prática pela Comissão de Arbitragem Nacional,
onde há um controle rigoroso do grupo de árbitros da SENAF, né, que é a Seleção de Árbitros Nacional. Podemos avançar, por favor? Falando de prevenção, que é a primeira parte, né, eu incluí ontem, pedi para o Alício, meu companheiro, incluir ontem essa foto, porque ela é muito representativa pelo que eu escutei ontem, na audiência de ontem, tá? Porque nós estamos tendo, coincidentemente, hoje no Rio de Janeiro, né, está sendo sede do seminário que discute a uniformização de critério do VAR. Esse seminário é um seminário da FIFA. A FIFA leva esse tipo de evento, de seminário, para todos os continentes, presidente. Então, o Brasil, a sede da CBF, foi escolhida nas Américas, não só na América do Sul, né, como também para membros da Comebol e da CONCACAF, todos os países, para estarem aqui no Rio de Janeiro, e eles estão discutindo essa uniformização de critérios, que é uma preocupação da FIFA, né? Como nós melhorarmos o critério para o VAR no mundo, ok? Então essa é uma discussão da FIFA que nós temos o orgulho de estar apoiando, a CBF tem o orgulho de estar apoiando ontem e hoje no Rio de Janeiro, tá? Ferramentas de prevenção, o que eu quero colocar aqui é o que a comissão de arbitragem tem feito para prevenir situações de eventuais manipulações de resultados dentro da arbitragem nacional, ok? Diretrizes da comissão de arbitragem. Nós conquistamos o ISO 9001 pela organização de como o departamento de arbitragem é conduzido. Pelos seus regramentos, as suas leis internas, nós buscamos essa certificação internacional e nós obtivemos o ISO 9001, que é uma referência extremamente importante de organização, né? Esse ano de 2024, nós criamos um documento extremamente importante, que a gente identificou que não havia, que são das diretrizes técnicas, são protocolos. Te dou aqui, presidente, 2 exemplos. Por exemplo, quando havia chuva excessiva num jogo e o árbitro tinha que interromper a partida, não havia um protocolo, né? E nós produzimos um protocolo e publicamos esse protocolo. Hoje, quando há um jogo com muita chuva, né, existe um protocolo a ser seguido. Tá? E isso é uma organização muito importante para um jogo. O mesmo fato ocorre quando, por exemplo, cai a energia elétrica de um jogo. Existe um passo a passo que nós desenvolvemos, né? As reuniões gerais, prévia a cada rodada, isso veio de encontro à necessidade de estarmos prevenindo os árbitros semanalmente que estão escalados, né? Para se ter ideia, presidente, nós designamos árbitros para aproximadamente, numa média, 90 jogos por semana. Num total de aproximadamente 650 profissionais de arbitragem pelo Brasil todo, né? Então, nós criamos essa ferramenta de reuniões semanais virtuais com todos os designados para a prevenção, né, e de detalhes importantes, como, por exemplo, no aeroporto, cuidado com o que você fala, cuidado com quem você fala, né? Num restaurante, cuidado com o que você fala, cuidado com quem te apresenta, se apresenta, né? Num hotel, que a gente sabe que são locais vulneráveis, né? E que o árbitro não pode, às vezes, estar de maneira inocente desprevenido, né? Hoje, presidente, só para argumentar, né? E o senador Romário sabe muito bem do que eu estou falando, do que é o bastidor antes de um jogo de futebol. Hoje, por exemplo, o árbitro, quando entra no campo 2 horas antes que ele chega antes que todo mundo, né?
e não tem ninguém, por exemplo, ele não pode mais entrar para vistoriar o campo, as redes, as linhas, ele não pode mais entrar acompanhado de ninguém. Antes sempre ia o senhor que cuida do gramado ou alguma pessoa, né? E isso pode representar perigo. Então a gente só permite que entre no campo de jogo os 4 árbitros que estão envolvidos no espetáculo, né? Então são ferramentas importantes, assim como os treinamentos e seminários, tá? Os treinamentos e seminários que não havia em 2022, quando eu chego à CBF, presidente, senador Cajuru, né? Cajuru, melhor ainda Cajuru, né? Quando eu chego em 2022, um dia antes eu sou contratado de iniciar o Campeonato Brasileiro, um dia antes. O campeonato começava num sábado e eu cheguei numa sexta-feira, né? Eu identifiquei, Cajuru, que não havia pré-temporadas para árbitro, né? E que é um elemento extremamente importante que a FIFA determina que seja assim. A FIFA trabalha com isso. Então, a gente implementou um sistema de treinamentos e seminários, né, ao modo FIFA, como a FIFA determina. E isso é bastante importante, né? Hoje em dia, e de acordo com tudo que tem ocorrido, por isso que a gente eleva aqui a importância das CPIs, que é verdadeira, e contribui muito para nós da arbitragem, para nós da CBF desenvolvermos. Por isso que eu entendo que o melhor caminho entre CPI, o governo, o Senado e CBF é a aproximação, é trabalharmos juntos para o futebol melhor, né? Eu acho que isso é muito importante, Cajuru, né? Nós falarmos mais, nós conversarmos mais. E através disso, por exemplo, né, a CBF criou esse ano a unidade de integridade, que teve aqui, que é o diretor de integridade, o Gussen, teve aqui numa outra sessão, né? E o que nós estamos conseguindo realizar hoje, presidente? Quando a gente detecta um erro grave de arbitragem, esse árbitro ele entra para um programa de assistência, né, ao desempenho do árbitro, coisa que não havia anteriormente. Hoje há um programa de assistência ao desempenho do árbitro, porque muito se dizia do famoso freezer, né? Se o árbitro comete um erro grave, coloca ele no freezer. Isso é popular já no Brasil, né? Só que aí, quando você coloca ele no freezer, quando ele sai do freezer congelado e descongela, ele é o mesmo árbitro. Ele é o mesmo árbitro que cometeu o erro anterior. Então, o que a gente precisa, assim como um clube de futebol, quando um jogador, digamos, erra um pênalti, o que o jogador precisa fazer? Treinar repetidamente mais pênaltis, né? Para ele poder melhorar o rendimento dele. Esse árbitro que cometeu uma falha, um erro, né? Nós identificamos o erro e trabalhamos esse árbitro, ele vai ficar afastado dos jogos, não parado, trabalhando, treinando, reciclando para poder voltar em melhores condições do que ele estava, né? Isso é importante a gente destacar que não havia, ok? E esse fato agora, com tudo que tem ocorrido de manipulação de resultado, nos alertou para que nós temos que os departamentos estarem unidos. Então, o Departamento de Integridade, junto com o Departamento de Competições, e somo aqui o Departamento Jurídico da CBF, né, eles interagem. Se eu tenho, Cajuru, Romário, se eu tenho uma jogada que eu não consigo explicar tecnicamente, porque foi um erro, digamos, um erro grosseiro demais, nos faz alertar e buscar uma interação, por exemplo, com a unidade de integridade, para que a gente vá até os relatórios do Esporte Radar, né, verificar se havia alguma alteração nisso, né? Já deu meus 10 minutos? Posso continuar? Muito obrigado, né? Então, existe todo hoje um sistema integrado para que a gente possa coibir isso.
E mais. A Sport Radar, nós estamos trabalhando para que isso ocorra, que a gente possa antecipar a informação. Se eu, presidente da comissão, recebo uma informação antecipada, eu posso não escalar o árbitro. Ao invés de eu ter que trabalhar com algo que eventualmente saiu mal, eu posso antecipar e ser preventivo. Eu acho que esse trabalho que tem sido feito hoje é que faz com que nós avancemos, né? E a corregedoria de arbitragem que eu vou tocar um pouco mais adiante. Pode seguir, por favor? Né? Aqui, rapidamente, o processo de homologação de um árbitro, isso é importante. Nenhum árbitro entra no campo, nenhum árbitro do quadro nacional, os 712 árbitros do quadro nacional, nenhum deles entra no campo se ele não estiver homologado para o ano. Né? Então, ele passa por 3 avaliações físicas, 3 durante a temporada, uma avaliação técnica e teórica, onde a nota mínima que ele tem que ter é 7,5. Né? Se ele reprovar, ele tem que fazer um reteste. Né? Não, ele não tirou 7,5, ele não pode apitar. Mas não, ele vai ter uma outra oportunidade, né? Porque não é justo ele perder uma temporada. Então a gente dá uma reavaliação para ele fazer. Né? Exames médicos, cardiológicos, oftalmológicos, teste de aptidão com elevado esforço. A corregedoria, esse é um ponto, porque ontem eu escutei o senador Portinho, e muito importante as falas, e ele falou muito o que a CBF tem feito em termos de se organizar. Canal de comunicação. Não só canal de comunicação, mas que documentos ela tem exigido dos clubes, das pessoas, para se responsabilizar em relação a apostas. Né? E aqui na sequência podemos seguir, Alício. Né? Esse é um documento que é enviado às 27 federações, aos presidentes. Esse documento traz uma gama, procura para mim, por favor, uma gama de documentos, de certidões que o árbitro tem que apresentar como negativas. Né? Pode estar ampliando? Né? Essas certidões são extremamente importantes, como SPC, Serasa, cartório de protestos, né? Essa é outra. Um segundinho só para eu poder ler aqui. Vou dar alguns exemplos aqui, porque é importante isso. Ok? Né? Por exemplo, certidão negativa do cartório de protestos de títulos. Né? Certidão negativa dos cartórios de distribuição criminal. Justiça estadual. Certidão negativa de distribuição civil. Justiça estadual. Né? Comprovante de escolaridade. Né? Certidão negativa do SP e do SPC e do Serasa. Né? Pode seguir, por favor? Tem uma outra que também é muito importante, que isso é da corregedoria de arbitragem. Existe uma corregedoria específica para a arbitragem, que o Dr. Edson Rezende é o corregedor, né? Foi delegado federal por muitos anos, mora aqui em Brasília e é nosso amigo. Mando aqui um abraço para o Dr. Edson, né? E trabalha com a gente como corregedor. Né? A declaração de integridade. Essa declaração de integridade, ela exige a assinatura do árbitro, onde ele se compromete não participar de apostas relacionadas com o futebol, nem impedir ou facilitar a terceiros que a realizem. Né? Não tolerar nem participar de nenhuma forma de manipulação de partidas. E informar qualquer proposta ou ação que conduza ou possa conduzir à infração das legislações vigentes. Bem, assim cooperar com processos de investigação. Ok? E aí nós vamos, e ele tem que assinar com o nome dele essa declaração. Né? Isso faz com que, podemos seguir, por favor? Isso faz com que o árbitro esteja antecipadamente vigiado. Né? E até digo aqui, Cajuru, fica uma recomendação para clubes, né?
para clubes, federações, que criem essa estratégia de que que os jogadores possam também, não só assinar o seu contrato, mas que ele possa ter uma declaração como essa, né? Inclusive, presidente Seneme, teve um árbitro que recebeu proposta para beneficiar um time e, ao chegar no Rio de Janeiro, ele acabou revelando tudo, desistiu de aceitar e foi até a CBF comunicar ao presidente Edinaldo Rodrigues. Eu não sei se chegou até o senhor essa informação, que eu a obtive com exclusividade, e assim que puder, a gente dará conhecimento a esse árbitro que tomou essa decisão. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele desistiu da proposta que ele tinha recebido. Isso é muito importante, né? Essa informação, ok? E nós, certamente, eu acho que é a ponta de uma linha que nós temos que puxar. Todos nós. Né? E a gente está à disposição a qualquer momento, para qualquer coisa, para a gente poder ajudar a esclarecer casos como esse, ok? Né? Portal do árbitro é a vida do árbitro, né? Ali ele tem todas as avaliações que ele faz, né? Aqui nós já estamos falando de controle do árbitro, reuniões de devolutivas virtuais por equipe que não havia. Hoje o árbitro recebe vídeos do que ele fez bem e o que ele fez mal no jogo. Antes ele não recebia. Hoje ele sabe que lá dentro do campo, quando ele estiver dentro do campo, ele sabe que depois do jogo ele vai ter que explicar os vídeos bons e os vídeos a melhorar para um assessor de árbitros, né? Relatórios oficiais da arbitragem, o radar. O radar é a identificação através de estatísticas de como vem e de qual está sendo o problema, por exemplo, da arbitragem de uma maneira geral, o radar. Ele consegue somar todos os relatórios. Da cidadania, nos termos do artigo 104-D do Regimento Interno do Senado, opinar sobre proposições legislativas pertinentes à liberdade de expressão e manifestação e à defesa da ordem constitucional, incisos 2 e 7. O exame quanto à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria será feito pela CCJ. No que diz respeito ao mérito, entendemos que o PL número 2140 de 2020 é conveniente e oportuno. A democracia é um regime político que proporciona a participação dos cidadãos na tomada de decisões, salvaguardando a proteção dos direitos fundamentais e a igualdade perante a lei. No entanto, a democracia não é imune a ameaças e a apologia de tortura ou de torturadores e de instauração de regime ditatorial ou de ruptura institucional. Minam os princípios democráticos e abrem espaço para a violência e a desordem. Com o aumento da polarização política no Brasil, observamos o surgimento de discursos de ódio violentos e que defendem o retorno da ditadura militar no país, assim como celebram figuras ligadas a atos de tortura durante aquele período sombrio da nação. Essas manifestações, indubitavelmente, acabam estimulando o crescimento de grupos radicais que se opõem à democracia e à ordem constitucional. Assim, o projeto em questão atua como um escudo protetor dos alicerces da democracia, impondo sanções penais a quem ousar difundir discursos que atentem contra a estabilidade e a ordem constitucional, medida que se mostra essencial para a proteção da nossa jovem democracia. Além disso, a proteção dos direitos fundamentais e da dignidade humana é ponto central do PL, uma vez que a apologia de atos criminosos, incluindo a tortura, viola esses postulados. A justiça e a igualdade não podem ser comprometidas pela normalização de práticas desumanas. É importante destacar que o PL não compromete a liberdade de expressão, mas traça limites claros para seu exercício com base em alguns dos nossos mais caros valores constitucionais, quais sejam a defesa da democracia e da ordem constitucional,
Ademais, a fixação de penas mais severas para agentes políticos, membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público que cometam esse crime demonstra o compromisso com a integridade das instituições democráticas. A confiança pública nas autoridades é essencial para a coesão social e a legitimidade do sistema. Por fim, a atenção ao uso de perfis falsos e robôs em redes sociais para disseminação de conteúdo é uma medida vital no cenário atual. A desinformação e a manipulação digital representam uma grave ameaça à democracia, notadamente quando o agente se utiliza dessas táticas para manter o anonimato, de modo que a majoração das penas nesses casos é uma resposta eficaz a essa ameaça. Voto por todo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2140 de 2020. Muito obrigada, senadora. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A senhora vai passar para o item 4. Vamos então ao item 4, projeto de lei número 932 de 2024. Que é um projeto de lei terminativo, confere ao município da Estância Turística de Itu, do Estado de São Paulo, o título de capital nacional do berço da República. Autoria da senadora Mara Gabrilli, relatoria do senador Omar Aziz, e o relatório é pela aprovação com emendas. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para as emendas dos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. Eu designo a senadora Tereza Leitão como relatora ad hoc desse item. Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão para a leitura do relatório. Obrigada, senhora presidente. Vou também direto à análise do relatório do nosso querido senador Omar Aziz. Nos termos do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe a esta comissão opinar sobre temas correlatos ao fortalecimento da democracia e do Estado de Direito, caso do projeto em análise. Além disso, por ser a única comissão a manifestar-se sobre o tema, compete-lhe ainda a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Quanto a esses aspectos, não há nada que se opor ao projeto. De fato, a competência da União para dispor sobre o tema decorre do comando contido no artigo 24, inciso 9 da Carta Magna. Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar, visto não incidir na espécie reserva de iniciativa. Igualmente adequada é a vinculação do tema por meio de lei ordinária, já que não há exigência constitucional de lei complementar ou outro veículo normativo para a disciplina do assunto. No que tange à técnica legislativa, cabem 2 breves reparos ao PL na emenda e no artigo 1º, o que fazemos por meio de emenda apresentada ao final do relatório. No mérito, igualmente, somos favoráveis ao projeto. Itu desempenhou um papel fundamental na história política do Brasil, especialmente destacado pela hospedagem da primeira Convenção Republicana do país, em 1873. Esse evento foi decisivo no movimento que culminou com a proclamação da República em 1889, marcando a cidade como um dos centros nevrálgicos da transformação política e social no Brasil. O reconhecimento do município como capital nacional do berço da República não apenas honra sua contribuição histórica, mas também reforça sua posição como um importante destino turístico e educacional. A cidade, que já é uma instância turística reconhecida por seus monumentos e patrimônios culturais, como o Museu Republicano, beneficia-se ainda mais desse título, atraindo mais visitantes e estudiosos interessados em sua rica história. Ademais, a designação de Itu como tal capital simboliza um reconhecimento formal pelo papel que a cidade e seus cidadãos desempenham no estabelecimento dos ideais republicanos no Brasil. Esta homenagem fortalece a identidade nacional e a importância da memória histórica na formação dos valores democráticos e contemporâneos. Assim, a aprovação deste PL não apenas reconhece o papel significativo de Itu na história do Brasil, mas também promove a educação e o turismo cultural, apoiando o desenvolvimento econômico local e enriquecendo o patrimônio cultural brasileiro. Ante o exposto, o voto é pela aprovação
aprovação do projeto de lei 932 de 2024, com as emendas a seguir. Primeira emenda, desse a emenda do PL número 932 de 2024, a seguinte redação: confere ao município da Estância Turística de Itu, no estado de São Paulo, o título de capital nacional do berço da República. Segunda emenda, desse ao artigo 1º do PL 932 de 2024, a seguinte redação: fica conferido o título de capital nacional do berço da República ao município da Estância Turística de Itu, no estado de São Paulo. Este é o voto. Mas eu, como boa olindense, que não nasci lá, mas me criei, eu concordo com o projeto, ele está aprovado, mas eu quero que fique registrado, senhora presidente, nessa reunião, que o primeiro grito da República foi dado em Olinda, em 1710, salvo engano, por Bernardo Vieira de Melo. Ainda temos lá, as ruínas do Senado. Não tivemos consequência, evidentemente. Pernambuco sempre foi um estado muito irredento, muito voltado, não é, às causas republicanas. Estamos comemorando este ano os 200 anos da Confederação do Equador, mas não quero de forma nenhuma me opor, não é, ao projeto da senadora Mara Gabrilli, porque ele tem uma outra conotação. De fato, essa convenção que ela cita, né, que foi hospedada em Itu, foi muito importante dentro de todos, né, os movimentos, que foram vários, todos os movimentos republicanos que foram feitos no nosso país. Por isso que o meu relatório é pela aprovação, inconteste, mas não queria deixar com o meu bairrismo, né, de saudar a minha querida cidade de Olinda e o meu estado de Pernambuco. Querida senadora Tereza, feito o seu registro, ao passo que também lhe cumprimento, aproveito essa oportunidade para lhe cumprimentar, dizer que esta casa ganhou muito com a sua vinda para o Senado Federal. Vossa Excelência é uma das mulheres mais qualificadas daqui do Congresso, pela sua competência, pela sua dedicação, pela sua visão na área da educação, sua visão humanista, sua visão na área dos direitos humanos. Então, parabéns a você por toda a sua atuação. Tá Obrigada, bom? senadora. Para além da educação, né? Porque eu sei que, aliás, quem defende a educação acaba defendendo tudo, né? A educação por si só já tem uma ação transversal, né? Mas educação, saúde, direitos humanos, defesa da mulher, Vossa Excelência atua muito bem em todas essas frentes. Obrigada, senadora. Vocês que vieram antes também nos servem de inspiração. Muito obrigada, querida Tereza Leitão. Abre, então, a matéria para discussão. Com a palavra quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. E vou fazer a suspensão, senadora, desta sessão por alguns minutos, até aguardando aí outros parlamentares que estarão chegando aqui para a garantia do quórum, e na sequência a gente retorna. Então, fica suspensa provisoriamente, momentaneamente, esta sessão. A gente tem 2 requerimentos. Pessoas de outros segmentos, com as suas experiências e o seu know-how, possam se somar a isso para a gente dar mais credibilidade a esse árbitro, às decisões que ele toma. Eu acho que é esse o caminho, e estou totalmente de acordo com a profissionalização da arbitragem. Serena, uma outra pergunta, a nível de curiosidade. Os jogadores, os clubes todos hoje têm seus patrocínios, independente de qual seja. Você entende que os árbitros também poderiam ter os seus patrocinadores? Ou o seu patrocinador? Entendo que sim. Entendo que, como um jogador, por exemplo, particularmente, ele fecha o contrato com uma marca esportiva, né? Entendo que um árbitro pode e tem o direito de fazer isso. Os árbitros criaram o ano passado, a Abrafute, a Associação de Árbitros de Futebol. E a Abrafute, ela é dos árbitros, essa é a diferença. Ela não é dos ex-árbitros.
Então, o árbitro que é associado da Abrafut, ele tem o seu interesse próprio, né? E a CBF tem trabalhado, e eu acho que é um caminho muito importante, a utilização da Abrafut, da Associação de Árbitros, na busca de direitos que os árbitros podem conseguir junto à CBF. Acho que é um canal extremamente importante que foi dado o passo inicial o ano passado. Então, hoje, por exemplo, se uma empresa esportiva quiser fazer um contrato com um determinado árbitro, de uma chuteira, por exemplo, ele teria que ir na CBF, teria que ir na Abrafut ou teria que ir direto desse árbitro, no seu entendimento? Hoje ele teria que informar a CBF, o departamento de arbitragem, a comissão de arbitragem. Mas eu, como departamento de comissão de arbitragem, tenho só que ser informado. Eu não posso proibir um árbitro de dentro dos contratos, de legalidade, se está dentro da legalidade, né, da lei brasileira, eu não posso proibir um árbitro de ter um contrato individual. Nos uniformes também, desculpa, só acrescentando. Dos uniformes, o uniforme é uma representatividade, além do árbitro, da pessoa árbitro, mas da instituição CBF. Né? Acredito sim que aí a Abrafut tem que desenvolver os seus caminhos dentro dessa ligação, desse contato com a CBF, para buscar direitos cada vez mais em relação a esses patrocínios. Hoje, esses patrocínios, eles são revertidos para os árbitros em forma de desenvolvimento. Mas acredito sim que é possível a CBF avançar nessa integração entre patrocínio e benefício aos árbitros, que acredito que a Abrafut tem que participar disso. Ou para o projeto de lei, senador Romário. As operações policiais recentes que revelaram o esquema de manipulação dos jogos ligados às apostas não apontaram nenhum árbitro envolvido até o momento. Entretanto, sabemos que no passado tivemos aqui no Brasil um grande escândalo nesse sentido, a chamada máfia do apito. Como a Comissão de Arbitragem trabalha para se prevenir esses casos? Há um constante monitoramento dos árbitros? Existe algum tipo de investigação interna sobre a vida desses profissionais? Total, a minha apresentação responde esse questionamento. Entendo, senhores e senhoras senadores, entendo eu que foi um divisor de águas para a arbitragem o caso de 2005. E entendo também que hoje nós não temos nenhum árbitro envolvido, do quadro da CBF, em função de todas as ferramentas que eu apresentei aqui, que foram criadas para vigilância do árbitro, para controle dele e para transparência do trabalho que ele faz. Hoje, um árbitro de futebol tem plena consciência da sua responsabilidade social. Não só do seu comprometimento com a regra do jogo, mas a sua responsabilidade social pelo que o futebol representa. Né? Então, penso, inclusive, que o modelo apresentado aqui, e pode ser dado mais detalhes, de como a organização do departamento de arbitragem é na CBF, ele pode servir de apoio para clubes que estão sofrendo por jogadores que têm se envolvido com isso. Né? Quem paga é o clube, quem paga é o torcedor. Né? E a gente espera, na verdade, contribuir o máximo possível para que nenhum elemento do futebol esteja contaminado. Isso é muito importante. Né? Então, entendo que as ferramentas que nós colocamos em prática têm surtido efeito, sim, a partir do divisor de águas do caso de 2005. O senhor Dom Texto apresentou uma série de denúncias da CPI sobre suposta manipulação de imagens relacionadas ao sistema do VAR no Campeonato Brasileiro do ano passado, baseado em relatórios elaborados pela empresa Good Games. O senhor teve acesso a esse material? Como responde a essas denúncias? O sistema de VAR utilizado pela CBF é confiável? Então, vamos por partes, né? O VAR não é o VAR do Brasil. O VAR é o VAR da FIFA.
Eu não posso ter um VAR sem seguir um protocolo e um procedimento existente e fornecido pela FIFA. Eu não tenho autorização para fazer isso. Então, é dizer assim, a maneira e o modo que se opera a tecnologia do VAR e como os árbitros trabalham e como eles foram qualificados é a mesma na China, no Japão, na Inglaterra, no Paraguai, no Brasil e na Argentina. É um padrão único que você tem que comprovar para a FIFA para estar autorizado. Outra coisa que pouca gente sabe, a informação chega pouco. Na minha visão, quando eu escuto as pessoas falando, eu vejo muito foco em informação. A gente precisa se falar mais. Por exemplo, eu tenho certeza que pouca gente sabe que a empresa que presta serviços para a CBF de tecnologia, ela tem que estar certificada pela FIFA. Se ela não está certificada pela FIFA, a CBF não pode contratar. É proibido. Essa empresa... Antes de iniciarmos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 5ª reunião da comissão, ocorrida em 25 de abril. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico às senhoras senadoras e aos senhores senadores o recebimento de documentos pela Secretaria, os quais, nos termos da Instrução Normativa número 12, estarão disponíveis para consulta no site desta comissão. Fim do prazo sem manifestação, os documentos serão arquivados. Conforme a pauta publicada, a presente reunião destina-se à apreciação da indicação de 3 embaixadores para postos no exterior. A reunião é aberta à participação da sociedade por meio do portal E-Cidadania em senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Esclareço todas as diretrizes. A votação será obrigatoriamente presencial por meio de 2 urnas de votação secreta localizadas, uma no plenário e outra dentro dele. Cada sabatina começará com a leitura dos respectivos relatórios pelos relatores. Em seguida, é concedida a palavra ao indicado por até 15 minutos para sua exposição inicial. Na sequência, será aberta a fase de arguição pelas senhoras e pelos senhores senadores inscritos, com duração de 5 minutos, organizados em blocos de 4 senadores. Por fim, será realizada a votação seguida da apuração dos votos, lembrando que a votação, a partir de agora, já poderá ser iniciada, em função da dificuldade de quórum e do fato de muitos senadores e senadoras estarem viajando. Consulto às senhoras e aos senhores senadores se arguições dos sabatinados serão feitas em reunião aberta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, atendendo a deliberação do plenário, passamos às sabatinas em reunião aberta. Eu pediria que trouxe.
Damos as boas-vindas aos nossos 3 indicados para arguições de hoje, os senhores embaixadores Flávio Macieira, Marcel Fortuna Beato e Rodrigo de Azeredo Santos. A indicação do nome do senhor Flávio Macieira, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Irlanda. Eu tenho a satisfação de designar o senador Espiridião Amin como relator ad hoc em substituição à senadora Tereza Cristina. A indicação do nome do senhor Marcel Fortuna Beato, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Cazaquistão e cumulativamente na República do Quirguiz e no Turcomenistão. O relator é o senador Espiridião Amin. E o item 3 da pauta é a indicação do senhor Rodrigo de Azeredo Santos, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Reino da Noruega e cumulativamente na Islândia. O relator é o senador Hamilton Mourão e eu terei a satisfação de indicar o senador Espiridião Amin como relator ad hoc. Eu vou conceder a palavra ao senhor Flávio Macieira. Já indiquei. Indicado para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Irlanda. Informa o embaixador que seu tempo será inicialmente de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhoras e senhores, senhor presidente, com a sua permissão, eu começo então a minha exposição sobre essa indicação para a Irlanda. E eu gostaria de começar agradecendo muitíssimo ao senhor ministro de Estado pela indicação que me permite servir o meu país uma vez mais no exterior. E agradecer também à senhora senadora Tereza Cristina pelo relatório e, naturalmente, uma saudação muito especial a todas as senhoras e senhores senadores presentes e a todos os demais presentes aqui nessa sala e aos colegas da assessoria de relações com o Congresso do nosso Ministério das Relações Exteriores e naturalmente, as pessoas que assistirão a essa sessão, porque, primeiro, evidentemente, uma grande honra estar presente aqui uma vez mais, não é? É um grande momento sempre da vida de todo diplomata e, sobretudo, é uma grande oportunidade para o Itamaraty mostrar o seu trabalho à opinião pública brasileira e submetê-lo à reflexão, porque a política externa, naturalmente, nasce da política interna e das posições que o mundo político brasileiro assume e consensualiza, não é? Então, é muito importante uma discussão constante e uma difusão constante do conhecimento. Eu queria me permitir, com a sua permissão, senhor presidente, uma nota pessoal, porque eu sou filho de um funcionário do Senado falecido. Meu pai foi o que hoje são os consultores, né? Foi um assessor concursado do Senado Federal. E, naturalmente, com a visita ao Senado, me traz recordações importantíssimas, né? E tocantes
da minha juventude, né, da minha infância mesmo, né, da orientação que meu pai me deu, no ensino da importância do Parlamento, do Senado Federal, do respeito que tem o país pela sua casa de discussões e de reflexões, não é? Bom, também eu queria dizer que eu já vivi na Irlanda, né, o país para o qual eu estou sendo indicado. E eu espero que essa experiência me ajude nessa nova estada, não é? Eu vivi com a minha família, minha esposa, e fizemos até uma pós-graduação na universidade. Nós já chegamos com um certo conhecimento do país, com um certo contato, não é? Eu espero que isso, dentro das minhas limitações, me ajude a cumprir uma missão útil para o Brasil, importante, não é? E eu queria também saudar os meus colegas, não é? Com os quais, por uma coincidência de carreira, nós temos uma ligação interessante, porque eu estou indo para o posto em que um está e o outro está indo para o posto onde eu já estive, não é? No caso, Irlanda e Noruega. E aí nós criamos uma empatia muito grande entre nós, né? Discutimos o Brasil aqui várias vezes, né? E isso já nos animou para essas nossas missões, não é? A relação com a Irlanda, perdão, é uma relação... a Irlanda política é um país que se assemelha ao Brasil, porque é uma democracia liberal, representativa, bicameral, não é? E há muita convergência, muita possibilidade de um entendimento político que vem havendo. E aí eu aproveito para dizer que muita coisa da agenda da embaixada na minha gestão, se eu for aprovado, tiver essa honra, será uma continuidade do que tem sido feito, porque o próprio embaixador Marcel tem uma agenda carregada de realizações, né? E vários outros colegas que antecederam também. Um trabalho o trabalho do Itamaraty sempre é progressivo e acumulativo, né? Ele sempre vai referindo-se ao que foi feito antes, dando continuidade e inovando, quando é possível inovar e acrescentando, não é? Então, claro que esse entendimento político com a Irlanda é muito desejável e nós vamos contar muito com os grupos parlamentares de amizade. É muito importante essa atuação dos parlamentares brasileiros e irlandeses, não é? Para favorecer a relação entre os dois países. Em termos de política externa, há um ponto muito interessante. A Irlanda é um país pequeno, mas muito rico, né? Muito rico hoje em dia, muito afluente. Em todas as medições que existem no mundo para medir a afluência de um país, ela aparece quase no topo, não é? Então, o índice Gini, a renda per capita, enfim, todos esses índices, não é? E o IDH, é o que me faltava. É um país muito afluente e ela usa essa afluência para uma influência benigna sobre o sistema internacional. É um país de muita cultura, não é? Vamos lembrar que tem 4 prêmios Nobel de literatura. E de muita cultura, de muita tradição acadêmica, intelectual. E é um país muito, que a gente pode chamar de missioneiro, porque é um país de emigração, não é? Que contribuiu para muitos outros países, para a formação, para a vida econômica e para a pacificação, porque eles tiveram uma história de lutas internas, eles têm uma experiência longa de pacificação interna, e essa experiência eles colocam a serviço de refletir sobre o sistema internacional, refletir sobre como será o sistema internacional no futuro, as Nações Unidas, como elas podem ser dinamizadas e reformadas. Da mesma forma que o Brasil. O Brasil é um país
não se entende hoje uma negociação internacional, uma reflexão internacional sem a presença do Brasil. É um país, então, é um país sempre chamado a discutir a formatação do sistema mundial, porque tem trânsito tanto com os países ultradesenvolvidos como com os países em desenvolvimento. Esse é um dos grandes trunfos do Brasil, com seu poder soft, não é isso? Então, diante dessa realidade, nós temos hoje no mundo uma situação muito tensa e difícil, com 2 guerras fratricidas, e não haja dúvida que na saída dessa situação, que é indesejável para o mundo, né, os países que são capazes de contribuir para uma discussão de paz serão chamados a contribuir, porque eles têm uma mensagem a passar para as grandes potências do mundo, inclusive, né, para que nós retomemos a discussão sobre um futuro de paz, sobre um futuro de estabilidade, sobre um futuro de prosperidade e de melhoria do sistema internacional, preservação do meio ambiente, toda uma pauta muito importante, né, na qual a Irlanda se destaca bastante, e o Brasil também. Então, aí nós temos um ponto de contato muito interessante que pode certamente levar a uma convergência, a um trabalho comum, não só entre esses 2 países, mas entre o mundo inteiro, porque a situação é de reformatação, de melhoria do sistema mundial, do sistema da ONU, né, do sistema das Nações Unidas, recuperação dos mecanismos de paz que são tão importantes para o sistema internacional. Uma palavra sobre economia da Irlanda. A Irlanda, os senhores senadores e senhoras senadoras sabem que é um estudo de caso, não é? É o grande país citado com a fórmula mágica da inversão, do investimento em educação para gerar o desenvolvimento nacional, né? Então, é um país que se notabilizou pela alta tecnologia, pela acumulação de conhecimento. E essa acumulação de conhecimento redundou no desenvolvimento nacional a um nível extraordinário, né? Multiplicativo. Por exemplo, quando eu estive em serviço diplomático na Irlanda, de lá para cá, nós temos uma multiplicação por exemplo, de 4 vezes do comércio Brasil-Irlanda. O que significa que o país que eu vou encontrar é outro, não é o mesmo em que eu vivi naquela época. É um país que se automultiplicou, que ampliou muito a sua própria capacidade de atuação internacional, a sua própria presença econômica no mundo, né? Tirando partido, de uma forma muito inteligente, do fato de estar a meio caminho entre a América e a Europa. E com uma participação muito ativa na União Europeia, na qual ele permaneceu, a Irlanda permaneceu, ao passo que o Reino Unido se retirou, né? Que foi um país associado com a Irlanda no passado, que dominou a Irlanda no passado. Então, a economia se traduz por essa prevalência da alta tecnologia e da atração de grandes empresas norte-americanas que vão atuar no mercado europeu e que se localizam como sede na Irlanda, o que é das molas do desenvolvimento, vamos dizer assim, desse extraordinário desenvolvimento da Irlanda nos últimos anos. Falou-se, em certa época, do milagre irlandês, o tigre celta. Depois houve um momento de crise profunda, não é? Subprime, e a Irlanda sofreu muito na crise de 2008. E hoje se fala na fênix econômica irlandesa. Renasceu e tem a mesma pujança que teve no passado. Então, é um momento muito interessante em que nós
claramente vamos aproveitar dessa experiência, e temos aproveitado, né? Temos mandado nossos estudantes, fala-se de uma presença de 25 mil estudantes brasileiros na Irlanda, absorvendo tecnologia, não é? E se integrando também ao mercado de trabalho, porque eles têm permissão de trabalhar, não é? Ao mesmo tempo em que absorvem essa tecnologia. Então, há uma relação econômica que cresceu muito, como eu disse, se multiplicou por 4 só no espaço de 20 anos, e a partir dessa relação econômica nós queremos tentar ampliá-la, né, da forma que for possível, através de todos os mecanismos clássicos do Itamaraty, a promoção comercial, a realização de feiras, o envio de missões, não é? Então, eu chego ao último item que eu tinha selecionado para minha exposição inicial, que é o mais importante, embora todos esses ao que me referi tenham sido importantíssimos, na minha opinião. Mas eu vou falar da enorme presença de uma comunidade brasileira na Irlanda, não é? Então, essa comunidade, quando eu cheguei à Irlanda, não é? Eu cheguei à Irlanda num momento de transição do país, porque, como 10 dias depois da minha chegada, foi assinado o Acordo de Paz que colocou fim a um conflito de décadas na Irlanda. E a Irlanda estava mudando, e a base da mudança foi justamente o sucesso econômico, né? E aí falava-se nessa época do milagre econômico irlandês. E esse milagre econômico começou a atrair trabalhadores. O país que era um país de emigração passou a ser um país de imigração, de oportunidade de trabalho e de riqueza, de produzir riqueza, né? Perdão. Então, nós, de um total que naquela época se calculava entre 500 e 700 brasileiros em toda a Irlanda, nós passamos hoje a uma estimação que passa entre 50 mil e 80 mil. A nossa embaixada, ele brilhantemente contratou uma consultoria e um censo que chegou a um número de 70 mil ou 75 mil brasileiros presentes na Irlanda. Mas é um contingente muito importante num país de 5 milhões de pessoas, né? E é um contingente extremamente trabalhador, né? Integrado, importante para a economia da Irlanda, né? Terão, evidentemente, e tem tido as maiores atenções de parte da embaixada, da maneira que for legal e possível, né? E aí vamos trabalhar sempre juntos, com diálogo, com abertura, com debate, não é? E com muita presença em favor dessa comunidade presente na Irlanda, com iniciativas culturais, não é? E todo tipo de benefício que possa ser pensado em favor dessa comunidade brasileira da Irlanda, que é um dos orgulhos que nós temos lá no país. Senhor presidente, eram os temas que eu tinha selecionado para essa exposição inicial. Muito obrigado. Eu agradeço a apresentação inicial do embaixador Flávio Macieira e tenho a satisfação de conceder a palavra à senadora Tereza Cristina para emitir o seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente Renan. Cumprimento os embaixadores, embaixador Rodrigo, embaixador Marcel e o embaixador Flávio, de quem eu farei o relatório. E os colegas aqui, Efraim e Espiridião Amin. Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a mensagem número 7 de 2024 da Presidência da República, que submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 4º da Constituição, com o artigo 39, combinado com o artigo 41 da Lei 11.440, de 2006, o nome do senhor Flávio Eumolde Macieira,
ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Irlanda. Esta casa é chamada a deliberar sobre a indicação que o senhor presidente da República faz do senhor Flávio Amor de Macieira, ministro de primeira classe do quadro especial de carreira de diplomata do Ministério das Relações, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Irlanda. A Constituição atribui competência privativa ao Senado Federal para examinar previamente e por voto secreto a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente, artigo 52, inciso 4, nesse sentido, à vista de preceito do regimento interno do Senado, artigo 383-IA, o Ministério das Relações Exteriores encaminhou o currículo do diplomata que será submetido à sabatina. Dele extraímos para este relatório as informações que se seguem. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, no ano de 1952, o indicado graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense em 1975. Ingressou na carreira diplomática no cargo de terceiro secretário em 1977. Tornou-se segundo secretário em 1979, primeiro secretário em 87 e conselheiro em 1993. Concluiu o curso de Altos Estudos, CAE, do Instituto Rio Branco, em 1998, com a defesa da tese intitulada O Brasil e o MTCR, outubro de 1995 a janeiro de 1998. A fase inicial da participação brasileira no regime, observação e perspectivas. Ascendeu a ministro de segunda classe no ano de 1999. Em 2007, foi promovido a ministro de primeira classe. Entre as funções desempenhadas na carreira diplomática, destacam-se as de segundo e primeiro secretário na Embaixada em Bagdá, de 86 a 88. Subchefe e chefe substituto da Divisão de Comércio Internacional, de 89 a 91. Assessor de Divisão das Nações Unidas, de 92 a 94. Conselheiro da Embaixada em Paris, de 94 a 98. Conselheiro e ministro conselheiro na Embaixada em Dublin, de 98 a 2003. Ministro conselheiro na Embaixada em Berna, de 2003 a 2006. Embaixador em Manágua, entre 2008 e 2012. Embaixador em Oslo, de 2012 a 2016. E embaixador na cidade do Panamá, entre 2016 e 2018. Além do currículo de diplomata, o Itamaraty enviou informações gerais sobre a Irlanda, sua política externa e seu relacionamento com o Brasil, bem como relações dos tratados em vigor entre os dois países. Trata-se de república parlamentarista que conta com o poder legislativo bicameral formado pela Câmara Baixa, com 160 membros, e pelo Senado, com 60 membros. A população é estimada em 5.250.000 habitantes e composta por maioria de católicos romanos, 78%. Esse contingente humano tem expectativa de vida de 82 anos e habita a maior parte da ilha homônima, sendo a outra parte ocupada pela Irlanda do Norte, integrante do Reino Unido. Os irlandeses conquistaram sua independência do Reino Unido em 1922. O produto interno bruto per capita, segundo dados de 2023 do Fundo Monetário Internacional, é de 112.250 dólares. O país ocupa a posição número 8 na classificação do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. É considerada uma economia moderna, com altos índices de liberdade econômica e com setores industriais avançados, sobretudo nos campos farmacêutico e de tecnologias da informação e da computação. Nesse sentido, suficiente recordar que se encontram na Irlanda as sedes europeias de gigantes do setor de tecnologia, tais como a Google, Facebook, LinkedIn, PayPal, eBay, Airbnb e Apple. Além disso, o país conta
com mão de obra qualificada. A respeito de sua política externa, a Irlanda possui conjunto de visões identitárias as quais se realçam ou recuam a depender das circunstâncias domésticas e internacionais específicas, a exemplo da afirmação do país como nação soberana, com posições independentes do Reino Unido, da associação do nacional irlandês à figura do cidadão global, haja vista a emigração, da identificação da Irlanda como república europeia e como nação anglo-americana. Essas visões refletem-se na cena internacional em posturas de neutralidade adotada pela Irlanda, como na Segunda Guerra Mundial, na defesa de princípios como a autodeterminação dos povos e igualdade entre Estados, na entrada na Comunidade Econômica Europeia em 1973, na parceria privilegiada com os Estados Unidos da América ou na sua permanência na União Europeia, apesar do Brexit, haja vista a relevância do Reino Unido para a economia e negócios irlandeses. No âmbito bilateral, o Brasil e a Irlanda estabeleceram relações diplomáticas em 1975. Entretanto, a abertura da Embaixada Brasileira em Dublin ocorreu apenas em 1996 e o estabelecimento da Embaixada Irlandesa em Brasília se deu no ano de 2001. A corrente de comércio bilateral tem sofrido variações ao longo da última década. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países alcançaram o patamar de 1,2 bilhão de dólares, com um aumento de 11% em relação a 22. Exportamos 236 milhões de dólares, com destaque para milho não moído, despojos comestíveis de carne, minérios de alumínio e seus concentrados, e importamos 959 milhões de dólares, em especial medicamentos e produtos farmacêuticos, medicamentos veterinários e artigos manufaturados diversos. Com relação aos investimentos bilaterais, destacam-se as inversões indiretas irlandesas no Brasil, nos setores de agronegócio e alimentos, nutrição esportiva, serviço de informações sobre crédito, embalagens e produtos para o setor de petróleo. Dados do Banco Central do Brasil apontam para a cifra de 1,5 bilhão de dólares os investimentos irlandeses no Brasil e de 781 milhões de dólares o estoque de investimentos brasileiros direto na Irlanda. No que diz respeito a assuntos consulares, a comunidade brasileira na Irlanda é estimada, segundo dados do Itamaraty, em cerca de 80 mil pessoas. Tendo em vista a natureza da matéria, não cabe aduzir outras considerações no âmbito desse relatório. É o que tenho e queria fazer aqui algumas considerações, embaixador. Já que o senhor fez a sua exposição antes, muito obrigado, aí agradecendo a gentileza do presidente da comissão, para que eu pudesse ler o meu relatório. Estava numa reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, dizer da importância dessa embaixada, da importância dessa comunidade brasileira que trabalha no setor frigorífico, né, sendo uma mão de obra altamente especializada e que hoje faz falta no Brasil. Nós temos hoje, o setor frigorífico tem aí dificuldades com a mão de obra para atender os nossos frigoríficos aqui. Então, muito importante, na nossa conversa anterior, o senhor já passou por essa embaixada antes, né, de ser, hoje será o embaixador, conhece a Irlanda, e eu tenho aqui a dizer que nós podemos ampliar mais esse comércio, né, com a Irlanda. Falamos um pouco sobre a questão política, né, e eu tenho uma preocupação, porque, presidente Renan, os irlandeses hoje são muito céticos e criticam muito a agricultura brasileira, né? Fazem isso com a mão do gato, com os franceses. Nós precisamos melhorar essa relação entre o Brasil e a Irlanda. Eu acho que nós temos muitas coisas comuns, podemos trabalhar em conjunto, e eu me coloco aqui à disposição do embaixador Flávio para que
aí na sua passagem pela embaixada, que eu tenho certeza que será aprovada aqui hoje por essa comissão, que a gente possa intensificar, fazer uma comissão aqui de senadores visitando a Irlanda e intensificando essa nossa relação bilateral com os irlandeses. Era isso que tinha, presidente, e para o momento. Obrigada. Nós agradecemos à senadora pelo relatório. Vamos restaurar a ordem anterior. Cada sabatina, evidentemente, que começará pela leitura dos respectivos relatórios pelos relatores. Em seguida, é dada a palavra ao indicado por até 15 minutos para uma exposição inicial. Eu quero passar ao item 2 da pauta e deixaremos em aberto, efetivamente, a fase da arguição para se algum senador, ao final da exposição inicial de todos os indicados, quiserem fazer uso da palavra, exatamente poderão fazê-lo para as suas indagações, para as suas perguntas. Item 2, indicação do nome do senhor Marcel Fortuna Beato, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Cazaquistão. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Sperdioni para a apresentação do seu relatório. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu só gostaria de, até em homenagem à senadora Tereza Cristina, e não fazendo uma arguição, mas complementando o que Sua Excelência aqui trouxe de muito importante a respeito da... Não é uma arguição, é só uma observação. Talvez ela não esteja aqui quando eu tenha a oportunidade. O papel da Irlanda no mundo hoje é desproporcionalmente maior do que o que é a Irlanda propriamente. Ou seja, são 5,5 milhões de habitantes, 6 milhões. Mas a Irlanda tem no cenário internacional, talvez por essa emigração fortíssima, né? Estava comentando com ela o filme Gangues de Nova York, que é um filme marcante, é um filme irlandês, né? Da migração irlandesa para os Estados Unidos. Então, é isso que a senadora Tereza Cristina falou. No caso da Irlanda, é perfeitamente cabível que o Senado se mobilize para reduzir ao plano da realidade esta ficção de restrições, porque o papel da Irlanda é muito importante, é só isso. É desproporcionalmente mais importante do que a dimensão objetiva, concreta da Irlanda como país. Só isso que eu queria falar a respeito deste assunto. E aí, me dirigindo ao nosso embaixador Marcel Fortuna Beato, devo dizer que a sua missão Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão é uma missão, no meu sentir, fascinante, porque é uma excursão à Rota da Seda, que não é só história, é o futuro. É o futuro do mundo. Se eu pudesse voltar a recomendar O Coração do Mundo, Peter Frankenstein, Frankopan, que é o nome do autor desse livro que descortina essa questão. Quanto ao relatório, em primeiro lugar, eu tenho um profundo respeito a todo profissional diplomata brasileiro e a sua carreira desde o Instituto Rio Branco, que é modelar para o mundo, né, as suas participações pregressas que constam do relatório, eu não as vou repetir, dizem bem da sua habilitação, como de todo diplomata de carreira. É muito fácil arguir diplomata de carreira, porque pega a folha corrida
Quando se trata de uma pessoa que não é de carreira, aí nós temos que nos ater com mais profundidade. Mas eu queria só chamar a atenção: o Cazaquistão tem 1/3 da extensão territorial do Brasil. Quase 1/3. Nós somos 8.500.000 quilômetros quadrados. O Cazaquistão tem 2.717.000 quilômetros quadrados. E tem menos de 30 milhões de habitantes. E tem uma riqueza mineral extraordinária, um potencial extraordinário, e fica, né, na abrangência da chamada Rota da Seda. Por sinal, eu digo com muita satisfação e orgulho, a primeira empresa brasileira que se localizou, eu já disse isso na nossa entrevista particular não, socializada com os senhores, senador Renan, a primeira empresa brasileira que se instalou no Cazaquistão há mais de 5 anos foi a VEG, de Jaraguá do Sul. Então, essa visão de que aquele é um cenário importante, a China cobra do Brasil, está cobrando publicamente uma manifestação de participação na Rota da Seda. A Rota da Seda não é só o Cazaquistão, é do Irã, do Afeganistão até a China, sem esquecer a Rússia, a Federação Russa, que a antiga União Soviética abrangia Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão e várias outras repúblicas. Mas a Rússia também faz parte disso. E a Índia, que hoje é a maior população do mundo, é o maior país do mundo, com um crescimento extraordinário, onde, por sinal, né, tivemos eleições que terminaram agora, domingo passado, depois de 44 dias de eleição. Não é de campanha, 44 dias de eleição. Então, eu queria só salientar que do seu programa de trabalho, consta do meu relatório, que o Cazaquistão possui consulados honorários no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo e, desde 2022, no estado de Santa Catarina. O que me impulsiona a ressaltar a importância da sua missão e do plano de trabalho. Assim como ressalto essa participação do meu estado, que é parte do Brasil. Eu não estou aqui singularizando, estou apenas destacando. O Brasil tem uma exportação considerável e acho que podemos abrir muito, ampliar muito. Faço parte do grupo parlamentar Brasil-Cazaquistão, que é misto das duas casas. O deputado Cláudio Cajado, estivemos aqui nesta sala há menos de um mês, recebendo o vice-ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão. E temos, portanto, um grupo de trabalho que é um grupo parlamentar que é presidido pelo senador Chico Rodrigues. Ele e o senador Ângelo Coronel já visitaram o Cazaquistão. E, em resumo, o que eu posso dizer do seu relatório é que, pessoalmente, o senhor preenche todos os requisitos, não há dúvida nenhuma, eu não preciso proclamar. Isso é público, notório e publicado. E a sua missão é uma missão que eu considero fascinante por essas características que é o que mencionei. De forma que, como não me cabe externar o meu voto, que será favorável, né, eu dou por encerrada a apresentação do meu relatório. Agradecemos ao senador Amin e concedemos a palavra ao embaixador Marcel Fortuna Beato. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para suas colocações iniciais. Muito obrigado, senhor presidente Renan Calheiros. Queria, evidentemente, também agradecer. Tem que ligar? Queria também agradecer a indicação do meu nome pelo meu Estado e desde já agradecer a disponibilidade, a anuência de Vossa Excelência em acompanhar esse debate. Queria agradecer a assessoria internacional, que também tem colaborado. Os colegas aqui da FEPA têm sido muito prestigiosos
e apoiadores nessa iniciativa. Desculpe, agora sim. Gostaria de começar dizendo que o senador Espírito Amin basicamente disse tudo. Cabe a mim apenas fazer uma breve exegese das suas considerações e talvez algumas considerações mais pertinentes às relações bilaterais. Mas acho que o senador foi generoso em falar da natureza interessante, o desafio que é esse país. O Cazaquistão é a principal economia de uma zona, de uma parte do mundo da Ásia Central pouco conhecida. Pouco conhecida não só do Brasil, do mundo inteiro. Foi parte da União Soviética, é na parte central da Ásia e, portanto, países novos, numa zona pouco desenvolvida e, portanto, pouco conhecida, não só nossa, mas de todos. Acontece que o mundo vem mudando e talvez das mudanças mais significativas em termos de uma agenda de globalização, e o senador Espírito Amin fez uma referência talvez indireta a isso, é o fato de que essa é uma região de grande importância geoestratégica, no sentido mais amplo da palavra. No sentido econômico, estrito senso, como ele mencionou, muita riqueza de minérios, energia, petróleo, gás, urânio, terras raras, que é um tema a que eu vou voltar, e também já mencionado pelo senador, um ponto focal das caravanas do século XXI, né? Rota da Seda, o principal elo terrestre entre o Extremo Oriente e, digamos, o mundo atlântico, sobretudo europeu. Isso significa que grande parte do comércio, sobretudo nesse mundo pós-pandemia, preço de alimentos aumentando, quebra de cadeias globais de valor, cada vez mais a discussão sobre como se dá o transporte e as cadeias produtivas faz com que esta seja uma região que entre no debate, né? Então, se no passado podia-se dizer que faz-se tudo na China e transporta-se por via, digamos, marítima ao mundo inteiro, hoje a questão das cadeias, da segurança dos insumos, dos preços dos alimentos, faz com que essa equação seja, digamos, uma geometria variável muito mais complexa e, portanto, a importância dessa zona. Agora, ao mesmo tempo, esse debate fica um pouco mais complicado porque também é uma região cercada de instabilidade. De um lado, o conflito da Ucrânia acirra toda uma discussão sobre a presença de comunidades russas que todos esses países têm. No caso da Ucrânia, 30% da população é de origem russa. A capital Astana se dá no norte do país, precisamente como um marco da presença da soberania cazaque numa zona ocupada por populações de etnia russa. Portanto, a questão ucraniana tem um peso importante. Um outro elemento fundamental é a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, que significou toda uma ebulição em matéria de drogas e também fundamentalismo religioso que se transforma em terrorismo. Então, ao mesmo tempo que é uma zona de crescente importância estratégica, ela também apresenta desafios globais de que o Brasil não pode ignorar. O resultado prático disso, do ponto de vista desses países, da sua política de inserção internacional, é a busca de uma relativa autonomia. Eles falam em uma diplomacia multivetorial. O resultado disso é que eles querem manter uma relação com a antiga metrópole russa, que é uma fonte de comércio, de relações de segurança estratégica, mas também é uma dependência que não lhes convém. 80% do gás exportado pelo Cazaquistão escoa via a Rússia, com todas as implicações que isso tem no mundo contemporâneo. Sabemos que há um processo de aumento digamos, comércio informal abastecendo a Rússia a partir desses vizinhos, né? Então, são questões que precisam ser examinadas. Por outro lado, a China, presença cada vez maior, cada vez mais quase que opressiva em alguns sentidos, exige deles também a busca de um equilíbrio. Eles querem investimento, mas eles têm uma preocupação enorme, esse é o ponto seguinte, em buscar investimento internacional, do mundo ocidental e, dentro de uma visão de uma diplomacia autônoma, de equilíbrios, buscar os parceiros que eles chamam de potências médias. O resultado disso, por exemplo, é a busca, o desejo em poder participar das grandes constelações. Senador,
Muito obrigado. De reconformação internacional. Então, eles são membros, eles gostariam de ser membros do BRIC, têm acionado o Brasil para ser, eles querem entrar na OCDE, eles querem fazer parte do mecanismo de controle do MCTR, eles querem desenvolver, digamos, agendas e instituições regionais capazes de promover a paz. Querem que o Brasil apoie uma iniciativa deles de criar uma organização regional para a paz da Ásia Central. Então, só veja que é uma agenda ambiciosa, tanto no campo econômico como no campo geopolítico, multilateral, e eles identificam no Brasil, se não um par, né? O Brasil é muito maior, mas um país que, como eles, busca, digamos, uma reconformação da ordem internacional, mas a partir de uma perspectiva pragmática, né? De gerar comércio, de gerar nexos de valor econômico, político e geoestratégico que ajudem a dar a eles mais um espaço de atuação mais estável e mais previsível. Isso, evidentemente, converge com os interesses do Brasil. Só uns números rapidamente, eles são o 25º maior receptor de investimentos estrangeiros, tem um estoque de investimento de 160 bilhões, e considerando o tamanho da economia, não tão significativa, 6 bilhões de investimentos estrangeiros no ano retrasado. Então, é uma economia que cresce, como todos os vizinhos, à base de quase 5%, 6% ao ano, muito motivado pelas indústrias extrativistas, mas gerando muito investimento em infraestrutura. Isso, evidentemente, me leva à segunda parte, que é a relação com o Brasil. Do ponto de vista do Brasil, isso é tudo um grande cenário novo, né? Digamos, uma fronteira nova, política, econômica e, sobretudo, diplomática. Como eu dizia, países novos, a distância é muito grande, difícil para o Brasil competir economicamente com as ex-metrópoles de alguns desses países e também pela própria distância. Nós temos o grande trunfo de ter uma relação política muito boa. O senador Espiridião mencionou as consultas políticas. Temos também um mecanismo empresarial que vem funcionando bem. A VEG, evidentemente, é parte desse debate. E temos uma comissão parlamentar que vem se reunindo regularmente. Algo notável, né? Faço um parênteses aqui. A Irlanda, com todo o passado, nós estamos, este ano, criando uma comissão parlamentar na Irlanda, ao passo que o Cazaquistão já está estabelecido. Vejo aí um potencial muito grande e um interesse dos cazaques em intensificar essa relação se reflete na regularidade desses mecanismos empresarial, parlamentar e político. Como eu dizia, uma relação limitada do ponto de vista econômico. Nós temos exportações de mais ou menos um comércio bilateral de 200 milhões, é relevante, mas não digamos, está muito longe do potencial. Temos um déficit estrutural, exportamos, sobretudo, insumos fundamentais para a nossa produção de fertilizantes, gás e enxofre. É preciso diversificar. Os caminhos não são, digamos, os óbvios, que é simplesmente fazer mais do mesmo. Aí que precisava uma diplomacia criativa e é preciso encontrar soluções novas. O fato do Cazaquistão se apresentar como uma plataforma de integração de cadeias, o Espiridião mencionou a Rota da Seda, a nova Rota da Seda, eles querem criar um novo canal de exportação para o sul, para exatamente evitar a questão russa, passando pelo Cáucaso ou pela região aí persa e o Golfo. São parceiros importantes nossos que podem, a partir da geração dessa infraestrutura, abrir mercados significativos. Então, eu acho que temos que ver o Cazaquistão e os seus vizinhos não como um mercado pequeno de 20, 25 milhões, numa região distante de difícil acesso, mas uma plataforma de um país que quer se ver como nexo de uma nova conformação da integração produtiva do continente euroasiático, né? Para ser assim, bem bombasticamente ambicioso. Acho que essa é a agenda. Coloca-se a questão, investimentos. Eles recebem, como eu disse, volumes muito grandes de investimento em infraestrutura. O Brasil ainda não está lá. É uma questão a se colocar.
Em termos de... Eles são membros do Conselho da Organização de Cooperação de Xangai, né? Como o próprio senador disse, tem um interesse em aderir a esses mecanismos, como o BRICS, ou CDE. Opções de curto prazo, nós temos o trabalho da Embraer. A Embraer já está presente em todos os países da região, são países que dependem da integração aérea, como um pouco o Brasil, seja na área de transporte, o milênio de transporte é uma opção que está sendo considerada para esses países, supertucanos, e os aviões de carreira comercial. Então, quer dizer, um mercado muito significativo. Tivemos no ano passado, ano retrasado, apresentações de aviões brasileiros lá, portanto, é uma área a se enfatizar com prioridade. E, claro, a Embraer traz com ela o nome e potencialidades de cadeias produtivas. Na área da agricultura, talvez o mais significativo é o fato de que uma empresa chamada Savana de sementes, está querendo investir no Cazaquistão, na produção de soja. Então, aí volta aquele tema que eu mencionei antes. É um país que vive do extrativismo mineral e que tem a percepção que é preciso evoluir para outras modalidades. E nenhuma mais óbvia. As dimensões do Cazaquistão têm seus desertos e suas montanhas, mas tem savanas ou estepes enormes que têm uma proximidade geológica, digamos, sobretudo do ponto de vista do solo, da característica do solo, que eu acho que apresenta um desafio enorme para não só essa empresa, mas, quem sabe, para a Embrapa, né? E outros desenvolver opções de investimento nessa área. Houve uma missão no ano passado de carne, é um mercado potencial interessante, mas, evidentemente, também para desenvolver a produção deles. Eles têm muita tradição, sobretudo na área de cavalos, pouco em gado, mas se eles querem se transformar num fornecedor, a China está aí do lado, né? Por que não, né? Pensar nessa possibilidade. Outro tema é o urânio. É o maior produtor, maiores reservas do mundo de urânio, o maior exportador, 1/3 da exportação mundial. O urânio, depois, eu tive a experiência na agência atômica durante vários anos e sei da importância da flutuação do preço, né? O próprio desenvolvimento da capacidade brasileira da cadeia do combustível nuclear foi muito prejudicada ao longo de muitos anos pelo baixo preço. Ou seja, nós tínhamos que produzir urânio, mas também tínhamos um mercado exportador. Hoje o preço está crescendo, está aumentando muito, e eu acho que é um espaço interessante, né, para nós trabalharmos com ele. O Cazaquistão está investindo numa usina de geração, é uma outra possibilidade. A questão dos pequenos reatores nucleares, que é a vanguarda nesse setor em que o Brasil está, lamento dizer, um pouco tardiamente entrando, é uma possibilidade para discutir com eles, embora tanto Rússia como China sejam rivais importantes. E talvez, penúltimo, mencionar terras raras. Como o Brasil tem uma grande quantidade desses produtos, e, evidentemente, vivemos a realidade de uma confronto, competição do Ocidente com a China. Há um movimento muito forte dos Estados Unidos e de países europeus para, digamos, reconformar esse mercado, e não podemos negar que, em alguma medida, para isolar a China, né? Mas que tem seu mérito, que é de regular o mercado, criar condições de exploração e de desenvolvimento. O Brasil também foi convidado. Então, é um exemplo, assim, eu acho que muito nítido, de como o potencial do Brasil e do Cazaquistão desenvolver parcerias interessantes. E existe o tema do gás, que também, afinal, o Brasil hoje precisa importar, questão do preço, eles querem exportar, querem investir. O Brasil investir na infraestrutura do gás lá seria parte da solução dos nossos próprios problemas, pelo menos de médio prazo. Última palavra para dizer que os outros dois países são, na verdade, praticamente desconhecidos nossos. Há um trabalho enorme a fazer, o comércio é muito pequeno, o comércio é basicamente ligado a aviões e alguma exportação de produtos manufaturados. A conclusão é que, então, há muito por fazer e terei enorme satisfação em receber uma missão, uma próxima delegação e trabalhar com os senadores nos próximos anos. Muito obrigado, senador. Nós agradecemos a intervenção inicial do embaixador Marcel Fortuna Beato. Passamos ao item 3 da pauta, indicação do nome do senhor Rodrigo de Azeredo Santos,
ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Reino da Noruega e cumulativamente na Islândia. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Esperdião Amin, indicado neste caso como relator ad hoc em substituição ao senador Hamilton Mourão. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, senhoras e senhores senadores, ilustres indicados, eu primeiro tenho o dever de deixar consignado aqui a absoluta justificação da ausência do senador Hamilton Mourão. Ele participa desde as 8 horas da manhã de hoje de uma missão de visita do presidente da República, do governador do estado do Rio Grande do Sul, e ele próprio, uma comitiva que se deslocou para visitar o Rio Grande do Sul, especificamente a cidade de Canoas, que eu próprio visitei com a comissão parlamentar transitória, temporária e externa que o Senado criou, e como integrante dela sou testemunha da gravidade da situação e da absoluta necessidade de, como senador da República, ele lá está. Então não é uma desconsideração nem com a CRE, nem com o nosso indicado. É uma obrigação que ele está cumprindo. Ele que foi até injustamente criticado, né? Então tem um motivo até a mais para não deixar de participar desse momento. Quanto aos dados iniciais, né, do voto do senador Mourão, não há o que acrescentar. O relatório está publicado. A carreira do Itamaraty, em primeiro lugar, né, dos diplomatas profissionais, é sempre uma carreira pública e publicável, né, e que nos orgulha pela diversidade, pelas missões que cada um já cumpriu e pelo que pode com competência cumprir. Eu adiciono ainda uma colocação pessoal. Eu participei da Comissão de Relações Exteriores na década de 90, e é extraordinária a evolução qualitativa da visão da diplomacia brasileira e do diplomata, especialmente na questão do comércio internacional. O diplomata brasileiro cresceu intelectualmente, em termos de conhecimento, em termos de exigências, imensamente em vários campos, mas principalmente nesse campo de percepção da necessidade de o Brasil se inserir ativa e inteligentemente no comércio internacional. De forma que boa parte do relatório do senador Mourão focaliza exatamente esse aspecto que converge com a minha visão. Acho que nós temos a história, nós temos, acima de tudo, esse panorama internacional tenso, né? Hoje está havendo uma reunião na Europa, vejam bem, quem escorou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética na Europa. Sempre reclamou de que demorou muito para o principal país, Estados Unidos e o Ocidente, se engajar na guerra. E hoje foi o dia do desembarque, hoje é o dia do desembarque, né? 6 de junho, e o principal país que resistiu não é convidado, que é a Rússia, né, que era a matriz da União Soviética. Então, o senhor vê que transformação... Não, por motivos conhecidos, mas, quer dizer, é um dia de reflexão. Quer dizer, lutamos muito contra um inimigo, batemos o inimigo e hoje agora temos, naquela confraria, temos tensões, para não falar em inimigos. Então, o Brasil se inserir nisso está muito bem descrito, né? E particularmente quanto à missão. A Noruega é um país muito especial, né? Porque a evolução tecnológica da Noruega é fantástica. E, consequentemente, a sua missão é engrandecida por isso. Quanto à Islândia, eu pretendo ouvir alguma coisa de novo. Se o senhor olhar para trás,
é aquele paizão lá em cima, é imenso, né? E, quer dizer, é muito grande, né? Muito grande. Tem histórias muito interessantes, mas que eu não quero me deter nisso. Acho que é um complemento. Se o senhor percorrer a Islândia, já vai passar o seu mandato, vamos chamar de... O senhor vai percorrer a Islândia, não vai conseguir completar a trajetória física, mas vai cumprir o seu mandato. Então, acho que o parecer é no sentido descritivo, né? A Embaixada do Brasil em Oslo é responsável pelo atendimento à comunidade brasileira na Islândia também, além da Noruega, e há um pequeno número de descendentes de islandeses que emigraram para o Brasil em meados do século passado e ainda mantêm contatos com seus ancestrais nórdicos. A maior parte dos descendentes deve ter sido eleitora do senador Sérgio Moro, porque mora no Paraná, assim como os ucranianos, que foram aqui várias vezes lembrados e citados. Acho que esse é o relatório, presidente, e tenho nada a acrescentar ao que o senador Hamilton Mourão produziu, com competência e de maneira muito sintética. Concedo a palavra ao senhor Rodrigo de Azeredo Santos, indicado para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Reino da Noruega e cumulativamente na Islândia. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, senador Renan Calheiros. Agradeço também o relator, senador Hamilton Mourão, que, justificada a ausência, como citou o senador Espiridião Amin. Agradeço também o senador Espiridião Amin pela essa relatoria ad hoc. Senador Sérgio Moro, colegas da assessoria parlamentar, de Relações Federativas e Parlamentar, embaixador Bruno Bastos, colegas aqui presentes, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de agradecer pela realização dessa sabatina. É sempre uma honra poder voltar a uma sessão dessa comissão. Gostaria de agradecer também a indicação do meu nome pelo senhor presidente da República, também pelo senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, para ocupar essa posição, caso aprovado por vossas excelências, de embaixador junto ao Reino da Noruega e a Islândia também como cumulativa. O senador Espiridião Amin mencionou agora há pouco, no caso do Cazaquistão, a desproporção entre o tamanho do território e potencial influência também, perdão, no caso da Irlanda, ele havia mencionado isso, com relação ao tamanho do território e população e a influência, né, sobretudo na área econômica. No caso da Noruega não é diferente, senador. A Noruega é um território de tamanho médio, digamos assim, população pequena, mas com uma grande influência econômica e uma influência também na política internacional, né? Obviamente, isso é uma característica que favorece uma aproximação maior do Brasil à Noruega, com o fim de não só no relacionamento bilateral, mas também da pauta da agenda internacional. Outro fator, uma característica também, é a semelhança dos nossos princípios, digamos assim, de política externa, né? O comprometimento com o multilateralismo, o comprometimento com a solução pacífica de conflitos, a resolução da paz, a cooperação internacional. Isso tudo são princípios que também aproximam os dois países e possibilitam ações conjuntas no cenário das relações internacionais. Eu gostaria de citar, justamente, dado o limite para essa apresentação de tempo, vou focar nas prioridades e, tendo dito essas, digamos assim, semelhanças entre Brasil e Noruega em termos de princípios de política externa, um dos temas mais relevantes hoje em dia da agenda internacional, é claro, é a questão do clima e meio ambiente. E nessa questão tenho que lembrar e ressaltar o convite que o Brasil fez para a Noruega participar do G20, que o Brasil está presidindo esse ano, justamente em grupos de trabalho que
tratam da sustentabilidade, do financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obviamente, a Noruega pode cumprir já tem cumprido e pode cumprir ainda mais um papel relevante na alocação de recursos, né, para atingir esses objetivos. E compartilhamos também essa ideia de que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm também que estar aliados ao combate à pobreza, à fome, ao desenvolvimento, né, à promoção do desenvolvimento. Então, é uma agenda muito importante bilateral que Brasil e Noruega já vêm trabalhando, e essa presença da Noruega agora nas reuniões do G20 é muito significativa. E isso vai fazer com que, obviamente, a Embaixada do Brasil em Oslo possa dar prosseguimento a essas conversas bilaterais, tendo em vista também, senador, a realização, obviamente, da COP30 no Pará no ano que vem, que o Brasil vai sediar. Então, é uma agenda muito importante bilateral. Ainda na questão de clima e meio ambiente, preciso citar também a contribuição da Noruega, principal contribuinte, digamos, ao Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia que tem 94% dos recursos que já foram internalizados são oriundos de recursos do governo da Dinamarca, são recursos orçamentários, inclusive. Conversando ontem com o superintendente do BNDES, que por acaso estava aqui em Brasília, responsável pela administração do Fundo Amazônia, ele me disse que já foram 1,2 bilhão de dólares já internalizados pela Noruega no Fundo Amazônia. Portanto, obviamente, é um papel importantíssimo, relevante, e esse diálogo constante, inclusive, né, com os estados, com a federação, que devem participar, obviamente, na apresentação de projetos que serão objeto de exame pelos conselhos, enfim, para que esses recursos possam ser bem aplicados, né, para combater o desmatamento e o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Outro ponto, obviamente, importante da agenda internacional, do qual nós podemos nos aproveitar, digamos assim, no bom sentido, da experiência da Noruega, é justamente nos temas de construção da paz e solução pacífica de conflitos. A Noruega tem uma longa tradição histórica, senadores, em relação a isso, lembrando os famosos acordos de Oslo, na década de 90, na questão palestina, israelense, nós vimos falando isso antes de entrar aqui para essa sessão. Então, a Noruega tem esse papel de facilitadora de acordos de paz, de diálogos, né, entre partes em conflitos, exatamente, além do Prêmio Nobel. E a Noruega também reconhece no Brasil um ator relevante que tem capacidade de coordenação, de articulação, né, com os países dos BRICS, mas também no chamado Sul Global, né? E isso é algo relevante para a nossa atuação diplomática, evidentemente, essa cooperação que nós podemos ter com a Noruega. A Noruega é um facilitador do diálogo em dois países de extrema importância para o Brasil, pela sua vizinhança, Colômbia e Venezuela. Portanto, é um tema que, obviamente, da agenda política bilateral que a Embaixada precisará acompanhar com muita atenção também. Falando agora da cooperação econômica, também a Noruega tem tido um papel muito relevante no Brasil. Já são mais de 200 empresas norueguesas que investem no Brasil. Historicamente, segundo as estatísticas do Banco Central, há um acumulado de investimentos, um estoque de investimentos de 40 bilhões de dólares em empresas norueguesas no Brasil, com destaque para a Equinor, que é a antiga Statoil na área de petróleo e gás. É a segunda maior operadora de petróleo e gás no Brasil, no offshore, que eles têm essa larga experiência, obviamente, no Mar do Norte, na Noruega, trazendo tecnologias, inclusive, para o Brasil. Metade das embarcações de apoio às plataformas no Brasil são de empresas norueguesas, então a prestação de serviço é muito importante. A Equinor já investiu 11 bilhões no Brasil, já anunciou novos 15 bilhões de dólares de investimento até 2030, sendo 1/3 disso em energias renováveis também, que é muito importante. E cabe aqui um destaque também, obviamente, ao Fundo Soberano da Noruega. O Fundo Soberano da Noruega é o maior do mundo, com 1,4 trilhão de dólares. E eles investem já em ações em empresas brasileiras, já tem investimentos de 6 bilhões de dólares em ações de empresas brasileiras e 2 bilhões de dólares investidos em títulos do governo brasileiro.
Portanto, é uma relação importantíssima na área da cooperação econômica financeira, digamos assim. E há muito que ser feito ainda, né? Você tem a parte de energias renováveis, essa vai ser uma prioridade também, né? Na atração de novos investimentos em energias renováveis e ações de promoção comercial. O senador Esperidião Amin comentou isso na sua leitura do relatório ad hoc. E a Embaixada pode contribuir com a organização de roadshows, citei o BNDES, mas, enfim, outros ministérios e também dos governos estaduais para apresentar o Brasil como uma opção de novos investimentos em logística, infraestrutura, energias renováveis também, como eu já havia falado. Então, é uma agenda muito intensa que nós temos. Ainda nessa área de cooperação econômica, é preciso citar também o Acordo de Livre Comércio Mercosul com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, que alguns anos atrás foi declarado, enfim, foi anunciado o fim das negociações, mas, na verdade, ainda existem alguns pontos pendentes e deve ser feito esse acompanhamento. Houve uma reunião no mês passado, inclusive, entre os negociadores, e há alguns pontos importantes para que esse acordo possa finalmente ser implementado e trazer benefício para o Mercosul e para os países do EFTA, né? Uma outra área importante da nossa cooperação bilateral, evidentemente, é a ciência, tecnologia e inovação. Nós temos um comitê conjunto bilateral muito ativo, já foi realizada a 3ª reunião desse comitê, recentemente também, e o Brasil está num grupo seleto de 10 países, que a Noruega elegeu como prioritários para essa cooperação em ciência, tecnologia e inovação. E também na área de educação de alto nível, né? Pós-graduação, mestrado, etc. Existe uma cooperação intensa, vários projetos já foram efetivados nessa cooperação em ciência, tecnologia e inovação, e há uma nova agenda com inclusão de novos temas, a inteligência artificial, energias renováveis, alguns ligados aos temas amazônicos também, de mais pesquisa na área dos temas de desmatamento, monitoramento, etc. Então, é uma agenda muito, muito forte. Mas, senadores, eu gostaria também de enfatizar aqui, eu acho que eu estava elencando as prioridades, mas, no fundo, eu acredito que a prioridade número 1, eu acho que meus colegas embaixadores concordarão, é sempre o atendimento à comunidade brasileira local, né? A população nacionais brasileiros na Noruega é de 11 mil, cerca de 11 mil nacionais. E na Islândia é menor, né? São 337. Mas essa prestação de assistência consular é fundamental. Grande parte desses nacionais que vivem lá na Noruega são filhos de casais, seja norueguês, casado com brasileiras em geral, a grande maioria, e nós vimos conversando isso aqui, o embaixador Flávio também, que já serviu lá, e comentando como é rigoroso o conselho tutelar local, e que isso gera, às vezes, exageros, né, e disputa pela guarda de menores, né, e isso requer um apoio constante do serviço consular brasileiro, apoio aos brasileiros, esses nacionais, nos aspectos legais, administrativos, né, jurídicos. Então, essa é uma parte muito relevante da nossa atuação na Embaixada, que, mais uma vez, caso aprovado aqui, pretendo, obviamente, dar muita atenção a casos de violência doméstica também, enfim, esse apoio à comunidade brasileira na Noruega. Por fim, umas breves palavras sobre o relacionamento com a Islândia. A Islândia tem, no Brasil, atribui uma importância grande, sobretudo no relacionamento econômico, porque o Brasil é um grande exportador para eles, né, proporcionalmente, de uma matéria-prima importante, que é a alumina, inclusive de uma empresa norueguesa que explora no Pará, para a Islândia, que lá eles têm uma grande produção de alumínio, se beneficiando da energia barata que eles têm, que é a base da geotérmica, né? Então, para a Islândia é muito importante esse relacionamento comercial, como o Brasil, grande fornecedor dessa matéria-prima para uma indústria relevante para eles. E também na área da pesca, eles exportam alguns pescados para o Brasil, então o Brasil, como grande mercado, para eles, relativamente, também é um mercado importante. É o berço do bacalhau, exatamente.
e eles também fazem parte da Associação Europeia de Livre Comércio, da EFTA, né? Então, é outro ponto importante da nossa agenda bilateral. Na área de cooperação científica e tecnológica, há um potencial aí na troca de experiências entre a experiência que eles têm do Ártico, né, com a nossa experiência de Antártica. Então, também no caso da Noruega, não havia citado, mas esse interesse recíproco de troca de experiências nessa área tão importante, uma nova fronteira também que se abre no Ártico com o degelo, mas que, na verdade, cria oportunidades também de cooperação científica e também comercial futura. São essas minhas palavras iniciais, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui e agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de todos. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que proceda a apuração dos votos. Macieira, 11 votos sim. Marcel Fortuna Beato, 10 votos. Rodrigo de Azeredo Santos, 10 votos. Estão, portanto, aprovados os nomes dos embaixadores Flávio Macieira, Marcel Fortunato Beato e Rodrigo de Azeredo Santos. As mensagens respectivas sabatinas do dia de hoje serão enviadas à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos pela presença e especialmente pela das autoridades, desejando-lhes plenos êxitos e declarando encerrada, portanto, a presente reunião. Muito obrigado a todos. Ele pediu as imagens, mandaram aquelas de frente. Ele não sabe que tem a última. Como é que ele vai pedir o que ele não sabe? Ele pode ser experiente em cabine de VAR. E, aliás, até me preocupou, porque se ele é o único experiente que é discricionário da cabine enviar as imagens que querem, então em vários jogos pode estar havendo a manipulação do envio de imagens para o campo. Como é que o Braulio, excelente árbitro, estava certo, tá? Estava completamente certo. Aí é interpretação, mas eu acho. Todo mundo aqui deu pitaco, eu também acho. Agora, como é que ele vai saber que omitiram dele essa câmera? Isso é inexplicável. E isso agora, tem que ser apurado. Só para entender, ele pediu a câmera, ele pediu outras câmeras, foi isso? Sim, senhor. Pediu. E foi negado para ele? Não, foi dada a câmera. Mas esse ângulo não. O protocolo VAR da FIFA estabelece que um árbitro, para tomar uma decisão, ele não tem a obrigatoriedade de checar todas as câmeras. Senão o jogo vai ficar interrompido por muito tempo. Mas se ele pede a câmera, por que não mandam todas as câmeras? Não, mas não é assim o trabalho do VAR, não é assim que ele funciona. Desculpa, Seneme, eu estou satisfeito e eu estou aqui... Não sei nem se você tinha conhecimento, porque isso foi revelado ontem publicamente, a gente já sabia, e quando eu disse que havia indícios, eu não estou me referindo a comportamento do atleta de São Paulo contra Palmeiras, isso não tem cruzamento com a aposta, a gente não tem como identificar. Eu mostrei aqui, o Andrés Pereira entregou uma Libertadores num erro, né, que talvez ele nunca mais cometa, que é um grande jogador, ninguém suspeita. Negócio de inteligência artificial, se não tiver cruzamento com Esporte Radar, com aposta, ela é complementar, deixando claro, ela não é a prova, e aí foi o erro, é indício. Mas isso aqui... Isso é materialidade. E depois o que eu quero ver, que essa não está exibida ali, a questão que me explica a questão da linha de impedimento de Vasco e Palmeiras. Com relação a isso aí, eu estou absolutamente satisfeito. Senador, desculpa. É por isso que, para mim, o melhor momento da oitiva da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ontem, foi quando ela falou do VAR.
E eu acho que ela está certa. Por isso que eu estou dizendo. Aliás, ela respondeu uma pergunta, CNM, que na audiência pública que a gente fez aqui, a gente levou como sugestão, e fica também, até mudando de assunto, para saber a sua opinião, que era o aproveitamento de ex-árbitros, árbitros do quadro da FIFA, lá na cabine do VAR, que tem a experiência. Né? Ela acha que não é o mais importante. A Leila Pereira acha que o mais importante é que tenha um menino que entenda de tecnologia para mandar mais jovem, porque os jovens entendem mais do que eu, do que a maioria. Tecnologia, né? Para mandar as imagens para o campo e o árbitro toma a decisão. É lógico que isso depende de FIFA, mas como a Inglaterra está também discutindo isso, fica. Agora, dentro do que pode hoje, você acha que o aproveitamento de ex-árbitros poderia qualificar, até para aqueles que estão em formação no VAR, ter um companheiro ex-árbitros que não consegue mais correr o campo pela idade ou pela regra lá da arbitragem da FIFA, ele poder ser aproveitado na cabine do VAR, até para estender a longevidade da carreira dele? Eu até trocaria, me permita, irmão Portinho, a palavra qualificar por credibilizar. CNM, à vontade. Essa previsão está no protocolo de que ex-árbitros possam ser trabalhados, né, como VAR. O grande dificultador é que às vezes um ex-árbitro está muito longe da arbitragem há muito tempo. Então a gente tem que atualizá-lo. Mas eu tomei nota e vou me comprometer a trabalhar no sentido de ver se existem pessoas com capacidade para isso. Não, inclusive para a longevidade dos árbitros, que tem a carreira curta, mais curta até do que atleta, se eu não me enganar. Eu estou lembrando de a regra é clara, Arnaldo César Coelho. E outra sugestão, doutor Wilson CNM, que eu acho que ajudaria no processo de transparência, quanto mais transparência melhor, claro. No próprio site da CBF, que é um site muito acessado pelos brasileiros, né, pela tradição da entidade e tudo, que se pudesse ter lá um link que você pudesse acompanhar essas imagens, que o torcedor pudesse acompanhar exatamente os ângulos que ocorreram isso. Eu acredito que isso vai dar mais credibilidade, vai dar mais transparência. É uma sugestão que eu deixo aqui em nome do futebol brasileiro, da proteção dele. A gente agradece, senador, só comentando que já há um link estabelecido no site da CBF, onde constam jogadas do Brasil todo, dos campeonatos brasileiros. Já ultrapassa o número de 900 exibições que estão à disposição no site da CBF para quem quiser ver e escutar. Qual o site? cbf.com. Mas eu sugiro todos os ângulos. Essa é a minha sugestão. Ok, está anotado, senador. Muito obrigado. Eu só quero... um último comentário. Pois não, tudo bem. Não, só pedir aqui o agradecimento pela paciência do nosso querido Hélio Santos Menezes Júnior, né, que é diretor de governança e conformidade da Confederação Brasileira de Futebol. Ele tem o seu espaço aqui também para falar, e depois nós temos a sequência na sala para discutirmos os lances que vamos ver sobre essa polêmica, essa palavra VAR, que às vezes eu a troco por VAR te catar. Só um último detalhe dessa câmera última, senador Portinho. A falta não se caracterizou no momento que termina a imagem ali, né? A falta se caracteriza na sequência que o jogador do Botafogo toca a bola. Não é naquela imagem específica, tá? É a mesma câmera, só que a gente vai mostrar lá depois, que é na sequência da jogada, tá bom? Tá. Tudo bem, mas o fato do cabine do VAR enviar para o campo o que ela quer me preocupou demasiadamente. Bom, eu queria chamar aqui a atenção de todos e todas para uma reportagem publicada agora mesmo no GE, o site de esportes da Globo. Ele detalha fatos que levaram à investigação na Inglaterra do brasileiro Lucas Paquetá, jogador do West Ham e da nossa seleção. A bandeira vermelha foi acionada em 12 de março de 2022, com enorme movimento em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, de aposta casada para os cartões amarelos de Lucas Paquetá
no jogo entre West Ham 1, Aston Villa 1, e Luiz Henrique no jogo entre Vila Real e Real Betis. A movimentação chamou ainda mais atenção por se dar na casa de apostas Betway, patrocinadora de quem? Do time West Ham, que tem pequena operação no Brasil e concentrada em São Paulo. Foram detectadas em Duque de Caxias 7 apostas casadas, para que Lucas Paquetá e Luiz Henrique fossem advertidos em seus jogos, o que acabou acontecendo. A partir daí, foram identificados mais 3 jogos com características similares de apostas em cartões amarelos do meia da seleção brasileira, contra o Leeds United e o Leicester City e também o Bournemouth. Segundo o GE Globo Esporte, o resultado das investigações consta de um documento de mais de 2.000 páginas entregue pela Federação Inglesa ao Comitê Independente que vai decidir sobre a inocência ou a culpa do jogador brasileiro. Para concluir aqui, sem pré-julgar e sem entrar no mérito do que vai acontecer, é um caso, senadores, que vale como alerta para os atletas e que exige de todos os que amam o futebol o empenho na busca de mecanismos que possam evitar situações parecidas no futuro. Já vale a nossa CPI ouvir isso, né? Porque é isso que a gente está buscando desde o primeiro dia, é aperfeiçoar. E aí, só para... Fominha, estou fominha, Gerão, mas a última pergunta, porque isso é importante. A Comissão de Arbitragem, a CBF, tem algum canal para denúncia? De terceiros, de clubes, de qualquer um? A pessoa soube que a família do árbitro estava lá apostando na Ilha de Paquetá. Ele denuncia para quem? São 2 canais diferentes, né? Seria praticamente impossível para a Comissão de Arbitragem que todo torcedor... nós recebêssemos diretamente toda a crítica de torcedor, seria praticamente impossível. Então, existe o canal da ouvidoria da CBF para esses casos e existe, sim, a ouvidoria da arbitragem que recebe, é um canal de denúncia de árbitros, clubes, federações, de todos os segmentos ligados ao futebol. Tem um e-mail? Tem um e-mail. Qual é o e-mail? Não precisa, eu também já esqueci. Foi falado na última. Era só para deixar claro que esse canal não é muito é um tamanho enorme. compliancebf@xpto. Ou seja, é o que eu só quis reforçar aqui, não existe um canal acessível. Tipo cbf.com, tipo o saque da CBF. Diretamente aos clubes e às federações, sim, tá? Isso é igual o sujeito chamar Jorge Cajuru Reis da Costa Nasser. Seria melhor Cajuru. Pronto, acabou. Bom, gente, então vamos para a nossa conclusão aqui e depois na sala. Presidente, eu tenho umas perguntinhas aí. Sim, mas primeiro eu preciso apresentá-lo, pode ser? Claro, com certeza. E aí eu daria o direito a você, Gerão, de ser o primeiro a perguntar. Não, mas é para o CNM, tá? Aí você pode fazer ping-pong, pode ser? Só porque depois, porque ele está aqui há 3 horas. Ok. Né? Correto? Só para ser justo. E você é justo. E depois iremos para outra sala para discutirmos lances sobre o VAR. Bem, o senhor Hélio Santos Menezes Júnior tem a sua explanação inicial pelo tempo de 10 minutos, com a devida tolerância, como diretor de governança e conformidade da Confederação Brasileira de Futebol, e agradeço a sua paciência de Jó. Aliás, eu acho que o Jó era afobado perto do senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Quero inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência, presidente desta CPI, aos senadores aqui presentes, o senador Portinho e o senador Girão. Apresentar também os votos para que o senador Romário tenha sorte aí em relação ao assunto que ele fez sair mais cedo desta reunião. Enfim, de qualquer maneira, e ao Senado de uma maneira geral,
queremos antecipadamente apresentar os nossos agradecimentos pela instalação dessa CPI, porque creio em Vossas Excelências. É para a CBF, sim, uma oportunidade e um momento para que este assunto tão tumultuoso possa ser debatido. O debate é sempre proveitoso, dele se extraem experiências, informações e, sobretudo, ressalta a necessidade de correção de rumos. Este é o propósito e, para isso, a CBF está sempre aberta e receberá com todo prazer e com sobretudo, a boa vontade, qualquer tipo de informação e, sobretudo, orientação que emanar desta casa após o trabalho dessa CPI. Quero também mencionar o seu direito, a sua vontade de colaborar com toda a atividade que aqui for desenvolvida. Presidente, de maneira muito conclusiva, a CBF quer estar ao lado de Vossas Excelências e apresentar toda qualquer informação, documento ou o que for necessário para colaborar com os trabalhos de Vossas Excelências. Tá? Bom, de relação ao tema, e porque, de fato, como Vossa Excelência mencionou, já foi consumido muito tempo, eu vou fazer apenas aqui uma brevíssima apresentação, não vou consumir sequer os 10 minutos, apenas para explanar Vossas Excelências aquelas que são as providências que têm sido adotadas pela CBF para o combate disso que nós chamamos de uma chaga no futebol, que não é, aliás, perdoe-me, no esporte, porque não atinge apenas ao futebol, mas a todas as modalidades esportivas e em todo o mundo. Infelizmente, são decorrências do mundo moderno e que, por isso, nós temos que estar preparados e fazer aquilo que é possível para minimizar os seus impactos, que senão mesmo eliminá-los. Mas, de relação às providências, que aí é o aspecto mais vinculado à CBF diretamente em relação ao futebol e o que lhe cabe, e porque estamos aqui para esse propósito, eu vou fazer aqui a menção a Vossa Excelência daquelas que estão sendo adotadas, que estão sendo promovidas pela CBF ao longo dos últimos 2 anos, que é o período da gestão do presidente Edinaldo e da direção que lhe acompanha. São elas, portanto: reforço da estrutura do futebol com a criação da unidade de integridade, chefiada por Eduardo Gussi, ex-procurador-geral de Justiça, com elevada competência e experiência. Um homem que tem um conhecimento vasto na atividade para a qual foi especificamente contratado a partir do mês de dezembro do ano passado. A CBF também celebrou com a SIGA, que é a Aliança Global pela Integridade do Esporte, com sede na Suíça, um acordo de cooperação pelo qual houve, melhor dizendo, já, e vai ser implantado ao longo do tempo, a adesão a padrões internacionais de integridade e de regulação de da matéria de combate da matéria da relação à manipulação de resultados, bem como a verificação e a metrificação pela SIGA da própria atuação da CBF e a realização de estudos sobre o assunto. Ainda, e adicionalmente, a CBF também celebrou um acordo de cooperação com a ICSS, que é o Centro Internacional para a Segurança do Esporte, com sede também na Suíça, cujo objeto é um amplo programa educacional a ser ministrado pelo ICSS no Brasil para a formação de não menos do que 1.000 oficiais de integridade para atuação em todas as esferas do futebol brasileiro. O objetivo é formar pessoas que terão a capacidade e o discernimento para atuar tanto na área preventiva quanto também na orientação e na repressão, identificação e repressão a qualquer tipo de manipulação de resultados. Também a CBF, nesse período, manteve contato com o Ministério da Justiça, por intermédio do qual foi apresentado e solicitado e assim apresentado pelo então ministro Flávio Dino, o delegado Daniel Cola, que passou a ser o ponto focal da relação da CBF com a Polícia Federal, com vistas à aproximação e fornecimento de informações, documentos e quaisquer dados necessários para que a Polícia Federal possa implementar a sua pesquisa, a sua investigação e identificar aquelas pessoas responsáveis por eventuais ilícitos criminais que representam, sim, a manipulação de resultados no futebol.
Esse delegado tem feito um trabalho de extrema aproximação com a diretoria de competições da CBF, bem assim com a unidade de integridade, e também a ele foi fornecida, imaginem os senhores, até login e senha para que ele possa diretamente, a qualquer momento, acessar um programa que a CBF controla todas as informações e documentos relacionados a quaisquer eventos vinculados à manipulação de resultados. Por exemplo, quando a CBF recebe da Sport Radar os relatórios nos quais são apontadas situações em que há um possível evento de manipulação de resultado, imediatamente a Polícia Federal, dentre outras unidades a quais mais adiante me referirei, é acionada e tem a Polícia Federal a oportunidade de obter todas as demais informações e documentos diretamente retiradas do site ou do programa Monday que a CBF mantém. Além desse acordo com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, também a CBF tem uma atuação colaborativa com o Ministério Público da União e dos Estados, com vistas também ao igual fornecimento de informações para que venham amparar e aparelhar a atuação daqueles ministérios públicos. Houve a criação, de forma inédita pela CBF, de um escritório de representação junto à FIFA. Esse escritório, além de projetos das diversas naturezas, ele serve também para que haja essa aproximação e haja, sobretudo, a interação imediata com quaisquer informações, dados e, sobretudo, orientações técnicas que a FIFA possa emanar para os seus filiados. No particular, a CBF tem, portanto, o privilégio de ser, inclusive, a única das 211 filiadas a ter uma pessoa que trabalha diretamente na sede da FIFA e, portanto, obtém, interage e debate toda essa informação, essa gama de informação, subsidiando, portanto, os trabalhos que aqui são realizados. Além disso, a CBF mantém um estreito relacionamento com a Conmebol e a própria FIFA, promovendo troca de informações, experiências e debates sobre todas as medidas implantadas, como a criação da própria unidade de integridade, que foi resultado dessa interação mantida com essas duas organizações mundiais. Especialmente, a CBF também tem realizado palestras para jogadores, treinadores e árbitros de futebol, por ocasião, inclusive, recente, na execução dos conselhos técnicos das 4 séries do Campeonato Brasileiro, houve a apresentação de uma palestra que, dentre outros assuntos, houve o destaque específico para a questão da integridade no futebol e da manipulação de resultado. E isso alcançou, senhores, não somente atletas, dirigentes das federações e dos clubes, mas também os árbitros. E que esse assunto foi levado, portanto, inclusive com menção ao fato de que a CBF, de maneira inédita também, inseriu no seu Regulamento Geral de Competições regras específicas aos quais me referirei em breve. Peço a Vossa Excelência aqui um pouco mais minutos. Além dessa menção, a CBF, também com o propósito de ampliar a pesquisa e o trabalho e a contenção dessa chaga a que me referi sobre a manipulação de resultados, mantém contrato com a Sport Radar e ampliou substancialmente o espectro desse contrato, porque hoje a CBF mantém o controle de todas as partidas, não somente dos campeonatos que ela realiza e organiza, mas também os campeonatos estaduais, fornecendo às entidades, às federações estaduais, os tribunais de justiça estaduais, os ministérios públicos estaduais, todas as informações dos relatórios apresentados onde há eventual suspeita de manipulação de resultado. A CBF ainda dispõe do seu código de ética, no qual, e o seu estatuto social, no qual tem previsão expressa sobre a necessidade do jogo limpo. O jogo limpo é o que rege a sua atuação. E isso são providências e
regras que são inseridas justamente na busca de encontrar com o compliance necessário e transmitir de uma maneira eficaz para todos os atores que em torno do futebol as informações e o controle e, sobretudo, as consequências que podem advir de erros e ilícitos praticados por essas pessoas. Por fim, eminentes desembargadores, senadores, houve a solicitação formal de adesão do Brasil à Convenção de Macolã, que aqui, mais uma vez, enfatizo como sendo absolutamente necessária, haja vista que é um instrumento legal que tipifica ações, que identifica modelos, atitudes e, mais do que tudo, prevê as consequências e punições. Hoje, infelizmente, há uma lacuna na legislação brasileira que impede, muitas vezes, que haja uma devida apuração e a própria persecução e, finalmente, a responsabilização de determinadas pessoas que participam deste ilícito. Assim, então, rápidas pinceladas, essas são algumas das atitudes que a CBF tem adotado ao longo dos últimos anos para o controle e a prevenção da manipulação de resultado. Diante disso, e pelo passar do tempo, eu me coloco à disposição de Vossas Excelências para aqui responder aqueles questionamentos que estiverem ao nosso conhecimento e ao nosso alcance. Agradecemos a objetividade de sua explanação inicial e proveitosa de ser ouvida. Senhor Hélio Santos Menezes, diretor de Governança e Conformidade da Confederação Brasileira de Futebol, e o senhor está à disposição dos senadores que desejarem fazer suas colocações, e eu prometi que o primeiro seria ele, o cearense. Muito obrigado. E torcedor do Ceará, aliás, Eduardo Girão. Fortaleza, não me complique, do Fortaleza. Presidente, eu vou fazer em bloco as perguntas, porque eu tenho que pegar um voo daqui a pouco. Vou ter que sair antes, pedir licença. Mas eu quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas tanto ao senhor Wilson Luiz Seleme, como também ao seu Hélio Santos Menezes Júnior, assim como seus advogados. E vou aqui fazer esses questionamentos. Vamos começar pelo doutor Hélio, que acabou de falar, né? Ainda em 2023, o STJD decidiu pelas primeiras punições de atletas envolvidos em esquemas de apostas esportivas no Brasil. A CBF enviou solicitação à FIFA para que essas punições fossem estendidas para além do território nacional e contemplassem as 211 federações membros da entidade máxima do futebol. Os jogadores que foram punidos pelo STJD ficaram assim impedidos de atuar também em clubes no exterior. O grupo de atletas condenados em julho recebeu punição definitiva, ou seja, sem direito a recurso no âmbito desportivo nacional. Essa importante medida teve como base algumas das dezenas de operações dos ministérios públicos estaduais para coibir as fraudes e resultados. Aliás, a gente viu que com a regulamentação dessas bets, isso começou a multiplicar muito. E a gente já falou aqui em outras CPIs do conflito de interesse, para mim é muito claro, né, da CBF ter patrocinador de Casa Bets, Campeonato Brasileiro Série A e Campeonato Brasileiro Série B. Eu, como presidente de clube, como fui do Fortaleza em 2017, sou terminantemente contra isso. Na minha época não existia essa questão de patrocínio, não tinha sido liberado. Isso foi depois. Mas eu sou contra. E acho que isso nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro no futebol. Né? As pessoas não sabem se estão assistindo um jogo de verdade ou combinado. E o pior de tudo isso, muitos brasileiros sendo endividados aos montes. E a gente está vendo a pontinha do iceberg. R$100 do Bolsa Família, doutor Hélio, já são consumidos, em média, pelas apostas esportivas, do Bolsa Família. É uma tragédia social, mas a gente vai tentar conter isso aqui. Eu pergunto para o senhor, qual o protocolo de investigação realizado pela CBF em casos como esses, que eu citei aí
dessas fraudes em resultados, da punição dos atletas. Qual a relação também entre a CBF e os órgãos de persecução penal, como as polícias civis federal e o Ministério Público Estadual e Federal? Essa é uma pergunta. Outra pergunta: as investigações, processamentos, julgamentos e as eventuais punições de atos de manipulação de resultados demandam um processo cuidadoso e detalhado, envolvendo a coleta de evidências, o depoimento de testemunhas e a análise técnicas de partidas suspeitas. A complexidade desses casos requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo não apenas conhecimentos jurídicos, mas também a expertise de profissionais de outras áreas, como a análise de dados e a psicologia esportiva. Eu pergunto, nesse contexto, como a CBF tem visto o uso de análise de partidas de futebol por empresas como a Sport Radar e a Good Game? Até que ponto essas avaliações têm servido como prova nas investigações? E a última, para o doutor Hélio. Nós tivemos há algumas semanas aqui nessa CPI a presença dos senhores Eduardo Gussen, que o senhor acabou de mencionar, oficial de integridade da CBF, e Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. Eles citaram algumas ações da Confederação Brasileira de Futebol contra as fraudes que têm comprometido a reputação das competições, dos clubes e dos atletas envolvidos. Eu pergunto, qual a relação do STJD com a CBF? Há alguma interferência da Confederação nos julgamentos do STJD, já que essas entidades têm uma relação institucional muito próxima? São as perguntas. E aproveitando aqui o embalo, para o doutor Wilson Luiz Seneme. A manipulação de resultados de futebol não apenas subverte a essência competitiva do esporte, mas também pode configurar ilícitos civis e criminais, tais como fraude e corrupção. Todas essas questões estão comprometendo a lisura do futebol, fato que pode causar graves prejuízos aos clubes. Eu pergunto para o senhor, né, qual a visão da comissão de arbitragem da CBF sobre essa questão? Né, porque a gente vê, inclusive, o afastamento de torcedores, enfim. Como a comissão que o senhor preside tem enfrentado as inúmeras críticas ao sistema de árbitro de vídeo, inclusive por dirigentes de clubes, principalmente John Textor, que foi o nosso primeiro ouvido aqui, presidente do Botafogo. Falta melhor qualificação desses profissionais? Aí, outra aqui para o senhor. Vários times de futebol, bem como seus atletas, têm sido alvos de investigações por manipulação de resultados. O senhor tem ciência de que algum árbitro filiado à CBF já foi procurado com algum tipo de proposta criminosa? Já chegou ao conhecimento do senhor isso? Se sim, qual foi o procedimento adotado por Vossa Senhoria? Se não, qual o protocolo a ser seguido pelos árbitros? Outra também. A comissão de arbitragem da CBF promove campanhas de conscientização e da implementação de políticas de integridade entre os árbitros das categorias profissional e amadores, né? E por último, quais são os critérios utilizados para a escolha da arbitragem para jogos de times que possuem uma maior representatividade no futebol brasileiro? E nos jogos decisivos, quais são os critérios? Existe algum tipo de discriminação desse tipo em relação às séries do Campeonato Brasileiro, A, B, C, enfim? Essa situação pode contribuir para a manipulação dos resultados? São as perguntas, senhor presidente, lhe agradecendo e já lhe pedindo desculpa, porque eu vou ter que sair. Se eu não conseguir ouvir todas as respostas aqui, eu vou ouvindo até o aeroporto. Enviarei o áudio para ti e o vídeo.
Pode ficar tranquilo. Obrigado, senador Eduardo Girão. Eu começo, então, com o senhor Hélio, que é o diretor de Governança e Conformidade da Confederação Brasileira de Futebol, para as suas respostas ao senador Girão, que é vice-presidente desta CPI da manipulação de resultados de futebol e apostas. Muito obrigado, senador Girão, pelas perguntas. É uma oportunidade importante para esclarecermos alguns aspectos em relação ao que Vossa Excelência aqui traz. A primeira das perguntas que foram formuladas por Vossa Excelência diz respeito à questão do protocolo que é utilizado pela CBF em causa de fraude e punição aos atletas envolvidos em manipulação de resultado. Senador, a CBF, como mencionei mais cedo, ela mantém um contrato com a Sport Radar, que vem de ser aquela empresa que no mundo melhor detém a tecnologia para apuração de discrepâncias em apostas esportivas. Ela tem sistemas que são postos à disposição dos seus contratantes e a CBF, entendendo ser, aliás, na esteira do que também assim o fazem a FIFA, a Conmebol, a UEFA, a Premier League e outras tantas importantes ligas mundo afora, entendendo ser esta tecnologia a mais adequada, porque parte de critérios objetivos, porque identifica atividade incomum em apostas esportivas, a partir do momento em que mantenham esse contrato, ampliando-o inclusive para alcançar um escopo maior, não somente das competições nacionais, mas também as estaduais, ela recebe da Sport Radar relatórios na periodicidade das próprias partidas de futebol. Na medida que aconteçam, imediatamente a Sport Radar manda o relatório e esse relatório é imediatamente compartilhado com uma série de entidades que são responsáveis pela apuração do fato. Com isso, eu quero aqui abrir um parênteses para dizer a Vossa Excelência o seguinte: a CBF ela não detém poder de polícia. A CBF é uma associação privada e, nessa circunstância, ela não tem capacidade de promover investigações, requerer provas, por exemplo, quebra de sigilos, que é um dos elementos mais importantes em situações do gênero. E, nessa circunstância, ela encaminha para quem tenha, se não totalmente, ou parte dos poderes. E assim me refiro ao Ministério Público, à Polícia Federal, ao STJD, à Comissão de Ética do Futebol brasileiro e a todas aquelas, se houver uma disputa estadual, manda-se para as federações estaduais, manda para o Tribunal de Justiça Estadual, manda-se para o Ministério Público Estadual. E assim encaminha imediatamente ao seu recebimento para essa entidade que assim promove. Este é o protocolo, promove a investigação. Este é o protocolo do qual se vale a CBF nos limites da sua atuação institucional. A segunda pergunta de Vossa Excelência diz respeito aqui. A relação da CBF com os órgãos de persecução penal. É essa que me refiro, a que acabei de me referir. A CBF subsidia aos órgãos, a Polícia Federal, a Polícia Civil, aos Ministérios Públicos, com os elementos de que dispõe. E seja esse que inicialmente dispara a análise e a providência que lhes compete, seja em relação, futuramente, a qualquer elemento adicional de informação ou documental que requeiram esses órgãos. A terceira pergunta de Vossa Excelência: como a CBF tem visto o uso de análises de partidas? Como a CBF tem visto o uso de análise de partidas de futebol por empresas como Sport Radar e Good Game? E até que ponto essas avaliações têm servido como prova? Já também acabei de me referir, Vossa Excelência, os relatórios da Sport Radar são uma prova importante, relevante, eles identificam as discrepâncias, sempre que houver uma abordagem incomum de aposta sobre determinadas partidas, fora de um padrão de normalidade, isso imediatamente ressalta, acende a luz vermelha, e isso gera um relatório que envolve uma série de outros aspectos e detalhes que são encaminhados, e por isso subsidia a investigação.
não utiliza a CBF a tecnologia de inteligência artificial com base na análise comportamental. Porque, como já aqui fartamente mencionado, inclusive em recente manifestação no Conselho da Europa, foi concluído que não pode se constituir, pelo menos isoladamente, num elemento de prova. E se assim o é, não havendo, portanto, elemento científico bastante suficiente para que se subsidie a persecução penal, neste caso, então, não se faz a utilização deste contrato. A CBF, portanto, não mantém contrato com a Good Game ou qualquer outra empresa que utilize esse padrão de utilização e análise de comportamento de atletas. Acho que atendi, deixa eu ver, qual a relação da CBF com o STJD. O STJD ele executa a atuação jurisdicional desportiva. Isso tem matriz constitucional. É a Constituição Federal, no artigo 217, quem consigna a previsão, e depois veio a Lei Pelé, atualmente a Lei Pelé, quem regulamentou a justiça desportiva. E o faz atribuindo ao STJD a autonomia de sua atuação. Então, a CBF, ela, no âmbito do STJD, tem como competência, só para Vossas Excelências terem conhecimento, o STJD é formado, o senador Portinho bem o sabe, atuante como foi de longa data, né, no STJD, é composto por 9 auditores, dos quais 2 são indicados pela CBF, 2 são indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, 2 são indicados pela representação dos atletas e 2 são indicados pela representação indicado pela representação dos árbitros. Então são 9, são 2, 4 atletas, clubes, CBF, OAB, cada um desses indica 2, e a representação dos árbitros que indica 1. Então, a participação da CBF é nessa indicação. A partir daí, o desenvolvimento da atividade judicante desportiva é exclusivamente daquele tribunal. Não há, portanto, neste caso, qualquer tipo de interferência na execução dessa atuação jurisdicional do STJD. De modo que, a partir do momento que constituído e apresentadas as representações, não há mais qualquer tipo de interferência da CBF no trato dos procedimentos desportivos em tramitação naquele tribunal. Só fazer Pois não, senador Carlos Portinho. Depois iremos para as respostas do senhor Wilson Seneme nas perguntas feitas pelo senador Eduardo Girão. Só para deixar claro, no caso leading case, né, o caso que liderou, o caso Dodô, foi discutida essa questão se o STJD seria um tribunal autônomo e independente, porque se fosse autônomo e independente não caberia recurso à Corte Arbitral do Esporte, foi a tese, inclusive, que eu defendi com base na Constituição da sua autonomia, e a Corte Arbitral do Esporte bem entendeu, e eu tenho que me conformar, a decisão está dada já e faz jurisprudência, que o STJD ele tem autonomia nas suas decisões, como disse, como órgão judicante nas suas decisões, mas ele é um órgão da CBF. É como a tripartição dos poderes da República, né? Que tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O STJD seria o Judiciário da CBF. Então, ele é autônomo nas decisões, mas ele é um órgão da CBF. Perfeito, senador Portinho. Pois não, o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Wilson Seneme, para as questões levantadas pelo senador Eduardo Girão ao senhor. Obrigado, presidente, senador Jorge Cajuru. Eu começo por uma das que me parece mais simples de ser respondida. Algum árbitro apresentou a mim alguma queixa de proposta criminal? Né? Não. Até hoje, como presidente de comissão de arbitragem da CBF, nenhum árbitro me apresentou esse fato.
ok? Critérios de arbitragem envolvendo partidas importantes ou menos importantes. É muito importante aqui, nós estamos falando de futebol, né? E uma partida nunca é igual a outra, né? O critério de, por exemplo, joga a equipe primeira colocada contra a segunda colocada, né? Ele tem um critério semelhante a equipes que estão em meio de tabela, mas ele tem uma visão diferenciada. Eu vou potencializar a qualificação dos árbitros para esse jogo em função da importância que ele tem. É como dizer que uma final da Copa do Mundo, né, nós desconsiderarmos que ele é um jogo menos importante ou mais importante do que a primeira fase da Copa do Mundo. Isso é esporte, né? Isso é esportivo. Então a seleção, quando a gente indicou aqui, indica novamente, né, ela é levada em consideração fases da competição, a importância e grau de complexidade de cada partida e a qualificação, o condicionamento físico e o desempenho técnico de cada árbitro. Isso é levado, sim, em consideração para as designações, né? E, portanto, não há nenhuma forma de discriminar árbitros quando nós buscamos, na verdade, dar aos clubes com responsabilidade a melhor qualidade possível. Capacitar é importante, seguir capacitando, não parar de treinar, não se cansar de parar de treinar, né? É a repetição que leva à melhora, né? E isso para todos os árbitros. Aí sim, aí isso tem que alcançar todos os árbitros. E a seleção natural entre eles, quem vai apitar qual jogo, né, se faz pelo rendimento, inclusive nos treinamentos, né? Esse é o processo de designações que é, na verdade, um segmento FIFA, Conmebol, CBF, tá? Que hoje a gente aplica, que é bastante importante, né? As críticas em relação ao sistema de árbitro de vídeo, entendo que muitas delas estão por falta de entendimento de como a ferramenta funciona. Acredito que precisamos, e a FIFA, o protocolo da FIFA, né, e as entidades que utilizam o sistema VAR, precisamos desenvolver a popularização do VAR, né? Campanhas, estratégias têm que ser criadas para que o VAR seja compreendido de uma melhor maneira. A transparência, que já é uma outra pergunta aqui, né, é um caminho também. E a CBF hoje proporciona o maior grau de transparência que a FIFA permite, porque é um limitador. Eu não posso, às vezes eu tenho uma ideia, recebo alguma indicação, alguma boa ideia, e eu não tenho autorização, eu não sou o dono do VAR, né? Eu tenho que realmente condicionar isso a uma aprovação superior, como qualquer coisa na vida né? Então, hoje nós podemos garantir que de todas as ferramentas que a FIFA autoriza, a CBF põe em prática todas elas, né? Em relação a algum árbitro, os protocolos, né? Em caso, por exemplo, de um árbitro me informar que ele ouviu algum assédio, alguma situação, né? E chegar isso a mim, como foi o caso que o senhor colocou aqui no começo, né? Então, eu, da minha parte, comissão de arbitragem, vou integrar os outros departamentos, entre eles o muito bom e recém-criado a unidade de integridade, né, que com certeza vai disparar no âmbito civil,
as providências que têm que ser tomadas em relação ao Ministério Público. É esse o protocolo, é esse o caminho das situações se chegarem. Em relação à capacitação dos árbitros para esse quesito, a unidade de integridade, o departamento jurídico, o departamento de competições, nas pré-temporadas dos árbitros, capacitam os árbitros para esses eventos específicos. Como, por exemplo, foi citado, os cuidados que um árbitro deve ter, porque ele não é uma pessoa comum. Por mais que ele queira ser uma pessoa comum, ele não o é. Eu vivi isso 20 anos. Né? Você deixa de ser, quando você escolhe essa profissão, você tem que estar consciente do que você vai ter que, né? As responsabilidades que você tem e as consequências que ela vai te trazer. Né? Então, um árbitro, mais do que nunca hoje, com tudo que está vendo, para ele poder seguir nesse ambiente, né? Das casas de apostas, porque é um ambiente que nós temos vivido e vamos viver. Né? E se temos que conviver com ele, nós temos que nos preparar para conviver nesse ambiente que é novo, né? Que é novo, e nós estamos cada vez mais nos adaptando a isso, né? A capacitação junto com a declaração de integridade, que eu citei anteriormente aqui, é fundamental para isso. Gostaria, só como curiosidade, uma das palestras, por exemplo, Cajurus, para conhecimento, né? Uma das palestras que a gente incluiu hoje para os árbitros nas pré-temporadas foi de primeiros socorros. Né? Porque a gente viu que houve vários casos em que um jogador, por exemplo, está enrolando a língua e que até o médico chegar, isso pode influenciar na vida ou morte dele. Hoje um árbitro sabe fazer uma massagem cardíaca, né? Hoje um árbitro sabe que tem que virar o rosto da pessoa, né? E, se possível, tirar a língua de onde ela está. Ou seja, houve uma capacitação de bombeiros, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, para os árbitros. E isso é importante, porque ele é a primeira pessoa que está ali. A primeira pessoa que identifica isso é o árbitro, tá? Acredito que toquei nos pontos que foram perguntados e a gente continua à disposição do que for necessário. Uma pergunta breve, se eu puder, ao Hélio. Pois não, senador Portinho. Esse contrato com a Sport Radar é feito pela FIFA? Ou é a CBF que contrata diretamente? A Sport Radar ela é contratada pela FIFA, senador. É também contratada pela Conmebol para atuação naquelas partidas de futebol das competições por elas organizadas. Já de relação às partidas organizadas no Brasil, a contratação é direta da CBF com a Sport Radar. O contrato que a CBF tem é o contrato full, que a Sport Radar tem 2 modelos de contrato. Todos 2 têm conteúdo, tem os alertas, mas o contrato full é o que dá mais detalhes, mais dados, inclusive para auxiliar nas investigações e a própria participação da Sport Radar nos processos, como testemunha, como for. É o contrato full. Senador, não posso lhe precisar, infelizmente. Não, tudo mas bem. Quero acreditar que sim. Seja a Federação do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, eu perguntei, é o full. Mas a Sport Radar vem aqui, né, Cajuru? Vai marcar. Já tem marcado. Já. Aí eu vou até perguntar para o meu querido presidente, como é que estão marcadas as reuniões agora? Carol, por gentileza, as nossas próximas reuniões, publicamente, cadê? 11 é o Ministério Público de Goiás. 11, o Ministério Público de Goiás, que tanto você, inclusive, deseja ouvi-lo. 18, Sport Radar e a Dinius. 18, Sport Radar. A Dinius também, que é tipo concorrente também. Que é aquela concorrente, a Diniz, né? Certo? E aí... Sport Radar? Sport Radar e a Diniz. Tá. Certo? E aí depois o senhor Mansur. Perfeito? Qual é a data dele? É logo depois. A gente não conseguiu marcar a data ainda, porque a gente tinha marcado... Ele estava com uma... E aí agora ele está tendo dificuldade de agenda, conseguir a agenda, no segundo dele. Mas ele virá. Ele virá na semana seguinte, depois da Sport Radar, de qualquer forma. Eu não vou permitir a demora mais, de forma alguma. Já demorou demais,
Então, vamos deixar então para depois da Esporte Radar. E aí... Senador Cajuru, eu estou satisfeito, queria agradecer ao Hélio, queria agradecer ao Wilson Seneme, a todos os árbitros aqui. Nossa arbitragem tem que ser valorizada, nosso trabalho aqui é contribuir com a arbitragem, tentar tirar um pouco da pressão, a pressão está muito grande sobre a arbitragem, de tudo que é lado. Eu imagino que deve ser entrar no campo para apitar uma partida que já tem a sua pressão natural. E essas medidas e todo o nosso trabalho aqui, podem ter certeza, vão terminar em sugestões, como a gente fez naquela audiência pública, com a participação da CBF, do próprio Wilson Seneme, e foi muito produtiva. Senador Cajuru, eu estou muito interessado na apresentação do Seneme, mas eu tenho voo. Que horas é teu voo? Eu tenho que estar no aeroporto às 2 da tarde. E ainda tenho que passar em casa para pegar a mala. Eu tenho uma agenda no Rio de Janeiro. Agora 1h da tarde. Então eu já vou terminar e vamos para a sala. Pode ser? Bom. Considerando então o grau de confidencialidade de alguns pontos da explanação do convidado Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, notadamente a demonstração da tecnologia do VAR, proponho que a presente sessão seja transformada em secreta a fim de se preservar o sigilo das informações. Desse modo, com a concordância do plenário, transformo a presente sessão em secreta, solicitando aos senadores membros desta CPI que se dirijam ao plenário 19, em função de questões técnicas, onde já está instalada a tecnologia do VAR que nos será apresentada. Por enquanto, agradecidíssimo, e depois desse nosso ato, estarei com toda a nossa equipe de assessores e também com o senador Portinho à disposição da imprensa para quaisquer esclarecimentos. Agradecidíssimo por enquanto. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre valorização da mulher, energia limpa, saúde pública, entre outros temas. E para conversar comigo, a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Bem-vinda, senadora. Eu que agradeço poder falar aqui sobre o meu estado.
O Rio Grande do Norte me orgulha muito de ter um estado que é pioneiro em várias coisas, inclusive na participação feminina na política do Brasil. E sobre esse tema que eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, sobre a atuação da senhora no estímulo à participação feminina na política. O seu estado tem mulheres de destaque, como Alzira Soriano, foi a primeira prefeita de um município da América Latina, e também Celina Guimarães, que foi a primeira brasileira a votar. Como que tem sido para a senhora, procuradora da mulher aqui no Senado, essa atuação em prol da participação feminina na política e também igualdade de direitos entre homens e mulheres? Olha, isso é o maior desafio da Procuradoria Especial da Mulher. É claro que a gente fala e tem um papel essencial no combate à violência contra as mulheres, mas a gente vai principalmente, é um orgulho para mim estar nessa Procuradoria, a gente o convite das mulheres a participarem da política. Isso é um empoderamento grande e que só através dele é que a gente vai reduzir a violência contra as mulheres. Eu digo isso porque é o seguinte, a gente já tem leis, a Lei Maria da Penha, ela já é, tudo que é de punição já existe na Lei Maria da Penha. Já é crime hediondo, feminicídio, é inafiançável. E mesmo assim a gente não reduziu a violência contra as mulheres, principalmente as mulheres negras e pobres. A violência existe em todas as classes sociais, mas nas mulheres negras e pobres, principalmente as de periferia, que sofrem mais violência. E esse é o grande desafio. Eu queria aproveitar aqui para dizer, temos que participar da política, mulheres do Rio Grande do Norte e do Brasil, porque a política é quem decide nossa vida. Diz o nosso salário, com quantas horas vamos trabalhar e com que idade vamos nos aposentar. Então, não podemos não fazer parte da política se quem define a nossa vida é a política. A senhora mencionou sobre a triste realidade da violência contra a mulher. E a senhora é autora de um projeto que inclui de forma emergencial a mulher vítima de violência doméstica no programa Bolsa Família. Como que está essa realidade hoje no seu estado e como que esse projeto vai contribuir para a melhoria de condições dessas vítimas? Olha, vocês sabem que a gente lutou para as medidas protetivas poderem ser feitas com a segurança pública. Isso baseado na minha experiência como médica em pronto-socorro. A maioria das mulheres não queriam denunciar porque não tinha como voltar a dormir com o agressor. Por isso que eu estou com esse projeto aí, já passou pelos direitos humanos, está passando nas comissões, a CAIA, que a gente está vendo o impacto financeiro, mas eu sempre digo, vamos ver o impacto da vida, porque não adianta a segurança pública fazer as medidas protetivas se elas mesmas não vão denunciar. Então, isso faz com que a mulher possa ir para a casa de uma família. Então, esse projeto é muito importante para as mulheres vítimas de violência. E quem trabalhou no pronto-socorro como eu, reconhece isso de muito perto. Porque, às vezes, o agressor continua com um poder econômico que não daria jus, né, à esposa, à vítima, a ter esse benefício do Bolsa Família. É só para a nossa audiência entender por que... Elas não entendem, elas não denunciam porque dependem economicamente dele, o teto, o alimento e, na maioria, com os filhos. Gente, dificilmente você pega mulheres agredidas em pronto-socorro, que já são aquelas que precisam ir ao médico, porque o filho também não tenha sido agredido. Então, é aquela mulher que tem filhos e que depende. Se você depende financeiramente de alguém, você não tem independência. E a inclusão emergencial no Bolsa Família é um motivo, porque muitas vezes essas mulheres, os pais também não podem acolher, nem os amigos. E se ela tiver o Bolsa Família, com certeza, com o fator financeiro, vai melhorar a situação delas. Agora, falando de saúde, a senhora, que é médica, é relatora do novo programa Mais Médicos, que a senhora considera super importante para suprir carências no interior do estado e que também vai atender a saúde primária como foco.
Então, como que está essa realidade desse novo programa? Quais as diferenças para a fase anterior e como que ele vai beneficiar a população potiguar? Olha, o Mais Médico, ele veio com primeiro quebrou esse tabu que era para os médicos que não tinham sido formados no Brasil, os cubanos. Então, o Mais Médico mostrou, por exemplo, eu como médica não foi fácil, porque a maioria dos conselhos de medicina era contra o Mais Médico. Mas não existe argumento contra. Eu sou médica da universidade, não quero ir para o interior e nem quero que os colegas vão. Então, é o seguinte, a saúde é primária. A saúde primária é quem faz a prevenção, é quem vacina, quem faz o pré-natal, quem cuida da hipertensão, da diabetes. Então, os países onde a saúde é considerada uma boa saúde, é aquele país onde a saúde, menos de 5%, chega aos serviços de urgências. Eu citarei aqui, por exemplo, as UPAs são essenciais, os hospitais são essenciais, mas no primário, no posto de saúde, executado exatamente, você chega a 90% de resolutividade. Agora, para isso, eu digo, basta o médico examinar o paciente. Você é a maioria. E digo mais, nenhum plano de saúde tem uma equipe como nós temos. A equipe do Mais Médico é médica, enfermeira, técnica de enfermagem, odontologia, o dentista, a técnica de saúde bucal e mais. O agente comunitário de saúde e o agente de endemia. Gente, esses agentes são importantíssimos, porque são eles que visitam as casas. Eu digo aos senhores que muitas vezes quem trazia o diagnóstico, por exemplo, de Calazar, para mim como médica, dizia assim, doutora, tem um animal, um cão com Calazar. Então a criança tinha aquela sintomatologia, na verdade quem tinha já dito o diagnóstico era o agente comunitário. Então é uma equipe multidisciplinar. E que, com certeza, que o médico, eu sempre digo isso, o médico com um tensiômetro, que é aquele que mede sua pressão, um estetoscópio para lhe auscultar, um termômetro para verificar a sua temperatura. E vamos botar uma maquinazinha daquela de fazer glicemia de periferia, com certeza nós damos mais de 90% dos diagnósticos. E isso é na saúde primária. Agora, para isso, precisa ouvir e examinar o paciente. Então, por isso que eu defendo aqui a saúde primária. Vou citar mais um exemplo para entender. Você é um hipertenso, tem uma pressão alta. Você vai no pronto-socorro, na UPA, como é que é feito? Mesmo nos planos de saúde, em hospitais privados, baixa a sua pressão e diz, procure seu médico. Se as unidades básicas de saúde não estiverem funcionando, ele vai estar todo dia no pronto-socorro tentando baixar a sua pressão. Por isso que a importância do Mais Médico. No Rio Grande do Norte já são quase 400 médicos. O Mais Médico vai para aquelas cidades, aqueles rincões, onde muitos médicos não querem ir. Acho que seria um egoísmo muito grande, você nem vai para o interior e nem quer que os outros vão. Esse reforço na saúde vem em bom momento, pois servidores da saúde do Estado promoveram uma paralisação no mês de abril por mais de 20 dias, alegando falta de reajuste, de boas condições de trabalho. Essa parte já se normalizou, já voltaram ao trabalho. E eu gostaria de saber da senhora, enquanto senadora, como que o Senado Federal pode contribuir para que se mantenha uma boa qualidade de saúde no Estado? Colocar o SUS no orçamento. Eu faço parte da comissão mista de orçamento e é algo que eu já chamei atenção. Ninguém faz saúde sem recursos. E digo hoje, o SUS, ele repassa para uma consulta de um especialista R$10. Na verdade, isso sobrecarrega os estados e os municípios, porque não tem nenhum município brasileiro que gaste menos de 30% em sua saúde. Por quê? Porque o município é muito próximo do paciente. É onde ele nasce, vive e morre. Então, aquilo que para a gente aqui no meu estado é assim, é uma estatística. Tantas pessoas com diabetes, tantos com isso. Lá são seres humanos
que se apresentam junto aos gestores, seja o parlamento ou a prefeitura, e diz: aqui está meu filho, por favor, salve a vida dele. Então, mais médico ajudou, e o Estado do Rio Grande do Norte precisa sim. Se tem alguns gestores, como muitas vezes não se coloca no orçamento da saúde, que diz que é má gestor, punam o má gestor. Mas não vamos punir o povo. Mas, para isso, nós precisamos colocar a população, a saúde, no orçamento. Poderia explicar aqui como é que funciona o orçamento? Claro, eu queria que o povo brasileiro soubesse que a 9ª economia do mundo, que é uma previsão de mais de 5 trilhões para o orçamento do próximo ano, quase 50% fica para juros e serviços de uma dívida pública que nunca foi auditada em nenhum governo, independente de estar na Constituição, que precisa ser auditada. Aí o que é que nós fazemos durante o ano todo? Negociamos no máximo 4% para a saúde, 4% para a educação, pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. Eu até sugeri que chamássemos o setor financeiro, porque quando eles dizem: não, está sugerindo calote, né? Eu digo: não estamos. As maiores dívidas públicas do mundo é a americana e o Japão. Eles sentam com o sistema financeiro e dizem: olha, nós vamos pagar tanto por cento ao ano, porque nós não vamos deixar de custear os gastos primários, que é saúde, educação, assistência social, segurança pública, e doar o dinheiro para os senhores. E, além do mais, nós precisamos investir, gente. Nós só vamos atrair investidores para esse país se a gente tiver estradas, rodovias, ferrovias, segurança pública, água. E isso precisa de investimento estatal. Então, eu finalizaria aqui dizendo: o Estado do Rio Grande do Norte, como a maioria dos estados brasileiros, não estão dando conta da saúde. É tanto que a gente vê filas de 1, 2 anos até o Distrito Federal para se fazer uma cirurgia eletiva. E falando em investimento, outra área de destaque da atuação da senhora, enquanto senadora, é o estímulo à geração de energia limpa, em que o seu estado é referência nacional nesse setor. A gente preparou aqui algumas informações para mostrar para a nossa audiência. Alguns destaques apenas. Na matriz energética do seu estado, do Rio Grande do Norte, 94% é de fontes renováveis, energia limpa. Então, um patamar que muitos outros estados gostariam de ter. A geografia ajuda, a gente estava conversando sobre isso antes do programa, mas como que a atuação das autoridades faz a diferença para esse investimento? Isso aí faz uma diferença grande. O governo do estado se uniu com a academia, certo? Tanto os institutos federais, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como a UFESA, como a UERN, que lá tem uma universidade estadual, e tem um trabalho muito grande. Os institutos federais, nós temos vários campos que têm técnico, nível superior e pós-graduação em energias renováveis. Então, nós somos o maior produtor de energia onshore, que é em terra, que é de energia limpa, justamente essa energia que não é, e ainda estamos crescendo muito na energia solar. Mas o maior produtor, como você falou aí, a gente já produz onshore, ou seja, os postezinhos, aqueles aerofólios ali, e só estão lá por incentivo do Estado. Inclusive, falando em incentivo, o Estado do Rio Grande do Norte, ele criou um PROED, que é um programa de incentivo à industrialização. O que é que ele fez? Ele aumentou o desconto do ICMS para quem interiorizasse essa industrialização. E com isso a gente levou empresas para outras regiões e não só centralizou nos grandes centros. E isso é um programa maravilhoso. E aí entra
entra a energia renovável, que são as energias eólicas. Nós somos o maior produtor, como você falou, nós produzimos quase 10 já gigawatts ou watts, como vocês queiram chamar. Segundo tópico aqui, 30% de toda a energia eólica do Brasil provém do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. É porque, gente, eu queria dizer aqui a quem está nos assistindo, apesar da gente ser um estado pequeno, nós somos a segunda maior orla do Brasil. A gente só perde para a Bahia. Então, botou-se isso aí e a gente é um incentivo muito grande. O governo, inclusive, a governadora está na Holanda, que é quem mais investe nessa energia, e já outra fonte de energia aí que você vai falar sobre isso e eu também. Sim, antes da gente chegar lá, a senhora comentou sobre instalações onshore, para a nossa audiência entender, a senhora até falou, que é em terra. E há a perspectiva, a expectativa de criação de instalações offshore, em alto mar. Então, gostaria que a senhora comentasse como essa instalação offshore vai contribuir para distribuir energia para o país. Olha, a offshore, inclusive, já tem experiência, só que em países menores, né, como Dinamarca e lá a gente tem, o Rio Grande do Norte, mais uma vez, é pioneiro nisso aí. Junto com isso, a gente somou o hidrogênio verde, que eu quero explicar como é que é feito. A água do mar, toda a água é H2O. Como separar esse hidrogênio do oxigênio? E por que ele é verde? Porque dificultava antes da energia limpa. Porque para retirar esse processo de retirada do hidrogênio, do oxigênio da água, era caríssimo a energia e não valia a pena. Então, essa offshore já vai produzir energia limpa e por isso que o hidrogênio é verde. Para ajudar a gerar o hidrogênio verde, a gente tem até uma arte aqui para mostrar para a audiência, é gerado, provém também de fontes renováveis, como a energia solar, né, fotovoltaica, ou a eólica, e passa por esse processo de eletrólise, que é separar o gás carbônico, ou seja, a emissão zero de gases, né, e tornando o hidrogênio limpo, digamos assim, o hidrogênio verde, que é usado em vários fins, como indústria, transporte, uso doméstico, né? Você sabe que isso é tão importante que o mundo precisa de hidrogênio. Tudo que a gente produzir já tem um mercado para isso. E junto com isso, a gente aprovou um porto industrial, que é justamente o primeiro que vai ser do Brasil. O governo já está acionando o governo federal, o governo estadual, e lá o que quer dizer? Vai ser um porto indústria, que esses aerofólios que são imensos e que vêm de fora, vão ser produzidos ali mesmo, junto ao mar, e ser transportado. Então, o Rio Grande do Norte tem projetos muito importantes nesse setor de energias renováveis e a gente tem como crescer mais. Tem vários parques aí já para serem, principalmente onshore, em terra, certo? Então, a gente tem, hoje eu digo que a gente tem 30, por exemplo, a gente ainda usa pouquíssimo da energia não renovável por causa daquela lei, né, que foi criada das hidrelétricas, que não, aquilo aprovado aqui, que eu fui até contra, quando foi privatizar a Eletrobras, certo? Então, exige uma percentagem ainda de outros tipos de energia. Mas nós já produzimos 9, quase 10 gigawatts, ou watts, como vocês queiram dizer, e a gente usa 3. Então, o restante já vai para os outros estados. Maravilha. Sobre o porto que a senhora comentou, ele já inclusive está no PAC. Está no PAC, o governo federal, tudo estruturado, as licenças ambientais entrando. Você sabe que tudo isso a gente tem que trabalhar justamente. Se vai ser tudo verde, vamos ter que respeitar o meio ambiente, que isso é uma coisa maravilhosa. E o que a senhora pode falar para a população do Estado em termos de expectativa de melhoria da economia do Estado e a movimentação da economia com a instalação desse porto multiuso? Isso vai mudar totalmente. Isso é a maior obra e quem mais vai incentivar
a geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte é justamente essa geração de energia. É claro que a gente tem outras cadeias, por exemplo, nós somos o maior produtor e exportador de melão do Brasil, nós quem mais pescamos e exportamos atum no Brasil, a fruticultura é pujante da gente, nós somos o maior produtor de sal. Então, é um estado rico e que pode sim, com os incentivos certos, gerar emprego e renda, que é o que a gente sonha, que isso é quem dá dignidade às pessoas. Falando agora sobre outra área importantíssima, básica para o Estado, que é a educação. O presidente Lula anunciou agora, no último mês de março, a instalação de 3 novas unidades do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nos municípios de São Miguel, Touros e Umarizal. Umarizal, no interior. Então, na opinião da senhora, qual que é a importância de se chegar à educação de qualidade no interior do Estado? Olha, os institutos federais são as meninas dos meus olhos. Eu, como parlamentar, desde que eu sou, já investi 25 milhões, porque foi uma época, em 2015, que começaram a tirar o recurso. O Rio Grande do Norte já tem 23 campos, e agora com mais 3. O que é que foi feito? Interiorizou uma educação técnica, pública, de qualidade. O Instituto Federal mostra que é possível, sim, oferecer. O mundo todo já veio aqui copiar como funcionam nossos institutos federais de ciência e tecnologia. Gente, eles são tão importantes que já vem outro setor do Rio Grande do Norte. Nós somos riquíssimos, principalmente a região do Siridó, em minérios, em gemas. Nós produzimos a turmalina Paraíba, nós produzimos a alga marinha, nós fazemos ouro. E o que é que acontece? Em Currais Novos, que centralizam, onde tem o Instituto Federal, vai ser o primeiro do Brasil que tem um laboratório de gemas que vai lapidar e certificar gemas. Nós vamos agregar valor a isso aí. Entendeu? Porque o Brasil tem uma deficiência. A maioria de nossas gemas são certificadas na Bolívia e em outros países, e isso faz com que tenha mais clandestinidade nisso aí. E o Instituto Federal, e a gente já está lutando com os chineses, que é quem vai explorar uma mina de ouro em Currais Novos, e ele já procurou o Instituto de Gemas, para a gente fazer o seguinte: as gemas que forem certificadas por a gente, pelo Instituto Federal, serem validadas pela China. Então, isso é uma coisa maravilhosa, como a gente tinha aqui com a Anvisa, que tudo que a gente certificava aqui, que aprovava na Anvisa de medicamento, o MDA lá nos Estados Unidos considerava, a agência de lá considerava, sem nem estudar de novo tudo. Com isso aí é importante. Então, é um Estado rico e que a gente precisa ter um investimento estatal, sim. Essa história de Estado mínimo não resolve nada, porque só se investe num Estado ou num país onde ele tem pessoas com salários dignos, que é a demanda. Essa história de dizer que vai atrair investidor estrangeiro, se o povo não tiver o poder de compra, aí eu cito aqui, é muito simples, não precisa ser economista. Se você tem uma sorveteria, você só aumenta o número de mesas se a demanda crescer. Então, só investe com isso. E ninguém vem investir num estado ou num país onde não tem estradas, onde não tem ferrovias, onde não tem portos e aeroportos. Queria dizer que o estado do Rio Grande do Norte tem um porto, um aeroporto que é para ser cidade, que foi o primeiro que foi privatizado, totalmente privado, e que ele foi quem primeiro fez uma pista que pode aterrissar e pousar, até pousar e decolar aviões, o A380, que é o maior avião, inclusive do Rio Grande do Norte para a África, por exemplo, da cá dá 5 horas e meia, e esses aviões normalmente levam até animais grandes, de grande porte. Então, é um estado que tem tudo, agora precisa de investimento. E a saúde é algo que me chamou a atenção, o governo está negociando, a situação não é fácil, e lá o estado do Rio Grande do Norte foi um dos poucos estados, eu acho que nenhum outro, que não retornou o ICMS a 20%,
conforme essa reforma tributária que a gente tem aí, que depois de muita luta se conseguiu que a média de investimento de passar para os estados e municípios era referente à média do que ele arrecadou de ICMS entre 2024 e 2028, e o Rio Grande do Norte perdeu 2% disso aí, com as decisões que a gente tem que respeitar. A democracia é isso, mas de uma certa forma eu fiquei muito triste com isso. Senadora Zenaide, a gente já está esgotando o tempo, mas eu não posso deixar de comentar que o Senado esse ano faz e celebra 200 anos da sua história. Na opinião da senhora, quais os pontos mais relevantes para o seu estado que passaram aqui pela casa? Eu queria já dizer o seguinte, a gente tem uma história, como diz, alguém começou e fomos continuando, eu sempre digo, começa-se e sempre é possível fazer mais. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente também tem essa expertise. A gente já teve 3 senadoras, 3 comigo, Fátima Bezerra, eu sou a 4ª senadora do Estado. Então, o Rio Grande do Norte, em termos de participação feminina na política, inclusive, nós já tivemos 3 governadoras eleitas, prefeitas de capitais. Eu queria citar aqui uma curiosidade. O Oeste Potiguar, 40% dos gestores são mulheres dos municípios. Isso é um case, né? Sim. Para o Brasil. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Norte não vota só pelo fato de ser mulher, mas também não deixa de votar pelo fato de ser mulher. Muito obrigado, senadora Zenaide Maia, pela participação aqui no Assunto do Estado. Olha, eu queria agradecer aos senhores e eu costumo dizer, informação é poder. Nada empodera mais um povo do que informação. Eu posso estar aqui aprovando uns projetos de lei importantíssimos para o povo brasileiro, mas se não chegar, não der visibilidade ao povo, ele não vai saber nem cobrar os seus direitos, porque não tem como. E nunca deixo de citar SUS, vacinas. E a mídia séria foi quem mais salvou vida nessa pandemia da Covid, na defesa da ciência e na defesa das vacinas. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Nos vemos no próximo. Mulheres rurais, importantes na economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, boa tarde. O Senado Notícias está no ar. Líderes partidários se reuniram há pouco para definir quais serão as pautas prioritárias do Senado nas próximas semanas. Senadores demonstraram preocupação com a medida provisória editada pelo governo na última terça-feira. O texto apresenta compensações para a queda de arrecadação causada pela desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e municípios. Os senadores também anunciaram outras prioridades, como a discussão do projeto que regulamenta a inteligência artificial e um esforço concentrado para votar indicações de autoridades e embaixadores.
A medida provisória estabelece ações para compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de uma parte dos municípios do país até 2027. A MP limita o uso de créditos tributários com o PIS/COFINS para o financiamento da Seguridade Social. Na prática, aumenta indiretamente a carga tributária sobre setores da economia. Na reunião desta quinta-feira, os líderes pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que busque, junto ao governo, alternativas para bancar a reoneração gradual da folha sem prejudicar outros setores da economia. Rodrigo Pacheco determinou a consultoria do Senado que fizesse um estudo elaborado para que a gente tivesse a exata noção desse impacto e, a partir desse impacto, tomar as medidas necessárias. A gente sabe que o setor produtivo brasileiro está hoje sacrificado. Nós temos hoje um sistema tributário que, inclusive, está sendo reformulado, porque deposita um peso muito forte sobre o ombro de quem produz no Brasil, e quem produz no Brasil não pode ser sacrificado. Você não pode resolver um problema gerando um problema muito maior. Agora, precisa conversar com o governo e eles têm que dar as alternativas, né? Você fazer a reoneração, mas onerar do outro lado com mais de 29 bi, que essa é a conta que o setor tem feito aí nessa primeira fase, é muito ruim. Na reunião, os líderes também definiram pautas prioritárias para as próximas semanas. Na terça-feira, dia 11, por exemplo, está marcada uma sessão temática em plenário para debater inteligência artificial. No dia 19, haverá esforço concentrado para sabatina e votação de autoridades. Entre os projetos que poderão avançar estão o Estatuto da Segurança Privada e o projeto que estabelece o marco legal das eólicas offshore. Uma sessão temática no plenário do Senado nesta quinta-feira debateu as oportunidades para o Brasil na presidência do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Organismo mundial dos mais influentes no mundo, o G20 chega aos 25 anos de atuação com o Brasil na presidência. Cabe ao país liderar um processo de busca de consensos, de convergência e bons resultados na política econômica mundial. No horizonte e nas agendas, grandes desafios em meio a conflitos armados e outros desarranjos. Fome, pobreza e desigualdade, conflitos armados com consequências humanitárias catastróficas, retrocessos nos padrões de vida em muitas regiões do mundo, inflação alta nos países ricos e dívida pública elevada nos países pobres, alta volatilidade nos preços de alimentos e energia e uma crise climática que já não é uma ameaça distante, mas sim uma realidade presente e sombria. Muitas vozes, interesses diversos. O Brasil, na presidência do G20, trabalha em favor de 3 prioridades, como explica o representante do Ministério das Relações Exteriores. A inclusão social e o combate à fome e à pobreza. 2, as transições energéticas e o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. E a reforma das instituições de governança global. 5º país do mundo em área, 8ª economia do mundo, um dos 5 maiores produtores de alimentos, com uma biodiversidade de tirar o fôlego. O Brasil sabe que não pode, nem quer, fugir da agenda ambiental. Colocar o tema ambiental na agenda do G20 já se constitui uma grande inovação. Outra inovação dessa liderança brasileira do presidente Lula é o tema social, a questão do combate à desigualdade social como um tema transversal, inclusive possibilitando um debate muito oportuno colocado pelo ministro Fernando Haddad em relação à tributação dos super ricos, para combater desigualdade e para fazer com que a gente faça o enfrentamento da mudança do clima. Eu destacaria aqui a emissão de títulos soberanos sustentáveis
que passaram a irrigar o Fundo Clima. Nos últimos 5 anos, o volume de recursos desembolsado pelo Fundo Clima ficou em torno de 0,2 bilhão por ano. A gente vai passar de 0,2 para algo em torno de 10 bilhões de reais por ano. O presidente Lula tem pautado isso internacionalmente no âmbito do G20, trazendo à tona a necessidade de a gente reorientar os incentivos existentes no mundo com a nova governança global, com a taxação dos super ricos, para possibilitar a superação da pobreza e o enfrentamento dos desafios climáticos globais. E logo na abertura da sessão de debates temáticos desta quinta, a senadora Leila Barros fez um convite para o lançamento do documentário Arte no Caos. O longa retrata o processo criativo do artista plástico Vicky Muniz, que aproveitou os destroços dos atos do 8 de janeiro e criou um monumento de resistência cívica. O ataque violento às sedes dos 3 poderes em Brasília, na tarde de 8 de janeiro de 2023, trouxe indignação a quem assistia aos atos insanos. A sociedade brasileira uniu-se em torno da legalidade e dos valores democráticos. Líderes mundiais prestaram solidariedade. Um artista, Vicky Muniz, transformou o caos em arte. E o cineasta Jimmy Figueiredo, da TV Senado, conta essa história. Ao abrir os trabalhos desta quinta-feira, a senadora pelo Distrito Federal, Leila Barros, na presidência da sessão, fez o convite para o lançamento do documentário. Que nessa sexta-feira, 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, a TV Senado estreia o documentário Arte no Caos. A produção acompanha a trajetória dos destroços do ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília em 2023, até tomar forma na obra idealizada pelo artista plástico Vicky Muniz, e que hoje está exposta na entrada desse plenário. Assim como faz a imprensa ao defender a liberdade de expressão em defesa da democracia, o documentário reforça a mensagem que precisamos superar, claro, mas nunca esquecer. Dirigido e editado por Jimmy Figueiredo, servidor do Senado Federal, todo o processo de criação da obra foi documentado, desde o recolhimento dos cacos em Brasília, passando pelo envio ao ateliê do artista no Rio de Janeiro, pela impressão da foto em São Paulo, até a instalação e inauguração no Salão Azul. Vicky Muniz expõe e preserva as cicatrizes do atentado, dando novo significado ao que foi destruído. A trajetória da obra 8 de janeiro de 2023 também está registrada num catálogo produzido pela Agência Senado e intitulado Cicatrizes. Eu vou mostrar aqui para todos vocês, para todos que nos acompanham. A publicação reúne mais de 100 fotos, além de textos sobre as diversas etapas da criação do painel, trechos de entrevistas com Vicky Muniz e uma biografia do artista. Parabéns a todos os envolvidos. A pré-estreia do documentário será no Cine Brasília, na Entrequadra 106-107 Sul, em Brasília, às 8 da noite desta sexta-feira. Na TV Senado, o filme estreia às 9 da noite de sexta, com reprise neste sábado, também às 9 da noite. Senadores que integram a CPI das apostas disseram que o vídeo publicado pelo presidente do Botafogo, John Textor, com a possível manipulação do VAR na partida entre o Alvinegro e o Palmeiras no Brasileiro de 2023, merece investigação. Os parlamentares analisaram o vídeo hoje durante o depoimento do presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Senemez. Um dos vídeos entregues por John Textor à CPI foi divulgado hoje pelo colegiado após o próprio empresário ter publicizado as imagens nas redes sociais. O vídeo do jogo da virada de 4-3 do Palmeiras sobre o Botafogo mostra que os árbitros de vídeo não enviam para o árbitro de campo todos os lances de uma jogada que resultou na expulsão do zagueiro do Botafogo. Esses do VAR, eles atrapalharam o árbitro de campo. Atrapalharam. E pior que atrapalhar, eles omitiram a imagem que era determinante para a decisão correta, que estava correta desde o início do árbitro. Isso é manipulação de imagem. E isso, para mim, Seneme, foi a coisa mais séria e que justifica, quando eu falo que é indício,
Isso justifica uma investigação ser aberta pelo Ministério Público. O que me preocupa nisso é que essa imagem estava sempre lá. Isso é que é escandaloso no meu modo de entender. Escandaloso. E a torcida, eu me coloco como torcedor também, a torcida não teve acesso a essas imagens durante a transmissão. Eu tenho elementos na situação que caracterizam uma oportunidade de gol e uma falta marcada. É uma situação interpretativa e não factual, como diz o VAR, né? Mas sim há elementos para isso, ok? O uso de câmeras, ele é, digamos assim, protocolarmente, pelos roles de função, um árbitro de vídeo não está obrigado a mostrar para o árbitro de campo todos os ângulos que estão na cabine, nem todos os ângulos que ele visualizou. Então ele pode escolher o que ele manda para o árbitro do campo? Ele pode escolher. Mas isso é muito grave, Senei. Mas é um protocolo. Não, mas isso é a vontade discricionária do árbitro da cabine do VAR. Isso é muito sério, Senei. Eu estou falando isso para o bem do futebol. Isso já aconteceu, ninguém vai voltar a campeonato. Não estou dizendo se houve manipulação, não entro em clubismo. Mas você dizer que a cabine do VAR não é obrigada a mandar todos os lances para elucidação do árbitro do campo, isso é seríssimo. Depois do depoimento, os senadores vieram para esta sala onde foi montada uma cabine do VAR. Em uma reunião fechada, os árbitros da CBF mostraram para os senadores a transparência do sistema e tiraram as dúvidas sobre os lances apontados por John Textor. E a Comissão de Defesa da Democracia aprovou a realização em data a ser marcada de uma audiência pública para discutir o impacto da inteligência artificial nas eleições e na democracia. A CDD também aprovou a conferência do título de Capitão Nacional do Berço da República ao município de Itu, em São Paulo. Outro projeto aprovado criminaliza a apologia à tortura e à ditadura. Esse texto vai agora à Comissão de Constituição e Justiça. A apologia ou disseminação, inclusive de forma virtual, de instauração de ditadura ou de ruptura institucional tornam-se crimes, assim como a apologia à tortura ou torturadores. Com o aumento da polarização política no Brasil, observamos o surgimento de discursos de ódio violentos e que defendem o retorno da ditadura militar no país, assim como celebram figuras ligadas a atos de tortura durante aquele período sombrio da nação. Essas manifestações, indubitavelmente, acabam estimulando o crescimento de grupos radicais que se opõem à democracia e à ordem constitucional. O projeto tipifica os crimes no Código Penal e determina a pena de detenção de 3 a 6 meses e multa. Se o crime for praticado por agente político, membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público, a pena aumenta para detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Se o criminoso utilizar perfis falsos em redes sociais e robôs para a divulgação do conteúdo, a pena será aumentada pela metade. A fixação de penas mais severas para agentes políticos, membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público que cometam esse crime demonstra o compromisso com a integridade das instituições democráticas. A confiança pública nas autoridades é essencial para a coesão social e a legitimidade do sistema. E a Comissão de Relações Exteriores aprovou na manhã de hoje a indicação de embaixadores para a Noruega, o Cazaquistão e a Irlanda. Indicado para a embaixada na Irlanda, Flávio Elmond Macieira tem 71 anos e já foi embaixador na Nicarágua, Noruega e Panamá. Já serviu também na Irlanda, onde concluiu um mestrado em Relações Internacionais em 2002. No ano passado, o país europeu importou 236 milhões de dólares em produtos brasileiros, enquanto exportou para o Brasil 959 milhões de dólares, o que gerou um déficit para o nosso país de 723 milhões de dólares. Temos uma multiplicação por exemplo, de 4 vezes do comércio Brasil-Irlanda. O que significa que o país que eu vou encontrar é outro, não é o mesmo em que eu vivi naquela época. É um país que se automultiplicou,
que ampliou muito a sua própria capacidade de atuação internacional, a sua própria presença econômica no mundo, né? Os irlandeses hoje são muito céticos e criticam muito a agricultura brasileira, né? Fazem isso com a mão do gato, com os franceses. Nós precisamos melhorar essa relação entre o Brasil e a Irlanda. Já Marcel Fortuna Beato tem 66 anos e esteve até este ano à frente exatamente da embaixada em Dublin, tendo sido também embaixador na Bolívia. Foi indicado para ocupar a embaixada do Cazaquistão e, cumulativamente, na República Quirguiz e no Turcomenistão. No ano passado, o Cazaquistão recebeu exportações brasileiras no valor de 49,6 milhões de dólares, enquanto exportou para o Brasil 71,5 milhões de dólares, resultando num déficit para o Brasil de 21,9 milhões de dólares. É uma missão, no meu sentir, fascinante, porque é uma excursão à Rota da Seda, que não é só história, é o futuro. É o futuro do mundo. A China cobra do Brasil, está cobrando publicamente uma manifestação de participação na Rota da Seda. Mencionar terras raras. Como o Brasil tem uma grande quantidade desses produtos e, evidentemente, vivemos a realidade de uma confronto, competição do Ocidente com a China. Há um movimento muito forte dos Estados Unidos e de países europeus para, digamos, reconformar esse mercado e não podemos negar que, em alguma medida, para isolar a China. O diplomata Rodrigo Azeredo Santos, de 58 anos, foi indicado para ocupar a embaixada na Noruega e, cumulativamente, na Islândia. Já foi embaixador no Iraque e na Dinamarca. No ano passado, o Brasil exportou cerca de 1,3 bilhão de dólares para a Noruega, tendo importado 684 milhões de dólares. O resultado foi um superávit para o Brasil de 687 milhões de dólares. A Noruega pode cumprir já tem cumprido e pode cumprir ainda mais um papel relevante na alocação de recursos, né, para atingir esses objetivos, e compartilhamos também essa ideia de que os objetivos de desenvolvimento sustentável têm também que estar aliados ao combate à pobreza, à fome, ao desenvolvimento, né, à promoção do desenvolvimento. Então, é uma agenda muito importante bilateral que Brasil e Noruega já vêm trabalhando. As indicações dos 3 embaixadores ainda serão votadas em plenário. E agora uma correção à pré-estreia do documentário A Arte no Caos vai acontecer hoje e não amanhã, como informado anteriormente. E nós vamos ouvir agora a coletiva do presidente da CPI de Jogos e Apostas, o senador Jorge Cajuru. Chegando ao Rio de Janeiro, ele desistiu e comunicou o caso à CBF. Que detalhes que o senhor pode trazer sobre esse caso? Bom, esse caso foi relatado na semana passada e eu fui atrás para tomar conhecimento, correto? Conversei com o presidente da CBF, o Edinaldo, e aí o que ele pediu a mim apenas que na volta agora dos Estados Unidos, depois do jogo da seleção brasileira, ele vai dar todos os detalhes, inclusive vamos dar a publicidade a quem foi esse árbitro e naturalmente qual foi o jogo que ele, né, estaria negociado, e ao chegar no Rio de Janeiro ele acabou desistindo e comunicando à CBF o fato. Você pode falar de que divisão se tratava desse jogo? Série A, Campeonato Brasileiro. Uhum. E como é que o senhor avalia a participação do Wilson Luiz Seneme na CPI hoje? Falou bastante sobre a atuação do VAR, sobre lances que foram, né, publicados ontem, sobre um lance que foi publicado ontem pelo John Textor. Bom, ele foi muito oportuno, foi muito esclarecedor. E agora, ao chegar desse momento que termina a sessão nossa, tivemos a oportunidade, no caso eu pela primeira vez, de ver como é o trabalho do VAR, onde fica o operador principal, onde fica aquele que tem a comunicação com o árbitro. Portanto, aquilo que foi falado na CPI não é verdade, ou seja, o árbitro ele não ouve a discussão que há
entre aqueles que estão ali na cabine, perfeito? Eles discutem entre eles e apenas um que faz a comunicação, não por celular, para o árbitro. Portanto, não há essa confusão, conforme a gente acabou colocando lá. E agora, ao ver aqui, não há mais nenhuma dúvida. Como foi uma reunião sigilosa, eu tenho que respeitar, né, a regra. O que eu posso antecipar para vocês, como jornalista que sou, eu não consigo sair de algo que é secreto sem deixar, pelo menos, que a opinião pública tenha conhecimento de algo importante, tipo uma manchete de jornal, tipo uma escalada de um telejornal. Aquele lance do jogo que houve ontem, a exibição do impedimento, né? A linha ali. Do Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco. A linha ali. Eles aqui, os operadores, provaram com todos os detalhes e agora vão entregar a nós, e eu já terei acesso hoje mesmo, à documentação que veio da FIFA, também dizendo que tudo aquilo que, mais uma vez, o boquiroto, aquele que aciona a boca e não liga o cérebro, talvez até porque ele não o tenha, o tal do Joe Testor, falou bobagem, total bobagem. A imagem desmoraliza o que ele falou e o que ele exibiu ontem totalmente. Sobre o lance... E de 11 a 13 de junho, na sede da ONU em Nova York, terá lugar a 17ª Conferência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Representante do Senado e com toda uma história no movimento que envolve 194 países, a senadora Mara Gabrilli concorre a uma cadeira de perito independente no Comitê das Nações Unidas. Eles somam milhões de brasileiros. No dia a dia, enfrentam o preconceito e a discriminação. Pouco a pouco vão ampliando os acessos e conquistando os espaços. A luta pelos direitos das pessoas com deficiência não pode parar. Autora da Lei Brasileira de Inclusão, a senadora Mara Gabrilli introduziu o marco legal no país em conformidade com a regulamentação das Nações Unidas. De 11 a 13 de junho, acontece na sede da ONU a 17ª Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2018, numa conquista inédita para o Brasil, a senadora Mara Gabrilli foi eleita para integrar o Comitê de Peritos das Nações Unidas. Agora, em Nova York, ela disputa novamente uma vaga nesse seleto grupo de especialistas. A conferência desse ano ela vai tratar de temas muito relevantes para o Brasil e para outros tantos países que precisam refletir sobre como aprimorar as políticas de inclusão. E esse ano ainda tem algo muito especial, porque além de estar representando o Senado nessas discussões, eu também participo da eleição como candidata, né, para o cargo de perito independente do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o CRPD. Esse cargo que é voluntário, não é remunerado, sem custo algum para os cofres públicos brasileiros, e é algo que muito me orgulha, porque a causa da inclusão ela não é somente um trabalho, ela é uma missão de trabalho, é uma missão de vida para mim. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu nesta quarta-feira o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eles debateram soluções para manutenção de emprego e renda no estado e recomposição da arrecadação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve em Brasília nesta quarta-feira em busca de apoio para as ações de recuperação do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira agenda do governador na capital federal após as inundações que afetaram o estado. Na reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite apresentou duas demandas que ele considera críticas e urgentes. A primeira são medidas de iniciativa do governo federal que garantam a manutenção de emprego e renda nas empresas gaúchas. A segunda é a recomposição de receitas, já que tanto o governo estadual quanto as prefeituras municipais já estão sofrendo queda de arrecadação. Que além de levar vidas, que nós lamentamos cada uma das vidas perdidas, afetou milhares de pessoas nas suas casas, afetou a logística do estado, afetou a economia a partir de indústrias de diversas áreas que foram
devastadas, parques fabris completamente comprometidos e por conta da logística afetada, seja pelas estradas, seja pelo aeroporto, que ainda não retornou e levará tempo para retornar, afetam a nossa economia tanto na capacidade de manter os empregos quanto na capacidade de suportar aí a arrecadação, o que a gente vai ter pela frente. De acordo com o governador, a suspensão do pagamento da dívida da União por 3 anos, aprovada em maio pelo Congresso, não é suficiente para compensar a perda de arrecadação. Eduardo Leite usou a pandemia como exemplo, citando o protagonismo do Congresso Nacional na adoção de medidas que minimizaram a crise sanitária. E, de igual modo, agora convoca o Parlamento Nacional para continuar a mobilização em favor do Rio Grande do Sul. É absolutamente urgente que nós tenhamos uma medida pela União, seja via Congresso, seja via o governo. Naturalmente a gente torce e trabalha para que seja algo em consenso, em convergência, com a participação naturalmente do governo nessa construção, mas é fundamental que tenha para já, uma medida de manutenção do emprego e renda, como se fez na pandemia. Na pandemia, o governo suportou ali parte dos custos das folhas de empresas, né, dos salários de trabalhadores da iniciativa privada, para evitar demissões. A gente precisa disso também agora no Rio Grande do Sul, porque mesmo que estejam sendo liberados operações de crédito para as empresas, levará tempo para que elas possam reorganizar os seus parques fabris, suas estruturas e assim voltar à atividade. Durante a sessão plenária, o presidente do Senado comentou sobre a reunião com o governador do Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, que nos trouxe algumas demandas do estado do Rio Grande do Sul, que se somam a outras tantas, inclusive, já submetidas em análise na comissão externa, da qual faz parte o senador Hamilton Mourão, o senador Ireneu Hort, o senador Paulo Paim, justamente para que possamos, no Senado Federal, contribuirmos para a minimização dos impactos desta terrível tragédia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Mulheres rurais, importantes na economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Havendo o número legal, declara aberta a 12ª reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 4 de junho de 2024. A presente reunião é destinada à deliberação de matéria apresentada à Comissão. Antes de iniciarmos a parte deliberativa da reunião, gostaria de convidar Sua Excelência, o Ministro de Estado de Turismo, Celso Sabino, que anunciou que estará presente aqui para a votação dessa matéria tão importante, para sentar-se à mesa.
Item único da pauta. Projeto de lei número 1829 de 2019 não terminativo. Altera as leis número 6.009 de 26 de dezembro de 1973, 7.565 de 19 de dezembro de 1986, 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, 11.771 de 17 de setembro de 2008, 12.462 de 4 de agosto de 2011, 13.097 de 19 de janeiro de 2015 e 13.146 de 6 de julho de 2015, para promover a modernização do turismo no Brasil e revoga dispositivos da Lei 12.974, de 15 de maio de 2014, e da Lei 6.513, de 20 de dezembro de 1977. Autoria: Câmara dos Deputados. Deputado Federal Carlos Eduardo Cadoca, PCdoB do Pernambuco. Dá para ver o tanto de ano que esse projeto está aqui no Congresso. Autoria da Câmara dos Deputados, relatoria senador Davi Alcolumbre, como relator ad hoc o nobre senador Flávio Bolsonaro. Relatório: pela aprovação do projeto de lei 1829 de 2019, com acolhimento parcial da emenda número 5 da Comissão de Constituição e Justiça substitutiva, que incorpora total ou parcialmente as emendas de número 1 a 3 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, as emendas de número 6 a 10 da CDR e as emendas número 13, nos termos da emenda substitutiva apresentada. Em reunião realizada no dia 28 de 5 de 2024, o relatório foi lido e concedido vista coletiva. Em reunião realizada no dia 28 de 5 de 2024, foi apresentada a emenda número 14 da CDR, de autoria do senador Alan Rick. Em 3 de 6 de 2024, ontem, portanto, o relator senador Davi Alcolumbre apresentou complemento de voto pela rejeição da emenda número 14 de 2024 da CDR, de autoria do senador Alan Rick, apresentada após a leitura do relatório. E, após a deliberação da CDR, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Uma vez que o relatório já foi lido, passa a palavra ao nobre senador Flávio Bolsonaro, relator ad hoc, para fazer a leitura do complemento de voto referente à emenda número 14 de 2024 da CDR. Com a palavra, o nobre senador Flávio Bolsonaro. Presidente, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Vossa Excelência por voltar com esse projeto para a pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo em uma semana. Como o senhor bem colocou, já tramita há bastante tempo. Esse projeto já foi muito alterado, muito. Só que, nesse momento da CDR, já foram 4 versões de relatório apresentadas pelo senador Davi Alcolumbre, incluindo essa agora complementar. E tive a notícia, presidente, como esse relatório foi feito, esse projeto está sendo construído a várias mãos, ouvindo o parlamento, ouvindo todos os setores impactados por essa proposta, que vem de verdade a modernizar e um potencial enorme de alavancar o turismo no nosso Brasil, mas também com o ministro do Turismo, o deputado Celso Sabino, que inclusive tive a notícia agora que ele está a caminho. Então, um grande prestígio, sem dúvida alguma, para nós aqui nessa comissão, a presença de um ministro do Turismo participando da votação de um relatório para demonstrar, um gesto do ministro, para demonstrar o tamanho, a importância de aprovação desse projeto. Não vou fazer uma leitura aqui mais lenta, para que dê tempo do nosso ministro chegar, mas caso não, eu amplio um pouquinho o debate aqui, além da leitura do relatório. Então, presidente, o relatório é o seguinte: na reunião, o complemento do senador Davi Alcolumbre, na reunião de 28 de maio dessa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, CDR, coube ao senador Flávio Bolsonaro a leitura ad hoc do meu relatório ao projeto de lei 1829 de 2019, projeto de lei número 2724 de 2015 na origem da Câmara dos Deputados, que altera as leis números 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, 11.771, de 17 de setembro de 2008, 12.462, de 4 de agosto de 2011, 13.097, de 19 de janeiro de 2015, 13.146, de 6 de julho de 2015, para promover a modernização do turismo no Brasil e revoga dispositivos das leis 12.974, de 15 de maio de 2014, e a Lei 6.513, de 20 de dezembro de 1977. Então, veja, Vossa Excelência, né? Nós estamos falando aqui de alterações de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leis. 10, né, com as outras que estão sendo aqui revogadas também. 10 leis esse projeto, esse relatório mexe. Tudo para tentar buscar essa unidade e desburocratizar o setor do turismo. Na ocasião, foi concedida a vista coletiva por iniciativa do líder do governo, o senador Jacques Wagner. Desde então, foi apresentada a emenda número 14, CDR, do senador Alan Rick, o que ensejou o presente complemento de voto. 2. Análise. A emenda número 14, CDR, propõe alteração do artigo 63 da Lei 14.462, de 4 de agosto de 2011, que instituiu o Fundo Nacional de Aviação Civil, FENAC. Seu propósito é regular a utilização dos recursos do fundo como garantia de empréstimos aos prestadores de serviços de transporte aéreo, delegando ao Conselho Monetário Nacional a fixação de parâmetros financeiros dessas operações. Comungamos da mesma preocupação do autor da emenda com o fortalecimento do FENAC, um dos eixos para o desenvolvimento do turismo do país. Por essa razão, nosso substitutivo também se deteve longamente no tema e, acolhendo emendas dos senadores e senadoras, avançou no desenho jurídico do fundo, de modo a deixá-lo apto a financiar bons projetos e boas empresas de aviação civil. Esse texto, portanto, foi fruto de amplo acordo com as lideranças, com os ministérios do governo e com representantes do setor, razão pela qual consideramos maduro para ser aprovado. Consideramos válida a preocupação em outorgar atribuições ao CMN para determinar parâmetros das operações com recurso do FENAC, mas isso poderia gerar insegurança no setor de que os encargos, a carência e exigências de contrapartida possam tornar as operações pouco atrativas. 3. Voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1829 de 2019, com acolhimento parcial da emenda número 5, CCJ, substitutivo, que incorpora total ou parcialmente as emendas números 1 a 3, CCJ, as emendas números 6 a 10, CDR e a emenda número 13, CDR, com a rejeição das demais emendas apresentadas, tudo nos termos do seguinte substitutivo. E aí, presidente, ele traz aqui a nova redação, né, do substitutivo, que, como eu disse, é bastante abrangente. E, se Vossa Excelência quiser, eu posso ir fazendo aqui uma análise de alguns dos temas mais importantes do projeto, aguardando o nosso ministro chegar. E só para fazer também a ressalva, presidente, que algumas emendas foram sugeridas também, mais uma vez, antes, aqui na sessão de hoje. Assim, foram oferecidas não oficialmente, não foram protocoladas, mas eu acho que cabe a análise que nós podemos fazer quando esse projeto for a plenário. E quando for a plenário, né, caso eu também seja escolhido o relator dessa matéria em plenário, nós faríamos a análise de algumas emendas que eu acho que seriam ainda válidas para aprimoramento desse projeto, mas para não atrasar ainda mais a tramitação, nós optamos por votar como está agora o relatório, que está acho que 99% perfeito, e esse 1% a gente analisa no momento de plenário, quando vão ser oficializadas, vão ser protocoladas essas emendas. Mas, resumidamente, presidente, aqui folheando o substitutivo, o projeto trata de vários pontos importantes. O primeiro deles, no seu artigo 1º, ele diz respeito aqui a constar dessa legislação um acordo internacional do qual o Brasil é signatário. Eu também fui o relator da ratificação desse acordo aqui no Senado, que é sobre a legislação que rege os trabalhadores dos cruzeiros. Havia
uma reclamação muito grande das empresas que operam cruzeiros no Brasil, de que o passivo trabalhista gerava em torno de 100 milhões de reais, o que estava inviabilizando e praticamente empurrando essas empresas a fecharem essas operações aqui. E na prática o que estava acontecendo é que eles estavam contratando trabalhadores para trabalhar nesses cruzeiros que não fossem brasileiros. Porque quando estava colocando brasileiro, por causa dessa legislação não tão clara, buscavam a justiça aqui no Brasil e recebiam hora extra, recebiam todos os direitos trabalhistas conforme a legislação brasileira, o que obviamente não estava no plano de negócios dele. A consequência prática foi que eles começaram a contratar estrangeiros para trabalhar dentro dos navios brasileiros. Então, em muito boa hora veio esse acordo e agora essa questão está pacificada e novamente brasileiros estão sendo contratados para trabalharem nesse tipo de operação. O projeto também regula aqui algumas nomenclaturas relacionadas ao sistema aeroportuário, deixando mais claro o que é pista de pouso, pista de táxi, né, o que é estacionamento, terminal de carga, terminal de passageiro. Então está dando uma unificada também, de maneira a desburocratizar essa legislação e dar mais segurança jurídica a todo esse sistema aeroportuário. Esse projeto também traz uma segurança jurídica muito grande para as agências de turismo, né, que hoje movimentam aí milhares de empregos. Então atendemos aqui a vários e vários pleitos deles, né, de maneira a facilitar a contratação de pessoas que possam trabalhar no turismo, de maneira... Está dizendo que o ministro chega em 5 minutos, então acho que eu consigo aqui enrolar mais 5 minutos, senhor presidente. Enrolar não, que eu acho que acaba esclarecendo também o projeto do que se trata, na verdade, que ele é muito amplo, muito complexo. Então aqui, dando continuidade, esse projeto traz essa possibilidade, inclusive, de muitos instrumentos, né, que precisam ser registrados em órgãos de turismo dos governos municipais, estaduais e federais. Isso tudo simplifica aqui, como está no projeto. Por exemplo, pode usar o seu próprio veículo para fazer turismo, não tem que registrar não sei aonde. Quer dizer, isso tudo, pormenores, são para facilitar que uma pessoa consiga viver do turismo com menos burocracia. Também tem aqui uma parte importante, que é sobre o turismo inclusivo, que esse projeto também atende. Vou ler aqui só um inciso 5º do artigo 6º. A incorporação de segmentos especiais de demanda nacional e internacional, notadamente os de pessoas idosas, de jovens e de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, por meio de iniciativas destinadas ao incremento e à diversificação da demanda turística. O inciso 8º desse artigo 6º, o estímulo ao turismo responsável como forma de orientar a atuação no setor turístico com base nos princípios de sustentabilidade ambiental, sociocultural, econômica e político-institucional. Então tem aqui uma preocupação com todas essas diretrizes e atenção que todo operador do turismo deve ter no tocante à questão da inclusão. Ele também estabelece aqui diversos órgãos que vão passar a participar de um plano nacional e unificado de turismo, que é replicado para todos os entes da federação, aos níveis estaduais e municipais. Como eu falei, institui, né? Isso é o mapa do turismo brasileiro como instrumento para facilitar o alcance dos objetivos da política e do Sistema Nacional de Turismo. A ideia é exatamente essa, presidente, criar uma espécie de interlocução permanente entre todos os entes, de maneira a que tenhamos políticas no turismo bastante fomentadas, estimuladas. E uma outra inovação importante aqui nesse projeto, senadora Zenaide, diz respeito à criação das áreas especiais de interesse turístico. Esse é um instituto que existe há décadas no Brasil, se não me engano, a legislação é da década de 50, que cria essa possibilidade das áreas especiais de interesse turístico, e por causa da burocracia gigantesca, a senhora sabe quantas AEITs foram criadas no Brasil até hoje? 0, nenhuma. Então essa legislação também vem no intuito de dar alguma autonomia maior aos estados e municípios
para que possam criar essas suas próprias áreas especiais de interesse turístico, obviamente de maneira mais desburocratizada, mas sempre obedecendo toda a legislação federal já em vigor, porque eu acho que é interessante, presidente Marcelo Castro, criar uma espécie de concorrência entre os estados, de concorrência entre os municípios, para aqueles que vão atrair mais turistas, com seus atrativos naturais, com os seus atrativos de empreendimentos que podem ser construídos, com a criação de parques, por exemplo. Isso tudo atrai o turismo, o turista não só brasileiro, mas também o de fora. Então essa é uma inovação importante, a desburocratização para a criação das áreas especiais de interesse turístico. Aí trata aqui também de toda a qualificação dessa mão de obra e fomenta incentivo para que haja uma qualificação de todas as matérias afetas ao turismo, né, que passa aí por gastronomia, hotelaria, enfim, meio ambiente, tudo isso. Ele mexe aqui também na operacionalização do novo Fungetur, de maneira a criar ali uma receita permanente para que todas essas coisas possam ser implementadas, que estão expressas aqui no projeto. Essa parte também é interessante, senador Zenardi, que deixa bem claro aqui que inclui alguns aparelhos expressamente como sendo aqueles também de atrativo turístico, né? Eu faço questão de fazer a leitura aqui, ó, que considera os prestadores de serviços turísticos, o artigo 21, para fins desta lei, as sociedades empresárias, a sociedade simples, os empresários individuais, os microempreendedores individuais, as empresas individuais de responsabilidade limitada, os serviços sociais autônomos e as sociedades privadas de turismo que prestam serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo. O inciso 5º, parques temáticos, parques aquáticos, parques de diversões, atrações e empreendimentos turísticos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer. Isso aqui não era considerado uma área que pertencia à cadeia produtiva do turismo, e aqui a gente está deixando isso expresso. Inclui aqui também os parques naturais, parques urbanos, espaços voltados ao bem-estar animal que tenham visitação pública. Então, acho que essa é uma inovação também bastante importante. Aqui trata da questão também de hotelaria, para digitalizar todo o registro de hóspedes, o controle e o cuidado de combate à pedofilia e exploração sexual. É o que eu falei, o que eu havia dito aqui, do próprio operador do turismo poder utilizar os seus meios, né, sem burocracia. Está aqui no artigo 28, parágrafo único. É facultado aos guias de turismo utilizar e conduzir veículos próprios na exploração de atividades de que trata este artigo, na condição de pessoa física enquadrada como empresário individual ou profissional liberal, ou na condição de titular de uma empresa individual de responsabilidade limitada. Isso aqui quebra uma burocracia, senadora Zenardi, que antigamente tinha que haver um cadastro da pessoa, do veículo, do endereço, do site, em alguns órgãos da administração estadual e municipal, em especial de controle de atividades econômicas ou também relacionadas ao meio ambiente. E agora está bem claro que esse guia não vai poder ser multado por não ter registrado o seu próprio veículo que ele usa para fazer transporte, né, de turistas. É a segurança jurídica que nós buscamos sempre aqui com esse projeto de lei. Eu estou chegando já, acho que na parte principal do projeto, que diz respeito exatamente aos usos do recurso do FENAC. É aqui no artigo 4º, né, e diz que a Lei 12.462 de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Aí dá uma nova redação ao artigo 63, que diz o seguinte: é instituído ao Fundo Nacional de Aviação Civil, FENAC, de natureza contábil e financeira, para destinação dos recursos do sistema de aviação civil e para incremento do turismo. E aqui o parágrafo 2º, inciso 3º,
O FENAC pode ser usado na cobertura de custos de desapropriações de áreas destinadas a ampliações da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil, para custeio e desenvolvimento de projetos de produção de combustíveis renováveis da aviação do país, incluindo as etapas da cadeia produtiva que sejam vinculadas a essa finalidade. Bom dia, ministro Celso Sabino, bem-vindo à nossa Comissão de Desenvolvimento. Ministro Celso Sabino, seja bem-vindo, tome lugar aqui à mesa. Já tinha anunciado Vossa Excelência aqui. É uma honra recebê-lo aqui nesse dia tão importante para a nossa comissão. E, ministro, eu estava exatamente concluindo aqui a leitura do meu relatório com um trecho que veio de autoria intelectual de Vossa Excelência, na boa relação que construímos para a elaboração desse importante avanço para toda a cadeia produtiva de turismo no Brasil. Eu estou lendo, eu ia ler aqui agora, o parágrafo 10º, que nós estamos alterando com a seguinte redação: os recursos do FENAC, senador Marcelo Castro, aqui interessa ao Estado de Vossa Excelência, os recursos do FENAC, administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, poderão ser utilizados como subsídio para a aquisição de querosene de aviação QAV em aeroportos localizados na Amazônia Legal Brasileira, na forma do regulamento. Essa é uma importante alteração, senadora Zenaide, que vai permitir, que caso ali, lógico, exista a viabilidade, pare de pé, que as companhias aéreas forneçam novos voos, novas conexões nessa região da Amazônia Legal Brasileira, que a gente sabe que tem uma carência muito grande, inclusive de alternativas de voos, porque o custo operacional é muito grande e às vezes não é atrativo, não tem sentido uma companhia aérea manter uma determinada linha funcionando, se aquela linha dá prejuízo para ela. Então, com essa forma de utilizar parte do FENAC para subsidiar a compra do QAV, que é, acredito eu, o maior, que é o que tem maior impacto, nas despesas, nos custos operacionais para fazer esses voos, a gente acredita que com isso possa haver uma grande quantidade de novas rotas entre cidades na Amazônia Legal, a partir do momento que as aeronaves vão poder ser abastecidas com combustível mais barato, com isso também baratear o preço das passagens. Então, presidente, agora que o ministro já chegou, cumpri com a minha obrigação de fazer uma leitura prolongada do relatório, uma análise bastante ampla e, enfim, fico satisfeito com o resultado que foi produzido, porque foram mais de 15 meses de discussões com todos os setores, com o governo, aqui com os parlamentares interessados nessa casa, nesse tema, que entendem a importância de evoluirmos na legislação para trazer segurança jurídica e fomento à maior vocação brasileira, que, sem dúvida alguma, é o turismo. A gente precisa ampliar muito, melhorar muito a qualidade do serviço que prestamos em toda a cadeia do turismo. Precisamos melhorar muito a questão da infraestrutura e eu acho que com esse projeto a gente vai conseguir esses avanços. Então, presidente, esse é o relatório. Eu, como relator ad hoc, lendo aqui a complementação do voto do senador Davi Alcolumbre, peço aí o voto favorável de todos. Agradecendo ao nobre senador Flávio Bolsonaro, que faz o relatório aí ad hoc. Que bote a votação também o pedido de urgência para que esse projeto possa ir ao plenário diretamente, o mais rápido possível, presidente. Então, vou passar a palavra à nobre senadora Zenaide Maia, que a pede. Presidente, eu queria ouvir logo o ministro, né? Senadora Zenaide, aqui um pedido de Vossa Excelência, aqui é uma ordem, viu? É uma honra muito grande para esta casa ter mais uma vez aqui a presença do nosso ministro Celso Sabino, que está se saindo muito bem à frente dessa pasta tão importante para a empregabilidade e para o desenvolvimento do nosso país. Então, com muita honra, passo a palavra ao nobre deputado, já ia dizer nobre senador, mas obrigado, nobre deputado Celso Sabino. Obrigado, senador presidente, com a aquiescência de Vossa Excelência, a concordância
dessa comissão, eu gostaria de fazer uso da palavra após a votação do relatório do senador Flávio e a votação da urgência solicitada por ele. Faço questão de me pronunciar se os senadores assim concordarem. Zenaide, com a sua concordância, né? Então, passa a palavra à nobre senadora Zenaide Maia. Se vai gerar emprego e renda, se vai interiorizar o turismo, que é algo que vai chamar a atenção. A maioria do turismo é concentrado realmente nas cidades litorâneas, sou do Rio Grande do Norte, e essa interiorização, gente, vai ser até a defesa do meio ambiente. Porque se vai ter a agricultura familiar, o turismo, eu costumo dizer, quem vem de outros países, eles querem ver o que existe de mais original na gente. Não é para acompanhar, quer dizer, que o turista chega até a culinária, ele quer conhecer isso que o turista faz. E essa interiorização é importante. E que deixa, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que a maior parte do turismo é só na orla. Você sabe que nós somos a segunda maior orla do Brasil. A gente só perde para a Bahia, apesar do município, do estado ser pequeno, mas a gente tem praia aí, como se diz, para dar e vender. Mas eu observo que, apesar das células serem pequenas, o ecoturismo é cada dia mais procurado pelos turistas. E o turismo religioso, que a grande maioria é interiorizada. Então, sendo para interiorizar, tirar a burocracia para isso, eu sou a favor. Tem algumas questões aqui que, como o senador Flávio falou, realmente é um projeto que eu quero até confessar que não tive tempo de acompanhar tudo isso, né? Mas que a gente vai pegar aqui um mérito, que é justamente a geração de emprego e renda, e mostrar, interiorizar a nossa riqueza, né? A gente tem aquele parque lá do Siridó, né? O Bioparque, que está chamando a atenção do turista e que o pessoal está vendo, e que isso é muito importante, dá visibilidade. Dá visibilidade ao mundo que o Brasil não só é esse turismo dos grandes centros, e que a gente tem interesse em interiorizar. Foi disso aqui que eu entendi. Agora vai ter a urgência, ainda vai ter uma discussão no plenário e eu vou me deixar para me deter essa discussão sobre essa questão da criança para se hospedar, de dar o direito. Essa é uma coisa que a gente tem medo, porque a gente vê no dia a dia o menor. Então, isso aí são as perguntas que vão surgir, mas no mérito como um todo... entendeu? A gente vamos lá. E vamos passar agora aquele... Sabiamente, nosso ministro já se sabe logo que é parlamentar. Aprovar a urgência é a coisa mais importante agora mesmo. Bem, continua em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão e a submeto à votação. Votação simbólica, é um projeto não terminativo. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Vou submeter à votação aqui a proposição, o requerimento do senador Flávio Bolsonaro, no requerimento de urgência para essa matéria aí a plenário. Então, as senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo com o requerimento do nobre senador Flávio Bolsonaro, requerendo a urgência para essa matéria, permaneçam como se acham. A matéria foi aprovada, foi aprovado o requerimento de urgência e agora a matéria vai ao plenário. Então, tudo concluído aqui os nossos trabalhos, parabenizar mais uma vez o senador Flávio Bolsonaro pela solicitude e a presteza em fazer o relatório aqui dessa matéria tão importante. Passo a palavra para o nobre ministro Celso Sabino, que nos honra aqui hoje nessa data tão significativa para a nossa comissão, que é a aprovação dessa lei tão importante para o turismo, a Lei Geral do Turismo, hoje aqui nessa data. Com a palavra o nobre ministro Celso Sabino.
Obrigado, presidente, senador Marcelo, senador Flávio, relator Flávio Bolsonaro, senadora Zenaide Maia, nosso próximo senador pelo estado do Tocantins e hoje deputado Carlos Gaguinho, já tá no estágio. A todos os senadores que nos acompanham através do sistema remoto dessa casa, faço aqui, presidente, uma justiça a todos que trabalharam pela aprovação desse projeto na data de hoje. Eu quero saudar aqui o nosso companheiro Wilken Souto, que é o nosso chefe da assessoria técnica do Ministério do Turismo, servidor de carreira, 20 anos no Ministério, muito competente, atuante. Ele é o pai, né? Nós somos o cartorário, mas o pai é ele, senador, desse importante projeto, dessa atualização que nós estamos fazendo nessa lei que regulamenta, que rege as relações comerciais, as relações consumeristas, as relações dessa importante indústria que é a indústria do turismo. A Lei Geral do Turismo, como todos sabem, já há algumas décadas que não pôde ser atualizada, e de lá para cá as nossas relações sociais avançaram muito, a tecnologia, a informação, a internet, as novas formas de hospedagem, novas formas de transporte, e nós já estávamos bastante atrasados em não atualizarmos a nossa Lei Geral do Turismo. E foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto, veio para o Senado, mas com o entendimento de todos os lados, chegamos a um texto que entendo ser o texto mais próximo de uma unanimidade entre a Câmara e o Senado. Tanto que nós tivemos o senador Flávio Bolsonaro o cuidado de conversar também com o deputado Paulo Aze, que é o deputado relator desse projeto na Câmara dos Deputados, com o presidente senador Rodrigo Pacheco, com o presidente deputado Arthur Lira, com o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, deputado Felipe Carreiras, e com tantos outros atores, representantes do trade, de vários segmentos do trade, da área de hospedagem, da área de transporte aéreo, da área de parques temáticos, enfim, de vários atores, praticamente todos os atores que têm alguma relação com o turismo, desde os transportadores, dos hospedeiros, enfim, tiveram a sua digital colocada nesse texto. Alguns itens que poderiam gerar alguma polêmica, alguma divergência entre uma entidade ou um setor ou uma representatividade não cuidadosamente, possivelmente extraídos do texto para que essa polêmica não gerasse prejuízo para a aprovação do projeto. E o senador, relator, senador Flávio, fez um grande trabalho de articulação política, de diálogo, exercitou aqui todo o seu diálogo, a sua capacidade de congregar, de juntar as pessoas, trazendo para a mesa pessoas muitas vezes de entendimento de espectro político diversos, mas que tem o mesmo pensamento, que é desenvolver o Brasil, e que o turismo é a melhor forma de nós fazermos isso junto. Porque, senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência bem sabe que o cidadão de direita no Brasil, conservador, que às vezes defende com certo extremismo aquele seu posicionamento, às vezes também defende de forma mais moderada, ele faz turismo. Às vezes ele tem uma pousada, às vezes ele tem uma agência, ou simplesmente viaja pelo Brasil. E, senadora Zenaide, a senhora também sabe, como todos sabemos, que aquele cidadão que tem o seu espectro político, o seu pensamento mais à esquerda, que defende de forma moderada, de forma mais extremada o seu posicionamento, também faz turismo, também às vezes tem um restaurante, ou uma pousada, ou um hotel. Então, o turismo, ele é o que nos une. Nós vivemos hoje num momento em que muitas pessoas às vezes procuram uma vírgula, uma frase, um acento mal posto para buscar talvez uma desunião, um ponto de conflito ideológico. Mas o turismo não tem como. O turismo ele une todo mundo. O turismo ele vai ser, sem dúvida nenhuma, o que vai puxar o desenvolvimento
no novo Rio Grande do Sul, que nós estamos reconstruindo. O turismo, ele vai colocar o nosso país em um outro patamar de desenvolvimento econômico, e esse projeto que foi aprovado hoje aqui na comissão, sem dúvida nenhuma, vai contribuir bastante às ponderações que foram feitas ao relator, e o relator concordou em colocar no texto. Teve um amplo debate, como já disse, e eu acho que vamos devolver para a Câmara um projeto mais aperfeiçoado ainda, para que os deputados possam e vão trabalhar para que isso aconteça de forma célere e essa lei seja novamente seja atualizada e entre em vigor. Faço aqui um apelo a todos os deputados que têm o turismo no coração, que entende que essa potente forma de geração de emprego vai nos ajudar a colocar o povo brasileiro num outro grau de desenvolvimento, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele de centro, e é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Há um projeto que vai ser votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, que também já tem o parecer favorável do Ministério do Turismo e de vários outros ministérios, que é o projeto que já foi aprovado também na Câmara e que vai permitir a regulamentação no nosso país, finalmente, da implantação de resorts integrados com cassinos. Esse projeto foi muito bem elaborado na Câmara dos Deputados, limitando o número de resorts que vão poder ser instituídos em cada unidade da federação, prevendo ações preventivas de saúde pública, destinando parte da sua arrecadação para a saúde pública, para o tratamento e para a prevenção de jogadores compulsivos, de jogadores que sofrem desse tipo de mal. No cassino não vai poder ter em qualquer lugar onde as pessoas imaginam, vai ter que ser um complexo turístico com centro de eventos, com centro de convenções, e onde terá necessariamente que ser feito um mega investimento privado para a construção de centenas e milhares de quartos para que essa atividade possa ser explorada. Haverá unidade da federação que vai poder ter apenas uma unidade. Então, o projeto está bem maduro, da forma que veio da Câmara. Eu tenho certeza que os senadores dessa casa terão também a sabedoria, a inteligência e a maturidade para pensar no que é melhor para a economia do país, no que é melhor para o turismo no país, e que, a exemplo de outros países aí como República Dominicana, como Singapura, como alguns estados nos Estados Unidos, como Macau na China, que tem um nível absolutamente superior de desenvolvimento, de crescimento social em virtude dessa atividade. Mas não está nesse projeto, viu, senador? Será votado na CCJ ainda, na quinta-feira, e eu gostaria de também contar com o apoio de todos os senadores. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade, pela palavra. Peço desculpa pelo meu atraso, mas fiz questão de estar aqui hoje nesse momento tão importante que foi construído por muitas mãos e por muito tempo. Obrigado. Nós é que agradecemos a presença de Vossa Excelência, senhor ministro, que é brilhante aqui esse dia importante, um dos mais importantes. Beijo hétero. Da nossa comissão, que é aprovar essa lei tão importante que modifica tantas outras leis para fazer um tipo assim de uma unificação, de uma consolidação de todas as leis com relação ao turismo. Isso é outra lei, calma. Então, essa é uma matéria, como Vossa Excelência disse muito bem, uma matéria que une a nós, todos os brasileiros, do litoral, do interior, de todos os credos, de todas as ideologias, de todas as regiões. O Brasil é um país continental, um país que tem riquezas turísticas maravilhosas. Aqui a nossa Foz do Iguaçu, as cataratas lá,
do Iguaçu. Está acontecendo agora o Festival das Cataratas, senador. Eu já estive nas cataratas do Niágara, né, tão famosas. O Pau do Iguaçu tem mais volume de água. Não sei se é algum bairrismo, mas acho que as nossas aqui são mais belas, tá entendendo? Os Lençóis Maranhenses é uma coisa mais encantadora que existe. O Pantanal, né? Os sítios arqueológicos do Piauí, o Delta do Parnaíba, são coisas lindas, né? O Rio Amazonas, quer dizer, nós temos um potencial imenso, mas, infelizmente, um setor que tem um papel importante no PIB do país, que tem um papel importante na geração de emprego e renda, é a indústria sem chaminé. Infelizmente, o nosso país não tem ainda um nível de turismo adequado a toda a sua potencialidade. Então, com Vossa Excelência à frente do Ministério, com esse novo marco legal aqui que acabamos de aprovar na comissão, que vai com regime de urgência ao plenário, nós esperamos dar um pulso grande ao turismo do Brasil para beneficiar a todos. Nossa posição realmente não é boa no cenário internacional, senador Everton. Há monumentos históricos no mundo que um monumento só recebe mais turistas anuais do que todo o Brasil, com toda essa diversidade, todo esse potencial e toda essa extensão continental que tem o nosso país. Então, agradecendo a presença de todos, antes de finalizar os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 11ª reunião realizada em 28 de maio de 2024. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Mulheres rurais, importantes da economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a 8ª reunião da Comissão de Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Se realiza nesta data, 5 de junho de 2024. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 7ª reunião realizada em 21 de maio de 2024. As senhoras senadoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontra. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Item 1, projeto de lei número
2207/2022, não terminativo. Altera a Lei número 11.438, de 29 de dezembro de 2006, para acrescentar a vedação da utilização dos recursos oriundos dos incentivos previstos na referida lei. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Carlos Portinho, relatório pela rejeição. Concedo a palavra ao senador Carlos Portinho para a leitura do seu relatório. Senador Romário, eu vou pedir 5 minutinhos. Eu estou esperando a minha assessoria. A gente estava lá no outro... Está na mão já o relatório aqui? Ah, obrigado. Ah, tá ótimo. Vamos lá. Um café. O projeto de lei vem a exame dessa comissão, é o 2207/2022, do deputado Carlos Henrique Gaguin, ele veio da Câmara, que altera a Lei 11.438, de 29 de dezembro de 2006, para acrescentar vedação na utilização de recursos oriundos de incentivos previstos na referida lei, os incentivos ao esporte. O projeto propõe alterar essa lei para acrescentar uma hipótese de vedação na utilização dos recursos oriundos dos incentivos nela previstos. Atualmente, há apenas uma hipótese de vedação na lei de incentivo ao esporte: o pagamento de remuneração de atletas profissionais. Isso é vedado. O projeto sugere acrescentar e também vedar a utilização dos recursos da lei de incentivo ao esporte para o financiamento de projetos esportivos com comprovada capacidade de atrair investimentos. Projetos esportivos com comprovada capacidade de atrair investimentos estariam excluídos do acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Segundo o autor, a notória capacidade que alguns projetos possuem de atrair investimentos torna desnecessário o emprego nesses projetos dos escassos recursos públicos. A matéria foi distribuída para análise exclusiva da CESP, devendo seguir a plenário na sequência. Não foram apresentadas emendas. Análise. Nos termos do artigo 104-H, incisos 1 e 4 do Regimento Interno do Senado, compete à CESP opinar sobre proposições que versem acerca de normas gerais sobre esporte e políticas públicas de incentivo e desenvolvimento da prática desportiva. Ademais, por ser a única comissão a se manifestar sobre a matéria, compete à CESP também a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição. Quanto a esses aspectos, não encontramos óbvio a aprovação do projeto. De fato, a matéria se insere no âmbito da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre esporte, nos termos do artigo 24, inciso 9 da Carta Magna. Além disso, a iniciativa parlamentar é legítima. Por fim, a matéria pode ser veiculada por meio de lei ordinária, já que não está reservada à esfera de lei complementar. Um instante. O projeto atende também aos requisitos de juridicidade e regimentalidade, sendo adequada à sua técnica legislativa, estando de acordo com a lei complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. No mérito, entretanto, consideramos que o projeto não merece prosperar e é muito raro, senhor presidente, eu recusar uma iniciativa, mas esse é pela negativa, pela derrubada do projeto. De fato, a única inovação legislativa proposta é a vedação de utilização dos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte em benefício de projetos esportivos com comprovada capacidade de atrair investimentos, já que a vedação ao pagamento de remuneração de atletas profissionais já consta do texto da lei. Ocorre que essa vedação que o projeto propõe instituir já está prevista no inciso 2 do artigo 24 do decreto número 6.180, de 3 de agosto de 2007, que regulamenta, o decreto que regulamenta justamente a lei de incentivo ao esporte. Assim, o que o projeto pretende estabelecer já faz parte do nosso arcabouço normativo há mais de 15 anos, tendo funcionado muito bem desde a regulamentação da lei. Diante disso, devemos considerar o real ganho para a sociedade resultando da aprovação de um projeto dessa natureza. Sabe-se que o processo de alteração de uma lei é complexo e demorado tanto quanto de aprovação de uma lei.
A aprovação de um projeto que não inova o contexto da Lei de Incentivo ao Esporte impõe uma utilização desnecessária dos recursos legislativos e administrativos que poderiam ser mais bem empregados em outras atividades legislativas que demandem atenção urgente e não estejam cobertas por uma regulamentação já existente, como nesse caso. Assim, podemos considerar que a alteração proposta do projeto de lei não traz uma alocação eficiente de recursos do processo legislativo. Além disso, é importante destacar que decretos oferecem uma flexibilidade significativamente maior para ajustes rápidos em resposta à mudança do contexto esportivo, econômico ou social do país. Essa flexibilidade é fundamental, né? Fundamental para adaptar-se às necessidades dinâmicas do setor esportivo e garantir que os incentivos fiscais sejam utilizados de maneira mais eficaz possível. A codificação de restrições específicas na lei pode limitar essa capacidade de adaptação, tornando mais difícil ajustar as políticas de incentivo ao esporte conforme a evolução das necessidades. Então, deixando claro, o projeto é meritório, preenche todos os requisitos, mas já existe um decreto regulando isso, exatamente o que quer ser transformado em lei. Quando a gente joga para uma lei, a gente sabe que depois, para o gestor público adequar a política pública, é muito mais difícil, porque depende do Congresso revertê-la, né, numa alteração da lei aprovada. Como está por decreto e atende já há 15 anos a política de incentivo ao esporte, eu voto, ante ao exposto, pela rejeição do projeto de lei número 2207 de 2022 e registro que é um fato raro eu rejeitar um projeto, mas esse caso já há previsão legal em decreto. Muito bem, senador Portinho. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão contrário ao projeto. A matéria vai ao plenário. Não, desculpa. Rejeitado o relatório. Rejeitado o relatório, vencido o relator, designo suceder nos termos do artigo 128 do RISF, ao senador Portinho. A matéria será incluída na pauta na próxima reunião na comissão. Item número 2 seria agora o item... Senhor presidente. O seu... Não, acredito que... Do senador Plínio? O senador Plínio, inclusive, a sua mãe acabou de falecer. Meu sentimento ao senador e toda a família. Nossa. Vamos deixar para a semana que vem, quando ele voltar mais tranquilo, ele faz esse relatório. Eu tenho aqui um relatório do item número 3, é meu. Gostaria que Vossa Excelência pudesse... Lógico, maior prazer. Aqui presidir essa comissão para eu ler o meu relatório, por favor. Item 3, projeto de lei número 10.024 de 2024, é não terminativo e dispõe sobre a obrigatoriedade de curso de formação para a prática de paraquedismo e sobre o exercício da profissão de instrutor de paraquedismo. A autoria autoria do senador astronauta Marcos Pontes, relatoria do senador Romário. Relatório é pela aprovação como emenda de redação. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Eu demorei, senador Romário, porque aqui é o paraquedismo. E Vossa Excelência está com a relatoria de um projeto meu muito importante e para a nossa cidade do Rio, que é recém aqui no Senado aprovado a capital do voo livre, que é regulamentando a profissão do instrutor de voo livre. E fiquei muito feliz de saber que Vossa Excelência vai relatar. Mas não conflita de forma alguma, aqui o tema é diferente, é paraquedismo. Sendo assim, concedo a palavra ao senador Romário para a leitura do seu relatório. A matéria está... para a leitura do seu relatório. Antes, precisa fazer essa leitura aqui, que foi aprovado, a gente também não confundindo. Pode dizer que do item anterior foi aprovado. Na verdade, houve um engano da minha parte aqui.
antes de eu ler meu relatório, em relação ao projeto do seu senador Portinho, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão contrária ao projeto. A matéria vai ao plenário. Do item anterior. Vou direto à análise, presidente. A iniciativa parlamentar é legítima, não se vislumbra óbice quanto à juridicidade da matéria, sendo ela coerente com o ordenamento jurídico pátrio, em especial no que se diz respeito à técnica legislativa. No mérito, somos favoráveis ao projeto. O PL é essencial para elevar o padrão do paraquedismo no Brasil, uma atividade com substancial risco e necessidade de alta precisão técnica de seus adeptos. A matéria vem ao encontro da necessidade de uma regulamentação específica que estabeleça critérios uniformes para a formação de praticantes e instrutores, reduzindo os riscos associados à modalidade. Ao enfatizar a formação rigorosa de instrutores, o projeto assegura que esses profissionais não apenas dominem as técnicas de paraquedismo, mas também estejam preparados para instruir sobre procedimentos de segurança e primeiros socorros. A proposta confere segurança jurídica ao isentar os praticantes e instrutores que já atuam na área das novas exigências formativas e regulatórias. O PL respeita a independência das organizações esportivas, garante o direito individual à prática do esporte e implementa medidas necessárias para garantir a segurança e integridade dos praticantes de paraquedismo. Cabe, contudo, um breve reparo redacional à proposição para substituir em seu artigo 1º a expressão paraquedismo amador e desportivo pela expressão paraquedismo profissional e não profissional. Acreditamos que tenha sido essa a intenção do autor da proposição, já que ambas as possibilidades se consideram como prática esportiva, seja ela profissional ou não. Ademais, o termo amador não encontra mais amparo nessa legislação. E o voto, senhor presidente, ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1024/2024, nos termos da emenda a seguir. Emenda. Substitua-se o artigo 1º do projeto de lei número 1027/2004, a expressão paraquedismo amador e desportivo pela expressão paraquedismo profissional e não profissional. Esse é o voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Concedo a palavra para discutir. Não sei se o autor do projeto. Obrigado, presidente. Quero parabenizar o nosso relator, Romário. Uma honra aí ter o relatório, né, do Romário. Esse é um assunto bastante importante. Nós vemos a prática de paraquedismo em São Paulo, por exemplo, em Boituva, é muito comum ali, as cidades têm muita, né, desse esporte. Eu conheço vários atletas, várias pessoas que se dedicam a isso e, sem dúvida nenhuma, né, por natureza, é uma atividade que precisa uma regulação, é uma atividade que traz um risco inerente, né, assim como o voo, qualquer tipo de voo, né. Eu passei a minha vida inteira como piloto e eu acho que isso aí é um incremento, né, para a segurança, para proteger também a vida dessas pessoas, e garantir que tudo esteja sendo feito dentro de normas de segurança. Acho que é esse o ponto principal, né, proteger vidas. Então, eu queria agradecer, né, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante ao desenvolvimento dessa prática no Brasil também. Obrigado. Senador Marcos Pontes, é muito pertinente a sua iniciativa, eu até fiz a referência aqui antes, o senador Romário também pegou a relatoria de um projeto que é semelhante, trata exatamente da regulamentação da profissão do instrutor de voo livre, né? Depois o senador Romário vai certamente poder ver se há algum conflito, porque talvez inclua também ali a questão do parapente, que deve estar sendo tratado aqui, mas de qualquer maneira as duas matérias vão para outra comissão e aí eventualmente dentro da nossa boa relação a gente de repente já pensa. Esse projeto que eu me refiro, que está para a relatoria do senador Romário, foi uma demanda do Clube de Voo Livre do Rio de Janeiro, que é hoje aqui no Senado aprovado, falta a Câmara aprovar, a capital nacional do voo livre, né? Então acho que não tem nenhum prejuízo, porque o meu é mais abrangente um pouco, inclui também o voo de asa delta e outras formas, e o senador Romário vai ter aí a possibilidade de avaliar e, eventualmente, indo para outra comissão, se tiver algum ponto em comum, a gente pede o apensamento e troca a relatoria, como Vossa Excelência preferir. Essa era a única questão que eu queria registrar.
Mais alguém por interesse em discutir? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Resultado: aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da Comissão de Esporte. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Também é do senador Romário? O item 4, ainda segundo a presidência, porque é um requerimento da Comissão de Esporte número 7 de 2024 e requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei 4.717 de 2020, a autoria do senador Romário. Eu concedo a palavra ao senador, autor do requerimento. Muito bem, senhor presidente. Proponho para essa audiência pública a presença dos seguintes convidados: senhor representante do CONFEF, Confederação Nacional de Educação Física, no caso presidente, o senhor representante da ANPT, Associação Nacional de Personal Trainers, no caso presidente, o senhor representante da ACADIA, Associação de Academias, o presidente, o senhor Marcelo Barbosa, Rio de Janeiro, professor de Educação Física e Personal Trainer do Rio de Janeiro, o senhor representante da Rede de Academia Smart Fit, empresário, o senhor representante da Rede de Academia Biorritmo, também empresário, o senhor representante da Rede de Academia Bodytech de Brasília, também empresário, o senhor representante dos professores de Educação Física Alexandre, daqui do DF, professor do DF, o senhor representante do Sindicato dos Professores de Educação Física, sindicalista. A necessidade de aprimorar a discussão surgiu após a apresentação da leitura do relatório do PL 4717 de 2020, da autoria do senador Cajuru e relatoria do senador Romário, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física e cria respectivo Conselho Federal e o Conselho Regional de Educação Física para assegurar os profissionais de Educação Física que prestam serviço personalizado, ou seja, personal training, livre acesso com ônus à unidade de promoção de saúde física de academias similares nos horários de atendimento dos seus alunos regularmente matriculados nessa unidade. Na sessão houve discussão do relatório, um pedido de vista formulado pelo senador Plínio Valério, vários questionamentos surgiram e proposições diferenciadas oriundas dos proprietários de academia, dos profissionais que atuam como personal trainer. Por orientação do relator, reuni-me as relatorias dos 3 senadores assim citados, juntamente com representação do CREF, um do Rio de Janeiro, e a conclusão foi unânime sobre a necessidade de ampliar a discussão, promovendo uma audiência pública sobre o tema. Por isso, ora a proposta que apresento e peço apoio dos meus pares para a aprovação e a realização da audiência pública. A votação será simbólica e muito pertinente à audiência, no meu ponto de vista. Em votação, o requerimento. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Bom, aprovado o requerimento, eu vou passar de volta à presidência a quem de direito e que cumpre muito bem, o senador Romário. Muito obrigado, senador Portinho. Não havendo mais a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos pela presença. Mulheres rurais, importantes da economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. As enchentes, elas são históricas. No tempo do Império, é uma sequência. A enchente vem do Império. A enchente é histórica. O que um amontoado de pinturas ou frases soltas sobre o passado pode nos fazer? Ajudar a revivê-lo? A entendê-lo? A evitá-lo?
De vez em quando, até que dá gosto passear no que resta do Rio Rococó. Do Rio que foi canção e foi anedota. E vemos no espelho do passado a caricatura de um tempo que se foi no traço marcante de J. Carlos. O maior cartunista da imprensa carioca no começo da República. Tinha como grandes temas os políticos, os sambistas, as melindrosas e as enchentes. Ah, as enchentes. E por que existem as enchentes? Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Meu bom dia, senhoras e senhores, senadores, aqueles que nos acompanham pela transmissão das redes sociais do Senado Federal, dando as boas-vindas a todos. Declaro aberta a 12ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação Informática do Senado Federal, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas das 8ª, 9ª, 10ª e 11ª reuniões. As senhoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presidência comunica o arquivamento da carta aberta da Associação dos Fiscais de Radioproteção e Segurança Nuclear, AFEM, lida na 9ª reunião realizada em 8 de 5 de 2024, sem que tenha havido manifestação de senador ou membro da CCT para análise da matéria por este colegiado, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 12, de 2019. Informo que os itens 2 e 3 não terminativos serão votados pelo processo simbólico e o item 1 terminativo será votado nominalmente com a abertura do painel eletrônico. Quero dar um bom dia especial ao senador Fernando Eire, senador astronauta Marcos Pontes. Meu muito obrigado mais uma vez pela presença dos senhores. E quero aqui fazer um agradecimento público ao senador astronauta Marcos Pontes pelo trabalho e o esforço que foi realizado com relação a uma criança de Minas Gerais, da cidade de Varginha, que tem uma doença rara e cuja medicação beira os 15 milhões de reais a cada caixa. Nós buscamos ajudar, foi feito um grande trabalho, um mutirão em todo o estado, buscando recursos para ajudar a família do menino Henrico, a quem quero dar um grande abraço aqui, aos avós, aos pais muito jovens que enfrentaram com muita maturidade, com muita firmeza esse momento difícil, inclusive de apoio à criança necessário. E a família conseguiu boa parte dos recursos e nós também empenhamos em fazer com que a importação ficasse isenta dos impostos, especialmente dos impostos de circulação de mercadoria e serviços, por conta de se tratar de uma doença e um caso muito específico de uma família em necessidade. Conseguimos, pelo Estado de São Paulo, o apoio necessário à importação e a presença e a ação do senador
astronauta Marcos Pontes, foi fundamental para que o governo paulista nos ajudasse, colaborasse na isenção, e agora a família já tem pelo menos a possibilidade de comprar o medicamento, senador Fernando, num valor menor, justo, né? Trata-se de uma doença rara e de uma criança, um brasileiro de pouca idade, que precisa da nossa atenção. Portanto, senador astronauta, meu muito obrigado a Vossa Excelência pelo apoio imediato de toda a sua equipe na ajuda à família do menino Henrico. Viu? Muito agradecido. Presidente, olha, foi um prazer poder ajudar. Eu também faço parte da frente, sou coordenador da frente de doenças raras aqui, a frente mista, e isso é muito importante. Esse caso é um exemplo, né, do problema que passam muitas famílias no Brasil com essas doenças raras. E a gente fala doença rara, às vezes a gente pensa que é pouca gente, né? São quase 11 milhões de pessoas no Brasil que possuem algum tipo de doença rara. São mais de 7 mil tipos diferentes de doenças raras. E muitas vezes o custo do medicamento é enorme. E se a gente se coloca no lugar dos pais ou da pessoa que possui a doença, você vê que você tem que comprar isso aí, tem que dar um jeito de conseguir isso aí, a vida contra o recurso. Então a gente precisa ter soluções no Brasil para isso aí. Eu fiquei muito feliz em poder ajudar nessa questão dos impostos ali em São Paulo, mas também eu quero anunciar aqui em Botucatu, na Unesp, em Botucatu, no dia 13 agora, tem a inauguração do que eu chamo, ele tem um nome mais complicado, um centro de biomolecular e etc., mas eu costumo chamar, desde o tempo do Ministério lá, de Centro Nacional de Desenvolvimento de Medicamentos. E por quê? Qual que é a ideia? Esse centro, ele vai ter a capacidade de pegar o que existe na pesquisa brasileira, transformar essa pesquisa em medicamento junto com as indústrias. E isso envolve melhores práticas de laboratório, envolve um trabalho junto com a Anvisa também, envolve logicamente a infraestrutura, que quando como ministro lá eu ajudei a ser montada essa infraestrutura, agora está completo lá o prédio e tudo mais. Então, como eu falei, inauguração no dia 13, agora na semana que vem. E esse centro vai permitir, inclusive, né, para doenças que os remédios são muito caros, porque se fabrica em pouca quantidade, de repente a gente consegue fazer no Brasil esses medicamentos. É uma esperança que a gente tem para as pessoas com doenças raras também, porque ele vai pegar, por exemplo, da nossa biodiversidade, a Amazônia, tem lá o programa Salas, com 50 laboratórios lá, os cientistas trabalhando ali, descobrem algum ativo. Esse ativo é transferido o conhecimento desse ativo é transferido para o que a gente chama de fábrica de moléculas. São laboratórios que são capazes de sintetizar aquilo em moléculas sintetizadas. De lá vai para Botucatu e lá eles transformam esse conhecimento com parceria com a indústria e com todo o setor, pequenos lotes de insumo, testes pré-clínicos com animais e depois testes clínicos com pessoas, transforma aquilo num medicamento. Então, se a indústria não se interessar em fazer o medicamento, que são poucos, vamos dizer, clientes, vamos chamar assim, a gente consegue fazer no Butantan, consegue fazer em Biomanguinhos, em Banguinhos, etc. Ou seja, é uma esperança que a gente tem para essas pessoas com doenças raras e ter um medicamento no Brasil, feito no Brasil, obviamente muito mais barato, né? Isso também ajuda o nosso SUS, né, a poder trazer esses recursos, né, usar, né, esses medicamentos aqui, economizar recursos. Então, tá aí, parabéns ao Henrico lá, eu desejo a ele e a família aí muitos e muitos anos de vida e com felicidade. Obrigado. Se Deus quiser. Muito obrigado, senador. E mais uma vez, um agradecimento em nome de todo o povo de Minas Gerais ao trabalho. O item 1 da nossa pauta é o PL 138/2024. Relator é o senador Fernando Dueire. Concedo a palavra para a leitura do relatório, senador. Presidente, Carlos Viana, meu querido amigo, senador astronauta Marcos Pontes, é muita alvissareira, antes de diretamente ir ao relatório, a notícia que Vossa Excelência passa com relação à questão da produção de medicamentos. A Amazônia realmente tem um potencial muito grande e é preciso que nós possamos enfrentar isso com criatividade, com disposição, com determinação. Nós temos grandes cientistas no país que podem dar essa contribuição. É interessante, presidente senador Carlos Viana,
as pessoas com doenças raras aqui no Brasil sofrem muito. Minha esposa, por exemplo, há 37 anos é portadora de esclerose múltipla. É uma doença degenerativa do sistema nervoso central e incapacitante. E imagine que num determinado momento de minha vida, ela já incapacitада de exercer a atividade laboral, eu apresentei à Caixa Econômica Federal, em ela sendo minha dependente direta, solicitei o resgate do FGTS, visto que nós precisávamos ter um tratamento custoso. E a resposta que eu recebi é que entre as doenças classificadas, essa doença não estava. Não tinha sido classificada ao tempo nem atualizada a legislação que permite esse tipo de ação. E aí, senador Carlos Viana, senador astronauta, eu me lembrei daqueles pilares e princípios do Código de Napoleão, principalmente aquele que fala da revolta dos fatos contra os códigos. Os códigos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não estão atualizados para recepcionar os fatos que acontecem na ponta como eles são. E isso traz mais do que uma deseconomia. Isso traz uma ação injusta com milhares de brasileiros. Eu estou, por acaso, classificando uma experiência pessoal minha, mas de brasileiros que precisam e têm direito, porque esse recurso não é do Estado brasileiro, é do empregado. E o empregado, nos seus desassossegos, o legislador, esta casa, junto com a Câmara dos Deputados, teve a lucidez de entender que poderia ser sacado para socorro em algumas disciplinas, inclusive a da saúde. E essa doença, como um conjunto de outras doenças, não estão contempladas no socorro a esses ativos a esse ativo que o trabalhador brasileiro tem o direito de fazê-lo. Portanto, dado esse depoimento, abraçando o vosso reconhecimento, em nome de tantos, a essa ação que o nosso amigo, um homem de grandes gestos, um homem muito preparado, senador astronauta, o fez, eu somo esse depoimento pessoal para muitos que estão nos ouvindo e que sofrem esse problema. No nosso caso, já não há mais o que fazer, mas eu trabalho dentro desta casa para que nós possamos ter uma legislação que outras pessoas, e não serão poucas, que precisam desse direito, do atendimento a esse direito, que eles sejam efetivamente atendidos. Com sua permissão, feita essa introdução, eu vou ao projeto de lei 138 de 2024, que vem a análise dessa Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática em caráter exclusivo e terminativo, de número 138, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, que institui o dia 12 de setembro como Dia Nacional do Biofísico. Na justificação, o autor destaca que objetiva, com a proposição, ressaltar a importância da biofísica no Brasil e as valiosas contribuições dos biofísicos para o bem-estar de nossa população por meio de suas pesquisas. Nada mais justo, senador Marcos Pontes. A matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, em especial com as determinações da Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece critérios para a instituição de datas comemorativas. No que concerne ao mérito da proposição, reconhecemos a importância ímpar do projeto, senador astronauta Marcos Pontes. Como descrito por Vossa Excelência, a biofísica, em sua natureza interdisciplinar,
utiliza métodos e conceitos da física para desvendar os mistérios da biologia, abrangendo desde a estrutura molecular até a complexidade de organismos e ecossistemas. Esse campo tem desempenhado um papel indispensável no avanço da medicina, da farmacologia, biotecnologia e na promoção de iniciativas ambientais. A escolha da data remete ao nascimento de Carlos Chagas Filho. Feliz lembrança e iniciativa. Em 1910, ícone no cenário mundial da biofísica, Chagas Filho personifica a transformação que a biofísica trouxe para a compreensão dos sistemas biológicos, impactando diretamente a áreas cruciais como saúde, medicina, agricultura sustentável e sustentabilidade ambiental, pilares fundamentais da vanguarda científica do país, com reflexos profundos em nossa sociedade. Destacou-se o cientista pela fundação do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela revitalização da Sociedade Brasileira de Biofísica, fundado em 1936, a mais antiga do mundo, reforçando o pioneirismo do Brasil no cenário internacional da biofísica. O voto, senhor presidente, ante o exposto, é pela aprovação do projeto de lei número 138 de 2024. Era o que eu tinha a colocar. Agradeço a designação da relatoria. Obrigado, senador Fernando Eires. Está lido o relatório. Coloca em discussão a matéria. Com a palavra, o senador Marcos Pontes. Eu só gostaria de parabenizar o senador Fernando Dueire pelo relatório, agradecer, né, pelo parecer positivo. Essa é uma data realmente importante, né? 12 de setembro, no nascimento de Carlos Chagas. Acho que todo mundo no Brasil já deve ter estudado na escola, né, os trabalhos de Carlos Chagas, e principalmente quando se trata de doença de Chagas, né? Transmissão pelo aquele inseto lá, o barbeiro, né? E assim vai. E muitas outras coisas, inclusive a criação do Centro de Biofísica. A medicina, hoje em dia, ela tem cada vez mais... É como se fosse um assunto multifacetado, né? Com muitas ciências trabalhando em conjunto com a medicina. Então, nós vemos aí agora já o desenvolvimento de medicamentos de aplicação direta, vamos dizer assim. A pessoa tem uma parte do corpo, uma célula que, com câncer, por exemplo, a possibilidade de se utilizar a nanotecnologia como carreador, né, de um medicamento que vai atingir só aquelas células com problema. É um exemplo de como que a física, a biologia e muitas outras áreas se interlaçam para trazer melhores tratamentos e melhor qualidade de vida para as pessoas, através de uma medicina cada vez mais avançada. Então, eu acho muito justo a gente colocar um dia do biofísico, né, assim como existe um dia do físico e outros profissionais, né, acho que é um reconhecimento merecido. Então, obrigado pela aprovação, né, do relatório em aprovação. Eu tenho certeza que vai ser aprovado e comemorado aí no Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Nessa questão do Carlos Chagas, só um fato rápido aqui. Eu estava nos Estados Unidos em 2004 e naquele ano uma leva muito grande de brasileiros chegando pela fronteira, como chegam agora, né, brasileiros indo embora para trabalhar nos Estados Unidos, para trabalhar fora do Brasil, que é um assunto que, inclusive, nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção, porque esses dias eu estou preparando uma palestra para a Associação Comercial de Minas Gerais e eu assustei com os dados que nós temos sobre a demografia brasileira em relação à evasão de cérebros do Brasil. Nós somos um país insustentável a médio prazo, pelo envelhecimento, pela natalidade em baixa e principalmente pela evasão de cérebros, cientistas brasileiros que estão indo embora por não se sentirem aqui bem, e a mão de obra que também está indo embora, né, diante da situação brasileira. Nós estamos vendo um esvaziamento muito preocupante dessa questão da produção no Brasil. Mas isso é um outro ponto. Mas naquele ano já havia
uma leva muito grande de brasileiros que chegavam à fronteira, e eu fui a Houston, no Texas, para estudar um caso interessante. Um brasileiro chegou pela fronteira passando mal, e ele chegou, os médicos não deram conta de saber o que ele tinha. E ele foi transferido de hospital para hospital até chegar num hospital de clínicas da Universidade de Houston. E os americanos não sabiam como que era aquilo que estava acontecendo com o brasileiro. Aí tinha um brasileiro, um médico fazendo um pós-doutorado lá na universidade, e eles chamaram esse brasileiro para que ele pudesse ajudar. Primeiro exame que ele fez, falou, não, ele está com a doença de Chagas. Eles não tinham a menor noção do que estava acontecendo, porque não tem esse problema lá, né? E foi um brasileiro quem fez a identificação desse problema lá na Universidade de Houston, e isso passou a ser, inclusive, parte da formação dos médicos americanos para entender, porque olha o mundo como que é diferente toda essa história, né? Não havendo mais quem queira discutir, né, encerro a discussão. A votação será feita com o painel eletrônico aberto ao final da aprovação dos nossos 2 itens de pauta. Item 2, requerimento número 9, 2024, senador Rodrigo Cunha. Concedo a palavra para a leitura do requerimento. Senhor presidente, senador Carlos Viana, é uma alegria sempre estar ao seu lado, acompanhando o seu trabalho em várias frentes, e uma das principais, de fato, é a tecnologia. Seus projetos, sua atuação, dá muito orgulho de acompanhar de perto, porque traz resultados efetivos para o Brasil, não só nessa área, e aqui eu quero, de público, parabenizar. Acredito que foi aprovado recentemente, como lei, um projeto de vossa autoria que permite com que os professores tenham acesso ao transporte escolar. É muito interessante isso, porque os professores no Brasil têm várias realidades, e muitos deles pesam esse transporte. Então, isso demonstra como a atuação de Vossa Excelência é diversificada, e aqui eu parabenizo por isso. Não, e diversos prefeitos foram denunciados por transportar professores em ônibus escolar. É um negócio impressionante. Interessante. E o objetivo desse requerimento, senhor presidente, é, infelizmente, o que traduz muito do que é o Brasil, né? É aquela insegurança de um dia estar de um jeito, outro dia estar de outro. É uma norma técnica estabelecida hoje, amanhã de manhã ela é mudada. Uma situação que acontece em São Paulo é diferente do que acontece em Minas Gerais. E aqui eu quero me referir a uma regulamentação que me foi apresentada, de uma sugestão de regulamentação pelos bombeiros do estado de São Paulo, no que se refere à estação de recarga de veículos elétricos, principalmente dentro dos prédios, colocando uma limitação. A gente já sabe que há uma grande dificuldade em conseguir vagas em prédios para os automóveis, e colocando uma limitação que há uma contra-informação de realidade, em que a segurança já é dada em um limite muito menor daquilo que está sendo estipulado. Ou seja, iríamos diminuir, se assim for acolhido essa sugestão e orientação dos bombeiros de um estado, iríamos diminuir a quantidade de vagas por prédio para cada apartamento. Então, segundo o outro lado, que eu também ouvi, na verdade só ouvi esse outro lado, a limitação ela é extensiva, colocar regras muito rígidas, que faz com que desestimule a implantação das recargas elétricas para os veículos elétricos dentro dos prédios. Então, é um assunto de grande importância para que não seja normatizado no Brasil inteiro, se assim proceder. Então, por isso que a melhor forma é debater publicamente, e a apresentação deste requerimento é para isso, solicitando aqui a presença do representante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do representante da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a BVE, representante da ANFAVEA, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, representante da ADEME, representante da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, CEBIC, para que possam aqui esclarecer e ficar na mesma página no que se refere a uma regulamentação tão importante que pode interferir até na venda do automóvel. Porque muitas pessoas hoje encaram, e é uma realidade, como sendo um entrave ter que sair da sua casa para recarregar aquele automóvel que mora em um prédio.
E as novas construções já estão vindo com essas normatizações. Muitos prédios já foram vendidos garantindo uma determinada quantidade de vagas. E se assim for feito, vai ter que readaptar todo o seu projeto, vai ter que indenizar quem comprou, porque quem compra um apartamento compra também uma área útil que compõe as garagens. Então, por isso, eu acho que é importantíssimo, considero importantíssimo esse debate dentro dessa comissão específica. Obrigado, senador Rodrigo Cunha. Consulto se há quem queira usar a palavra para encaminharmos a votação. Não havendo quem queira usar a palavra, coloque em votação. A votação será simbólica. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado. A secretaria da comissão tomará as devidas providências. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Qual é o sentido de nós não permitirmos dentro dos prédios a possibilidade de que o dono do carro elétrico não possa carregar seu veículo? Isso é uma reserva de mercado que só interessa a grupos econômicos muito fortes e cabe a essa casa o debate aberto para que a gente possa deixar com muita clareza o assunto. Item 3, requerimento número 10 de 2024, senador Fernando Dueire. Concedo a palavra para a leitura do requerimento, senador. Senhores senadores, no próximo dia 3 de julho, nós devemos estar previsto uma audiência pública para tratar de um assunto relevante, que é a questão do Conecta e Capacita, onde nós já apresentamos requerimento solicitando um conjunto de convidados. E neste momento eu apresento o requerimento número 10 para solicitar a inclusão do senhor Ives Nogueira, presidente do Centro de Excelência e Tecnologia de Software do Recife, Softex Pernambuco. Exatamente nessa audiência para discutir o tema que há pouco falei, nos moldes do plano de trabalho para avaliação da política pública que trata da superação dos obstáculos à inovação do Brasil. Nós temos já conversado em outras reuniões desta comissão, senhor presidente, que nós temos cerca de 500 mil de vagas e de postos de trabalho, inclusive com boas remunerações, e que o Estado brasileiro precisa, de alguma forma, ter uma política mais eficiente de treinamento para a qualificação desse pessoal. Essa audiência está prevista para o dia 3 e eu peço, nesse requerimento número 10, a inclusão de mais um convidado. É isso que eu ponho na mesa, era o que eu tinha que dizer e peço aos colegas que possam acompanhar a aprovação do requerimento. Pois não. Está ali do requerimento, consulto se há quem queira fazer uso da palavra. Senador Marcos Pontes. Bom, o senhor gostaria de parabenizar o senador Fernando Dueire por essa inclusão também nessa discussão da Softex. A Softex é uma organização que nos ajudou muito no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações como uma aglutinadora de esforços para a formação de recursos humanos para o setor de tecnologia de informação e comunicação. Nós lançamos lá no Ministério um programa que se chamava Brasil Futuro, tinha até um sobrenome que era o Futuro do Trabalho, o Trabalho do Futuro, que são os trabalhos na área de tecnologia de informação e comunicação. Como foi falado, quase 500 mil vagas abertas precisando de pessoas qualificadas. Então, a questão não é o emprego, a questão é a formação. E esse programa nós tínhamos aberto com 70 mil vagas gratuitas no Brasil, vários tipos de cursos, dependendo da região, dependendo das necessidades da região, e esses cursos variavam em tipo e também a extensão, né, o tempo de curso. Muito importante, o salário médio dos profissionais dessa área é 2,6 vezes o salário médio de outras profissões. A pessoa pode trabalhar de qualquer lugar, isso é importante também citar. Por exemplo, imagine no meio da Amazônia, se nós tivermos energia e conectividade, um jovem ali no meio, um ribeirinho de lá, ele pode trabalhar na Microsoft ou na Apple, né, tendo a formação adequada.
Então, a gente costuma falar muito de desenvolvimento sustentável, de proteção ambiental, né? Mas se esquece que a parte de formação ela é essencial para isso também. Aliás, né, eu quero aproveitar, já que eu estou com a palavra aqui, parabenizar também o senador Rodrigo Cunha pelo trabalho, né, no mover, né, nesse projeto, na relatoria. Né, eu fiquei muito feliz em ver a sua relatoria ontem, hoje vai ser discutido novamente, mas é um assunto muito importante que, como foi dito ali, colocaram coisas que não tinham nada a ver com o projeto dentro, então a sua atitude ali foi exemplar, gostei muito disso. E dizer o seguinte também, né? A gente fala muito da competitividade do Brasil, da indústria brasileira e dos vários setores produtivos. E geralmente a gente leva para o lado da tributação, né? As dificuldades tributárias que existem, obviamente, no Brasil, então tributação é extremamente alta que sufoca as empresas, tira a capacidade das empresas de investir, produzir postos de trabalho, produzir empregos, né? E isso é o setor público, é o setor privado que faz, não é o setor público. Agora, não se pode esquecer que a gente nunca vai ser competitivo no Brasil se nós não investirmos da forma correta em ciência e tecnologia, para que as empresas possam utilizar a tecnologia como elemento de melhora de eficiência, como melhora de produção, redução de energia, redução de custos e assim por diante. E geralmente eu não vejo isso sendo falado. A gente fala aqui demais na comissão, né, falando a respeito da importância do financiamento da ciência e tecnologia, desde da ciência básica até a tecnologia aplicada nos diversos, até a inteligência artificial sendo aplicada, né, em diversos setores. Mas a gente não vê falar, em geral, quando entra na parte do orçamento, né, essa era a minha briga no Ministério e continua sendo aqui, quando entra na parte do orçamento a gente vê os recursos sendo passados para outras emergências, vamos chamar assim, sem pensar que a competitividade das nossas empresas, a competitividade do Brasil depende da ciência e tecnologia. Então isso não é acessório, isso aí é item estratégico que tem que estar no topo do orçamento, assim como a educação, né? Ciência e tecnologia tem lá que está no topo. Só para lembrar, né, disso aí, que a gente nunca vai ser competitivo no Brasil se nós não tivermos realmente o fomento para a ciência e tecnologia adequado no país. Pois, senador, são posicionamentos nossos que muitas vezes demonstram o nosso atraso. A questão da Amazônia, por exemplo, na cobertura pela internet. Nós tivemos agora essa discussão totalmente infrutífera de um grande empresário dessa área, que é o da Starlink, todo mundo sabe disso, com um juiz brasileiro, que cada um tem seu lado, tem sua razão, mas mostrou, de certa forma, a pequenez dos argumentos. E o governo, por questões ideológicas, decide pegar a Telebrás para cobrir o Amazonas. A Telebrás existe já há 50 anos, não deu conta até hoje de fazer. E, ao contrário de nós deixarmos de lado as questões pequenas, ideológicas, e entrarmos para a tecnologia, porque ele oferece uma tecnologia que está tomando conta, inclusive boa parte do agro no Brasil agora começa a utilizar a internet para as máquinas se deslocarem sozinhas. Vai resolver um problema sério, mas a visão brasileira ainda é uma visão de mercado muito fechado e muito pequena. Isso mostra por que nós estamos atrasados em boa parte. Nessa questão, senador Fernando, da formação, só complementando meu raciocínio aqui, a Alemanha abriu 450 mil vistos e quer brasileiros, porque os brasileiros se adaptam bem, trabalham bem, se dedicam e não são radicais em absolutamente nada. A Alemanha está com um problema seríssimo de radicalismo com relação à imigração muçulmana. Eles estão com problemas sérios lá dentro da Alemanha. Então, eles querem os brasileiros. A Espanha está reduzindo para 2 anos a concessão de cidadania a professores, estudantes e técnicos. Dentro do que eles... 2 anos. A pessoa vai para lá com um contrato de trabalho, 2 anos depois a Espanha dá a cidadania. Portugal está no mesmo caminho. O Canadá vai rever toda a sua legislação sobre imigração, justamente para poder tentar preencher as vagas de trabalho que tem. Só motoristas de caminhão lá são 85 mil vagas. Motoristas de caminhão que eles têm. Nos Estados Unidos chega a quase 100 mil vagas. Na minha visita recente agora, conversando com os municípios, enfermeiros da área de saúde, 2 milhões de vagas nos Estados Unidos.
Para a gente ter uma ideia do que pode acontecer conosco, né, diante à medida que nós fomos formando melhor os nossos estudantes e da visão que eles têm de futuro do Brasil. Por isso que eu tenho uma preocupação muito grande da gente ficar esvaziado a longo prazo, porque se você pegar 58 milhões de pessoas no Bolsa Família, que não vão sair do Bolsa Família, vão para a Previdência, não tem esperança que esse pessoal vai querer, vai sair, não vai ter como sair, não tem como a gente quebrar esse ciclo de miséria nos próximos 30 anos. Pega aposentados, mais 32 milhões, vai passar para 43 milhões na próxima dezena. Só aí nós já estamos falando em 110 milhões de brasileiros. Você pega mais 5 milhões de jovens que não estudam nem trabalham. Já chegamos a 110, 115. 14 milhões de servidores públicos. O país já vai para 125, 130. Mais da metade da população depende do Estado. E nós temos 30 milhões de pessoas que declaram imposto de renda, 80% delas ganhando acima de menos de R$ 3.500, e 7 milhões de empresas. E ao contrário da gente pensar, vamos incentivar o país, nós estamos tratando esses empresários como uma espécie de culpados pela situação. Essa é a minha preocupação, é o que eu tenho falado aqui sobre o quanto nós precisamos investir em ciência e tecnologia, em formação de mão de obra e de novos cientistas, porque é a nova riqueza do mundo. Pois não, senador? Não, concordo, 100%. Só para somar nessa questão da internet no país, nas áreas remotas, em termos satelitais, né, se utilizarmos o SGDC, diga-se de passagem, esse satélite foi lançado em 2017, quando eu cheguei no Ministério em 2019, ele tinha 12 pontos conectados, 12 antenas só, com a capacidade de 50 mil deles. Da área militar, na banda X, nos 30% estava bem utilizado, mas da banda K, né, a parte civil, que é 70% da utilização do satélite, estava praticamente sem uso. E aí foi um trabalho grande feito nos primeiros meses para liberar esse satélite, tanto na área jurídica quanto no TCU, na questão de contratos, realmente ajustar esses contratos. E a partir daí, né, conseguiu instalar em 1 ano e meio 12 mil pontos. 12 mil pontos. Dá um acréscimo grande, foi praticamente 2,5 milhões de crianças em escolas rurais, afastadas, remotas, recebendo o sinal do satélite. Ele atende, mas não de forma perfeita. Ele tem a limitação de 10 a 20 megabytes. Com isso aí, não atende o principal, para uma escola, o mínimo seria uns 50 megabytes em termos de transmissão de internet. Então, você pode mudar o ajuste? Pode, e tem que ser feito. Então, com isso aí, a gente consegue atender vários pontos, mas não resolve o problema como um todo. Então, a utilização de sistemas comerciais como a Starlink ajuda e muito a levar a internet para as regiões mais remotas e, com isso aí, melhorar o desenvolvimento econômico, social, tudo que traz junto com a internet. Internet, energia e água são coisas essenciais para tudo isso. Agora, as ideias de se criar uma constelação pública de satélites, a exemplo da Starlink aqui no Brasil, eu falo isso até rindo, porque isso é utopia completa, não tem condição de fazer isso aqui. Então, por que já não usar um sistema? A gente está falando de mais de 5 mil satélites. Então, tecnicamente, a gente vê às vezes algumas notícias assim, fala, pô, isso aí não sei quem fez isso, mas certamente não foi um técnico que falou uma coisa desse tipo. É terrível. Muito bem, Pois não, Marcelo? Presidente, aqui eu quero falar da importância dessa audiência pública. Gostaria até de saber se tem audiência, senador Fernando. É um tema extremamente pertinente e necessário e tem que ser corriqueiro. Infelizmente não vai ser uma audiência única. Tenho certeza que daqui a um tempo iremos fazer outras, para que a gente consiga mobilizar esse país diante de um tema tão importante, já que se busca inovação, como superar os obstáculos. Então, nesse sentido, trata aqui de um assunto específico que é a questão de levar cidadania para as pessoas. A gente está falando aqui de internet, que a princípio para alguns pode ser algo relacionado a lazer, mas já ficou para trás esse conceito. Internet hoje é você dar oportunidade para as pessoas crescerem na vida. Quem tem acesso à internet tem mais chance e condições de crescer na vida do que uma pessoa que não tem acesso à internet. Ponto. Isso é cidadania. É querer colocar as pessoas no mesmo
nível querer colocar, dar condições para que as pessoas possam prosperar. Então, é um assunto necessário e o local é propício para isso. E aqui até me permita dividir um exemplo, eu já falei sobre esse assunto com o presidente Carlos Viana, e vou rememorar, voltar um pouco ao passado, no momento em que eu conheci o nosso senador Marcos Pontes. Ele não vai lembrar, mas eu lembro muito bem. Inclusive, antes de ir para o ministério, eu liguei para casa, falei com meu filho, olha, o pai está indo visitar o primeiro astronauta do Brasil, né? Então, aí já começou a cabeça dele a voar, literalmente, e saí de lá conhecendo um grande gestor. Foi muito interessante o tempo, acho que a gente foi um tempo curto, mas foi muito enriquecedor para mim. Tanto com pequenos detalhes, né, a organização. Quando cheguei lá, tinha tipo uma roleta com todos os estados e os parlamentares que passavam por ali. Ele colocava foto de cada um. Eu disse, opa, quero também, numa próxima, estar aí. Até as explicações que ele trouxe e as dificuldades orçamentárias desde aquele momento. E a minha visita tinha um objetivo. Era algo que eu tinha internalizado para mim, me comprometido. À época, eu era presidente dessa Comissão de Ciência e Tecnologia, me comprometi comigo e com o meu Estado, não publicamente com o meu Estado, mas era algo que eu queria. Eu disse, estamos na época de 2020, por aí. Obrigado. Quero levar internet para todo o Estado de Alagoas, para todas as cidades de Alagoas. Aí, para onde é que eu vou? Vou no Ministério de Ciência e Tecnologia. Fui conversar e, naquele momento, me foi passada a informação que não era ali exatamente que seria resolvido, apesar de ter passado todas as informações, e sim no Ministério das Comunicações, com um programa específico que se tinha para o Brasil inteiro. E destinei, de minhas emendas parlamentares, com 10 milhões de reais, e consegui colocar em todas as cidades de Alagoas pontos de internet Wi-Fi, para que as pessoas pudessem ter acesso nos locais mais afastados, quilombola, indígena e também a zona rural. E acabou me surpreendendo bastante, porque eu fui em quase todos os locais, pessoalmente, e vendo como mudava a realidade, coisa que eu não imaginava. Acabou sendo um ponto para uma mulher que estava grávida ligar para pedir para que a ambulância fosse buscá-la porque o filho estava nascendo, porque nem o telefone pegava lá, mas a internet, pelo satélite, chegava. Foi um ponto de encontro entre jovens, acabou criando uma convivência em um local que não tinha nenhuma praça. Então, as pessoas ficavam afastadas. Naquela época ainda era muito mais difícil estar pagando a internet, e normalmente era o cartão que utilizava, e o Wi-Fi de graça, todo mundo ia para aquele local. Aí me rememorou a uma época que eu não peguei no seu auge, mas que ainda encontro de maneira simbólica em algumas praças. Lá no interior da Alagoas, a gente passa em algumas praças e ainda tem uma televisão no meio da praça, que as pessoas saíam de casa para ir assistir a televisão e era ali o local onde elas se encontravam. Hoje, em muitas cidades, o local onde se encontram é onde está ali o Wi-Fi, ou seja, começou a chegar o carrinho de pipoca e começou a mexer com a cidade. Situações simples, né? E demonstrando que é possível fazer, inclusive em locais de difícil acesso. O telefone 2G não chega, 3, 4, 5G não chega, mas a internet por satélite chegou. Então, nós conseguimos fazer isso. Não foi muito bem recebido por alguns, principalmente políticos, críticas, dizendo que não era isso que ia acabar com a fome do Estado de Alagoas, né? Mas não é bem assim, né? A gente tem várias linhas de atuação, lógico que se preocupa, mas tem que dar oportunidade às pessoas crescerem. Então, quando eu vejo um tema como esse, a gente tem sim que trazer as experiências, tem sim aqui que dividir e demonstrar que é possível, né? O senador Carlos Viana tem total interesse, já fez alguns direcionamentos nesse sentido, e é hoje uma realidade. Então, o lobby das telefônicas hoje é completamente diferente, né? Antes elas dominavam a voz, hoje o que mais se consome é dados, as pessoas nem ligam mais para isso. Então a concorrência hoje ela não é tangível, as pessoas conseguem se conectar de várias outras maneiras, inclusive conseguir entrar na capital, que no projeto inicial do governo federal, e nós inovamos nisso, não era permitido, mas como tinha o critério da vulnerabilidade, eu vou levar para a área mais vulnerável que tem, de acordo com o IDH do município tal, naquele local específico, as pessoas não têm recurso. Então, vamos levar para lá e levamos para 40, a gente chama grotas, que são conhecidas como favelas normalmente, nós chamamos normalmente de grotas. Nas grotas, que são as regiões mais periféricas da cidade, em Maceió, na capital, e conseguimos colocar lá um programa
nesse sentido. Então, a dificuldade é receber manutenção, está funcionando até hoje, mas é importante dizer que é possível o Brasil estar conectado, é possível realmente fazer com que um programa como esse chegue aos 4 cantos. Então, parabenizo o senador Fernando, senador astronauta, muito obrigado pelo direcionamento desde o início. Obrigado, presidente, pela oportunidade. É um prazer. Em votação, o requerimento. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. A secretaria da comissão tomará as devidas providências. Vamos retornar ao item 1. Solicito a abertura do painel eletrônico para votação do item 1, PL 138/2024, relatório do senador Fernando Dueire. Quem concorda com o relator, vota sim ao projeto. Assim que abrirmos a votação, vamos solicitar à secretaria que entre em contato com as assessorias e aos senadores a votação remota para que a gente possa deliberar esse item, o único da nossa pauta de hoje, o nosso projeto de lei, o mais rapidamente possível. Os senadores e senadoras já podem votar. Reforço aqui o pedido às assessorias para que entrem em contato com os senhores senadores da comissão para que a gente possa deliberar o item 1 da pauta, PL 138 de 2024.
Já temos 10 votos, temos quórum para a deliberação. Agradeço a todos os assessores, agradeço àqueles que buscaram os senadores. Está encerrada a votação. Peço à secretaria que delibere no painel os votos que tivemos com relação ao PL 138 de 2024. Sim, 9 aprovados, 9 aprovações, não 0, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto. Meus parabéns ao senador Fernando Dueire pela leitura do relatório. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Nada mais havendo a tratar, todos os itens deliberados, encerro a presente reunião. Muito obrigado. Mulheres rurais, importantes da economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. Eu sempre vejo na educação ambiental um papel fundamental e estratégico. Primeiro, ela tem o papel de ser uma forma de educar, não é, bem diferenciada. Quando a gente lida com as crianças, a gente está educando. Quando a gente lida com os adultos, a gente está fazendo um processo de pós-educação. Eu acho que se nós conseguirmos um protagonismo dos tribunais de conta e implementar para valer a educação ambiental, eu acho que daqui a 30 anos nós teremos uma geração e uma sociedade brasileira mais preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Estou aqui hoje para dizer, em nome do Tribunal de Contas da União, que nós estamos trabalhando com a tese da governança. Nós temos que liderar não somente aqui no Brasil, mas no planeta, uma política de desenvolvimento sustentável. Nós temos que avançar em relação à responsabilização, a políticas integradas e a responsabilização. Boas leis, bem construídas, que vão para uma gaveta, cumprir o rito de passagem da elaboração da lei e ela vai para a gaveta, ela não muda dentro da gaveta, ela não muda realidade nenhuma. E eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. Uma boa relação amorosa pode dar um bom casamento. É uma das coisas que se aprende na leitura do livro O Ninho, de Betânia Pires Amaro, ganhadora do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos, Prêmio Sesc de 2023. Olha, surpreendentemente, o projeto inicial ia ser um livro de contos curtos de humor. E acabou se transformando completamente à medida que eu ia escrevendo. Eu fui percebendo que temas ligados à família e à maternidade em especial
temas que realmente eram trabalhados pelo ponto de vista de mulheres acabaram dominando as minhas histórias. Então foi algo que me dominou de certa forma, e eu fui percebendo a recorrência dessa temática nas minhas histórias e pensei, não, vou mudar o projeto, agora vai ser um projeto realmente focado em relações familiares, que sempre foi um tema que me fascinou, né, enquanto leitora, enquanto ser humano. E comemorar uma data de aniversário é olhar para trás, pensar o que já foi feito, olhar para o presente, se admirar, dizer, nossa, eu cheguei aqui. E também pensar como é que vai ser daqui para frente. E é justamente com essa perspectiva que nós daremos início à tarde de hoje com a mesa O Estado da Arte da Educação Ambiental. Um momento para a gente olhar para trás, pensar também no presente e projetar e construir esse futuro. Essa mesa é parte do seminário de comemoração dos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. E é um evento organizado pelo Ministério da Educação, com o Ministério do Meio Ambiente, que compõe o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, e o Senado Federal. Projetar e construir esse futuro. Essa mesa é parte do seminário de comemoração dos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. E é um evento organizado pelo Ministério da Educação, com o Ministério do Meio Ambiente, que compõe o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, e o Senado Federal. Projetar e construir esse futuro. Essa mesa é parte do seminário de comemoração dos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. E é um evento organizado pelo Ministério da Educação, com o Ministério do Meio Ambiente, que compõe o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, e o Senado Federal. Projetar e construir esse futuro. Essa mesa é parte do seminário de comemoração dos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Gostaram bastante da minha voz. Agora, começar de novo, não necessariamente eu falo do mesmo jeito, mas vamos lá. Ou então, boa tarde a todas as pessoas presentes e online. Com muita alegria, damos continuidade ao seminário de 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. É um evento organizado pelo Ministério da Educação com o Ministério do Meio Ambiente, que compõe o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, e o Senado Federal. A mesa chamada Estado da Arte da Educação Ambiental, ela nos convida justamente a pensar uma data comemorativa de aniversário, que nós olhamos para trás e refletimos e pensamos o que nós fizemos até aqui. Olhamos para o espelho e pensamos, nossa, hoje é meu aniversário, é um dia especial, como eu estou hoje, e projetamos o que nós queremos fazer daqui por diante. A organização dessa mesa, assim como todo o seminário, envolve pessoas, assim como a educação ambiental, que é feita por pessoas. E eu quero, então, agradecer a todas as pessoas que estão presentes e que contribuíram com a organização desse evento. E eu não posso deixar de destacar, no âmbito do MMA, a colaboração de Isis, de Patrícia e de Thaís, assim como de Pedro, de Vitória, de Maria Adrelena e de Cida. Assim como no MEC, a contribuição de Alexandre. Então, não que outras pessoas não estejam, mas essas pessoas e toda a equipe do Senado que aqui está presente, também a colaboração nesse processo de comemoração desses 25 anos. Para compor a mesa, eu vou começar convidando as pessoas aqui presentes e depois anunciando os participantes que estarão online. Então, gostaria de convidar a senhora Renata Maranhão, da Agência Nacional de Águas, o professor Vilmar Pereira, da Universidade Estadual do Mato Grosso, e o nosso colega Nilo Diniz, que foi e é uma grande referência na área de educação ambiental e um dos diretores de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Agora anunciamos os nossos participantes online. A professora Lúcia Souver,
Será que podemos projetar? Isso. A nossa querida mestre Moema Vieses e o professor Luiz Marcelo. Então, nós teremos 6 participantes convidados à mesa, cada um falará em torno de 15 minutos, e após a fala, nós abrimos para os diálogos, questionamentos, comentários que se considerarem pertinentes pelos presentes e online. Bom, vamos começar com a professora Lucy Souvet. Ela é professora emérita da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Quebec, Montreal. É membro do Comitê de Direção do Centro de Pesquisa em Educação e Treinamento Ambiental e Ecocidadão, que fundou em 2012, e também membro do Instituto de Ciências Ambientais. Ela dirige o periódico internacional Francofono Educação Ambiental. Sua experiência profissional foi enriquecida por 20 anos de colaborações internacionais na América Latina. Em 2015, recebeu o título de doutor honoris causa e seus principais campos de especialização estão relacionados a dimensões críticas e políticas da educação ambiental, a dinâmica da mobilização dos cidadãos em relação às questões ecossociais, a educação em saúde ambiental e aos desafios da formação de educadores e líderes comunitários. Com vocês, professora Lucy. Bien. Muito bem. Vocês me escutam bem? Com meu convencimento, mas com vários outros líderes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para comemorar com vocês o aniversário da sua Política Nacional da Educação Ambiental. Este documento propõe uma rica visão da educação ambiental, que também é muito pertinente. Eu tratarei de contribuir com alguns elementos sobre o estado da arte e da educação ambiental. Falarei num idioma que se chama franco-portunhol. Então, eu agradeço pela paciência de vocês. El camino histórico de la educación ambiental a través, por supuesto, del ámbito institucional internacional, a través de las iniciativas institucionales nacionales y, finalmente, a través de su trayectoria en los terrenos concretos donde se vive la educación ambiental. Estos 3 caminos a veces han convergido, a veces se han apartado. Habría entonces que realizar 3 estados de arte para tener un panorama global. Solo vamos a esbozar algunas ideas. En cuanto al camino institucional internacional, son bien conocidas las iniciativas de la UNESCO, que desde los años 70 y a lo largo de las décadas respondieron a la evolución de la agenda de la ONU frente al diagnóstico Señora Lucy, por favor. Solo un minuto que estamos con un problema en la traducción. No. ¿Puedes volver a la presentación en español, por favor? Bien, gracias.
Muito bem, eu agradeço. Quanto ao caminho institucional e internacional, são muito conhecidas as iniciativas da Unesco que, desde os anos 70 e ao longo das décadas, responderam à evolução da agenda da ONU frente ao diagnóstico evolutivo da situação político, econômica e sociológica mundial. De princípio, essas iniciativas eram centradas no conceito de educação ambiental desde uma perspectiva socioecológica. No encontro de Joanesburgo de 2002, se traçou a meta do desenvolvimento sustentável. Apareceu aí se estabeleceu a década de desenvolvimento econômico e para se alcançar o desenvolvimento econômico sustentável. Se prescreveu o desenvolvimento econômico da educação para o desenvolvimento sustentável em qualquer contexto cultural. Agora, de acordo com a ONU, que confiou esse projeto à Unesco, a educação ambiental se interpreta por meio do objetivo 4 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se trata de contribuir para um projeto de educação global em que a sociedade e o ambiente são interpretados por meio do prisma de uma certa cultura econômica globalizada. Respondendo de diversas maneiras às prescrições internacionais e à sua evolução ao largo das últimas décadas, os diferentes países do mundo se muniram de estratégias para promover a educação ambiental na relação da ONU de desenvolvimento sustentável. Existe uma rica diversidade de estruturas de apoio a essa tal educação nos diferentes países, particularmente na inclusão da educação ambiental na Constituição Nacional, a adoção de lei de educação ambiental, como ocorre no Brasil, uma política nacional, um programa nacional, um plano nacional, uma estratégia nacional, um decreto nacional, um centro nacional de recursos em educação ambiental. Existem diferentes iniciativas relacionadas entre elas. Essas estruturas se referem internacionalmente à proposta internacional da Unesco, que seja a proposta inicial de educação ambiental, ou a mais recente, a de desenvolvimento sustentável, ou a ambas as estratégias. É preciso mapear todas essas iniciativas, fazer uma cartografia dessas estratégias e dos seus resultados. Esse campo de pesquisa está sendo desenvolvido de diferentes formas. Mas, por agora, é importante colocar em evidência que nessa dinâmica de institucionalização se observa na América Latina, desde o início dos anos 90, uma resistência à prescrição internacional de desenvolvimento sustentável. Na América Latina, as iniciativas políticas conservaram uma certa distância crítica em relação a esse marco de referência e a sua racionalidade economicista. Foi proposto, por exemplo, a ideia de sustentabilidade em vez de sustentabilidade. Se colocou em evidência a importância de promover uma dinâmica democrática e a participação cidadã para um ecodesenvolvimento. Se insiste no caráter
emancipatório da educação ambiental se observa nas propostas políticas latino-americanas o marco cultural da pedagogia crítica. Valorizam-se os aportes das culturas autóctonas e as suas visões do mundo. Também se destaca a necessidade de fazer a conexão com a natureza, fazendo-se referência às leis sobre a Mãe Terra, reafirmando os direitos dos ecossistemas e insistindo também no valor da equidade ambiental e na justiça ecológica. Essas são algumas observações que eu faço sobre as iniciativas de institucionalização da educação ambiental na América Latina. Uma característica maior da paisagem educacional e ambiental contemporânea é a importância e a emergência de mobilizar-nos em relação às mudanças climáticas, para colocar em evidência o artigo 12 do Acordo de Paris. Emerge a tomada de consciência à crise planetária global. A atenção se orienta ainda mais em relação à educação para a ação climática. Os países do mundo desenvolveram estratégias e programas na relação entre a ONU e a educação ambiental para desenvolvimento sustentável. E, claro, a educação voltada para a mudança climática é uma política climática, uma educação climática bem consistente. Se busca delimitar os comportamentos nocivos e para se alcançar a meta educacional global de educação ambiental, existe a importância de associar essa educação e para integrar esse programa à sociedade. Essa perspectiva crítica está claramente vista no painel governamental de mudança climática de 2021. Aparece aqui no espaço internacional uma mudança de perspectiva. Não se fala de desenvolvimento sustentável e é feita uma denúncia ao sistema capitalista. Se chama a um cenário de adaptação ao decrescimento, ao decréscimo de consumo, a menos nocividade. Combate-se a ideia de que a educação ambiental não seja compatível com o desenvolvimento econômico. Essa ideia está fora da perspectiva de redução de crescimento promovida nessa perspectiva. E ao promover as novas políticas de educação ambiental, particularmente no contexto de países que alimentam o mercado globalizado. Agora, para completar essa super breve panorama sobre o estado da arte da educação ambiental, eu gostaria de trazer aqui, mostrar esse caminho dos atores do mundo da educação formal na relação ou não com as políticas internacionais e nacionais. Nos contextos escolares, observamos em diferentes países as mesmas dificuldades que foram diagnosticadas nos anos 80. Falta de formação, rigidez curricular, limites dos modos e objetos de avaliação, exigência cada vez mais competitiva, a carga de trabalho, a falta de cultura de colaboração. Mas apesar dessas dificuldades, existem desde sempre ilhas de resistência pedagógica. É preciso celebrar essas iniciativas e oferecer um repertório desses projetos pedagógicos inspiradores para que continuem a enriquecer a trajetória da educação ambiental.
4 palavras podem descrever essas iniciativas dos professores que conseguem integrar no seu contexto de trabalho, que conseguem integrar a educação ambiental ao seu contexto. Coragem, criatividade, audácia e compromisso. Esses projetos, eles permitem responder ao chamado, ao clamor dos jovens que reclamam uma educação centrada nas realidades do mundo atual. Eles querem uma escola que os acolha como cidadãos de pleno direito, como cidadãos do seu mundo, como eco-cidadãos. Coragem, criatividade, audácia e compromisso. Essas mesmas palavras também podem descrever a contribuição de muitos atores dos contextos não formais que cotidianamente trabalham sem recursos adequados. Permitem não só debater e difundir essa consciência ambiental, mas também contribuir com o desenvolvimento de um poder de construir, de fazer-se cidadão, de cidadania, por meio de projetos educacionais. Eles buscam inspirar a pedagogia por meio da educação ambiental. E, nesse sentido, é importante assinalar que a trajetória global do trabalho da educação ambiental tem sido impulsionado ou influenciado por esses atores da sociedade civil e por organismos internacionais, organismos governamentais, por sindicatos e outros atores que têm influenciado as orientações políticas. E para terminar, este é outro elemento de um estado da arte, da educação ambiental. Esse é o reconhecimento dos seus avanços teóricos e práticos, apesar das dificuldades e graças à diversidade dos seus atores em diferentes contextos. Entende-se cada vez mais que a educação ambiental não é uma educação temática, mas uma dimensão essencial do projeto educacional, sem o qual esse processo fica inacabado e formamos seres incompletos. Entende-se agora que o objeto da educação ambiental não é o ambiente como tal, que é objeto da ciência, do meio ambiente. O objeto da educação ambiental é a nossa própria relação com o ambiente, com o meio ambiente, a nossa relação pessoal e coletiva. E se bem que nos seus primeiros momentos o ambiente estava, sobretudo, sendo considerado como um conjunto de recursos em relação a um conjunto de problemas, a representação do ambiente se abriu para todas essas dimensões, enriquecendo assim os seus objetivos e propostas pedagógicas. Em particular, a representação do ambiente como uma triste vida, como um espaço político, como uma matriz. E esse último elemento de caracterização, ao mesmo tempo que se abre o campo das representações do ambiente, reconhecemos as diferentes dimensões ou funções da educação ambiental. A dimensão epistêmica, que diz respeito à construção do saber ecológico, um saber complexo de diferentes tipos, um saber muitas vezes incerto, evolutivo, em que cada pessoa pode contribuir. A dimensão ontogênica, quer dizer, a construção de uma identidade ecológica, a consciência de si mesmo como parte de uma trama de vida. A dimensão ética, que acompanha a busca de significações e
enfatizando ou colocando ênfase na ética da justiça ecológica. A dimensão estética, que indica a celebração do mundo da vida, a dimensão crítica, que associa o pensamento crítico à crítica social dos jogos de poder, e a dimensão heurística, que convida à recriação de um mundo compartilhado, que estimula a capacidade de propor alternativas, e, por fim, a dimensão política transversal em direção ao compromisso. A educação ambiental nos convida a cuidar juntos do que diz respeito a todos, nos convida a nos inspirar com as principais propostas do campo da ecologia política. A educação ambiental nos convida para cruzar essas diferentes dimensões para contribuir com a construção de uma ecocidadania ética, crítica, criativa, comprometida, capaz de participar dos debates públicos em direção à busca de soluções sociais. E termino com estas palavras em memória da minha amiga Michelle Sato, com quem eu tive o enorme prazer de colaborar em Mato Grosso durante 7 anos. A educação ambiental como uma luta política, como um poder de transformação. E eu agradeço enormemente pela atenção de todos. Professora, nós que agradecemos as belíssimas falas, inquietações trazidas aqui, compartilhadas. E para continuar, eu convido a professora Moema. Moema Vianese é mestre em Ciências Sociais, pesquisadora e educadora popular socioambiental, ativista de muitos anos no movimento de mulheres e ambientalista. Moema foi merecedora de vários prêmios e menções honrosas no âmbito nacional e internacional. Entre elas, destacamos o Prêmio Berta Lutz, concedido pelo Senado Federal, e o Prêmio Feministas Históricas, concedidos pelo Ministério da Mulher. Entre suas publicações, merecem destaque Se Me Deixam Falar, Testemunhos de Domitilha, traduzido a 14 idiomas, e seu último livro, escrito com Marcelo Godin, que abaia ala, Genocídio, Resistência e Sobrevivência dos Povos Originários das Américas. Entre suas atividades de educação ambiental no âmbito global, Moema coordenou a primeira Jornada Internacional de Educação Ambiental na Rio+20, no contexto do qual foi produzido o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que é um documento norteador das políticas tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério do Meio Ambiente, assim como da Agência Nacional de Águas e Saneamento e de tantos outros documentos inspiradores e norteadores da educação ambiental. Com vocês, a nossa querida Moema. Boa tarde a todas e todos. Estou vendo algumas pessoas que conheço. E, em primeiro lugar, eu quero, cumprimentando todas as autoridades e pessoas presentes, dar os parabéns à Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima por esse evento de celebração dos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil, como esse momento especial que, de acordo com o documento preparatório, pretende recolher as aprendizagens dos avanços, êxitos de aplicação desta política e também as fragilidades, dificuldades e resistências à sua plena realização. Nesse contexto, recebi da organização do evento e agradeço muito o convite para falar a respeito da terceira Jornada Internacional de Educação Ambiental
para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, rumo à COP30. E nós, escutando a Lucy, acho que tem muito conteúdo que ela trouxe, que certamente vai fazer parte também das nossos pontos de parada, né, rumo a essa nova jornada. Mas, como tem muita gente jovem aqui, né, na plateia também, e pessoas que não são da área da educação ambiental, eu achei importante de lembrar as duas primeiras jornadas. A primeira aconteceu na Rio 92, no contexto do Fórum de ONGs e movimentos sociais que participavam do Fórum Global da Sociedade Civil, paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa jornada foi promovida pelo Conselho Internacional de Educação de Adultos e reuniu mais de 500 educadores e educadoras do mundo inteiro. E teve uma coordenação executiva aqui no Brasil, com a participação de ambientalistas já reconhecidos naquela época e que são ainda atuantes, como Marco Sorrentino, Raquel Trajo, Nilo Diniz, Teresa Moreiras, e alguns educadores e educadoras populares, eu mesma entre os demais. Naquele momento, na Rio 92, o movimento ambientalista do Brasil se destacava muito pela garra e qualidade, sobretudo em relação a reivindicações ambientais necessárias perante os governos, mas não desenvolvia muitas ações diretamente ligadas à educação ambiental. E, por outro lado, particularmente depois do fim da ditadura militar, muitas iniciativas da sociedade civil, e muitas delas influenciadas pela educação popular na linha de Paulo Freire e da teologia da libertação, realizavam muitas atividades sociais, mas não tinham conhecimento e engajamento na questão ambiental. Caricaturando um pouco, quem era de organização social não era ambientalista e vice-versa. E no aterro do Flamengo, a tenda número 6, onde se realizou a primeira jornada de educação ambiental, foi um marco para a educação ambiental mundial. E entre as várias questões ali trazidas, uma das mais importantes era que precisávamos aprender a tratar as questões ambientais como questões sociais e as questões sociais como questões ambientais. Uma frase do Paulo Freire, na sua intervenção naquele evento, traduziu bem essa questão. Precisamos brigar pelo verde, mas não podemos esquecer que sem homem e mulher o verde não tem cor. E, por outro lado, a palestrante canadense Patricia Miche resumiu assim a proposta da nossa jornada: uma tecnologia de responsabilidade ecológica, aprender a reabitar a Terra. Tudo tem a ver com o que nós estamos vivendo, né? Hoje também, nessas manifestações tão fortes da crise civilizatória com as mudanças climáticas que acompanham. É interessante também lembrar, dentro desse espírito da educação ambiental popular, né, que a jornada foi uma oficina planetária de educação ambiental, fruto de uma preparação de 1 ano, com educadoras e educadores de 8 regiões do planeta. A partir de uma carta inicial, ocorreram vários seminários, oficinas, palestras em vários países, e as respostas recebidas no Brasil em 7 idiomas diferentes foram sistematizadas pela comissão organizadora da jornada e resultaram num documento que foi coletivamente estudado em 4 idiomas, aprovado pelas educadoras e educadores do mundo presente na tenda número 6. O título mesmo do tratado foi objeto de muita atenção e de muito diálogo, nem sempre fácil, porque muitos queriam só que se falasse no global, e a gente, na versão final, conseguiu colocar como título Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, respeitando a diversidade e responsabilidade global. Esse foi um dos 36 tratados produzidos pela sociedade civil que esteve presente no Fórum Global. E é interessante notar que ninguém se opôs aos títulos dos demais tratados, né, que
falaram sobre florestas, oceanos, biodiversidade, juventudes, bancos e outros. Mas não faltou quem questionasse como assim um tratado de educação ambiental, quando, na verdade, seria esse tratado que permitiria a concretização dos demais. Porque sem sujeitos ecoeducados, nada é feito também com os demais, né? Alguns estudiosos consideraram essa jornada com essa produção participativa do tratado como um divisor de águas na educação ambiental, tanto por sua abrangência conceitual e concepção metodológica, que transcendeu de longe a ideia de ser uma matéria no currículo escolar e limitar-se ao âmbito das escolas. Nos 16 princípios, o Tratado de Educação Ambiental nos leva a perceber que, frente à complexidade das questões ambientais, somos todos aprendizes, independentemente da nossa formação acadêmica e do lugar que ocupamos na sociedade. E por isso nos convida a perceber a educação ambiental como um processo de aprendizagem permanente, individual e coletivo, que transcende a educação ambiental formal e se torna assunto cotidiano de pessoas e de todos os atores sociais que interferem no ambiente e na vida das populações que o habitam, seres humanos e não humanos. Os primeiros princípios dão o tom aos vários temas que ele aborda, só destaco dois, né? A educação ambiental é um direito de todos e, por isso, deve ter o pensamento crítico e inovador em suas modalidades formal, não formal e informal, promovendo a transformação da sociedade. Como um dos frutos imediatos após essa jornada, tivemos a criação do Instituto ECOAR para a Cidadania, que foi o primeiro diretamente relacionado com a questão ambiental. E a Rede Brasileira de Educação Ambiental, a REBEA, que se tornou pouco a pouco um espaço nacional de articulação e uma referência no diálogo da sociedade civil com as políticas públicas de educação ambiental. Mas vale lembrar que quando os princípios deste tratado são absorvidos por uma política nacional de educação ambiental, a dimensão ganha escala. E nós tivemos o privilégio no Brasil de ver o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global ser incluído como instrumento inspirador de políticas públicas de educação ambiental, juntamente com a Carta da Terra e outros documentos globais desde 2003. E é difícil mencionar aqui o que isto representou em termos de novas formas de pensar e de fazer política de educação ambiental no Brasil, a começar pela criação do Grupo Gestor de Educação Ambiental, com essa missão conjunta dos Ministérios de Educação e Meio Ambiente vinculados ao Pacto Federativo, incluindo a criação e o fortalecimento das comissões interinstitucionais de educação ambiental, os CIEAs, no âmbito dos estados. No âmbito da educação ambiental, há que lembrar as comissões de meio ambiente e qualidade de vida nas escolas, escondidas, as formações de profissionais de educação em educação ambiental e escolas sustentáveis, as várias edições da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, entre outras, né? E no âmbito da educação formal, houve uma grande mobilização de esforços para levar ao país inteiro a proposta vinda do Ministério do Ambiente de municípios educadores sustentáveis, com a formação de cidadãs e cidadãos ecoeducados e a implementação de políticas socioambientais locais e regionais. Uma dessas iniciativas foi a criação de coletivos educadores socioambientais, com pesquisação participante em projetos territoriais da chamada Agenda 21 do Pedaço, além de programas de formação de educadoras e educadores ambientais no FEA, e a implementação de salas verdes em bibliotecas e escolas municipais de outras iniciativas específicas, ligando pessoas e grupos de diferentes regiões do Brasil. É interessante notar que não se
se criaram mais prédios, né, para a educação ambiental, mas qualquer lugar precisava aceitar de poder ser um espaço de educação ambiental. Tudo isso faz parte dessa celebração e merece ser retomado, adaptado às novas realidades e aprimorado no futuro da educação ambiental no Brasil. E aí eu passo para a segunda jornada de educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, que aconteceu em 2012, né, na cúpula da Rio+20, como parte da Cúpula dos Povos. E ali também estivemos centenas de educadoras e educadores do mundo, e no mesmo espírito de procurar contribuir para a formação de sociedades sustentáveis, o que fizemos não foi revisar o tratado, mas escrevemos uma carta aberta de educadoras e educadores ambientais para um mundo justo e feliz. E nessa carta nós reafirmamos nossa adesão aos princípios e valores expressos em documentos planetários como o Tratado, a Carta da Terra, a Declaração do Rio, entre outros. Também nos pronunciamos totalmente contra todas as formas de violência, guerras, gastos com armas, existência de mais de 1 bilhão de famintos e miseráveis, falta de água e saneamento básico, violação dos direitos humanos, perda da diversidade das espécies, das culturas, de línguas, de genética, o lucro mesquinho e todas as formas de discriminação e poder opressivos. Ali insistimos na necessidade de aprender e exercitar outras formas de fazer políticas públicas a partir das comunidades e exigir políticas estatais comprometidas com a qualidade de vida dos povos. E também lembramos a necessidade da dimensão espiritual como prática radical da valorização da ética da vida e do cuidado a todas as formas viventes, em um processo que potencialize o indivíduo para a prática do diálogo consigo mesmo, com o outro e com a comunidade como um todo, resgatando o senso de cidadania e superando a dissociação entre sociedade e natureza, como bem definem os nossos povos ancestrais na perspectiva do bem viver. Aí surgiu a pergunta, nessa perspectiva, aonde se situa o papel da educação para sociedades sustentáveis e responsabilidade global? A carta responde logo, em pleno século XXI só pode ser uma, no centro da vida cotidiana, no centro da gestão educacional, no centro da gestão política, econômica e ambiental. E essa é a proposta que se espera ver aplicada, né, também no futuro da educação ambiental no Brasil, na educação formal, desde os CMEs até os pós-doutorados, na educação não formal, na família e em outros espaços que frequentamos, como igrejas, clubes e outros, e nas várias instituições que desenvolvem educação formal, como sindicatos, associações, cooperativas, empresas, partidos políticos, incluindo os espaços de poder público, executivo, legislativo e judiciário. Em todos esses espaços precisamos reconhecer que somos todos aprendizes e, como tal, necessitamos sempre de educação ambiental para aprender a atuar nos territórios e lembrando que, ao atuar localmente, também estamos interferindo no âmbito global. Lembrando que em todos esses espaços precisamos dar atenção especial, neste momento da história da humanidade, à educomunicação socioambiental por todos os meios de comunicação, dos mais antigos aos mais recentes, particularmente as redes sociais e outros meios que precisam tornar-se canais de comunicação para sociedades sustentáveis e não de ódio, de domínio, como está acontecendo tanto atualmente, né? E aí, nessa perspectiva, nós vamos agora para a terceira jornada, continuando a esperançar, como disse Paulo Freire, né? Ou seja, procurando fazer acontecer aquilo que acreditamos e no que esperamos. E assim termino, né?
falando um pouco da terceira jornada de educação para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, rumo à COP30, que vai se realizar aqui no Brasil, né? No ano que vem, em Belém do Pará. Nesse momento global, o órgão da Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil pretende marcar presença para oportunizar a elaboração de propostas que retratem principalmente os acúmulos de aprendizados da educação ambiental no Brasil, na América Latina e nos países de língua portuguesa, entre outros também. Para a terceira jornada, espera-se pautar diversos eventos com uma forte intencionalidade, influir nas negociações internacionais voltadas ao enfrentamento das causas dos problemas socioambientais globais, dentre os quais se destacam os eventos extremos relacionados às mudanças climáticas e todas as formas de violência e injustiças sociais. Também se busca oportunizar a elaboração de propostas que retratem os acúmulos de aprendizados da educação ambiental no Brasil, na América Latina, nos países de língua portuguesa, levando-as para a COP30. Então, se estão constituindo pontos de parada dessa jornada, nos quais se realizam processos pedagógicos e eventos que já estão acontecendo ou que estão sendo planejados no Brasil, na Colômbia, em Azerbaijão e em outros países, e outros que estão sendo anunciados. Eu só vou citar um exemplo, né? Em Cali, na Colômbia, nos dias 16 a 18 de outubro de 2024, durante a COP16 da Biodiversidade, vai se realizar o 8º Congresso Americano de Educação Ambiental, com o tema mais do que oportuno: Culturas e Territórios em Paz com a Natureza. A esse evento se somarão educadoras e educadores do Brasil, que levarão suas propostas, tratadas em diferentes espaços, como o Fórum de Educação Ambiental, em 25, né? A 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, a 6ª Conferência Nacional Juvenil do Meio Ambiente, e um dos temas em destaque no Congresso em Cali, não podia ser diferente, né? É o das mudanças climáticas, que inclui, entre outros, as importantes contribuições da educação ambiental na abordagem das mudanças climáticas. Então, terminando, com o caldo de culturas relacionadas à aprendizagem transformadora que nos oferece a educação ambiental, o que se espera é chegar à COP30 com propostas que se somem a outras vindas do mundo inteiro, né? E intercâmbios que possam marcar a diferença no entendimento sobre a necessária inserção da educação ambiental, não só em espaços da sociedade civil, mas também nos espaços governamentais de câmaras de vereadores, deputados, em assembleias legislativas, no Poder Judiciário, nos ministérios, dos quais depende tanto a aplicação de políticas públicas que contribuam para a criação de sociedades sustentáveis e responsabilidade global. Nós sabemos, todos que estamos aqui, que já existem conhecimentos e tecnologias que podem contribuir para a sustentabilidade, particularmente com o exercício da precaução e regeneração para que não aconteçam os desastres que estamos vendo cada dia, e como insiste tanto a Carta da Terra, né? Mas a escolha e o uso de tal ou qual tecnologia depende sempre dos princípios e valores espirituais de sustentabilidade de quem as aplica. Esta é a questão. Então, termino desejando que possamos trazer dessa terceira jornada de educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, que culmina na COP30, elementos e decisões valiosas para o Brasil, e que aqui encontre terreno fértil ao longo do território nacional para o seu enraizamento e capacidade, né? Repetindo o binômio consagrado por nosso querido Marcos Sorrentino. Muito obrigada.
Moema, obrigada pelas suas falas, pelos seus comentários, reflexões aqui. E para dar continuidade, vamos convidar o professor Luiz Marcelo. Luiz Marcelo, ele é graduado em licenciatura em Ciências Biológicas, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais e doutorado em Educação, fazendo seu pós-doutorado no Instituto de Educação da Universidade de Londres. Atualmente, ele é professor do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Biologia na Unesp, do Rio Claro, e também do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da Unifei. Com vocês, professor Luiz Marcelo de Carvalho. Claro que eu inicio com um agradecimento imenso ao pessoal todo da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, em nome do professor Marcos Sorrentino, grande amigo, e, claro, do Ministério da Educação, Rita Santos, muito obrigado. Claro que, junto com vocês, eu penso que nós comemoramos, durante esses 25 anos, a cada dia, o Brasil ter caminhado, né, num esforço imenso de institucionalização da educação ambiental e com a implementação de uma política nacional de educação ambiental. Mas como a Rita nos chamava a atenção, hoje é dia de aniversário, é dia de celebrar, é dia de comemorar. E é um privilégio muito grande, viu? Quero dizer a todos vocês, eu estar nesse momento comemorando com vocês esses avanços e essas possibilidades imensas que esses caminhos de institucionalização da educação ambiental nos trouxeram ao longo de todos esses anos, não é? Eu iniciaria, e o convite que me foi encaminhado, não é? De pensarmos um pouco esse estado da arte da educação ambiental, mas no cenário das produções acadêmicas no Brasil, né? Como vocês sabem, eu tenho envolvimento na academia e tenho me dedicado bastante a olhar para essa produção acadêmica na busca de compreensão do que ela pode nos dizer, né? Em relação a esses avanços e em relação a possíveis perspectivas, a demandas, a agendas, né, no campo da educação ambiental. Mas sempre, claro, só faz sentido perguntas dessa natureza se nós colocamos como meta as utopias que nós construímos no campo da educação ambiental. E essas utopias são, para mim, a construção sempre de uma sociedade democrática, de uma sociedade que tem como horizonte a construção de um mundo mais justo socioambientalmente, e o nosso papel é de colocar em circulação sempre a possibilidade de mundos outros possíveis, né? Em parceria com os diversos movimentos da sociedade como um todo. E nos colocamos sempre diante da temática ambiental e da educação ambiental como um problema. E nos deparamos com caminhos que são constantemente de complexificação do campo ambiental, nessas relações espaço-tempo, né? Definitivamente. Os crimes ambientais estão cada vez mais visíveis e trazendo cada vez mais à flor da pele essa complexificação do campo ambiental, mas também a complexificação do campo da própria educação como um todo. Nós vamos cada vez mais nos perguntando constantemente qual é o papel da educação no sentido de chamar a atenção, de nos colocar em sintonia com problemas que são hoje, já desde os anos 60, vistos como problemas reais da nossa sociedade. E, enfim, é claro, uma complexificação da própria dimensão política da educação ambiental. Se há uma coisa que marca o campo da educação, e no Brasil, acho que tanto a professora Lucy Sauvé como a Moema Wieser já trazem de forma clara essa dimensão política da educação que nos acompanha constantemente, não é? E a pergunta que eu gostaria de tentar responder junto com vocês é que respostas nós da comunidade acadêmica, né, ou que resposta a comunidade acadêmica tem dado para esses desafios que essas questões nos impõem.
E eu chamaria a atenção para, se em momentos anteriores, se no início em que os movimentos ambientalistas colocavam em questão para a sociedade a necessidade de pensarmos, de estarmos em sintonia com os problemas que se anunciavam e, como eu dizia inicialmente, complexificaram a cada vez mais. Houve uma certa resistência da academia em assumir essa questão como uma questão de fato a ser trabalhada. Hoje nós temos dados e temos elementos claros que mostram um movimento vigoroso, tanto internacional quanto nacional, da consolidação de uma comunidade acadêmica, que se volta para numa tentativa de inserção da pesquisa em educação ambiental nos meios acadêmicos. Alguns dados são muito claros, né? Nós temos as grandes associações de pesquisa em educação em todo o mundo, a American Educational Research Association, nos Estados Unidos, por exemplo, com um grupo especial, um grupo de interesse especial, o GT33, que é de educação ambiental, a Associação Europeia de Pesquisa em Educação, ERA, com a Rede 30, Pesquisa em Educação Ambiental e Sustentabilidade, a nossa Associação Brasileira, Associação Nacional de Pesquisa, de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, com o nosso vigoroso GT de Educação Ambiental, o GT22 de Educação Ambiental, e outras associações também, como a AMPAS, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa, que a cada evento tem um GT que se volta, de alguma forma, para as questões da educação. A comunidade acadêmica dá respostas a essa demanda, a essa necessidade, a essa urgência de pensarmos os problemas ambientais com diversos movimentos e, por exemplo, congressos, o WIC, o Congresso Mundial de Educação Ambiental, que já tivemos aqui no Brasil, no Canadá, não é, Luci Sauvé? Já há alguns anos atrás e recentemente retomando no Canadá, o Encontro Luso-Brasileiro de Educação Ambiental, as redes e associações de educação ambiental, de pesquisa e educação ambiental, espalhados por todo o mundo, né? Aqui no Brasil, os encontros de pesquisa em educação ambiental e outros encontros que buscam trazer e colocar em circulação os discursos que nós temos produzidos nessa possibilidade da criação de outros mundos possíveis. Um outro dado bastante forte que mostra o quanto nós estamos nos organizando e nesse esforço conjunto de colocar em circulação essa nossa construção coletiva de conhecimento são os periódicos, os vários periódicos internacionais que têm já há muitos anos divulgado as pesquisas em educação ambiental, né? Alguns desses aqui são periódicos internacionais que têm feito, né, um trabalho imenso em vários continentes, né? No Brasil, alguns periódicos que são específicos de divulgação de pesquisa em educação ambiental, junto com outros que divulgam experiências de educação ambiental e também de pesquisas, mas eu chamo a atenção também para um dado bastante interessante, que são periódicos bastante reconhecidos na área da educação no Brasil e que já publicaram e continuam publicando números especiais de relatos de pesquisa em educação ambiental, como alguns desses que estão colocados aqui nesse. E somando a esses esforços, que são vários, né, são várias as pesquisas no Brasil que têm procurado fazer um balanço dessa produção. Um problema que tem sido problematizando o que tem sido produzido em termos de conhecimento. E a essas pesquisas nós denominamos, como vocês sabem, pesquisas em estado da arte ou estado do conhecimento e, particularmente no nosso campo, em educação ambiental. Essas pesquisas em estado da arte, pesquisas no estado do conhecimento, elas procuram fundamentalmente, no momento e numa das suas ações, a de descrever, a de mapear, analisar, compreender, até mesmo avaliar o que tem sido produzido por esse campo, né? Mas
também o que se sabe em determinados campos de pesquisa, no nosso caso da educação ambiental, o que esse campo tem trazido, tem colocado em circulação nos diversos meios, tanto acadêmicos como fora da academia, mas também sinalizar para aquilo que ainda não se sabe, ou para dimensões que têm sido silenciadas no campo e para as quais nós devemos nos voltar e devemos fazer esforços maiores de colocar em evidência. Mas se, por um lado, nós, em pesquisas de estado da arte, nós fazemos um esforço de sistematizar dados descritivos de caráter mais panorâmico, de mapeamento, de identificação de tendências, há também um caminho extremamente produtivo de pesquisas analíticas ou de avaliação da área, da produção da área e de caráter analítico compreensivo daquilo que nós já temos produzidos. Eu penso que as nossas experiências têm mostrado que essas pesquisas podem gerar dados potentes para avaliação e planejamento de políticas, ainda oferecendo subsídios bastante significativos para a implementação de políticas públicas. O que já sabemos sobre um determinado processo, fenômeno ou parte de uma realidade por nós problematizados, no caso da educação ambiental? Que conhecimentos já foram produzidos sobre esse problema que nos interessa? Em que sentido esses conhecimentos são complementares? Quando são contraditórios? Que debates são instalados no campo? Que aspectos dessa realidade têm sido privilegiados em nossas pesquisas? Que aspectos não têm sido estudados? Que aspectos têm sido silenciados? Que pressupostos ontológicos, epistemológicos, metodológicos têm orientado o processo de produção de conhecimento no campo da educação ambiental? Essas são algumas questões que a pesquisa, o estado da arte de pesquisa, da pesquisa no nosso campo, pode nos colocar. Eu rapidamente gostaria de comentar com vocês o esforço que nós temos feito no Brasil. Acho que muitos de vocês já têm acompanhado e têm nos apoiado e buscado junto conosco, incentivado a continuidade de um projeto que vem se desenvolvendo já com os primeiros passos em 2004, com a liderança do professor Hilário Fracalanza, da Unicamp, acho que muitos de vocês também conhecem, que inicia um esforço de olhar para essa produção da pesquisa em educação ambiental no Brasil, tentando identificar o que é que esse campo tem produzido. O professor Hilário Fracalanza, em 2008, convida alguns grupos, no qual o grupo de pesquisa no qual eu participo, a Unesp de Rio Claro, faz parte desse convite que ele nos faz, e ele nos coloca como herança. Eu tenho dito isso constantemente, porque, infelizmente, em 2009, o professor Hilário Fracalanza faleceu e nos deixou como herança o projeto que nós vemos insistentemente investindo esforços bastante significativos. Hoje, com várias universidades já envolvidas no projeto, são 7 diferentes universidades, com um grupo de pesquisa bastante ampliado e que tem possibilitado nos colocar em sintonia com a produção da pesquisa com um determinado recorte. Em relação àquele quadro que eu trazia anteriormente sobre os esforços que a academia tem feito no sentido de acompanhar o que a sociedade, na verdade, é uma resposta que temos tentado dar à sociedade por nos chamar a atenção para a importância e o significado da questão ambiental, dos problemas ambientais, não é? Um dos nossos esforços é a nossa inserção nos programas de pós-graduação no Brasil, né? Nós temos hoje a participação nas diferentes áreas do conhecimento em programas de pós-graduação, grupos de pesquisa desenvolvendo pesquisas em educação ambiental. Esse projeto, o Estado da Arte da Pesquisa em Educação Ambiental, faz um recorte com algum critério em termos de dissertações de mestrado e teses de doutorado que têm sido desenvolvidas no país.
nós temos dados de 81 até o dado recente, sistematizados até agora 2020, mas já trabalhando na atualização desses dados. E, como vocês sabem, grande parte, isso não é um privilégio da pesquisa em educação ambiental no Brasil, mas de todos os campos do conhecimento, a maior parte das pesquisas elas são realizadas no interior dos programas de pós-graduação. Então, nós entendemos que a escolha do trabalho com teses e dissertações nos dá um quadro bastante realista do que se passa em termos de pesquisa no Brasil. Esse é o site do projeto, onde vocês podem encontrar o histórico, a motivação, os objetivos e a produção intelectual que nós temos produzido, né, nesse trabalho, e também os descritores que nos permitem caminhar nesse trabalho de estado da arte. Nós temos hoje catalogado num banco de dados, no projeto eArte, 6.142 dissertações de mestrado e teses de doutorado, com um recurso de busca que nos permite, a partir de palavras de interesse, de campos de interesse, de temas de interesse, fazer buscas e selecionar, dentro dessas 6.142 teses e dissertações, aquelas que poderiam ser significativas de interesse dos pesquisadores dos diferentes grupos. E eu dizia para a Rita e para o Marcos Sorrentino que foi uma surpresa e uma coincidência muito grande, porque exatamente amanhã, nesse mesmo horário, nós estamos reunidos, o Projeto eArte, a equipe do Projeto eArte está reunida aqui na Universidade Federal de Itajubá, e nós vamos fazer o lançamento de uma coletânea que faz o registro do estado da arte da pesquisa em educação ambiental, nesse viés das teses e dissertações, reunindo e sistematizando dados dos trabalhos desde 1981, que foram as primeiras dissertações de mestrado, até 2020. Esse trabalho é fruto de uma equipe grande de pesquisadores. Eu gostaria de mencionar nominalmente a colaboração imensa do professor Jorge Megide, que trabalhava junto com o professor Hilário Fracalanza, da Unicamp, né? E que continuou conosco nesse trabalho, e resultado desse trabalho se deve muito ao esforço e ao empenho do professor Jorge Megide, claro, junto com uma equipe bastante grande do ponto de vista numérico, mas com muito empenho, com muito esforço, com muita dedicação de vários pesquisadores. A coletânea, que eu faço uma divulgação aqui, um spoiler para vocês, né, que nós vamos fazer o lançamento amanhã, nessa atividade, inclusive comemorativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente, não é? Ela tem 3 sessões. Na primeira sessão, nós apresentamos a motivação para essa pesquisa de estado da arte, os caminhos metodológicos que nós vimos seguindo para o desenvolvimento desse trabalho. Na sessão número 2, eu gostaria só de chamar a atenção, eu acho que eu consigo voltar aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, o nome que nós demos à coletânea, né, em que nós chamamos meta-análise e narrativas de um campo complexo e plural da educação ambiental. O que nós podemos apresentar é uma narrativa de um campo que é extremamente complexo, extremamente plural, e o que esta equipe de pesquisadores pode contar a partir de suas histórias, das suas experiências e da sua inserção no campo da educação ambiental. Nenhum estado da arte conta a história de um campo. Os estados da arte podem contar uma história, e é esse o nosso empenho. E é por isso que nessa sessão 2, nós fizemos um esforço de discutir, de trabalhar um pouco as diferentes perspectivas, possibilidades, referenciais teórico-metodológicos para análises das pesquisas em educação ambiental. Mas eu errei quando disse as diferenças. Não, algumas dos diferentes referenciais que podem ser trabalhados e que nos possibilita diferentes olhares, histórias possíveis de serem contadas a partir desses referenciais. Como, por exemplo, a epistemologia do Fleck, a perspectiva do Bourdieu, a possibilidade de um saber transdisciplinar
de um saber da educação, de olhar para o saber da educação ambiental a partir de uma ideia de territorialidades, as aproximações com a perspectiva bakhtiniana, por exemplo, ou de olhar para a pesquisa em educação ambiental como acontecimento discursivo, né? E na seção 3 é quando nós estamos trazendo esse panorama descritivo analítico da pesquisa em educação ambiental, num capítulo tentando mostrar um pouco a distribuição temporal e geográfica das teses e dissertações em educação ambiental no Brasil. No capítulo 11, trabalhando um pouquinho a questão de gênero e de sexo envolvido, e a pergunta aqui instigante, a educação ambiental é feminina, né? Eu vou mostrar alguns dados rapidamente para vocês que justificam um pouco esse nome, né? Os contextos institucionais, as instituições de ensino superior e os grupos de pesquisa no Brasil que têm se envolvido, né, com as pesquisas em educação ambiental, e a abordagem, né, que a professora Lucy Sauvé chamou a atenção, do contexto escolar e do contexto não escolar. As pesquisas que são desenvolvidas nos diferentes contextos educacionais com os quais nós nos envolvemos de uma forma bastante ativa. Falando do ponto de vista da distribuição regional, nós acompanhamos uma tendência no Brasil de uma concentração muito grande de produção acadêmica na região sudeste, na região sul, um pouco na região nordeste, mas como vocês veem, a região norte com um número bastante menor de trabalhos, mas essa é a tendência da produção, claro, que mostra essa diferença regional bastante intensa no nosso país e que, claro, que todos os planos nacionais, decenais da pós-graduação não têm conseguido fazer frente a essa situação que é de bastante desigualdade. A distribuição pelos diferentes estados, né, brasileiros, e aqui nós vemos outra vez a concentração nos estados do sul e uma distribuição um pouco mais igual em todo o ambiente, em todo o território brasileiro. E do ponto de vista da natureza dos trabalhos desenvolvidos, vocês veem que uma porcentagem enorme, 81%, são desenvolvidos em mestrados, e aí são os mestrados acadêmicos, né? Um percentual de 11,5% são teses de doutorado, que nós desenvolvemos desde 81 até 2020, né? E crescendo, cada vez mais crescendo, o percentual de trabalhos que vem sendo desenvolvidos nos mestrados profissionais, que é uma experiência bastante recente no Brasil, mas que, como vocês sabem, tem se inserido bastante nessa situação nesse contexto da universidade brasileira. E esse dado mostra para nós a importância da educação pública, não é? A grande maioria das teses e dissertações desenvolvidas no âmbito das universidades federais, isso é bastante significativo, em muitas universidades estaduais, mas também com um percentual cada vez mais crescente das universidades privadas entrando no campo da produção da pesquisa, o que é um dado relativamente novo e que também acompanha, isso também não é privilégio da educação ambiental, que também acompanha um pouco da tendência da pesquisa e de todas as áreas de conhecimento, não é da pesquisa em educação, mas de todas as áreas do conhecimento. E esse dado que nós apresentamos aqui é um dado que eu valorizo demais e penso que aqui nós temos uma quantidade de pesquisas a realizarmos sobre esse dado que é extremamente instigante. Vocês vejam bem, nós temos teses e dissertações em educação ambiental desenvolvidas nas diferentes áreas de conhecimento. Ou seja, em programas de pós-graduação espalhados pelo Brasil todo, nas diferentes áreas do conhecimento. Só para exemplificar e a gente ver a diversidade e o quanto esse dado pode nos trazer de situações bastante instigantes, por exemplo, que concepções de educação ambiental, que concepções sobre a temática ambiental, sobre o problema ambiental, nós estamos veiculando nessas diferentes teses e dissertações. Nós temos teses e dissertações em programas de pós-graduação em computação,
e temos teses e dissertações em programas de teologia, né? Então, nos mais diversos campos do conhecimento, a inserção da pesquisa em educação ambiental nos diferentes programas de pós-graduação. A brincadeira naquela pergunta que se faz num dos capítulos panorâmicos da coletânea é se a educação ambiental é feminina, não é? Porque 67% dos trabalhos, teses e dissertações foram concluídos com a participação das mulheres nesse trabalho, né? E 33% são homens que estão envolvidos na pesquisa em educação ambiental no país. Mas tem um dado extremamente interessante. Com o tempo, a divulgação dos trabalhos acontece muito mais pelos trabalhos que são desenvolvidos pelos homens e não pelos trabalhos que são desenvolvidos pelas mulheres. E aqui tem um dado interessante, gente, um dado muito interessante. Esse dado acompanha um dado da pesquisa que tem sido realizada em outras áreas do conhecimento e que tem sido chamado pelo efeito tesoura. Vocês podem ver que no início da produção, está quase que equiparada a produção entre homens e mulheres, mas com o caminhar da carreira acadêmica, nós temos uma divulgação muito maior e uma aparência muito maior dos homens e não das mulheres. Esse é o chamado efeito tesoura, que a nossa sociedade patriarcal e constituída da forma como está, vai valorizando e colocando cada vez mais em evidência o trabalho dos homens e muitas vezes subestimando o trabalho incrível e a participação das mulheres nessa lida, né, com a pesquisa em educação ambiental. Aqui nós temos um dado que mostra novamente o envolvimento das universidades federais, estaduais e privadas ao longo do tempo, né? Nós temos uma produção crescente, incrivelmente crescente no Brasil, de teses e dissertações, uma produção que é praticamente exponencial, né? E voltando agora para os contextos educacionais, nós temos nos dedicado mais a compreender o que se passa nas escolas. Há um número bem maior de teses e dissertações que se voltam para o contexto escolar, mas um número bastante significativo de trabalhos também que se voltam para o contexto não escolar. E há um conjunto de trabalhos que desenvolvem pesquisas olhando ao mesmo tempo, e muitas vezes para uma prática bastante significativa, que é de interação desses diferentes contextos, do contexto escolar e do contexto não escolar. Quando nós nos voltamos para o contexto escolar, aqui também há dados bastante interessantes. Vejam que eu estou fazendo uma síntese extremamente sintética de todas as análises que estão na coletânea, porque tem uma quantidade imensa a partir desses dados de análise e que também propõe olhares e estudos aprofundados sobre essas diferentes questões. Mas vocês vejam que, por mais que a gente considere importante a educação infantil, nós temos olhado muito pouco para a educação infantil no campo da pesquisa em educação ambiental. Nós temos olhado de uma forma mais focada, né, na educação fundamental, onde nós temos o maior número de trabalhos produzidos, de primeiro ao quarto ano, ou de primeiro ao quinto ano, ou de primeira à quarta série, e também no ensino fundamental 2, de quinta série ao nono, de quinto ano ao nono, ou de sexto ano ao nono ano, enfim. Mas há um conjunto grande de trabalhos voltados para o ensino médio, para o ensino superior, e trabalhos que não focam especificamente em nenhum desses contextos, que são trabalhos um pouco mais generalistas, né? E aqui, quando nós olhamos para o contexto não escolar, né, nós temos várias entradas nossas em diferentes contextos em que nós temos procurado desenvolver e olhar para o que nós temos produzido do ponto de vista de conhecimentos. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que, para além dessas pesquisas
e desses dados panorâmicos e descritivos, que são mais mesmo de mapeamento do que se passa num país continental como o nosso, né? Nós temos desenvolvido vários trabalhos nessa perspectiva analítico-compreensiva, que é nos voltar a partir de temas de interesses dos pesquisadores para diferentes questões que nós temos olhado do ponto de vista do campo da pesquisa em educação ambiental. Por exemplo, a relação entre educação ambiental e gênero, a relação entre educação ambiental e educação étnico-racial, educação ambiental e educação indígena, educação ambiental e educação quilombola, educação do campo, educação ambiental e justiça socioambiental, educação ambiental e os conflitos socioambientais, e vários trabalhos já produzidos avaliando políticas públicas, né? No momento em que nós estamos celebrando, né, comemorando 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, o que nós já temos produzido em termos de conhecimento sobre os caminhos que esta política tem experimentado, vamos dizer assim, através de nós, agentes, né, todos nós, pesquisadores e educadores ambientais no país. Né? Professor? O que eu queria chamar, sim, já estou terminando, viu? O que eu queria chamar a atenção de vocês é que, mais uma vez, olhar para esse dado é produzir mapas, mas produzir mapas a partir de interesses que nós temos. Nós podemos mostrar o Brasil de formas as mais diferentes possíveis, dependendo dos nossos interesses. É assim que nós contamos a história da pesquisa em educação ambiental. Nós temos possibilidades apenas de contar uma história. Essa é a história que nós, a partir desses dados, essa equipe pôde e está trazendo nesta coletânea. Mas nós temos tantas histórias possíveis de serem contadas por aqueles que tiverem interesse de imersão nesse campo e de fazer circular os discursos, as práticas discursivas que nós temos produzido na tentativa, mais uma vez, da construção de outros mundos possíveis, no qual a justiça socioambiental é o nosso horizonte maior. Muito obrigado pela oportunidade e por compartilhar com vocês esses dados. Obrigado. Obrigada, professor Luiz Marcelo, por compartilhar essa importante pesquisa que vem sendo desenvolvida. E, diante do tempo, eu vou convidar o professor Vilmar. O professor Vilmar está aqui presente conosco. Ele é docente da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul e do Programa de Pós-Graduação em Educação desta mesma universidade. Atua também na Universidade Internacional Ibero-Americana do México, onde tem muitas parcerias, inclusive com países de comunidades de língua portuguesa, e é bolsista da Produtividade CNPq e coordenador adjunto da Rede Internacional de Pesquisa em Resiliência Climática. Com vocês, professor Vilmar Alves Pereira. Eu agradeço o acolhimento por este convite, agradeço a oportunidade de estarmos juntos, aproveitar esses tempos que estamos aqui numa celebração e também para a gente tecer um rápido horizonte dessa temática de pensar o olhar da América Latina. Eu só queria dizer que a universidade é a Universidade do Mato Grosso, né? Não do Mato Grosso do Sul. Ali eles são vizinhos ali. Mas o que eu quero trazer é que a gente vem... Vamos ver se passa aqui. A gente vem pensando a América Latina nos últimos 8 anos... tentando tatear a IA na América Latina, porque nós temos bons pesquisadores na América Latina, mas enquanto educação ambiental na América Latina, a gente vem pensando tatear. Eu vou tentar aqui organizar essa sistematização em 3 momentos. Primeiro, vou apresentar alguns resultados de pesquisas que eu fiz, que venho fazendo, sempre coletivamente, e apresentar isso como isso vem sendo produzido. Num segundo momento, colocar alguns desafios dessa pesquisa para nós e tentar também responder uma coisa que nós, na área de educação ambiental, às vezes caímos no risco de dizer que tudo é educação ambiental. Então, a primeira pergunta que eu faço enquanto filósofo ambiental é: que educação ambiental? A educação ambiental, ela não pode ser singularizada.
nós precisamos, a primeira questão é responder que é educação ambiental. Buscando fazer isso, pode passar, num primeiro movimento que realizei junto com a professora Michele Sato, em 2016, publicamos em 2017, foi um estudo analítico, procurando perceber quais são as tendências, concepção, quais são as tendências epistemológicas da educação ambiental que se realiza no Brasil e no México, avaliando 2 periódicos de referência, a revista Jean de Ecoix, no México, e no Brasil, a revista Reméia, naquela ocasião. E, resumidamente, esse estudo apontou que, das 3 tendências epistemológicas, que é empírico-analítica, que é a tendência epistemológica crítico-dialética, fenomenológica e hermenêutica, é a terceira, e isso consiste em modos de pensar a educação ambiental. A que mais se destacou foi a empírico-analítica, cujo olhar de educação ambiental, avaliando mais de 200 artigos, é uma educação ambiental conservacionista, algumas não apenas conservacionista, mas se refere de uma mirada um pouco mais conservadora. Esse é o modelo que mais se destacou analisando esses 200 artigos. Segunda perspectiva epistemológica, segundo horizonte, é o crítico dialético, e aí está relacionado com os movimentos sociais populares, tanto no Brasil quanto no México, vem em segundo lugar. E em terceiro lugar, uma educação ambiental que trabalha com temáticas mais emergentes, trabalhando com narrativas, histórias de vida, mais de escuta de sujeitos. Bem, o outro trabalho, pode passar? O outro trabalho que nós fizemos, eu tentei descobrir, então, como é que está se dando a educação ambiental nesses países latino-americanos. E, nessa ocasião, eu tive a oportunidade de conviver com estudantes que faziam mestrado ou doutorado da Colômbia, Argentina, Equador, temos ali de Guatemala e também temos de Cuba. Cada um de nós, enquanto pesquisadores, olhamos para a educação ambiental no nosso país e procuramos ver onde está a educação ambiental. E a resposta é que a educação ambiental não está no Ministério da Educação, nesses países que nós avaliamos. A educação ambiental está no Ministério do Meio Ambiente. Essa foi uma questão que ficou bem nítida no nosso estudo. Uma segunda questão é que há uma educação ambiental mais tradicional, pensando aqui mais bancária, mais conservadora, e paralela a essa aí, há uma outra que não é tão reconhecida nos meios oficiais. Depois eu vou trazer um pouco mais, porque a gente avançou esse estudo. Nós publicamos em 2019 com esses protagonistas, que são pessoas que já são desses países ali, né, desde a Argentina até o México, e depois eu avancei esse estudo num terceiro momento. Pode passar? Aqui nós reunimos 13 brasileiros, junto com Michele Sato, Loureiro, e tentamos pensar a educação ambiental em tempos de crise. E aqui, me desculpem, mas foi em pleno momento em que nós mais sofríamos aqui no Brasil por pensar a educação ambiental. Foi no momento em que os movimentos sociais estavam totalmente proibidos, foi no momento em que nós não podíamos dizer a palavra, freirianamente falando, e aí nos reunimos com Michele Sato, o Gaudêncio Frigoto prefaciou para nós esse livro, tentando dizer assim, qual é que é a minha causa, qual é a minha militância ambiental e qual se tem algum nicho de esperança, possibilidades de pensar a esperança. Esse livro é um dos últimos textos, trabalhos que eu fiz com Michele, onde ela e todos nós, todos ali, colocamos as nossas pautas de racismo, naquele momento de escola sem partido, de perseguição ao movimentos sociais, principalmente a nós freirianos, que não podíamos olhar mais uma educação ambiental popular. E esse livro também é aquilo que o Frigoto considerou um certo ímpeto, né? um certo movimento de pensar uma esperança militante. Lemos todos a Pedagogia da Esperança, em pleno governo Bolsonaro, e buscamos encontrar nichos descobrimos ali que tem uma ontologia opressora,
como é que funciona a ontologia do opressor e tentamos pensar uma ontologia de esperança frente à mitigação das potências e da dimensão de pensar uma educação enquanto movimento, enquanto transformação, enquanto processo de humanização. O estudo posterior, pode passar para nós, aqui foi já nas duas crises, né? Nas duas pandemias, na pandemia do negacionismo, da ciência, e aqui foi também na pandemia da saúde e que envolve todas as questões ambientais. Aqui escrevemos esse livro, que é O que será o amanhã. E aqui nós buscamos entender como é que funcionava essa questão dos mais vulneráveis na pandemia. Naquela ocasião, Michele Sato tinha lançado um livro com 22 grupos e confirmando o que Michele confirmava no livro aqui com 22 movimentos sociais no Brasil, nós confirmávamos na América Latina. A tese de que está sendo confirmada agora no negacionismo no Rio Grande do Sul, porque eu também sou do Sul, que os mais vulneráveis pagam um preço maior quando somos afetados, né? Não foi só o condomínio de Pelotas, agora esses dias de classe média, que derramou a água na periferia, lá para se livrar da água, mas nessa ocasião tinha uma velha tese de dizer que todos estávamos no mesmo barco, e como eu moro em região de barco, lá em Rio Grande, as embarcações e as condições eram totalmente diferentes. E aí a gente discutiu muito nesse livro a questão do negacionismo e também a questão das injustiças socioambientais e das patologias socioambientais que a gente estava vivendo naquele conteúdo. Um desses capítulos chama-se Pelos Caminhos da América, onde eu resolvi, em plena pandemia, revisitei todas as 22 nações e tentei dizer que EA está sendo feita nesses 22 países. Então, a gente convida a leitura, pode baixar, ele foi publicado também em espanhol e Lucier utilizou lá como uma das referências. Este aqui é um estudo já de uma pauta com mais 2 pesquisadores mexicanos, onde nós procuramos chamar de volta essa pauta sobre EDS e educação ambiental popular. Esse estudo aqui, ele procura dizer assim, tá, mas que educação ambiental popular se destaca no Brasil e na América Latina em especial? E aqui a gente trabalhou basicamente com 2 concepções. Existe uma educação que é ambiental popular, que assume essa conotação em 1987 no México, quando em El Consejo de Educação de Jóvenes e Adultos se reúne, e esse Conselho de Educação de Jovens e Adultos se reúne e começaram a se dar conta, em 1987, que as pautas do movimento ambientalista eram as mesmas pautas dos movimentos sociais populares, por isso que é importante dizer, movimentos sociais populares. E ali eles cunharam um termo que é a educação ambiental popular. É com essa que eu venho trabalhando. Se você pegar as macro-tendências lá do Lairargues e do Loureiro, você vai ver que, dentre as macro-tendências de horizonte crítico, a educação ambiental popular é uma dessas. Por que a gente trabalha com essa? Porque ela está muito próximo do chão da vida, das lutas e das pautas sociais pelas quais nós somos atravessados. E esse estudo, além de demonstrar, a palavra é incongruência, há uma incongruência entre o projeto das ODS, e aí eu vou desde Lucier Solvé, mostrando a incongruência, porque são matrizes epistêmicas e políticas diferentes, né? Uma que nasce lá no horizonte anglo-saxônico, como foi a educação ambiental, surge no horizonte anglo-saxônico, e tem uma outra educação ambiental que surge na América Latina, embasado num horizonte crítico, e começa na década de 60, 70, e na década de 80 se assume como educação ambiental de vertente crítica. A gente mostrou as incongruências, no final eu estudei um pessoal lá do México, inclusive o professor Raul Calisto, onde ele diz textualmente, ele faz um quadro e desenha, é incongruente EDS com EAP. Por quê? Porque o ponto de partida e o ponto de chegada, ainda que hajam aproximações, são antagônicos. E eu busquei referência na professora Lucier Solvé, no Pablo Meira, na Sato, e também nesses pesquisadores mexicanos, destacando Raul Calisto, da Universidade Pedagógica Nacional. O outro estudo, nós publicamos esse numa revista internacional em plena pandemia, a gente, para não pirar aí das mitigações, né, não pirar a gente está no continente que mais se mata ambientalista, né? Vocês sabem disso. Primeiro, nós somos o segundo no mundo. O primeiro é a Colômbia.
O segundo país que mais mata ambientalista é o Brasil. E terceiro país é o México. Então, se você for pegar as 180 mortes que aconteceram, 177 mortes que aconteceram no ano passado, aqui no nosso continente chega a quase 70%. Então, por isso que é importante dizer que fazer EA não é só teoria. É luta, é compromisso e também é demarcação, para além de uma demarcação epistemológica, é demarcação política. Então, a gente pensou aqui, junto com 2 pesquisadores do México, um da Venezuela e outro brasileiro aqui do Instituto Miramuá, acho que o Luciano, nós tentamos pensar a fecundidade da EA crítica para a América Latina, pensando uma aproximação com a ideia de inovação social comunitária, né, e mostrando ali possibilidades de um projeto e também dos engajamentos políticos desse horizonte. Pode passar? Aqui é o resultado de um pós-doutorado sênior que eu fiz o ano passado, 2022, e aqui eu escutei, entretanto, depois que trabalhei essa questão das diferentes concepções, eu escutei 5 grandes pensadores em educação ambiental do Brasil, a saber, entrevistei Felipe Irairargues, Marilena Loureiro, professor Arlete, professor Ivo Dickmann, Arlete Rosa, Ivo Dickmann e professor Antônio Guerra. Todos eles trabalham com políticas em educação ambiental. Eu entrevistei 5 grandes pensadores e pensadoras do México. Javier Redes, Elba Castro, trabalhei com a professora Mariane Buendia e também entrevistei o professor Raul Calisto. E perguntei para eles uma coisa, 3 perguntas basicamente, mas aqui só em termos de resumo, sobre a questão de diferenças de projeto e das EAs, como é que eles viam esse horizonte da EA popular e da EA de horizonte das EDS. E o estudo está aí publicado na revista da Unesp, vocês podem ler, ali tem as falas deles trazendo sobre isso, sobre as diferenças de projeto e também as alternativas, né? O México, por exemplo, ele vem trabalhando com uma EA, uma educação ambiental para a sustentabilidade. Ele não tirou a educação ambiental para a educação ambiental de cena. Ele manteve a educação ambiental e acresceu a questão da sustentabilidade, né? Porque havia algumas percepções de substituição, né, que tentavam substituir isso aí. Bueno, tempo curto e a gente vai passando, mas o estudo está publicado e demonstra essas diferenças de projetos. Aqui a gente publicou numa revista de Cuba, alternativas, eu já vou passar para frente porque a gente vai tentar dizer que possibilidades de pensar, e algumas sínteses do estudo, e vou basicamente apenas mencionar, não tenho tempo para comentar. A primeira síntese é de que nós vivemos numa América Latina que é ampla, é complexa, mas é uma das regiões mais biodiversas do mundo. E isso é importante ser considerado porque isso vai contra o discurso de que somos um continente pobre. Pobre é o sistema, o continente é rico. Segunda questão é que os estudos demonstram, em linhas gerais, uma fragilidade democrática muito grande, o que, de certa forma, interfere no nosso jeito de fazer EA. Essa fragilidade democrática está, e aí eu sugiro ler a obra El Giro de la Marea Rosa, de la Marea Marrom a la Marea Rosa, que é um livro da ONG La Democracia, que mostra, da Colômbia, como os governos de extrema-direita criam essas instabilidades, interferindo diretamente no nosso modo de pensar e de fazer a educação ambiental e nos projetos de sociedade. A terceira tese ataca e demonstra, assim, que o modelo de desenvolvimento há que ser repensado, foi destacado na maioria dos estudos, a fragilidade e também o compromisso desse modelo de desenvolvimento capitalista antropocêntrico, esse modelo do capitaloceno, esse modelo que a gente identifica em outros estudos que é orientado por uma racionalidade antropocena. É esse termo que nós estamos usando. Há uma racionalidade antropocena voltada a fins, aumento de lucro, uso máximo dos recursos e voltada à questão de aumento de poder. Nós também percebemos, então, a predominância daquilo que eu já tinha falado, de uma EA de base conservadora na maioria dos 22 países analisados. Pode passar?
outros aspectos se destacam, e entre eles, qual é que é o principal, o fator que mais nos afeta? Mineração. Na maioria dos países, do Uruguai até o México, a mineração é o nosso maior problema na região da América Latina. Segundo, os povos mais afetados, os povos originários do campo, né, povos de florestas e das periferias da cidade. E aqui eu faço destaque para a pauta do racismo ambiental cada vez mais evidente nos grandes centros e também no campo. A outra questão é que nós temos uma das regiões mais desiguais do mundo, e a desigualdade é o maior problema da América Latina. Os dados da CEPAL apontam algo assustador. Os dados da CEPAL apontam que, pós-Covid, nós chegamos, no período do Covid, dos 650 milhões de habitantes na América Latina, chegamos a mais de 220 com alguma vulnerabilidade. Quase a metade da população em algum risco de vulnerabilidade, né? A gente chegou a 47 milhões de desempregados na pandemia. Então, é uma das regiões mais frágeis, mais vulneráveis, por outro lado, antagonicamente, é uma das regiões mais ricas. Há também essa questão da fragilidade democrática, a questão da população que vem clamando na rua por democracia. Aqui citamos, né, Argentina, Brasil, se destacou Venezuela, Nicarágua e Chile, como os países mais recentes desses altos e baixos, o que impacta profundamente nas concepções de EA. Pode passar? Destacamos também, então, a questão da pobreza extrema, como um fator muito forte, já passando para as alternativas. Pode passar, então, para outra lâmina. A questão da pauta da migração climática na América Latina. Estou escrevendo um artigo sobre isso com mais 2 pesquisadores. Os eventos extremos estão mudando os endereços na América Latina. Eu que sou do Sul, lugares que você nunca pensava que está chegando lá. Então, a migração climática talvez seja um dos temas que antes a migração era por emprego e por perseguição política. Agora, a migração por evento extremo ela está dando novos contornos para a América Latina. Merece a gente estar bem atento na pauta da migração climática. E é consenso que a educação ambiental de horizonte crítico é a grande alternativa. Narcotráfico, para nós, não aparece tanto nos estudos de EA, mas se tu vai fazer uma palestra, eu faço várias no México, de 10 perguntas, 7 são sobre o narcotráfico. Então, temos que pensar uma EA contra abordagens de horizonte necrófilos, uma EA sistêmica em favor da vida. Aqui, alternativas, né? Pensamos aqui num estudo, isso aí está publicado naquele artigo sobre perspectivas, e aí a gente sugeriu aí várias alternativas que eu não vou ler aqui nesse momento, mas eu vou passar para a última, que é o que eu estou vendo assim, muito potente na América Latina. Desconfigurou um pouco ali no passado. Então, a educação ambiental, ou as educações ambientais que estão sendo feitas na nossa região, elas têm que nos despertar, e eu tenho percebido nos estudos, da educação ambiental, novas pedagogias. E quem são, né? Que são as novas pedagogias. Então, tem um estudo bem interessante que vem apontando pedagogias de la valentia, pedagogias de la diversidade e inclusão, pedagogias indígenas, pedagogias quilombolas, pedagogias de pesca artesanal, pedagogias do modelo integrador do câmbio climático, e quem faz isso, uma pedagogia do modelo integrador do câmbio climático, é uma grande pesquisadora, a Esperança Terrum, da UPN, que ela não trata o câmbio climático isolado das pautas. Não é só a questão, ela trabalha sistemicamente, criticamente, com todo o seu entorno. É uma questão que vai um pouco além da perspectiva da ONU, pelos estudos que eu estou fazendo lá com eles. E aí, a gente poderia falar em pedagogias de terreiros, e eu poderia dar 1000 exemplos aqui para vocês. Já orientei indígena em educação ambiental. No final da sua tese, disse, o que dos teus saberes promove princípios para pensarmos outras pedagogias? E ele pensou uma pedagogia indígena. Nesse momento, estou orientando um sacerdote de matriz religiosa. E ele veio para mim, queria estudar a 10.619. Disse, vamos estudar, mas vamos estudar as raízes do racismo. E ele está produzindo no mestrado dele uma pedagogia de terreiros. O que eu estou tentando dizer? Os saberes ancestrais que fazem com que a gente chegue até aqui possuem princípios educativos que devem ser potencializados nesse horizonte. Assim, agradeço pela oportunidade, vou deixar à disposição ali outras referências e dizer que é uma EA popular, crítica, antissistêmica,
é uma IA altamente política. E aqui, se eu pudesse resumir em uma frase, em 3 frases, o que caracteriza uma educação ambiental popular? Primeiro, todo ato pedagógico é um ato político, então é uma educação altamente engajada política. Segundo, essa que a gente acredita para a América Latina, todo o processo educativo deve voltar-se para processos de humanização. Terceiro, investimos nunca em trabalhos individuais, mas sempre apostas em metodologias participativas coletivas. Deixo o meu contato, agradeço os setores que nos convidaram. Gratidão. Obrigada, professor Vilmar. Gente, antes de passar a fala para o nosso educador ambiental Nílio, eu queria só lembrar que todas essas apresentações já estão disponíveis na página tanto da Comissão de Educação quanto da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Tá bom? Então, quem quiser ter acesso, já está lá. Bom, então, chamamos agora o nosso Nilo Sérgio de Melo Diniz. Ele é sociólogo, com mestrado em jornalismo pela UNB e especialização em participação social pela Universidade Federal de Minas Gerais. Psicoterapeuta junguiano e psicossomática. Foi diretor do CONAMA e da Educação Ambiental no Ministério do Meio Ambiente. Foi também assessor da senadora Marina Silva, de Meio Ambiente da CUT e da Internacional, do ICAE, ICAE, com Moema Viese, presidente de honra de Paulo Freire. Ele também atua como terapia de renascimento e faz consultoria em educação ambiental. Com vocês, Nilo Diniz. Boa tarde a todos e a todas. Nessa altura aqui do campeonato, eu estou bem impressionado com todos que me precederam, né? Professores e a eminente amiga, né? E colega Moema Viser, né? Aprendi muito aqui até agora e espero que vocês não percam tudo que ouviram até agora com as minhas palavras aqui, que são bem simples e eu quero até tentar cumprir o máximo possível o tempo, né? Que me foi dado. A minha primeira vontade de dizer aqui, eu lembrei agora da peça do Alfred Jarry, não sei quem chegou a assistir, em São Paulo, com Cacá Rossetti, que é o bourrée, né, o bourrois, no francês, né? Eu acho maravilhoso quando o pai Ubu, que é o personagem central da peça, ele, depois de muita coisa no espetáculo, ele aparece no palco escuro, sozinho, e diz assim, sei lá, 1000 coisas, né? É isso que eu penso aqui agora. Eu sou daqueles meio socráticos que dizem assim, eu só sei que nada sei, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu estou achando muito bonito aqui essa comemoração, desde hoje cedo, dos 25 anos da PNEA, da Política Nacional de Educação Ambiental. Eu acho muito justo, nosso professor Marcos Sorrentino está aqui, a Raquel Treiber e tantos outros que são... eu não vou começar a falar nomes aqui, que eu vou esquecer de alguns, né? Mas que são, assim, históricos, né, dessa PNEA, e nós estamos na educação ambiental, de alguma forma, até bem antes dessa Política Nacional de Educação Ambiental, então, nem é necessário a gente lembrar o quanto de diferença que esses 25 anos já fazem em relação a 25 anos anteriores, né, a 1999, né, quem se lembra de 81, da lei do Cisnama, né, a peleja que foram os anos 80, né, depois a Constituinte, toda essa história que eu não vou me alongar aqui. Então, ela realmente faz diferença. Esses 25 anos institucionalizaram pela lei e pelo decreto, né? Muito bem lembrado que a gente teve também um decreto no final do governo Fernando Henrique, o 4281, que regulamentou essa lei, né? Quanta lei que a gente tem aqui no Congresso Nacional que está por aí, né? Mas que, até da Constituição, que ainda não tem regulamentação, né? Então, não tem aplicação. Não é o caso da PNEA, sabe? A PNEA está sendo aplicada e a gente sabe disso e a gente aplaude muito, por exemplo, através do quê? Do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que juntou o MEC e o MMA. Agora há pouco a gente ouviu o professor mencionando aqui
que a educação ambiental, em alguns países, se localiza no Ministério do Meio Ambiente. No Brasil, não, ela está no Ministério do Meio Ambiente, está no Ministério da Educação, e é graças exatamente a essa institucionalização. E não é só MEC e MMA fazendo com o órgão gestor a política, né? Tem um comitê assessor que faz também controle e participação, que acompanha esse órgão gestor. E isso é importante, porque é uma participação múltipla, né? Além disso, também, a PRONEA já existia, o Programa Nacional de Educação Ambiental já existia antes da política, antes da lei, mas ganhou muito mais relevância a partir da lei também, né? E assim os projetos e programas, né, coletivos educadores sustentáveis, salas verdes, tela verde, a INSEA, né, que foi falado hoje cedo, o Maurinho, né, falou hoje cedo, o presidente do ICMBio, do trabalho de educação ambiental junto às unidades de conservação, junto à Política Nacional de Resíduos Sólidos, agricultura familiar com o PEAF, né? Sem falar das conferências, porque para mim a Conferência Nacional de Meio Ambiente Adultos não é bem da agenda do Departamento de Educação Ambiental do Ministério, mas, na minha opinião, é um instrumento de educação ambiental poderoso também. Quem participou das conferências desde a primeira de 2003 sabe bem disso, né? Além da conferência ter um papel importante como instrumento de democracia participativa, nós estamos aqui numa casa de democracia representativa, né? Mas o que esse Congresso Nacional hoje, em sua maioria, representa, espelha bem o tamanho do fracasso da democracia representativa hoje, não é só no Brasil, não, é no mundo, né? As limitações dessa democracia representativa que precisa, na verdade, se renovar a partir de instrumentos de democracia participativa como as conferências, entre outros, os conselhos participativos também. Então, a conferência cumpre esse papel, além de ser protagonismo social também, porque traz muita gente desse país todo para vir ajudar a formular e a pensar políticas públicas, e traz aquele conceito que o Leonardo Boff preza e que eu acho muito bom, que é o de cuidar, sabe? Porque o lema das conferências, sejam adulto ou infantil, é vamos cuidar do Brasil. Então, é um convite a todos, sabe? Um convite que passa dos governos, em todos os níveis, à população, em toda a sua expressão, em toda a sua diversidade, para trabalhar exatamente política pública de meio ambiente em todo o nosso território. E eu quero destacar também que, das conferências, a Conferência Infanto-Juvenil, eu pude participar muito ativamente em todas as edições, né? A Raquel Traiberg está aqui, que foi pioneira na primeira conferência, com as convidas, né? Mas, vejam bem, as conferências, foram 5 edições da Conferência Infanto-Juvenil e uma delas internacional, a Confinte, né? E os temas que a Conferência Infanto convidou a meninada toda de 11 a 15 ou 11 a 14 anos para falar, era o quê? Era Brasil sustentável, primeiro tema, diversidade na escola, mudanças socioambientais globais, escolas sustentáveis, águas, que foi a edição por derradeiro, né, que é com apoio inclusive da Agência Nacional de Águas, e essa Confinte também, que trouxe o tema Vamos Cuidar do Planeta em 2010. E no Brasil, só as 5 edições da conferência mobilizaram mais de 20 milhões de pessoas. Agora, isso é o lado bom da história. Eu quero falar um pouco também dos desafios, né? Eu acho que vou ter tempo para isso. Diante de tudo isso que 25 anos da PNEA trouxe, eu só citei um resumo, tem muito mais coisas, mas e estou falando também aqui, não estou falando da esfera federal, porque tudo isso que eu estou falando tem participação de estados e municípios, né? Mas que desafios, então, a gente tem hoje, diante dessa experiência tão boa de 25 anos? Primeiro é que, hoje, a Marina Silva assumiu o Ministério do Meio Ambiente bem diferente do jeito que ela assumiu em 2003. Eu posso falar isso de carteirinha, porque eu entrei junto com ela naquele prédio, no dia 2 de janeiro de 2003. O jeito que ela entrou, dessa vez agora, é muito diferente. A pauta ambiental no Brasil e no mundo, ela ganhou uma consistência, uma relevância muito maior do que tinha em 2003. Ali era dando murro em ponta de faca, agora é diferente.
A agenda ambiental ganhou uma relevância e se a pesquisa acadêmica não prova, os fatos estão mostrando, né? Se os alertas de ambientalistas ao longo de tantas décadas não surtiram grande efeito, os acontecimentos, os desastres seguidos estão mostrando, né? Então, mas qual é a contradição? Qual é o desafio? É que a política de educação ambiental, ou vamos dizer assim, o apoio que a educação ambiental vem recebendo, tanto no nível federal, estadual e municipal, não corresponde ao tamanho da agenda socioambiental no Brasil e no mundo. Tem um gap aí, tem um buraco, tem uma defasagem nisso, entendeu? Como é que a gente vai fazer para enfrentar uma agenda tão relevante, reconhecidamente hoje, que é a agenda socioambiental, se a educação, que é um instrumento essencial para poder difundir essa preocupação em toda a população, não recebe o apoio respectivo, correspondente? É só mostrar o Congresso Nacional, é só mostrar o que o povo está elegendo aqui no Congresso, entendeu? É só ver isso. A evidência maior não existe, entendeu? Porque nós não podemos falar mal dos deputados e senadores. Eles são eleitos por nós. Então, nós temos que falar como é que nós estamos sendo educados para poder eleger pessoas que representem realmente o desafio do tamanho que a gente está enfrentando nesse momento. Um segundo desafio é que, na verdade, será que é só a educação ambiental ou nós podemos falar da educação em geral? Apesar do esforço, do empenho do Ministério da Educação, das secretarias de educação, mas qual é? Eu vou pegar só um exemplo aqui, né? Quer dizer, demanda de inclusão social, de democracia plena, de enfrentamento com mitigação e adaptação ao clima, o fator educacional é essencial em qualquer uma dessas dinâmicas, seja de inclusão, seja de democracia em todos os níveis, a educação tem um papel absolutamente essencial. Isso é consenso, não há quem discuta disso. Mas qual a correspondência disso no investimento da educação do país? Qual é a correspondência? Eu lembro quando eu fui em Nagoya, no encontro da Unesco sobre educação, em 2014, que eu fiquei impressionado, eu não tinha ido ainda ao Japão, e eu vi o príncipe, os nobres japoneses, todo mundo abaixa a cabeça para eles. Mas eles abaixam a cabeça, sabe para quem? Para professoras e professores. Nossa, nós estamos tão longe disso quando a gente pensa em educação no Brasil, sabe? Então, eu acho que tem esse desafio também a gente enfrentar. Que lugar que a gente quer colocar a educação entre as prioridades nacionais? Outra coisa fundamental, nós vivemos aí 4 anos passados de desmonte. Enfrentamos, não foi, Sorrentino? Enfrentamos com uma luta do jeito como a gente pôde, mas o tamanho do desmonte frente à capacidade de resistência nossa, vamos considerar que não foi também proporcional. A gente fez o que pôde, né? Mas não foi proporcional. Tanto assim que continua o desmonte aqui dentro dessa casa, com as leis que estão tramitando e com algumas coisas que já andaram fazendo, por exemplo, o marco temporal, né? Para não citar muito mais coisas, né? Eu estou olhando ali meu relógio para não passar do tempo. Que outro desafio? O desafio da sucessão. Na agricultura, se não tiver sucessão no campo, o povo vem todo para a cidade. Tem que ter sucessão. As novas gerações têm que nos suceder. Senão não tem reprodução, não tem crescimento, não tem expansão da causa, entendeu? Esse é um desafio que nós temos, né? Aqui, eu acho que a idade média desse plenário aqui não deve estar muito abaixo de 40, entendeu? Nós estamos precisando de chegar mais na moçada. A moçada não está acostumada com esse meio de comunicação do jeito que a gente faz, sabe? A gente é de uma geração que debate, que gosta de reunir, gosta de... Blá, blá, blá. Mas não é bem assim que eu estou vendo os meus netos, né? Assim, estão bem novinhos ainda, né? Mas, assim, não estou vendo eles muito nessa praia, não, sabe? A comunicação dessa nova geração é diferente. Como é que a educação ambiental entra nela com tudo? A inteligência artificial. Como é que nós vamos trabalhar com a inteligência artificial? Como é que vamos trabalhar com as redes sociais, né? Nós temos que enfrentar isso. E de uma forma revolucionária. Sabe por quê? A Folha de São Paulo publicou essa semana que a ansiedade e a depressão hoje, entre pessoas de 10 a 20 anos, é maior do que em adultos, proporcionalmente. O que é isso? É o lugar da esperança. Onde é que está a esperança dessa moçada? Entendeu? Assim, as causas, né?
Primeiro de tudo, o vício nas telas, né? O celular tem tido uma função muito nociva em relação à educação, ao crescimento dessas novas gerações. Mas qual é outra causa? As crises. Que crise? Econômica, climática, desastres. Que perspectiva essa meninada tem? Imagina se nós, aos 12 anos, 13 anos, estivéssemos vivendo hoje essa idade com o mundo nas condições em que se encontra, entendeu? Algumas guerras, algumas crises e o temporal caindo em cima de alguns lugares, né? Entendeu? Fora as mineradoras, como foi muito bem falado aqui pelo professor, né? Entendeu? Então, a educação ambiental precisa trazer alguma esperança, sabe, para essa nova geração. E isso faz parte desse desafio da sucessão. E eu quero falar que aí nós temos alguns instrumentos na mão. Nós precisamos pegar agora as conferências, principalmente infanto-juvenil, que eu acho que pode ser um recurso para enfrentar isso, mas fazer com que seja uma política continuada, uma política permanente, sabe? Uma conferência que trabalha o antes, durante e o depois. Lembra das convidas, Raquel? Como é que a gente faz, entendeu? Para realmente a escola se tornar um polo de discussão permanente, a conferência passa por lá mobilizando, animando, agitando. Mas depois que ela vem para a fase nacional, a escola continua a agitação boa lá, entendeu? Continua lá, sabe? E aí a gente pode usar a virtualidade para manter a onipresença dessa moçada toda do começo ao fim do processo. Então, eu quero concluir aqui agradecendo, parabenizando a todos vocês, educadores. Hoje eu estou mais focado na educação, na ecologia profunda. Concluindo aqui, tá, professora Rita? Estou mais hoje trabalhando na ecologia profunda, mas continuo com o pé na educação ambiental também, companheiro e parceiro de todos vocês, tá? Muito obrigado e que a gente tenha uma continuidade boa aqui dessa comemoração. Obrigada, Anilo. Importantes reflexões, inclusive uma forma interessante de trazer esses desafios que nós enfrentamos aqui. E pelo cumprimento do tempo. Bom, vamos lá, finalizando a fala da mesa, chamamos então a Renata Maranhão, falando em novas gerações. A Renata Maranhão é mestre em Ciências Florestais, com ênfase em Educação Ambiental, especialista em Gestão Pública e Direito Ambiental e é graduada em Engenharia Florestal. Ela atuou durante 15 anos no Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, onde foi diretora até a extinção do departamento em 2019. Ela é servidora, especialista em regulação e gestão de recursos hídricos e saneamento na Agência Nacional de Águas e Saneamento, onde ocupa o cargo de superintendente adjunta de apoio ao Sistema de Gerência de Recursos Hídricos e as agências internacionais de saneamento. Com vocês, nossa querida Renata Maranhão. Obrigada, Rita. A desvantagem de ficar por último é porque praticamente o que eu vou falar já foi falado. No entanto, assim, não combinamos, não conversamos nessa mesa, mas eu acho que eu vou conseguir fazer uma integração entre outras falas, né? E confesso que se não tivesse impresso, partes de algumas falas pareciam até ser cola. Mas eu gostaria de iniciar agradecendo essa oportunidade, né, desses dias tão bonitos de comemoração da Política Nacional de Educação Ambiental. Fazer um agradecimento especial a todos aqui presentes, aos que nos acompanham, e ao Marcos Sorrentino e à Rita Silvana e as suas respectivas equipes, não só apenas por esse evento, mas por terem assumido esse grande desafio que é estar num órgão gestor de uma política nacional de recursos hídricos em um momento de demandas tão represadas, de tantas cobranças, de tantas expectativas. E, por isso, eu acho que o primeiro ponto é um chamamento, né, para que cada um aqui presente, que estão em diferentes órgãos e instituições, se integre a esse órgão gestor, né, para que a gente consiga juntos reconstruir essa educação ambiental e dar continuidade a esses 25 anos, né, dessa política. E aí, quando eu fui pensar a minha fala, né, relacionada ao estado da arte da educação ambiental, como muitos mencionaram a Michele, eu lembrei, né, do evento que teve do 2º Lusófono, em 2013,
que a Michele pediu para eu fazer uma fala sobre o estado da arte da educação ambiental brasileira, porque quem a faria não estava presente, né? E eu, como não tenho muita facilidade em dizer não, muito menos para a Michele, falei, não, claro, eu faço. Ela, mas é hoje à tarde. Eu, tudo bem. Aí fui lá, fiz a apresentação, achando que estava tranquila, né? E aí vieram, né, todas os tradicionais questionamentos e críticas. Primeiro, porque a minha fala era algo de agendas e questões que já eram passado, né? Porque estávamos em 2013, mas, para mim, aquilo não era o passado, porque muitas das políticas continuaram, né, perpetuando nos estados, nos municípios e nos territórios. E assim foi, e identificamos a dificuldade que é, né, num país como o Brasil, falar do estado da arte da educação ambiental, né? Como foi colocado aqui, são muitas facetas, muitas perspectivas e muitas instituições atuando no país. Então, dito isso, eu vou começar a minha narrativa mergulhando nas águas que antecederam, né, o surgimento dessa política. Pessoas de todos os cantos do mundo, unidas pelo compromisso com a preservação da vida neste planeta, reconhecemos a importância vital da educação na formação de valores e na mobilização social. Comprometemo-nos com o poder transformador da educação, envolvendo-nos pessoalmente em nossas comunidades e em nossas nações para forjar sociedades sustentáveis e justas. Assim, buscamos infundir novas esperanças e renovar a vitalidade em nosso pequeno, tumultuado, mas ainda belo planeta. Esse é um trecho de uma parte do Tratado de Educação Ambiental, que foi... E essa política, a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, ela foi concebida com grande apoio do Parlamento, como foi colocado aqui, em meio a debates acalorados e colaborações entre indivíduos e grupos engajados em movimentos sociais, ambientalistas e da educação popular. Já na ECO 92, há 32 anos atrás, ela germinava e sua maturação foi coroada pelo Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Um marco que se tornou referência e que contou com a participação de grandes referências, como Paulo Freire e muitos dos educadores aqui presentes e até que participaram dessa mesa. Foi Paulo Freire, como disse a Moema, quem, em uma frase, sintetizou o caráter socioambiental da educação ambiental. Sem gente, o verde não tem cor. Este foi o momento em que se consolidou um olhar crítico sobre as verdadeiras raízes dos desafios ambientais, entendendo a educação como uma peça-chave na busca por soluções relacionadas ao enfrentamento das problemáticas socioambientais. E assim emerge a nossa PNEA, que percorreu um processo educativo tecido por diversas instituições e indivíduos que vislumbram uma sociedade moldada pelos princípios da sustentabilidade em todas as suas formas, revelando-se em diversas facetas que se amadureceram ao longo dos seus 25 anos de existência. Como colocado aqui também, há nela um viés conservacionista, voltado para a preservação da biodiversidade, às vezes até conservadora. Uma abordagem comportamental, que almeja promover mudanças individuais. Uma vertente direcionada para políticas públicas específicas, como resíduos, clima, consumo sustentável e água. E ainda outras que merecem destaque, focada na gestão e educação crítica e transformadora. São apenas algumas de várias outras facetas. A PNEA abraça múltiplas perspectivas que se materializam de acordo com cada contexto e prática, refletindo as especificidades dos territórios e daqueles que a moldam. Como toda jovem que desafia a hegemonia, que se ergue como resistência e busca fazer a diferença, a PNEA é alvo de interpretações diversas e, às vezes, até de preconceito. Enquanto alguns a subestimam, a criticam, o senso comum, muitas das vezes, relega ao segundo plano, a reduzindo a ações pontuais. Em contraponto, outras depositam nela todas as suas esperanças e expectativas de mudança.
Portanto, é crucial alcançarmos uma harmonização e sinergia e compreender que a apneia é a soma de todas as suas facetas, resultando de inúmeras iniciativas concebidas por milhares de pessoas e instituições, uma vez que a educação ambiental é um direito e, ao mesmo tempo, um dever de todos. Logo, diante de sua diversidade, potência e riqueza, é imprescindível conhecê-la verdadeiramente, integrá-la, qualificá-la e fortalecê-la, de modo a representar plenamente o propósito da sua gestação. Nesta celebração, é oportuno recordar que esta jovem política, em suas múltiplas perspectivas, desafia o status quo, oferecendo pistas e energias e engajamento para nos desviarmos, enquanto humanidade, do caminho da insustentabilidade, que tem cobrado um preço alto em vidas humanas e gerado prejuízos econômicos, corroendo a dignidade humana em proporções inaceitáveis para o ano de 2024. Dito isso, agora eu vou entrar um pouquinho, no percurso desses 15 anos, considerando o tempo limitado que eu tenho, porque essa história ela tem muitos outros elementos incorporados. Calma aí que demora um pouco. Eu trouxe aqui o início da diretoria do Programa Nacional de Educação Ambiental. Acho que muitos de vocês conheceram, em 1999, que ele tinha o projeto Produtores da Vida. Era um projeto que trazia jovens das 27 unidades da federação e ele tinha a perspectiva de fazer diversas caravanas pelos estados, trabalhando com a mobilização de jovens para ações relacionadas à questão ambiental. Em 2002, já surge o projeto Sala Verde, que eu acho que é o nosso projeto que teve unanimidade em todas as gestões, ninguém nunca questionou e ele sempre foi apoiado, chegando, em certo momento, em 2019, a 632 salas verdes. A gente questionava, na época, por que as pessoas querem participar de um projeto sem recursos e elas ainda ficam pedindo editais, demandando, participando de uma seleção. E ali ficava claro a importância de se inserir numa rede de pessoas que tinham uma mesma perspectiva de atuar no território enquanto um espaço educador. Em 2003, tivemos as primeiras reuniões do órgão gestor e do Comitê Assessor da Política Nacional de Educação Ambiental, chegando, em 2004, ao Programa de Enraizamento da Educação Ambiental, que surge com a proposta de fortalecer as comissões interinstitucionais de educação ambiental, fazendo com que elas se tornassem mais paritárias e incorporassem, por exemplo, a representação dos coletivos de juventude em sua estrutura. Ainda com foco no enraizamento da educação ambiental, ele tinha o objetivo de fortalecer as redes de educação ambiental. E cabe destacar que, nesse dia, a REBEA ela já faz 31 anos de idade, incorporando diversas redes territoriais, temáticas de juventude em diálogo e articulação. Além do enraizamento, é importante colocar também os encontros e caminhos realizados nesse período, onde o Programa Coletivos Educadores se consolidava enquanto uma estratégia formativa com diversas propostas pedagógicas e uma mistura de metodologias que faziam com que as iniciativas de educação ambiental se capilarizassem em todos os territórios. E aí a gente interagiu com diversos pesquisadores, referências da área de educação ambiental, trabalhando esses diversos conceitos. E ali se encontrava uma equipe de quase 50 pessoas, jovens, referências, pessoas mais experientes, acho que aqui tem pelo menos 10 pessoas que compuseram essa história, e foi uma mistura muito interessante, a energia da juventude, a vontade de aprender, a vontade de fazer acontecer, com diversas pessoas trazendo esse aporte conceitual, metodológico da educação, fazendo essa aproximação entre educação e meio ambiente. Ainda contando essa história, a gente começou a fortalecer e trabalhar juntos com as vinculadas. O IBAMA já tem uma grande experiência, tinha, ao mesmo passo que o Ministério do Meio Ambiente, na área de educação ambiental,
na formação de servidores, trazendo a educação ambiental voltado para a gestão, para o licenciamento. A Instrução Normativa do IBAMA, número 2, de 2012, foi um grande marco que respaldou os servidores e os analistas ambientais para qualificar as compensações na área de licenciamento ambiental, e, com isso, realizamos diversos encontros, ampliando a educação ambiental também para outros instrumentos de gestão e para retomar a CEJAM e toda a sua história no fortalecimento da educação ambiental também no IBAMA. Seguindo a nossa história, consolidamos o que já acontecia de diversas formas, em outras políticas, em outras secretarias do MMA, internalizando a educação ambiental por meio de um projeto político-pedagógico do MMA. Um projeto político-pedagógico que trouxe as secretarias, as vinculadas, para discutir qual que é o nosso projeto de futuro na área de educação ambiental, quais são nossas metodologias, nossos conceitos, o que a gente tem de potências, de fortalezas e de desafios, e, a partir disso, o que podemos fazer de forma integrada na área de educação ambiental para chegar a todos os territórios. Paralelamente, fazíamos o Coleciona, o nosso fichário do educador ambiental. O órgão gestor e o comitê assessor, no final de 2018, 2019, aprovou a última, mas agora penúltima versão do PRONEA, em parceria direta com a REBEA, em consulta pública, em discussões regionais, que se foi consolidado no Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. Outras ações, como o Circuito Tela Verde, que foi apresentado aqui, com 13 edições, trazendo a produção de vídeos socioambientais, conectando a espaços educadores que querem promover discussões, mas, ao mesmo tempo, não tem instrumentos e elementos. Então, foi uma conexão entre oferta e demanda, fortalecendo o componente da educomunicação. O município educador sustentável, ele parece aqui deslocado, mas não é propositalmente, porque, no início, ele era uma política, ele era um programa, ele era uma estratégia, mas fomos percebendo que, para que ele fosse implementado, precisaria ser um programa de governo. Eu lembro que eu era enraizadora do Estado de São Paulo, e a primeira vez que eu cheguei lá, eu fiquei, gente, como que se implementa um município educador sustentável na capital de São Paulo? Então, acho que esse era o nosso desafio, e ele passou a ser a nossa utopia, a nossa referência para a atuação dos coletivos educadores. A AMPEA, uma vez o órgão gestor fragilizado, outras potências, outras forças foram emergindo, avançando nos indicadores da educação ambiental para que as políticas públicas fossem cada vez mais estruturantes. O Fundo Brasileiro de Educação Ambiental surgiu como uma oportunidade de um fundo que fomentasse políticas públicas, mas sem as amarras da administração pública, que percebemos que inviabilizava diversos momentos. E aí entramos nas políticas públicas temáticas, educação ambiental no saneamento, em unidades de conservação, já em parceria com o Instituto Chico Mendes, desenvolvendo a Estratégia Nacional de Educação e Comunicação em unidade de conservação, que culminou em 5 cadernos temáticos. E a agenda temática foi avançando, educação ambiental em resíduos sólidos, educação ambiental na agricultura familiar, sempre em interface com as secretarias e com as vinculadas. E, já acabei meu tempo, mas vou respirar aqui. Como sou da Agência Nacional de Águas, fazendo um mergulho um pouco maior no SINGRE, para trazer primeiro reforçar que a ANA, ela tem se colocado cada vez mais à disposição do órgão gestor. A gente tem um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, uma política que ela tem comitês de bacias atuando no contexto territorial, ela tem recursos aportados e tem pessoas que hoje demandam por ações de educação ambiental. Então, a gente está no momento de estruturar, consolidar e desenhar qual educação ambiental a gente pode implementar no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E essa é uma questão que eu coloco aqui. Será que estamos preparados para dar respostas a essas emergências socioambientais numa perspectiva dessa complexidade de temas que transitam do saneamento, uso múltiplos, direito à água, sustentabilidade, cultura regenerativa, gestão das águas? Não é apenas falar do tema água, mas é entrar nesse universo da gestão, fazendo com que a educação ambiental ela se torne transformadora e fomentadora da implementação
implementação dos diversos instrumentos e da política nacional como um todo. A gente está vendo aqui que a educação ambiental ela é feminina, que a educação ambiental está com uma média de 40 anos, mas quando a gente olha o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, ele é masculino e essa média de idade é muito mais elevada. Então, os desafios são ainda mais amplos. Os encontros formativos consolidaram essa aproximação entre essas duas políticas, a política de educação ambiental e a política de recursos hídricos, trazendo diagnósticos, metodologias e estratégias de ações integradas por meio dos encontros formativos que se consolidaram por meio da política nacional e do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Eu trouxe aqui, como o Nilo foi um grande entusiasta das conferências, eu acho que todo mundo que participa de uma conferência começa a entender que ela efetivamente é um processo formativo, é um processo de transformação, e eu trouxe aqui o exemplo do Renan Cauê. O Renan Cauê foi um menino de 13 anos que participou da última conferência, Vamos Cuidar do Brasil, Cuidando das Águas, e ele nunca tinha saído do município dele, de Araguatins, nunca tinha viajado de avião. E a conferência, como ele fala, foi o divisor de águas na vida dele. Foi a partir dali que ele teve contato com uma rede, com outros jovens, e descobriu o seu potencial mobilizador. Ele retornou para o seu município, ele mobilizou diversos atores, ele fez plantios, ele atuou no parlamento, no legislativo. Hoje ele já fez viagens internacionais, se tornou referência, um líder e mobilizou diversas outras pessoas nessa agenda, participando no caso da Primavera X, que foi um programa demandado pelos jovens que participaram da conferência para que eles voltassem para os seus territórios, fazendo chover e dando continuidade àquele processo de engajamento, de mobilização e de vontade de fazer a diferença nos seus territórios. E foi por meio da Primavera X que mais de 200 ligas foram mobilizadas, 150 mutirões, e todo, no caso, relacionado à gestão das águas, mas foi um movimento que fortaleceu diversos jovens e continuou mobilizando outras instituições. Já vou acabar, tá, Rita? Aqui é para a gente... É para ficar na conferência, né, Deusinho? Com essa esperança. Exatamente. Pronto. Aqui é um exemplo do mergulho que a gente continuou nessa aproximação MEC, MMA e ANA. A gente fez recentemente um encontro para juntar os atores que atuam na gestão de recursos hídricos com os educadores que estão com a atribuição de fazer educação ambiental na Secretaria de Educação, somando esforços com os educadores que estão na Secretaria de Meio Ambiente. Então, foi uma oportunidade rica de integração para que os estados pudessem aproximar as suas políticas, as suas iniciativas e essas duas agendas tão importantes. E aí a gente tem todo um ciclo e diversas iniciativas na área de educação ambiental, como o mestrado profissional mencionado pela diretora-presidente pela manhã, que fez cadernos educativos trazendo produtos das teses de mestrados na área de educação ambiental, o Acauana, que é um processo gamificado recente, lançado em parceria com o MEC, com o MMA, para que a gente incorpore de uma forma transversal, transformadora e integrada o tema da água dentro do currículo e do espaço escolar e nos seus respectivos projetos políticos pedagógicos. E, para finalizar, como não é apenas para falar sobre a história, contar aqui um pouco do que foram esses 25 anos, eu queria reforçar o que foi colocado tanto pela manhã como agora. Então, todos os segmentos estão pedindo educação ambiental e reconhecendo a sua relevância. Isso é no legislativo, no judiciário, nos estados, na mídia. Mas temos algumas reflexões. Qual a correspondência em orçamento e equipe técnica? Todos querem, mas como isso se reverbera em uma política pública estruturante e transformadora? A gente tem muito a comemorar. Quando você vê um pedacinho do que foi feito, isso aqui é uma amostra ainda pequena do que tem sido feito, a gente pergunta, uau, que política! Quando eu participo de cursos, processos de política pública, todas as políticas têm recursos robustos. E sempre quando eu olho para a educação ambiental, como ela avançou com pouco recurso.
Mas esse avanço, ele tem um custo, né? Ele tem um custo da dedicação, da militância, do suor, né? Do tempo de trabalho para além das nossas 8 horas diárias. E esse custo, ele precisa ser contabilizado, e a gente precisa fazer com que realmente seja uma política séria e uma política que consiga dar a resposta colocada por esses diversos segmentos e pelas problemáticas que estão postas. Então, será que conseguimos materializar na prática todo o amadurecimento conceitual? Né? Quando a gente coloca aqui, quando o Vilmar fala da educação popular, que precisa ser transformadora, que precisa ser crítica, que precisa ser política, será que é fácil fazer isso? Será que a gente tem os elementos e as bases para tornar esse campo conceitual efetivamente algo que balance esse modelo, né, tão forte, que tem o apoio da mídia, né, do lado econômico e de diversos outros aspectos? Nunca falamos tanto de GA, nunca tivemos tantas iniciativas, mas mudamos a nossa relação sociedade e natureza? Será que estamos bem? Eu acho que já sabemos, né, pelos números colocados pelo Nilo, que não. Ainda não somos sujeitos da nossa própria história, né? Ainda temos crianças em depressão, adultos, né? São muitos sintomas que revelam que esse sistema está em colapso. Temos respostas rápidas para os problemas postos e emergências climáticas, né? A região sul é um exemplo disso, que, de repente, tínhamos que atuar de forma emergencial, imediatamente e rápida. E como compatibilizar essa necessidade de urgência com o respeito e o tempo necessário para processos formativos estruturantes? Então, acho que essas são algumas respostas que a gente precisa responder nos nossos próximos 25 anos, 50 anos dessa política, né? Para que a gente consiga conectar todas essas instituições e os atores que atuam com a educação ambiental, mas, ao mesmo tempo, se conectar a outras políticas que talvez tenham mais recursos, mais elementos e mais estrutura para fazer com que essa educação tenha uma robustez. Planejar e agir coletivamente, né? Reforçar quais são os nossos propósitos, identificar quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fragilidades, vai fazer com que esse grupo, né, representado aqui pelo que nos assistem, eles efetivamente caminham conjuntamente, né? Não é mais hora da gente brigar entre a gente, da gente nos perdermos em pequenas questões. A gente precisa olhar para esse desafio, que ele é muito maior e muito mais necessário para a sobrevivência humana na Terra. E, para isso, a importância de conscientizar, mas conscientizar numa perspectiva paulo-freireana, numa perspectiva crítica, uma perspectiva de fazer com que, né, as pessoas sejam sujeitos das nossas histórias, né, olhando para essas assimetrias, para as desigualdades, para tudo que está posto, para os impactados, para que as políticas públicas cada vez mais tenham uma vida, a sustentabilidade no centro das suas iniciativas. E sempre precisamos inspirar, né? Retomar essa vontade de participação, né? Eu estava conversando com a Natália, do Coletivo de Juventude, que ela falou a dificuldade hoje de mobilizar os jovens. Então, a gente precisa inspirar, não apenas os jovens, mas os adultos e todas as gerações, para que, já finalizando, senão a Rita já está aqui, é o último, tá? Eu trouxe aqui uma fala do Miyakoto, com uma imagem do Rio Grande do Sul, que ele fala: a natureza nos fala coisas o tempo inteiro. Tão grave quanto não saber ler o papel é deixar de ler o mundo, né? Então, que tenhamos aí essa capacidade de formar pessoas para que todos consigam, individualmente e coletivamente, fazer a leitura dos territórios, externalizar tantas questões, tantos números, tantas estatísticas que muitas das vezes ficam invisibilizadas, né, para que a gente consiga realmente fazer com que não só a água, né, mas com todos os aspectos trazidos pela nossa Constituição Federal e por todo o nosso marco legal, todos os propósitos apostados pela Política Nacional de Educação Ambiental, eles se tornem realidade, né, fazendo com que a nossa sociedade efetivamente seja uma sociedade que caminhe para a segurança hídrica, caminha para a qualidade de vida de todos e de todas, né, com justiça socioambiental. Então, muito obrigada e desculpa correr. Encerrando a frase que nos inspirou durante todos esses anos: afinal, para que serve a utopia? Serve para nos fazer caminhar. Então, que não percamos aí a esperança e o esperançar, né, a caminho da nossa grande utopia.
Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Renata. É difícil mediar uma mesa assim e pedir para ter tempo, né? Porque eu ficaria aqui mais tempo escutando essas pessoas que aqui trouxeram. Mas, assim, nós temos um prazo de encerrar às 17 horas e nós vamos tentar cumprir esse prazo, ou seja, 15 minutos aproximadamente. Eu queria só fazer uma síntese das principais, destacar alguns pontos e também deixar um espaço para que a gente consiga fazer perguntas ou comentários em bloco diante desse tempo escasso. Chamar a atenção um pouco do que a Lucy nos trouxe, que a educação ambiental na América Latina resiste. E comemorar esses 25 anos representa essa resistência. As falas até aqui trouxeram provocações para pensar os desafios, como muito bem pontuados por Nilo Diniz e por Vilmar também, a partir das questões acadêmicas. A Lucy também nos chamou a atenção sobre alguns desafios que persistem desde os anos 80. E que nós continuamos vivendo com eles. Mas também as falas nos chamaram a atenção do que nos impulsionaram, ou do que nos impulsionam, como coragem, audácia, criatividade e compromisso. Fala de Lucy, mas que também é repetida por Renata, quando ela começa trazendo a inspiração e a ousadia que é a apneia, que ao mesmo tempo é vista como ingênua, mas também como uma grande fonte de inspiração, e de audácia diante de um mundo hegemônico, econômico e destruidor. Foram e são muitas contribuições da sociedade civil organizada, das comunidades acadêmicas e das escolas. Ações, programas, políticas foram lembrados aqui, como as Salas Verdes, como Convida, CIE, a Conferência Nacional Infanto-Juvenil, Municípios Educadores Sustentáveis, as redes, as jornadas internacionais, todas explicitaram um pouco da trajetória e dos desafios para a implementação das políticas de educação ambiental. Essa trajetória revela que a EA é um campo complexo e plural, como foi trazido aqui por Luiz Marcelo. E, portanto, tem várias histórias a ser contadas, porque apresenta caminhos de divergências e de confluências, como bem nos fala Antônio Bispo, que nos fazem ter recuo, mas também ter avanços. Mas e aí? O que vamos fazer para seguir? Uma esperança militante, como mencionou Vilmar, um convite a ingressar ao OG e fortalecer a política de forma cooperativa, crítica e participativa, como nos provocou Renata, o fortalecimento das conferências como instrumento democrático de representação participativa e política, como o Nilo trouxe, não apenas em relação à Conferência Infanto-Juvenil, mas também em relação à Conferência Adulto, que é uma política infanto-juvenil que a gente chama a atenção de quando Raquel nos traz isso como pioneira, e que tem a Neuza, que participou de todas as edições e tem como dizer como essa política foi mudando e foi se ajustando conforme os contextos, para não perder esse poder representativo. Pensar na formação da sucessão a partir de uma educomunicação efetiva para as gerações, e aí eu penso tanto nas gerações que vão suceder, mas também as gerações que aqui estão presentes. O que vamos fazer? Eu acho que é muito importante lembrar o que Lucy nos trouxe, que o objeto da EA é a nossa relação com o meio ambiente. Quais relações nós queremos tecer daqui para frente, diante dessa trajetória que a EA trouxe até aqui? Então, eu provoco vocês e convido alguém ou a várias pessoas que queiram fazer perguntas ou comentários à mesa. E aí nós vamos fazer em bloco, pode ser? Nayara, quem mais? Tá bom. Boa tarde a todos, todas, todes. Sou Nayara Campos, atualmente consultora da Unesco, junto ao Ministério da Educação, da equipe da professora Rita.
Desde 2008, eu vim trabalhar nas conferências infanto-juvenis, na coordenação de educação ambiental do MEC, na época com a Raquel. E, antes disso, eu já era dos coletivos jovens de meio ambiente em Minas Gerais também. Então, é uma alegria estar aqui hoje celebrando essa história. E, ao mesmo tempo que a gente vê quantas águas rolaram nesse rio, né? Quanta coisa aconteceu, quantos mares se formaram a partir de uma política que mobilizou pessoas nos governos, na academia, juventudes, e isso mudou a vida de muita gente, de fato. Mas é muito, assim, a mesa aqui foi muito interessante, eu agradeço as palestras, e algo que me toca é ver que hoje nós, educadores e educadoras ambientais, que estamos aí nessa trajetória, a gente está como se fosse, né, batendo nas mesmas teclas e tendo que repetir as mesmas coisas que a gente falava há 20 anos atrás, né? O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, lá de 92, é muito atual e necessário. Então, como que a gente não conseguiu colocar essa sensibilização para uma situação planetária no centro das políticas públicas, das estruturas institucionais? E hoje, agora com 40 anos, mãe de 3 filhos, eu vejo assim, novamente a gente está continuando esse círculo, né? Esse círculo virtuoso no nosso grupo, mas como é que a gente expande a nossa bolha, né? Porque estava vindo uma frase ali agora que a gente pode ignorar, as nossas decisões podem até ignorar a realidade, mas a gente não vai poder ignorar as consequências de termos ignorado a realidade. Então, a gente está colhendo consequências, a gente agora está com a situação planetária, que, na minha visão, os dados que a gente tem do painel de cientistas e que são colocados há muito tempo, era para a gente parar tudo que a gente está fazendo e vamos rever a economia, cadê o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento? Tem que estar todo mundo aqui, né, aprendendo qual que é essa nova ética de vida que precisa estar na centralidade política. E a gente ainda está aqui no nosso grupo, me sinto super privilegiada de fazer parte, mas eu quero aumentar essa bolha, né? Então, como é que a gente vai chegar nas grandes mídias? Tudo bem, a gente já está nas grandes mídias, a natureza já está nas grandes mídias, mas ainda como inimiga, né? Então, essa visão que foi trazida aqui, lá na primeira fala, por exemplo, da professora, como que a gente trabalha essa reconexão? A educação ambiental é ferramenta para isso, mas a gente tem que ir além, né? A gente tem que realmente conseguir mostrar que nós somos natureza, né? Nós não estamos contra a natureza e agora lutando novamente contra os efeitos dela. Não, a gente só está desconectado disso e essas são as consequências. Então, assim, como é que as políticas públicas de educação ambiental, nesse novo tempo de emergência, né? Acho que a gente tem que mudar estratégias. Acho que a fala do Marcos hoje de manhã também trouxe muito isso, a nossa dificuldade institucional de transversalizar, né, dentro dos ministérios, dentro dos programas existentes, e a gente continua, a gente não vai parar nunca, né? Assim como nossos povos tradicionais, nossos povos originários, eles lutam, somos o segundo país que mais mata lideranças ambientalistas, mas eles falam, a gente vai morrer, mas a gente vai morrer lutando. Então, assim, a água vai estar aqui e a gente vai estar aqui lutando. Mas minha fala é quase que assim um desabafo mesmo, de quem está há muitos anos nessa estrada com essas pessoas maravilhosas, mas eu queria muito mais gente aqui. Obrigada. Mais alguém? Alô? Oi. Boa tarde a todos, todas e todes.
Primeiro, me apresentar. Eu sou o Tadeu Costa, eu falo enquanto representante da Rede Brasileira de Educação Ambiental, onde eu quero agradecer as diversas deferências que teve a REBEA, né? Porque a REBEA ela é muito importante nesse estado da arte da educação ambiental. E a minha fala, ela dialoga um pouco com o que a Nayara trouxe e também com várias questões que foram trazidas aqui, desde a provocação do professor Marcos Sorrentino, como também a fala do Vilmar, a fala do Nilo e a fala da Renata. E, claro, a fala da Moema. Porque se hoje eu estou aqui por conta da educação ambiental, né? Eu estou aqui por conta dessas políticas públicas. Porque essas políticas públicas, quando elas chegam nos territórios, elas têm uma capacidade enorme de promover transformações. Mas eu também quero que a gente pense sobre o pós disso. A partir do momento que aquele jovem sonhador recebe conhecimento e conceitos relacionados a vamos cuidar do Brasil, a vamos cuidar das nossas águas, quando a gente chega no território e a gente não tem muito o que fazer, porque muitas vezes nos territórios o que nos apresenta é exatamente a violência institucional e a violência do poder econômico, né? Então, não é à toa que no nosso país nós somos o segundo que mais tem defensores ambientais que são assassinados. E é sobre isso que a gente precisa pensar, porque se os nossos defensores estão sendo assassinados, tem algo muito grave acontecendo. E, além disso, a gente também tem que pensar sobre os nossos educadores ambientais. Porque eu vejo os nossos educadores ambientais, principalmente os mais velhos, adoecendo. Adoecendo por conta de uma militância que muitas vezes não consegue ter o retorno que se espera. O retorno no sentido de ver se concretizando aquelas políticas e aquelas ações que foram formuladas. E eu acho que isso a gente tem que pensar, porque talvez essa seja a explicação de que muitos dos jovens que foram formados no processo das conferências não estejam aqui hoje nesse espaço. Pode ser um resultado de que a gente não conseguiu dar a esses jovens os instrumentos necessários para que eles consigam agir dentro do território. Porque quando eles estão dentro do território, eles têm a ação do agente político que vai lá e consegue enganar ele e iludir ele, dizendo que ele vai conseguir dentro do seu município alguma coisa, e logo esse jovem está desmotivado e sem perspectiva. E muitas vezes o que ele vai fazer? Vai reproduzir o que está aí posto. Então, acho que essa é a grande questão. A gente tem um grande desafio enquanto educadores ambientais, e me sinto responsável nesse sentido, por não estar aqui falando apenas por mim, mas por uma rede brasileira que tem 31 anos e que eu vejo uma rede que precisa, principalmente disso, Nilo, que você falou, dessa sucessão. A gente que é mais velho, nós precisamos preparar as novas gerações. E preparar em alguns momentos, pegar, dar a mão e explicar, vamos por esse caminho. Porque, às vezes, a gente não tem os instrumentos que já existem e que, para uma geração mais velha, já está fácil de usar. E, quando chega nessa geração mais nova, ela, às vezes, não consegue lidar com isso. Isso, inclusive, é uma crítica que eu faço ao espaço da academia, ao espaço da universidade, que muitas vezes nos processos de fazer uma monografia, um mestrado e um doutorado, destroem a saúde mental dos estudantes. E a gente precisa encarar isso, porque isso, para mim, é o resultado de uma sociedade doente. E a sociedade doente, ela só vai avançar quando a gente olhar de fato o que nos aflige e buscar encarar. Mas sempre pensando em quem são as pessoas que nos inspiram. E eu digo isso porque aqui, nesse espaço, como nas redes sociais, se as pessoas estiverem assistindo, né, nós temos pessoas que me inspiram. Pessoas como Jaqueline Guerreiro, pessoas como o professor Marcos Sorrentino, pessoas como a professora Raquel Treiber, pessoas como o professor Nilo Diniz,
a Renata, a professora Rita Silvana. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas, fortalecer essas pessoas e, principalmente, a gente precisa estar junto de verdade. Porque se nós somos tão poucos dentro desse plenário, nós precisamos ter um compromisso para que daqui a 2 anos a gente consiga que dentro desse espaço nós tenhamos muito mais pessoas. Porque aonde estão outras pessoas que são ativistas em Brasília que poderiam muito bem estar aqui? Então, a gente também tem um problema grave de comunicação e de conflito de agendas. Porque, normalmente, as pessoas que já estão mobilizadas para fazer algo, elas se sobrecarregam de sobremaneira. É isso. Obrigado. Temos 3 minutinhos para encerrar. Alguma fala breve? Então, podemos encerrar, então? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer também aqui, nós agradecemos a equipe do MEC, a equipe do MMA, do Senado como um todo, mas em especial o Núcleo de Responsabilidade Social do Senado, que construiu essa agenda aqui. Não tem como não registrar a presença de algumas pessoas aqui, que os nomes não foram falados, mas que também fazem parte dessa trajetória, como a Maria Rita Vanzin, como a Tita, como a Cláudia Coelho, como o Irineu, que saiu daqui a pouco. O José Vicente, que foi um coordenador geral de educação ambiental, que muito contribuiu com a gente também. Então, são nomes que não foram mencionados. Há um grande risco de esquecimento de alguém, mas algumas pessoas estão aqui presentes, nos comunicaram, eu acho que não tem como não mencionar a colaboração. Lembro que, quando estávamos na organização desse evento, começamos a listar nomes a serem mencionados, pensar em fazer painel, e o grande risco era não dar para colocar todo mundo. Porque alguns são os que estão visíveis e outros são os que Tadeu trouxe, São pessoas que estão nos municípios, estão nos territórios, e que nem sempre têm a chance de estar com esse microfone. Então, é muito importante a gente lembrar que qualquer nome que seja mencionado sempre representa uma coletividade que não está aqui nesse momento. E representam relações que nós precisamos construir daqui para frente. Então, eu finalizo aqui, encerro essa mesa, e mais uma vez chamando a atenção da fala da professora Lucy, que ela diz: o objeto da EA é a nossa relação com o meio ambiente. E eu termino perguntando: quais são as relações que nós vamos tecer daqui para frente? Uma boa tarde e até amanhã com a mesa às 9 horas, aqui mesmo, nesse mesmo espaço, e também com transmissão ao vivo. Até breve. Mulheres rurais, importantes na economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. As enchentes, elas são históricas. No tempo do Império, é uma sequência. A enchente vem do Império. A enchente é histórica. O que um amontoado de pinturas ou frases soltas sobre o passado pode nos fazer? Ajudar a revivê-lo? A entendê-lo? A evitá-lo? De vez em quando, até que dá gosto passear no que resta do Rio Rococó. Do Rio que foi canção e foi anedota. E vemos no espelho do passado a caricatura de um tempo que se foi no traço marcante de J. Carlos. O maior cartunista da imprensa carioca no começo da República. Tinha como grandes temas os políticos, os sambistas, as melindrosas e as enchentes. Ah, as enchentes. E por que existem as enchentes? Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado.
começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. Eu sempre vejo na educação ambiental um papel fundamental e estratégico. Primeiro, ela tem o papel de ser uma forma de educar, não é, bem diferenciada. Quando a gente lida com as crianças, a gente está educando. Quando a gente lida com os adultos, a gente está fazendo um processo de pós-educação. Eu acho que se nós conseguirmos um protagonismo dos tribunais de conta e implementar para valer a educação ambiental, acho que daqui a 30 anos nós teremos uma geração e uma sociedade brasileira
mais preparada para enfrentar os desafios do século XXI. Estou aqui hoje para dizer, em nome do Tribunal de Contas da União, que nós estamos trabalhando com a tese da governança. Nós temos que liderar, não somente aqui no Brasil, mas no planeta, uma política de desenvolvimento sustentável. Nós temos que avançar em relação à responsabilização, a políticas integradas e a responsabilização. Boas leis, bem construídas, que vão para uma gaveta, cumprir o rito de passagem da elaboração da lei e ela vai para a gaveta, ela não muda dentro da gaveta, ela não muda realidade nenhuma. Eu acredito que as unidades de conservação, elas são um dos melhores lugares para promover essa educação ambiental. Na verdade, as UCs, as áreas protegidas, elas têm um papel muito grande de aproximar a sociedade daquilo que estabelece, aquilo que são os objetivos da política de educação ambiental, que é chamar a atenção para a importância do meio ambiente, para chamar a atenção da importância dos recursos naturais. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Catástrofes ambientais, como a que está sendo vivida no Rio Grande do Sul, são cada vez mais comuns. Só no ano passado foram registrados no Brasil cerca de 1.000 desastres climáticos. Por isso, é urgente discutir políticas que conjuguem o desenvolvimento com a proteção ambiental. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com o Fernando Albino, que é advogado, especialista em crédito de carbono e do Conselho Consultivo do Instituto de Estudos Jurídicos e Econômicos. Doutor Fernando, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu é que agradeço, Ronaldo. É uma oportunidade muito boa da gente conversar a respeito de um tema tão importante. Eu queria começar perguntando o seguinte. Recentemente eu li um artigo do senhor no qual o senhor dizia que a ciência já vem alertando sobre isso que nós estamos vivendo há algum tempo. Esses desastres cada vez maiores, com intensidade cada vez maior, com prejuízos cada vez maiores. O senhor diria que nós, como sociedade, negligenciamos esses avisos da ciência? Essa seria uma das causas do que nós estamos vivendo hoje? Talvez o termo negligenciar seja um pouco forte, mas, de qualquer maneira, nós postergamos determinadas medidas que deveriam ser tomadas há mais tempo, né? Os cientistas já vêm alertando há alguns anos, eu diria desde a Eco 92 no Rio de Janeiro, que o clima precisa ser cuidado, que o planeta está exaurindo seus recursos naturais. Mas isto fica sempre naquela ideia, vai demorar, não é para já. Então, eu diria o seguinte, nós postergamos e agora não há mais tempo para postergar, ao contrário, a gente tem que ganhar tempo. O senhor diria, então, que hoje a medida mais fundamental seria a mudança da nossa matriz de desenvolvimento, da nossa matriz de combustíveis? O que é preciso fazer agora para que a gente consiga desviar o curso que tem sido tomado? Deixa eu te dar um dado. Desde a Revolução Industrial, 1850, até hoje, nós adicionamos à atmosfera 50% a mais dos gases de efeito estufa, provocando um aquecimento global que não é mais passível de ser absorvido pelos nossos recursos naturais. Então, o aquecimento que era normalmente absorvido não é mais. Na medida em que você aquece o planeta, você provoca uma série de consequências, haja visto o problema do Rio Grande do Sul, haja visto outros problemas, como a inundação em Dubai, que é uma outra... Também, que aconteceu recentemente. Que aconteceu recentemente.
Portanto, é disso que nós estamos falando. Então, o que nós precisamos é reduzir esse aquecimento. E para reduzir este aquecimento, nós precisamos deixar de ter fontes de energia fóssil, vamos dizer assim, e transformar isso em fontes de energia renovável, tendo o cuidado em todas as esferas de não produzir estas emissões. É basicamente isso que nós temos que fazer. Não é fácil, mas é urgente. O Brasil é um dos países que tem a maior biodiversidade no mundo, a maior quantidade de floresta em pé, que tem uma matriz energética limpa. Qual é o papel do Brasil, ou qual deveria ser o papel do Brasil nessa mudança que o senhor tem apontado tão urgente? O Brasil, pelas características dos seus recursos naturais, é um líder mundial. A maior floresta tropical do mundo, Amazônia. A maior biodiversidade do mundo, Mata Atlântica. 12% da água potável do planeta. Fora o fato de que 2/3 do território brasileiro estão preservados. Portanto, é natural que o Brasil seja um líder. E, adicionando-se a isso, o fato de que aproximadamente 80% da nossa matriz energética, às vezes talvez um pouco mais, venham de fontes não poluentes, da energia eólica, da energia solar, da energia hidrelétrica. Então, nós temos tudo, é apenas uma questão de agir para que isso se transforme realmente numa liderança. Do ponto de vista prático, quais o senhor diria que seriam aquelas ações mais urgentes, tanto do governo quanto do setor privado, para que o Brasil de fato assuma essa liderança? A primeira medida, e muito importante, é reduzir e zerar, se possível, ao longo do menor tempo possível, o desmatamento. Que hoje o desmatamento no Brasil é a maior fonte de poluidora. Além disso, transformar a indústria, todo o nosso aparelho produtivo, numa economia descarbonizada. Isto está sendo feito e até com uma certa rapidez. Então, o sucesso do carro elétrico, por exemplo, é o exemplo de que a população reage com muita, digamos, propriedade, com muita rapidez. Se o Brasil fizer estes movimentos com uma certa rapidez, preservar as florestas e descarbonizar a economia, falta muito pouco para ele assumir essa liderança, porque pelos recursos naturais que temos, isto será muito rápido. Eu quero pegar desse ponto aí que o senhor colocou, carros elétricos. É fato que a gente tem visto uma adesão da população cada vez maior, sobretudo agora que esses veículos têm um preço um pouco mais baixo, né? Não que sejam baratos ainda. Entretanto, a gente percebe que essa adesão poderia ser maior se nós tivéssemos, por exemplo, redes de abastecimento, uma infraestrutura adequada. Se questiona muito na indústria hoje, inclusive, o custo de seguro desses automóveis. Recentemente, uma grande locadora de veículos suspendeu suas compras de carros elétricos. O senhor acha que de fato, o carro elétrico ele tende a ser a solução do futuro? Ou nós ainda temos muitos percalços para chegar lá? Eu acho que a matriz da mobilidade ela é variada. Então, ônibus, caminhão, é natural que sejam elétricos, porque são os grandes transportadores. Com relação aos carros, existe no Brasil o famoso carro híbrido flex. E nós somos um dos grandes produtores de etanol. Então, se nós imaginarmos uma frota composta de carros híbridos flex e elétricos e hidrogênio verde, nós teremos provavelmente uma matriz variada e aí é a economia funcionando, as concorrências, etc. Mas eu acho que isso pode ser alcançado muito rapidamente. Porque, inclusive, as grandes montadoras, as fábricas brasileiras, têm apostado muito mais no veículo híbrido do que no carro elétrico em si, né? O carro elétrico tem chegado mais da China, né? Exatamente. Inclusive, o programa Mover é feito muito em cima do carro híbrido. Mas o carro, no fundo, Ronaldo, é um exemplo. Mas nós precisamos descarbonizar em todas as atividades, né? Ao lado disso, esse é um papel da indústria e serviços, ao lado disso nós temos que preservar a nossa floresta
que é o nosso grande ativo, vamos dizer, e que tem uma influência determinante no clima, com os rios voadores, com o esfriamento, com a produção e o estoque de carbono e tudo isso. O senhor tocou num ponto interessante, né? Qual que é o papel que nós temos como indivíduos? Não é um papel só da indústria e dos governos. E voltando ao tema do transporte, né? Será que nós precisamos também mudar comportamento? E para mudar comportamento, seria necessário que o poder público investisse mais, por exemplo, no transporte coletivo? E mudança de comportamento Sim. em outras áreas também, para diminuir a emissão? Sim. Eu acho que o poder público, o grande papel dele é induzir, né? Induzir comportamentos. Eu vejo o exemplo do trânsito em São Paulo, com as pistas específicas para bicicleta, com o estímulo ao transporte coletivo. Por isso eu digo São Paulo, porque vivo lá. Mas em outras cidades com a mesma preocupação. Então, o governo induz, né? Ele induz comportamentos. Esse eu acho que é o grande papel do governo. Daqui a pouco eu quero conversar mais detalhadamente com o senhor sobre o mercado de carbono, mas antes uma questão. O senhor citou o fato de que a Amazônia, uma das maiores florestas do mundo, a maior floresta do mundo, está aqui no Brasil. Como é que nós podemos... As pessoas que são oriundas da Amazônia, nós percebemos isso muito aqui no parlamento, os representantes da população da Amazônia chamam a atenção para o fato de que ali tem gente também, né? Uma população grande. Essas pessoas precisam viver, precisam gerar renda. Esse seria um dos aspectos cruciais para o Brasil hoje, criar um modelo de desenvolvimento para a região amazônica que mantenha a floresta em pé? Sim, eu acho que tudo isso é um conjunto, né? Nós temos 30 milhões que vivem na Amazônia. Esses 30 milhões precisam de suprir as suas necessidades básicas. Então, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, preservar a floresta, estocar, reter o carbono da floresta. E, em segundo lugar, fazer a economia circular, ou seja, o manejo sustentável, as plantações apropriadas, de tal maneira que a população se integre dentro desse esquema, vamos dizer, de preservação. O Congresso Nacional está discutindo um projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono. Esse projeto já foi aprovado no Senado, foi enviado para a Câmara dos Deputados, foi juntado a um outro projeto que estava lá, retornou agora para análise do Senado Federal. Eu queria que o senhor, como especialista nessa área, nos ajudasse a entender um pouco desse projeto, mas antes de falar do projeto, explicasse para aquelas pessoas que estão nos assistindo o que é esse chamado mercado de carbono e qual a relação ele tem com as mudanças climáticas, que é o tema central da nossa conversa. Então, eu acho que a primeira distinção que a gente tem que fazer é carbono e mercado de carbono. O carbono é um elemento químico que está no nosso corpo, que está na natureza e como elemento químico ele permanece. O mercado de carbono é um mercado que negocia exatamente os estoques de carbono. Então, uma floresta, por exemplo, ela retém no solo, na chamada serrapilheira, nas árvores, ela retém carbono. E isto é muito importante porque é este carbono que propicia o equilíbrio do clima. Muito bem, eu posso negociar um crédito de carbono, ou seja, um título que representa carbono e que vai dar às pessoas que preservam receita e vai propiciar aqueles que precisam ainda compensar com este carbono. Ou seja, o mercado de carbono é um mecanismo de mercado que propicia que as pessoas que precisam compensar tenham carbono e as pessoas que precisam preservar mantenham este carbono. Então, é este círculo virtuoso que ocorre no mercado de carbono. Então, quando eu digo que o Brasil é um dos maiores produtores de carbono do mundo, nós estamos dizendo que o Brasil estoca carbono e, portanto, pode vender este estoque para quem precisa dele e, portanto, pode favorecer a quem preserva. Bom, mas então, para que haja uma conta vantajosa para o clima, eu preciso ter metas de redução também, né? Porque se eu estou vendendo um crédito, né? Se eu estou preservando uma floresta e estou vendendo um crédito para uma indústria que está poluindo, está ficando 0 a 0. Como é que o mercado atua para que, de fato, o clima melhore com isso? Sim.
Veja bem, enquanto você descarboniza a economia, e isso requer o quê? Recursos e tempo. Vamos dar um outro exemplo, apenas a título de exemplo. O avião elétrico ainda demorará. Por mais dinheiro que se possa ter, é um problema de tecnologia. Até que ele venha, é preciso compensar aquilo que cai na atmosfera. Como você compensa? Comprando, digamos assim, o carbono preservado. Esse mecanismo circular que este mercado de carbono propicia. Agora, um mercado é algo muito importante sob o ponto de vista da segurança jurídica. Você tem que saber o que você está comprando, eu tenho que saber o que eu estou vendendo. E para isto, este projeto é fundamental, porque ele estabelece os conceitos. Então, quem vai atuar neste mercado sabe exatamente disso. Trata-se de um excelente projeto, concebido aqui no Senado, a meu ver, aperfeiçoado e enriquecido pela Câmara, e torcemos todos para que agora, voltando ao Senado, ele seja aprovado. Aliás, uma provocação. No próximo dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente. Seria uma data maravilhosa para que houvesse a aprovação do projeto. Fica aí uma sugestão a esta casa. Bom, daqui a pouco eu quero falar um pouco da relação do Brasil com outros países, né, nessa troca de créditos, mas eu queria que o senhor esclarecesse, então, nós podemos ter geração de crédito tanto preservando, por exemplo, a floresta, quanto executando atividades de mitigação? Você, no fundo, tem alguns tipos de carbono, vamos dizer assim. Isso, veja bem, é para efeitos didáticos, né? Porque tudo é carbono. Mas, enfim, alguns tipos. Primeiro, você tem o carbono evitado. Quando eu, indústria, adoto um procedimento que reduz a emissão, eu estou evitando a emissão. Entre aspas, estou poluindo menos. Exatamente. Eu posso diminuir o meu nível de poluição. Quando eu estou, por exemplo, replantando uma área degradada e fazendo com que surja nela uma floresta, eu estou sequestrando o carbono. E quando eu estou mantendo uma floresta, eu estou retendo o carbono na atmosfera. Ou seja, eu estou preservando um estoque de carbono. Então, a soma disto é que vai fazendo com que haja essa redução gradativa do aquecimento global. O Brasil, que tem essa grande floresta amazônica, então, se ele preserva, isso pode representar dinheiro para essas pessoas. Como é que os outros países hoje se relacionam com o Brasil nessa questão? Como é que podemos ter credibilidade na geração desses créditos, as indústrias brasileiras, as empresas brasileiras? Eu acho o seguinte, o carbono florestal é necessário todos esses conceitos legais, porque aí quando você comprar o carbono brasileiro, você sabe que este carbono está de conformidade com a lei brasileira. Além disso, você precisa, no caso do florestal, ter uma regularização fundiária, que é a preocupação de todos os estados do Amazonas, todos eles com seus institutos de terra. Isso tem sido feito muito rapidamente. No caso do carbono evitado industrial, você tem que ter critérios de aferição, tanto de emissões quanto de mitigações, que tenham padrões internacionais que também estão tratados nesta lei. Por isso é que eu digo que esta lei é muito importante. Eu acho que chegou o momento das duas casas legislativas, Câmara e Senado, se unirem, verificarem se existem aí pequenos pontos a serem corrigidos e rapidamente editarem essa lei. Esse projeto, né, do qual nós estamos falando, ele estabelece também que comunidades, por exemplo, indígenas, quilombolas, né, aquelas pessoas que vivem na Amazônia, como nós falamos, possam negociar esses créditos, não é verdade? Sim. E é muito importante, porque elas também, dentro daquilo que falamos de ter uma economia que abrigue as pessoas que moram lá, elas também precisam ser beneficiárias dos frutos resultantes da venda do carbono. Então, hoje em dia, cada vez mais, os projetos que existem são projetos inclusivos, são projetos de inclusão social, na medida em que preservam também
estas populações, fazendo com que elas sejam sócias, vamos dizer assim, dos ganhos provenientes dessa venda do carbono. O mercado de carbono, então, a venda do carbono, ela pode se constituir numa venda na qual envolve dinheiro, sim, uma compra dinheiro, mesmo, uma compra. E ela pode ser também uma troca? Pode uma ser compensação, não uma troca? Ela pode ser uma compensação, mas normalmente envolve realmente recursos. O mercado de carbono negocia nas grandes bolsas internacionais e negocia também nas grandes plataformas de negociação internacionais. À medida que vem a regulação, isto tudo vai ficando mais seguro juridicamente, não é? Então, isso é que nós, Brasil, temos que colaborar, como outros países também estão interessados em colaborar. Né? O projeto de lei que está sendo discutido no Congresso, ele cria uma instância, né, de fiscalização, de controle de cumprimento de metas aqui no Brasil. Queria que o senhor explicasse como é essa instância e se haverá ou se é necessário que haja uma conexão entre essa instância brasileira com as de outros países. Como é que se dá no nível internacional essa relação, né, do mercado de carbono? Bom, nós temos que ter uma autoridade nacional, vamos chamar assim, seja um órgão do governo da administração direta, seja uma autarquia, enfim, nós temos que ter uma autoridade nacional que veja o quê? Veja o registro de emissões, o registro de mitigações, as metodologias para cálculo do carbono florestal, enfim, tudo isso são metas padrões. Também, né? Porque eu acho que há metas também, tudo isso essa autoridade nacional tem que fixar. Agora, tudo isso está sendo feito, e o projeto nesse sentido é muito bom, de acordo com os padrões internacionais da ONU, do painel do clima da ONU. De tal maneira que a lei brasileira, eu diria que é uma lei muito boa, é uma lei que atende aos parâmetros internacionais. E a regulamentação dessa lei, feita por essa autoridade nacional, se feita de acordo com os padrões internacionais e será feita, isso faz com que a lei brasileira esteja integrada dentro das leis de outros países e, portanto, haja um respeito e uma credibilidade pela lei brasileira. Eu acho que nós estamos muito próximos de chegar a isso. A aprovação desse projeto e a consequente regulação desse mercado, ela representa objetivamente crescimento da nossa economia? Quer dizer, há um potencial de geração de crescimento? Sim. Hoje, especificamente hoje, eu vim no avião lendo uma matéria em que dizia que o BNDES está estruturando projetos de concessão de florestas que juntos já representam um investimento da ordem de 7 bilhões de reais na preservação e no manejo de áreas públicas que estão sendo concedidas, parques nacionais, etc. Um estímulo ao turismo e, ao mesmo tempo, à conservação. Então, isto significa, inclusive para os estados que têm áreas muito grandes, sobretudo os estados amazônicos, isso significa recurso importante, grandes volumes de recursos para que eles façam o trabalho de preservação, que não é barato, né? Uhum. Bom, o Congresso está definindo esse marco legal, sim, por meio desse projeto. O senhor diria que, sobretudo os empresários, o setor empresarial, está preparado para atuar nesse mercado assim que esse marco legal for definido, for aprovado? Ou ainda carecemos de desenvolvimento de cultura em relação a isso e até de acesso à informação? Olha, eu acho que o empresariado está. Eu tive a oportunidade de participar junto à Fiesp, onde sou conselheiro, de várias discussões a respeito deste projeto. Portanto, a indústria, e isso eu digo Fiesp, mas é evidente que a indústria nacional, o CNI, está perfeitamente consciente da sua responsabilidade. Por outro lado, o agronegócio, que hoje é talvez um dos mais eficientes do mundo, se não o mais eficiente, está plenamente... o mais poluidor também, né? É uma poluição e, ao mesmo tempo, uma compensação, porque, ao mesmo tempo que você tem a poluição, você tem a conservação. Em alguns casos, sim. E, hoje em dia, cada vez mais o agro se interessa exatamente em fazer esta circularidade e neutralizar
o que ele naturalmente, né, emite. Mas o agro também está consciente disso e está buscando cada vez mais, junto às universidades, junto a universidades no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em São José dos Campos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na Amazônia, o Instituto de Estudos da Amazônia, está procurando cada vez mais metodologias que afiram adequadamente a emissão e a mitigação. Isso significa que ele está absolutamente consciente disso, né? Eu acho que nós estamos irmanados nesse sentido, porque é uma necessidade, Ronaldo, é uma necessidade. O senhor diria que a adesão a esses novos parâmetros de desenvolvimento, podemos chamar assim, tanto do agro quanto da indústria, pode abrir novos mercados ou até consolidar mercados para o nosso agronegócio e para a nossa indústria no exterior? Ronaldo, isto é uma fronteira de expansão da nossa economia. Nós podemos produzir no agro não só a commodity, mas nós podemos produzir no agro o maquinário, a tecnologia para isso e vender para o mundo. Está aí a África inteira que precisa disso, estão aí vários países como Filipinas, Malásia, etc., que precisam disso. E nós podemos, sob o ponto de vista da floresta, fazer com que haja realmente uma exportação de conhecimento sobre manutenção e preservação de floresta. Por isso é que eu digo, o Brasil, a liderança brasileira estaria nisto, e nós sermos, digamos, líderes sob o ponto de vista de adicionarmos à nossa economia uma fronteira de expansão. Isso vai aumentar o nosso PIB, porque isso significa crescimento, significa inovação, significa conhecimento, e significa respeitabilidade internacional, porque nós estamos atuando num campo absolutamente novo, né? Doutor Fernando Albino, muito obrigado pela entrevista, por nos ajudar a compreender um pouco sobre essas políticas para o clima e principalmente sobre o mercado de carbono. Eu é que agradeço mais uma vez e foi uma conversa extremamente enriquecedora para mim, pode crer. Muito obrigado, nós agradecemos também a você que nos acompanhou. Você pode encontrar o conteúdo deste programa e de todos os programas da TV Senado no nosso site, senado.leg.br/tv, ou no nosso canal no YouTube. Lá no nosso canal do YouTube você encontra todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania. Mulheres rurais, importantes da economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Uma boa relação amorosa pode dar um bom casamento. É uma das coisas que se aprende na leitura do livro O Ninho, de Betânia Pires Amaro, ganhadora do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos, Prêmio Sesc de 2023. Olha, surpreendentemente, o projeto inicial ia ser um livro de contos curtos de humor. E acabou se transformando completamente à medida que eu ia escrevendo. Eu fui percebendo que temas ligados à família e à maternidade em especial, temas que realmente eram trabalhados pelo ponto de vista de mulheres, acabaram dominando as minhas histórias. Então foi algo que me dominou de certa forma, e eu fui percebendo a recorrência dessa temática nas minhas histórias e pensei, não, vou mudar o projeto, agora vai ser um projeto realmente focado em relações familiares, que sempre foi um tema que me fascinou, né, enquanto leitora, enquanto ser humano. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes.
E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. Líderes partidários se reuniram há pouco para definir quais serão as pautas prioritárias do Senado nas próximas semanas. Senadores demonstraram preocupação com a medida provisória editada pelo governo na última terça-feira. O texto apresenta compensações para a queda de arrecadação causada pela desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e municípios. Os senadores também anunciaram outras prioridades, como a discussão do projeto que regulamenta a inteligência artificial e um esforço concentrado para votar indicações de autoridades e embaixadores. A medida provisória estabelece ações para compensar a manutenção da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de uma parte dos municípios do país até 2027. A MP limita o uso de créditos tributários com o PIS/COFINS para o financiamento da Seguridade Social. Na prática, aumenta indiretamente a carga tributária sobre setores da economia. Na reunião desta quinta-feira, os líderes pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que busque, junto ao governo, alternativas para bancar a reoneração gradual da folha sem prejudicar outros setores da economia. Rodrigo Pacheco determinou a consultoria do Senado que fizesse um estudo elaborado para que a gente tivesse a exata noção desse impacto e, a partir desse impacto, tomar as medidas necessárias. A gente sabe que o setor produtivo brasileiro está hoje sacrificado. Nós temos hoje um sistema tributário que, inclusive, está sendo reformulado, porque deposita um peso muito forte sobre o ombro de quem produz no Brasil, e quem produz no Brasil não pode ser sacrificado. Você não pode resolver um problema gerando um problema muito maior. Agora, precisa conversar com o governo e eles têm que dar as alternativas, né? Você fazer a reoneração, mas onerar do outro lado com mais de 29 bi, que essa é a conta que o setor tem feito nessa primeira fase, é muito ruim. Na reunião, os líderes também definiram pautas prioritárias para as próximas semanas. Na terça-feira, dia 11, por exemplo, está marcada uma sessão temática em plenário para debater inteligência artificial. No dia 19, haverá esforço concentrado para sabatina e votação de autoridades. Entre os projetos que poderão avançar estão o Estatuto da Segurança Privada e o projeto que estabelece o marco legal das eólicas offshore. Uma sessão temática no plenário do Senado nesta quinta-feira debateu as oportunidades para o Brasil na presidência do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo.
Organismo mundial dos mais influentes no mundo, o G20 chega aos 25 anos de atuação com o Brasil na presidência. Cabe ao país liderar um processo de busca de consensos, de convergência e bons resultados na política econômica mundial. No horizonte e nas agendas, grandes desafios em meio a conflitos armados e outros desarranjos. Fome, pobreza e desigualdade, conflitos armados com consequências humanitárias catastróficas, retrocessos nos padrões de vida em muitas regiões do mundo, inflação alta nos países ricos e dívida pública elevada nos países pobres, alta volatilidade nos preços de alimentos e energia e uma crise climática que já não é uma ameaça distante, mas sim uma realidade presente e sombria. Muitas vozes, interesses diversos. O Brasil, na presidência do G20, trabalha em favor de 3 prioridades, como explica o representante do Ministério das Relações Exteriores. A inclusão social e o combate à fome e à pobreza. 2, as transições energéticas e o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. E a reforma das instituições de governança global. 5º país do mundo em área, 8ª economia do mundo, um dos 5 maiores produtores de alimentos, com uma biodiversidade de tirar o fôlego. O Brasil sabe que não pode, nem quer, fugir da agenda ambiental. Colocar o tema ambiental na agenda do G20 já se constitui uma grande inovação. Outra inovação dessa liderança brasileira do presidente Lula é o tema social, a questão do combate à desigualdade social como um tema transversal, inclusive possibilitando um debate muito oportuno colocado pelo ministro Fernando Haddad em relação à tributação dos super ricos, para combater desigualdade e para fazer com que a gente faça o enfrentamento da mudança do clima. Eu destacaria aqui a emissão de títulos soberanos sustentáveis que passaram a irrigar o Fundo Clima. Nos últimos 5 anos, o volume de recursos desembolsado pelo Fundo Clima ficou em torno de 0,2 bilhão por ano. A gente vai passar de 0,2 para algo em torno de 10 bilhões de reais por ano. O presidente Lula tem pautado isso internacionalmente no âmbito do G20, trazendo à tona a necessidade de a gente reorientar os incentivos existentes no mundo com a nova governança global, com a taxação dos super ricos para possibilitar a superação da pobreza e o enfrentamento dos desafios climáticos globais. E logo na abertura da sessão de debates temáticos desta quinta, a senadora Leila Barros fez um convite para o lançamento do documentário Arte no Caos. O longa retrata o processo criativo do artista plástico Vicky Muniz, que aproveitou os destroços dos atos do 8 de janeiro e criou um monumento de resistência cívica. O ataque violento às sedes dos 3 poderes em Brasília, na tarde de 8 de janeiro de 2023, trouxe indignação a quem assistia aos atos insanos. A sociedade brasileira uniu-se em torno da legalidade e dos valores democráticos. Líderes mundiais prestaram solidariedade. Um artista, Vicky Muniz, transformou o caos em arte. E o cineasta Jimmy Figueiredo, da TV Senado, conta essa história. Ao abrir os trabalhos desta quinta-feira, a senadora pelo Distrito Federal, Leila Barros, na presidência da sessão, fez o convite para o lançamento do documentário. Que nessa sexta-feira, 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, a TV Senado estreia o documentário Arte no Caos. A produção acompanha a trajetória dos destroços do ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília em 2023, até tomar forma na obra idealizada pelo artista plástico Vicky Muniz e que hoje está exposta na entrada desse plenário. Assim como faz a imprensa ao defender a liberdade de expressão em defesa da democracia, o documentário reforça a mensagem que precisamos superar, claro, mas nunca esquecer. Dirigido e editado por Jimmy Figueiredo, servidor do Senado Federal, todo o processo de criação da obra foi documentado, desde o recolhimento dos cacos em Brasília, passando pelo envio ao ateliê do artista no Rio de Janeiro, pela
desde a impressão da foto em São Paulo até a instalação e inauguração no Salão Azul. Vicky Muniz expõe e preserva as cicatrizes do atentado, dando novo significado ao que foi destruído. A trajetória da obra 8 de janeiro de 2023 também está registrada num catálogo produzido pela Agência Senado e intitulado Cicatrizes. Eu vou mostrar aqui para todos vocês, para todos que nos acompanham. A publicação reúne mais de 100 fotos, além de textos sobre as diversas etapas da criação do painel, trechos de entrevistas com Vicky Muniz e uma biografia do artista. Parabéns a todos os envolvidos. A pré-estreia do documentário será no Cine Brasília, na entrequadra 106 e 107 Sul, em Brasília, às 8 da noite desta quinta-feira. Na TV Senado, o filme estreia às 9 da noite de sexta, com reprise neste sábado, também às 9 da noite. Senadores que integram a CPI das apostas disseram que o vídeo publicado pelo presidente do Botafogo, John Textor, com a possível manipulação do VAR na partida entre o Alvinegro e o Palmeiras no Brasileiro de 2023, merece investigação. Os parlamentares analisaram o vídeo hoje, durante o depoimento do presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme. Um dos vídeos entregues por John Textor à CPI foi divulgado hoje pelo colegiado após o próprio empresário ter publicizado as imagens nas redes sociais. O vídeo do jogo da virada de 4-3 do Palmeiras sobre o Botafogo mostra que os árbitros de vídeo não enviam para o árbitro de campo todos os lances de uma jogada que resultou na expulsão do zagueiro do Botafogo. Esses do VAR, eles atrapalharam o árbitro de campo. Atrapalharam. E pior que atrapalhar, eles omitiram a imagem que era determinante para a decisão correta, que estava correta desde o início do árbitro. Isso é manipulação de imagem. E isso, para mim, Seneme, foi a coisa mais séria e que justifica, quando eu falo que é indício, isso justifica uma investigação ser aberta pelo Ministério Público. O que me preocupa nisso é que essa imagem estava sempre lá. Isso é que é escandaloso, no meu modo de entender. Escandaloso. E a torcida, eu me coloco como torcedor também, a torcida não teve acesso a essas imagens durante a transmissão. Eu tenho elementos na situação que caracterizam uma oportunidade de gol e uma falta marcada. É uma situação interpretativa e não factual, como diz o VAR, mas sim há elementos para isso, ok? O uso de câmeras, ele é, digamos assim, protocolarmente, pelos rolos de função, um árbitro de vídeo não está obrigado a mostrar para o árbitro de campo todos os ângulos que estão na cabine, nem todos os ângulos que ele visualizou. Então ele pode escolher o que ele manda para o árbitro do campo? Ele pode escolher. Mas isso é muito grave, Seneme. Mas é um protocolo estabelecido. Não, mas isso é a vontade discricionária do árbitro da cabine do VAR. Isso é muito sério, Seneme. Eu estou falando isso para o bem do futebol. Isso já aconteceu, ninguém vai voltar a campeonato. Não estou dizendo se houve manipulação, não entro em clubismo. Mas você dizer que a cabine do VAR não é obrigada a mandar todos os lances para elucidação do árbitro do campo, isso é seríssimo. Depois do depoimento, os senadores vieram para esta sala onde foi montada uma cabine do VAR. Em uma reunião fechada, os árbitros da CBF mostraram para os senadores a transparência do sistema e tiraram as dúvidas sobre os lances apontados por John Textor. E agora nós vamos acompanhar a coletiva que o senador Jorge Cajuru, presidente da CPI das apostas esportivas, deu logo após a reunião. Chegando ao Rio de Janeiro, ele desistiu e comunicou o caso à CBF. Que detalhes que o senhor pode trazer sobre esse caso? Esse caso foi relatado na semana passada e eu fui atrás para tomar conhecimento, correto? Conversei com o presidente da CBF, o Edinaldo, e aí o que ele pediu a mim, apenas que na volta agora dos Estados Unidos, depois do jogo da seleção brasileira, ele vai dar todos os detalhes. Inclusive vamos dar a publicidade a quem foi esse árbitro e naturalmente qual foi o jogo que ele estaria negociado, e ao chegar
no Rio de Janeiro, ele acabou desistindo e comunicando à CBF o fato. Você pode falar de que divisão se tratava esse jogo? Série A, Campeonato Brasileiro. E como é que o senhor avalia a participação do Wilson Luiz Seneme na CPI hoje? Falou bastante sobre a atuação do VAR, sobre lances que foram publicados ontem, sobre um lance que foi publicado ontem pelo John Textor. Bom, ele foi muito oportuno, foi muito esclarecedor. E agora, ao chegar desse momento que termina a sessão nossa, tivemos a oportunidade, no caso eu pela primeira vez, de ver como é o trabalho do VAR, onde fica o operador principal, onde fica aquele que tem a comunicação com o árbitro. Portanto, aquilo que foi falado na CPI não é verdade. Ou seja, o árbitro, ele não ouve a discussão que há entre aqueles que estão ali na cabine, perfeito? Eles discutem entre eles e apenas um que faz a comunicação, não por celular, para o árbitro. Portanto, não há essa confusão, conforme a gente acabou colocando lá. E agora, ao ver aqui, não há mais nenhuma dúvida. Como foi uma reunião sigilosa, eu tenho que respeitar, né, a regra. O que eu posso antecipar para vocês, como jornalista que sou, eu não consigo sair de algo que é secreto sem deixar, pelo menos, que a opinião pública tenha conhecimento de algo importante, tipo uma manchete de jornal, tipo uma escalada de um telejornal. Aquele lance do jogo que houve ontem, a exibição do impedimento, né? A linha ali. Do Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco. A linha ali. Eles aqui, os operadores, provaram com todos os detalhes e agora vão entregar a nós, e eu já terei acesso hoje mesmo, à documentação que veio da FIFA, também dizendo que tudo aquilo que, mais uma vez, o boquiroto, aquele que aciona a boca e não liga o cérebro, talvez até porque ele não o tenha, o tal do Joe Textor, falou bobagem, total bobagem. A imagem desmoraliza o que ele falou e o que ele exibiu ontem totalmente. E a Comissão de Defesa da Democracia aprovou a realização em data a ser marcada de uma audiência pública para discutir o impacto da inteligência artificial nas eleições e na democracia. A CDD também aprovou a conferência do título de Capitão Nacional do Berço da República ao município de Itu, em São Paulo. Outro projeto aprovado criminaliza a apologia à tortura e à ditadura. Esse texto vai agora à Comissão de Constituição e Justiça. A apologia ou disseminação, inclusive de forma virtual, de instauração de ditadura ou de ruptura institucional tornam-se crimes, assim como a apologia à tortura ou torturadores. Com o aumento da polarização política no Brasil, observamos o surgimento de discursos de ódio violentos e que defendem o retorno da ditadura militar no país, assim como celebram figuras ligadas a atos de tortura durante aquele período sombrio da nação. Essas manifestações, indubitavelmente, acabam estimulando o crescimento de grupos radicais que se opõem à democracia e à ordem constitucional. O projeto tipifica os crimes no Código Penal e determina a pena de detenção de 3 a 6 meses e multa. Se o crime for praticado por agente político, membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público, a pena aumenta para detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Se o criminoso utilizar perfis falsos em redes sociais e robôs para a divulgação do conteúdo, a pena será aumentada pela metade. A fixação de penas mais severas para agentes políticos, membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público que cometam esse crime demonstra o compromisso com a integridade das instituições democráticas. A confiança pública nas autoridades é essencial para a coesão social e a legitimidade do sistema. E a Comissão de Relações Exteriores aprovou na manhã de hoje a indicação de embaixadores para a Noruega, o Cazaquistão e a Irlanda. Indicado para a embaixada na Irlanda, Flávio Elmond Macieira tem 71 anos e já foi embaixador na Nicarágua, Noruega e Panamá. Já serviu também na Irlanda, onde concluiu um mestrado em Relações Internacionais em 2002.
No ano passado, o país europeu importou 236 milhões de dólares em produtos brasileiros, enquanto exportou para o Brasil 959 milhões de dólares, o que gerou um déficit para o nosso país de 723 milhões de dólares. Temos uma multiplicação por exemplo, de 4 vezes do comércio Brasil-Irlanda. O que significa que o país que eu vou encontrar é outro, não é o mesmo em que eu vivi naquela época. É um país que se automultiplicou, que ampliou muito a sua própria capacidade de atuação internacional, a sua própria presença econômica no mundo, né? Os irlandeses hoje são muito céticos e criticam muito a agricultura brasileira, né? Fazem isso com a mão do gato, com os franceses. Nós precisamos melhorar essa relação entre o Brasil e a Irlanda. Já Marcel Fortuna Beato tem 66 anos e esteve até este ano à frente exatamente da embaixada em Dublin, tendo sido também embaixador na Bolívia. Foi indicado para ocupar a embaixada do Cazaquistão e, cumulativamente, na República Quirguiz e no Turcomenistão. No ano passado, o Cazaquistão recebeu exportações brasileiras no valor de 49,6 milhões de dólares, enquanto exportou para o Brasil 71,5 milhões de dólares, resultando num déficit para o Brasil de 21,9 milhões de dólares. É uma missão, no meu sentir, fascinante, porque é uma excursão à Rota da Seda, que não é só história, é o futuro. É o futuro do mundo. A China cobra do Brasil, está cobrando publicamente uma manifestação de participação na Rota da Seda. Mencionar terras raras. Como o Brasil tem uma grande quantidade desses produtos e, evidentemente, vivemos a realidade de uma confronto, competição do Ocidente com a China. Há um movimento muito forte dos Estados Unidos e de países europeus para, digamos, reconformar esse mercado e não podemos negar que, em alguma medida, para isolar a China. O diplomata Rodrigo Azeredo Santos, de 58 anos, foi indicado para ocupar a embaixada na Noruega e, cumulativamente, na Islândia. Já foi embaixador no Iraque e na Dinamarca. No ano passado, o Brasil exportou cerca de 1,3 bilhão de dólares para a Noruega, tendo importado 684 milhões de dólares. O resultado foi um superávit para o Brasil de 687 milhões de dólares. A Noruega pode cumprir já tem cumprido e pode cumprir ainda mais um papel relevante na alocação de recursos, né, para atingir esses objetivos, e compartilhamos também essa ideia de que os objetivos de desenvolvimento sustentável têm também que estar aliados ao combate à pobreza, à fome, ao desenvolvimento, né, à promoção do desenvolvimento. Então, é uma agenda muito importante bilateral que Brasil e Noruega já vêm trabalhando. As indicações dos 3 embaixadores ainda serão votadas em plenário. De 11 a 13 de junho, na sede da ONU, em Nova York, terá lugar a 17ª Conferência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Representante do Senado e com toda uma história no movimento que envolve 194 países, a senadora Mara Gabrilli concorre a uma cadeira de perito independente no Comitê das Nações Unidas. Eles somam milhões de brasileiros. No dia a dia, enfrentam o preconceito e a discriminação. Pouco a pouco vão ampliando os acessos e conquistando os espaços. A luta pelos direitos das pessoas com deficiência não pode parar. Autora da Lei Brasileira de Inclusão, a senadora Mara Gabrilli introduziu o marco legal no país em conformidade com a regulamentação das Nações Unidas. De 11 a 13 de junho, acontece na sede da ONU a 17ª Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2018, numa conquista inédita para o Brasil, a senadora Mara Gabrilli foi eleita para integrar o Comitê de Peritos das Nações Unidas. Agora, em Nova York, ela disputa novamente uma vaga nesse seleto grupo de especialistas. A conferência desse ano ela vai tratar de temas
muito relevantes para o Brasil e para outros tantos países que precisam refletir sobre como aprimorar as políticas de inclusão. E esse ano ainda tem algo muito especial, porque além de estar representando o Senado nessas discussões, eu também participo da eleição como candidata, né, para o cargo de perita independente do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o CRPD. Esse cargo que é voluntário, não é remunerado, sem custo algum para os cofres públicos brasileiros. E é algo que muito me orgulha, porque a causa da inclusão ela não é somente um trabalho, ela é uma missão de trabalho, é uma missão de vida para mim. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu nesta quarta-feira o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eles debateram soluções para manutenção de emprego e renda no estado e recomposição da arrecadação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve em Brasília nesta quarta-feira em busca de apoio para as ações de recuperação do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira agenda do governador na capital federal após as inundações que afetaram o estado. Na reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite apresentou duas demandas que ele considera críticas e urgentes. A primeira são medidas de iniciativa do governo federal que garantam a manutenção de emprego e renda nas empresas gaúchas.